O passeio eu achei muito interessante, assim, ele é rico em conhecimento, né? A gente consegue aprender muito sobre o nosso país, assim, sobre a história dele. Achei muito interessante isso, assim, conhecer as duas casas, né? Sempre tive essa curiosidade de entender como funciona, achei muito interessante isso. Gostei como eles chamam ali, do túnel do tempo, né? Que mostra a nossa história desde o começo até agora e assim a gente consegue perceber uma evolução muito grande, né? E que essa evolução ela continue crescendo e que seja para frente, né? Que a gente passe pelo túnel do tempo e veja aqui alguns pontos ali que a gente não retroaja para pontos anteriores e que a gente consiga sempre ir para frente. Vocês são da onde? Gostaram da visita? Beijo pra todo mundo! Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cidadania. Hoje vamos falar sobre as filas nas perícias médicas do INSS. E para conversar conosco, nós convidamos o advogado Fernando Gonçalves Dias, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Fernando. Eu que agradeço o convite, Paulo. Bom, em novembro do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei que que determina que seja posto em prática um programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Bom, nós temos apenas 3 meses que essa lei foi efetivada e, na verdade, ela tem um prazo para que ela seja cobrada, que é 9 meses. Nós ainda estamos com muito menos que isso. Enfim, mas eu queria que o senhor falasse aqui, de uma forma didática, que fila é essa e quem está nessa fila? Paulo, essa fila é para atender o público do INSS, que é o público que são os beneficiários, que são as pessoas que trabalham e têm direito à aposentadoria, mas também aquelas pessoas que trabalham não preencheram os requisitos para aposentadoria, mas preencheram os requisitos para outros tipos de benefício. A exemplo do auxílio reclusão, que é um benefício pago aos dependentes daquela pessoa, daquele segurado que foi preso, que está detido e que detinha a condição de segurado da Previdência Social. Aquelas pessoas que têm alguma incapacidade para o trabalho, e é muito importante que fique bastante claro para quem está nos assistindo, que é o que dá ensejo ao auxílio incapacidade, antes conhecido como auxílio doença, é a incapacidade e não a doença. Sendo
esse número, o maior número de pessoas que hoje se encontram na fila da Previdência Social. Tá? É por isso que essa fila ela é tão grandiosa. No caso das pessoas que estão requerendo a aposentadoria, esse número cresceu e ele tem uma causa, que foi o anúncio da reforma da Previdência que começou lá em 2016. Então, as pessoas preocupadas, né, em ter o seu direito modificado, elas começaram a procurar a Previdência Social. E outros benefícios também que são pagos pela Previdência Social, como salário maternidade. E lembrando também que a Previdência Social, ela empresta, vamos dizer assim, a sua agência, os seus servidores, para atender um público, uma clientela que não é dela, que é a clientela de pessoas que não contribuem com a Previdência Social, mas por algum motivo está incapacitada e vive numa condição de miserabilidade e faz jus a um benefício conhecido como amparo assistencial ao portador de incapacidade e amparo assistencial à pessoa idosa. Então, assim, o número de pessoas que estão na fila do INSS ele é bem grandioso porque a Previdência Social ela tem um número de beneficiários bem grande, né? De milhões e milhões de pessoas. De acordo com os dados do próprio portal da transparência, 47%, mais de 47% dessa fila são compostos por aqueles que esperam a perícia para a concessão do auxílio-doença, ou seja, aquele trabalhador que está incapacitado de comparecer ao trabalho, ele vai e fica na fila de espera, lá, 47%. Mas temos um contingente também considerável em salário maternidade e também um contingente considerável ainda, que é quase 10%, de pessoas que aguardam o benefício de concessão por incapacidade. Bom, como é que a sua clientela, que o senhor tem militado nessa área, é composta na maioria de que tipo de beneficiários? Olha, Paulo, na condição de advogado, nós temos uma função social, nós somos os primeiros juízes da causa. Então, eu procuro fazer uma análise e verificar se realmente aquele meu cliente ele preenche os requisitos para, então, levá-lo para a fila da Previdência Social. Hoje é muito comum, por conta das redes sociais, anúncios que prometem, que dizem que basta ter uma dor na coluna para ter direito a uma aposentadoria, um auxílio-doença. Isso tem induzido as pessoas até que nunca contribuíram com a Previdência Social, a procurarem a Previdência e solicitarem um pedido. Ou seja, essa pessoa ela fica numa fila da Previdência Social para, ao final, ter o seu pedido indeferido. Aí ela sai dessa fila e vai para uma outra fila, que é importante que seja dita, que é a fila dos recursos. Então, a Previdência Social hoje ela tem duas filas. Tem a fila inicial e se a pessoa tem ali seu benefício concedido, tudo bem, ela passa a receber o benefício. Se ela tem um pedido indeferido, ela tem o direito de apresentar um recurso e esses recursos são julgados pelas juntas de recursos da Previdência Social que estão nas capitais dos estados. Então, por conta desses anúncios de facilidades, olha, você tem direito à aposentadoria ou auxílio-doença, tem levado pessoas que não são seguradas da Previdência Social, porque é muito importante as pessoas saberem que a Previdência Social é uma grande seguradora e assim como uma seguradora de veículos, de carro, você só tem direito de acionar se você estiver pagando o seguro. Né? Existe, no caso da Previdência Social, aquilo que nós chamamos de período de graça. A pessoa fica desempregada, ela fica ali numa condição de segurada de 12, podendo chegar até 36 meses. Tudo bem, se acontecer alguma coisa, essa pessoa faz jus ali a algum benefício. O problema é que hoje existe na fila muitas pessoas que estão há muito tempo sem contribuir com a Previdência Social. Então, se for excluído, se for feita uma outra fila, separando as pessoas que nunca contribuíram com a Previdência Social, esse número cairia, sem dúvida, sem exagero, cairia do dia para a noite 50%. Então, assim, acaba que aquela pessoa que tem direito ao auxílio-doença, que hoje chama auxílio-incapacidade, ou aposentadoria, e faz jus, porque está incapacitado,
né, contribui com a Previdência Social direitinho, ela acaba tendo uma demora na concessão do seu benefício, porque tem uma pessoa na sua frente que está assumindo ali o lugar na sua frente e que não vai ter o direito ao benefício simplesmente porque aquela pessoa não é segurada da Previdência Social. Isso é informação. É muito importante que a sociedade brasileira tenha consciência de que a Previdência Social ela é devida somente para aquelas pessoas que contribuem com o sistema. As pessoas que não contribuem só faz jus a algum tipo de benefício do amparo assistencial ao idoso, né, pessoa que tem lá já o requisito idade e não tem outra fonte de renda, ou que está realmente incapacitado, acamado, né, que são os benefícios conhecidos pela sociedade como LOAS, amparo assistencial ao portador de doença, de incapacidade ou ao idoso. Uma situação muito frequente dos trabalhadores é que muitos ficam recebendo auxílio-doença e a empresa, a perícia considera que ele está apto a voltar a trabalhar. Mas quando chega na empresa, a empresa diz que não, você ainda não está apto ao trabalho, devolve para a perícia médica. Isso também resulta talvez em dois problemas, um acúmulo da fila, e a pessoa fica sem receber, porque não tem na sua disposição, não tem à sua disposição aquele atestado de incapacidade temporária. Como é que se resolve isso? Então, Paulo, isso aí é o que nós chamamos, né, nós advogados, do limbo previdenciário. É um vexame. A pessoa ela tem um atestado, um relatório médico que comprova, né, que demonstra que ela não tem condições, aptidão para exercer a sua atividade, é submetido esse atestado ao médico do trabalho e o médico valida, concorda com o médico assistente do empregado e fala, realmente, o senhor não tem condições de ficar aqui na nossa empresa, coloca a sua vida ou a de terceiro em risco, então o senhor tem que ir para o INSS, que é o seguro, e o INSS que tem que fazer o pagamento. E aí o INSS, por sua vez, fala, não, você está apto. Olha, o que acontece é que a Previdência Social ela não consegue ter especialistas na hora de fazer a perícia. Então, a pessoa que tem um problema ortopédico, ela vai fazer uma perícia com um médico que é especialista em ginecologia. Então, esse médico, ele fica muito ligado e preso ao que está no sistema ali da própria Previdência Social, ele coloca lá o CID da doença e o CID da doença fala, olha, presume-se que daqui 3 meses essa pessoa estará apta. E se já preenchido esses 3 meses, a Previdência entende, olha, essa pessoa já está apta, então devolve ela para o mercado de trabalho. Bom, infelizmente não resta alternativa a essa pessoa, senão se socorrer de um recurso perante a própria Previdência, que ela pode fazer sozinha, é muito importante deixar isso muito bem claro, não precisa estar acompanhado de advogado, ou então junto aos juizados especiais federais, que hoje existem em cidades com mais de 500 mil habitantes e que também não necessita da presença de um advogado, tá? Socorrer-se aí da via do Poder Judiciário. Bom, enquanto isso, né, essa pessoa ela fica sem receber da Previdência Social e fica sem receber da empresa. O que Fernando, as pessoas têm buscado é a via da Justiça Trabalhista também, para dizer, olha, eu estou numa situação aqui, alguém tem que me pagar minha conta. Agora, existem algumas companhias já que são cidadãs e têm feito o quê? Adiantado ali o salário para o trabalhador, né? Isso tem que ser previsto numa convenção coletiva. Isso, inclusive, aí, é o objeto de um projeto atrasados, aqui. Ele reembolsa a empresa, tá? Mas isso é caso de algumas empresas, muito cidadãs mesmo, que olha com um olhar bastante humano, de dignidade, porque entende que aquela pessoa precisa sobreviver. Essa alternativa, inclusive, já foi comentada aqui no Senado e, se salvo engano, faz parte de um projeto de lei em análise ainda aqui nas comissões, que contempla essa questão da empresa pagar enquanto esse interregno aí, para que não ocorra esse limbo. O limbo salarial é o pior deles. Mas, doutor Fernando, eu queria voltar e comentar alguns aspectos do programa de enfrentamento, que agora é lei, porque ele estabelece, ele é até muito assim, liberal, digamos assim, em alguns aspectos. Por exemplo, ele admite
a perícia através da telemedicina. Admite os atestados de profissionais particulares, de médicos e odontólogos, sem que haja necessidade, no caso em que não há o perito no local, ou talvez em que o perito não é habilitado na especialidade. E houve uma maior liberalidade nessa questão aí dentro do programa. Queria que o senhor comentasse isso. Olha, foi uma alternativa que o governo encontrou e é elogiável, porque a pressão sobre o governo federal ao Poder Executivo para reduzir o tempo de fila é muito grande por parte da mídia, por parte da sociedade, por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, foi uma alternativa que eles encontraram. Veja que aquele segurado que está acamado, está lá dentro de um hospital, e ele tem um relatório médico assinado por um médico que é um profissional que faz parte do quadro do SUS, Sistema Único de Saúde. Portanto, ele é um servidor público e tem presunção de veracidade daquilo que ele está falando é verdadeiro, diferente de um profissional da medicina que exerce a medicina em consultório particular. Não que o profissional da medicina em consultório particular ele diga a mentira, mas o fato é que o servidor ele tem um peso maior. Os atestados do Sistema Único de Saúde têm um peso muito maior, tá? Aos olhos dos peritos da Previdência Social. O que aconteceu é o seguinte: hoje a Previdência Social ela ficou muito acessível. A Previdência Social, há 5 anos atrás, a pessoa tinha que se dirigir até um posto da Previdência, e se não tivesse posto da Previdência no seu município, ela tinha que ir para o município mais próximo. Hoje, todas as pessoas que têm acesso à rede mundial de computadores, ela tem um INSS na palma das mãos. Então, assim, aumentou muito, as pessoas recebem informações pelas redes sociais, você que tem dor na coluna tem direito a uma aposentadoria. Então, a pessoa tem ali um celular em mãos, com acesso à internet, ela tem lá o Meu INSS, que é o site da Previdência Social. Ela consegue já fazer uma solicitação. Então, assim, hoje nós temos um número muito, muito, muito grande, eu falo isso enquanto especialista em Previdência, estudo isso há 20 anos, um número muito, muito, muito grande, infelizmente, de pessoas que estão na fila e não terão seus benefícios concedidos, nem pela Previdência Social, nem pelas juntas de recursos da Previdência Social e nem mesmo pelo Poder Judiciário. Simplesmente porque são pessoas que não têm o seguro, que não pagaram a Previdência ou pagaram há muito tempo e estão desacobertas, né? É como se uma pessoa comprasse um carro, não fizesse o seguro, amassasse esse carro, batesse, acontecesse algum sinistro, e depois desse sinistro essa pessoa vai lá, procura uma seguradora, um corretor e fala: olha, eu quero fazer um seguro para arrumar o meu carro que eu bati, só que eu não tinha seguro. Então, assim, existem muitas pessoas que hoje estão realmente incapacitadas para o trabalho, mas estão há muitos anos sem contribuir com a Previdência. E aí o que acontece? Essas pessoas, por orientações equivocadas, errôneas, infelizmente já aconteceu de informações serem obtidas até mesmo em postos da própria Previdência Social, a pessoa vai lá e contribui por 4 meses ou 12 meses e entende que essas 4 contribuições e 12 contribuições serão suficientes para ela conseguir o benefício. E aí ela procura a Previdência Social. Só que o médico perito recusa, indefere, nega o pedido dessa pessoa, não porque ela não está incapacitada, cadeirante, mas sim porque ela não tem a condição dela de segurado. E a sociedade, ela acaba não entendendo quando ela vê uma pessoa, por exemplo, um cadeirante, saindo da Previdência Social com um pedido indeferido, né? Elas não conseguem enxergar que existe a necessidade de ter contribuído com o sistema. O importante, e isso me preocupa muito enquanto cidadão e advogado, com a legião de pessoas hoje que trabalham, né, nos sistemas aí de motoristas de aplicativo, essas pessoas que estão trabalhando como autônomos e não estão contribuindo com a Previdência e o Estado não está cobrando. Essas pessoas serão, no futuro, um peso muito grande aí para os seus familiares e até mesmo para o Estado, porque essas pessoas vão precisar de dinheiro e não terão o socorro da Previdência Social.
Doutor Fernando, ainda na questão dos peritos, a gente sabe que o número de peritos do INSS já foi muito maior. Foi feito um concurso agora há pouco tempo, parece que 1.800 vagas foram preenchidas, não sei quantas exatamente foram para peritos. A perícia presencial, ela sempre vai ser necessária. E a gente enfrenta um problema também, que são os movimentos dos peritos, de paralisação do trabalho dos peritos, que volta e meia querem paralisar. No meu entendimento, embora o programa de enfrentamento à fila já preveja uma espécie de bônus, um bônus para remunerar por cada atendimento a mais que os peritos presenciais façam, mas isso aí parece que não está tendo efeito, né? Seria necessário uma quantidade maior de peritos que o INSS abrisse mais concurso? No seu entendimento, o que pode resolver isso? Olha, é sazonal. Essa procura, essa grande demanda, né, pela Previdência Social, eu volto a repetir, é em razão das mudanças que ocorreram em 2019 com a reforma da Previdência Social. Houve um endurecimento, novas exigências hoje para se conseguir um benefício da Previdência Social. No caso do benefício por incapacidade, e o nome foi trocado, porque antes chamava auxílio-doença, e quem tinha doença se dava o direito de achar que tinha direito a algum benefício, e eles mudaram propositadamente, justamente para mostrar, olha, é só você que está incapacitado. Não basta ter a doença, tem que ter a incapacidade também. Eu penso que não é necessário uma ampliação do número de médicos, né? Porque nós temos que pensar que a Previdência Social, se ela começar a inchar demais, começar a fazer muitos concursos, contratar muitos médicos, muitos técnicos, daqui a pouco, na hora que cair essa demanda, porque os requisitos agora são idade mínima, no caso de uma aposentadoria, tem que ter requisito, no caso do auxílio incapacidade, tem que ser uma incapacidade praticamente para todas as atividades, e não mais como era antes da alteração da legislação, que bastaria a pessoa ter uma incapacidade para uma das suas atividades que ela exercia. Vamos ao exemplo aqui, o Paulo, de um comandante de uma aeronave. Ele está com um problema no dente, ele não pode voar, porque lá aquela pressão lá em cima, 10 mil metros, aquilo vai trazer uma dor imensa para ele. Mas aquela dor de dente, então ele está inapto para ser um comandante. Temporariamente ele não pode voar. Mas aqui em terra, em solo, ele pode ministrar uma aula, né, para novos pilotos, para estudantes que estão ali querendo ascender ali a carreira de piloto. Ele tinha direito de receber um benefício da Previdência Social, um auxílio-doença, que é hoje o auxílio-incapacidade, e seguir trabalhando como professor ali, ministrando aulas dentro da companhia e recebendo um salário também. Isso não é mais possível. Então, o que acontece? Existem mudanças na legislação que é muito difícil de ser digerida pelos advogados e pelos juízes, pelos ministros, que dirá de um cidadão comum, leigo, que não é conhecedor do direito. Então, assim, o só encher, né, novas contratações, eu acredito que essa fila agora, como já está acontecendo, ela já está diminuindo. Se o governo começar a trabalhar como uma iniciativa privada em pagar bônus, é muito bom, é justo, mas daí pode ser que aconteça que essas pessoas depois se acostumem com esse bônus e vão trabalhar só se tiver o bônus, né? Na iniciativa privada, se a pessoa deixa de atingir a meta, ela é desligada. No serviço público, ela tem estabilidade. Então, o governo vai ter que pensar e ter um cuidado muito grande e olhar os números, ver quem que está nessa fila, porque essa fila ela vai diminuir, né, nos próximos 2 anos, tende a cair dentro da normalidade. Hoje, o ministro Lupes está assim, de parabéns, e eu tenho dito isso em todas as minhas entrevistas, as minhas escritas, porque ele realmente conseguiu trazer o tempo para dentro daquilo que é razoável. Existe um preceito, um princípio na Constituição que fala que todo processo tem que ter uma duração razoável. Isso não significa duração rápida. Todo processo na Previdência Social, de pedido de benefício, vira um processo. E um processo rápido cerceia o direito da pessoa a produzir algum tipo de prova, o segurado de levar mais atestados, esse tipo de coisa, tá? E se nós compararmos a fila da Previdência Social com a fila do Poder Judiciário, o INSS está muito bem, obrigado, porque o INSS, no mais tardar, ele leva aí 4, 5 meses para decidir um processo. No Poder Judiciário, dependendo do tribunal, leva-se 10 anos.
Então, assim, tem tribunal que tem processo de auxílio-doença, Paulo, que está há 10 anos e não conseguiu designar uma perícia ainda. Doutor Fernando, imagina. Estamos, infelizmente, caminhando para o final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor elogiou o outro programa, o programa do governo de enfrentamento à fila, mas o senhor tem uma opinião diferente quanto a que não seja só uma fila, mas várias filas de acordo com a prioridade. Que prioridade seria essa? Quais seriam essas prioridades do seu entendimento? Primeiro, separar a fila dos segurados, aqueles que são segurados da Previdência dos assistenciais, antes, né, no passado, era gerido pelos municípios. Essa fila hoje ela é uma fila única. Então, tem lá uma pessoa pedindo uma aposentadoria por tempo, tem uma pessoa pedindo um auxílio incapacidade. A fila que tem que ter prioridade é a fila das pessoas que estão incapacitadas. Porque quem está pedindo uma aposentadoria por tempo e está trabalhando, está com uma renda. A pessoa que está incapacitada, ela não tem renda, ela tem urgência até para fazer o tratamento dela de saúde. Então, o governo, e fica aqui essa sugestão, o governo deveria criar uma fila só para aquelas pessoas que pedem o benefício por incapacidade. Uma outra fila só para quem pede o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, uma outra fila para quem pede um outro tipo de benefício da Previdência Social, porque temos benefícios da Previdência Social, a exemplo do auxílio acidente, é um benefício que é pago quando a pessoa fica doente ou se acidenta e fica com uma sequela. São pessoas que estão no mercado de trabalho, estão recebendo salário, né? E essas pessoas, portanto, elas têm condições de aguardar um tempo maior. Então, se tiver que haver demora, que demore para essas pessoas que estão em condições, né, estão aptas e estão no trabalho. Então, ficariam ali 3 filas, uma para os benefícios assistenciais, que não são segurados da Previdência, uma outra fila para os auxílios de incapacidade e uma outra fila para as pessoas que estão na ativa, estão empregados e estão pedindo só uma aposentadoria, uma renda a mais para a Previdência. E também trabalharia com tempos diferenciados. Os 45 dias hoje para os auxílios de incapacidade, um prazo aí de 90 dias ou 120 dias para as aposentadorias e o mesmo prazo de 120 dias com benefício, por exemplo, de revisão. Eu sei que o tempo está esgotando, mas é muito importante falar, Paulo, que tem muita gente que está na fila da Previdência Social impedindo que uma pessoa incapacitada receba seu benefício dentro do prazo, simplesmente porque quer aumentar o valor do seu benefício, o que é justo e é legítimo, mas o porém é que tem muitas pessoas que estão na fila pedindo uma revisão e não têm o direito a essa revisão. Então, Perfeito, fica aqui mais uma sugestão para o governo federal para que ele municie melhor as pessoas no que diz respeito a informações, porque assim ele deixa de levar essas pessoas para a fila para pedir um benefício para, ao final, ficar ali com o desgosto de ter o seu pedido indeferido. E a nós, advogados, também, de orientarmos, né, a sociedade, olha, você tem direito, vai, você não tem, não vai. Né? Porque nós vemos muitas situações aí de incentivo das pessoas de procurarem a Previdência para receber um valor maior, quando, na verdade, esse direito não existe. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sua entrevista foi bastante esclarecedora. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então, a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
Bom dia, segunda-feira, 29 de abril, o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou na última sexta-feira um recurso à decisão do STF de suspender a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios de até 156 mil habitantes, aprovada pelo Congresso. O parlamento, segundo Pacheco, aprovou medidas que garantem recursos para a desoneração. O presidente Rodrigo Pacheco se reuniu logo cedo com advogados e consultores do Senado e anunciou que vai entrar com um agravo no Supremo Tribunal Federal para contestar a decisão do ministro Cristiano Zanin de suspender trechos da lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e também para municípios com até 156 mil habitantes. Zanin concedeu essa liminar após uma ação do governo alegando que não pode haver renúncia dessas receitas sem a indicação dos recursos para compensá-las. O presidente do Senado classificou a decisão do governo como precipitada, descontextualizada e fora de momento. Segundo ele, o agravo vai comprovar que no projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos havia sim a estimativa financeira e orçamentária para compensar a renúncia de receitas. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113. Rodrigo Pacheco lembrou que desde o início do governo Lula, o Congresso Nacional tem feito um esforço para aprovar projetos com o objetivo de aumentar a arrecadação. Se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Ele reforçou ainda que foi um erro judicializar a questão e que vai sugerir ao governo um debate sobre corte de despesas. Alertou também que qualquer proposta do governo a partir de agora terá a ressalva de que os recursos também serão destinados para os municípios. A partir de todo projeto que vier em relação a aumento de arrecadação, agora a gente vincular e carimbar que isso precisa também atender municípios brasileiros, que não é só a arrecadação da União que importa para o Brasil. O senador Efraim Filho, autor do projeto, também estava na reunião e apontou como incoerente a ação do governo. Se o próprio governo entrou com uma medida provisória para regular o tema, depois um PL com urgência constitucional para regular o tema, se na época, em 2021, a própria bancada do PT, que à época era oposição, votou a favor da desoneração, me pareceu incoerente agora vir judicializar com o argumento de que seria inconstitucional. Veja agora as idas e vindas da chamada desoneração da folha de pagamento, uma redução do valor que empresas recolhem para a Previdência Social e que beneficia 17 setores da economia. A desoneração da folha de pagamento começou em 2011 no governo Dilma e em caráter temporário. A medida substituiu a contribuição previdenciária de 20% paga pelo empregador sobre a folha de pagamento por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. No início, apenas empresas de tecnologia da informação e de comunicação eram beneficiadas. Outros grupos começaram a ser incluídos e a desoneração alcançou 17 setores da economia.
Como a medida vencia em dezembro de 2023, em agosto do ano passado, o Congresso aprovou um projeto que prorrogava a desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores da economia e reduzia a alíquota da contribuição previdenciária de municípios com até 156 mil habitantes. Em novembro, o governo vetou integralmente o projeto. No mês seguinte, o Congresso derrubou o veto e o governo editou uma medida provisória que reonerou de forma gradual a folha das empresas e cancelou a desoneração dos municípios. A decisão não repercutiu bem no Congresso Nacional e, em fevereiro, o governo editou uma nova MP revogando trechos da medida provisória anterior. Ficou definido que a desoneração da folha de pagamentos das empresas seria discutida via projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nunca descartou a judicialização. Por isso, o governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O Senado lembrou em sessão especial na sexta-feira os 40 anos das Diretas Já, movimento popular no final da ditadura que teve como objetivo a retomada das eleições diretas para o cargo de presidente da República. Em 1984, manifestações populares em todo o Brasil exigiram o fim da ditadura e o restabelecimento das eleições diretas para presidente. Os protestos eram favoráveis à emenda à Constituição, que previa a retomada do voto popular em todas as esferas de governo, conhecida como Emenda Dante de Oliveira. O movimento, conhecido como Diretas Já, completou 40 anos e o Senado realizou sessão especial para comemorar a data. Que a gente possa refletir esse movimento político que foi o maior, como já foi dito aqui, e que não teve um único ato de violência. Era um movimento pacífico, era um movimento de alegria, era um movimento de esperança. E que a gente possa fazer disso um exemplo para o momento que nós vivemos de tanta polarização, de tanta radicalização. Que a gente se una, que a gente tenha essa humildade, essa maturidade para fazer o nosso país unido novamente. O movimento Diretas Já transcendeu fronteiras políticas, partidárias e sociais. Foi um grito uníssono pela soberania do povo, um chamado à ação cívica e à defesa da democracia. Seus protagonistas foram homens e mulheres de todas as idades, profissões e origens, unidos por um ideal comum, a necessidade imperativa de eleger democraticamente os nossos representantes. Hoje, olhamos para trás com gratidão e orgulho pelo legado deixado por esse movimento. No entanto, também olhamos para frente, cientes de que a luta pela democracia é contínua e exige nossa permanente vigilância. O senador Wellington Fagundes, autor do requerimento para a realização da sessão, destacou a importância de se comemorar os 40 anos das Diretas Já. Ao comemorarmos os 40 anos desse movimento emblemático, somos não apenas convocados a recordar as lições do passado, mas também a reafirmar nosso compromisso com a manutenção e o fortalecimento da democracia. A jornada da democracia brasileira continua e cada cidadão é um guardião desse legado. Legado esse que as gerações presentes e futuras possam se inspirar na determinação e coragem daqueles que nas ruas clamaram por Diretas Já. Que nós, hoje e no futuro, trabalhemos incansavelmente para um Brasil livre e democrático, com oportunidade para todos. Semana interrompida pelo feriado do Dia do Trabalho na quarta-feira, começa hoje, com sessão no plenário e reunião de CPI. Confira a agenda. Logo mais às 14h está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 15h, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas tem reunião marcada para tomar os depoimentos de 3 dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. São eles Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade, Eduardo Gussen, oficial de Integridade, e Júlio Avelar, diretor de Competições.
Às 9 horas desta terça, a Comissão de Infraestrutura deve receber em audiência pública o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para debater com ele o novo programa de aceleração do crescimento lançado pelo governo em agosto de 2023. Às 9h30 está prevista a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O único item da pauta é o projeto que regula o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito. E para quinta-feira, às 11 horas, está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. E na sexta-feira, às 10 horas, está marcada sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. 9 projetos de lei estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos desta terça-feira, entre eles o que garante de forma permanente o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP. O PRONAMP foi criado como crédito emergencial para socorrer as microempresas e empresas de pequeno porte durante a pandemia. São empréstimos com taxas de juros mais baixas e maiores prazos para pagamento. Na prática, os empreendedores têm prazo de até 72 meses para a quitação, com possibilidade de começar o pagamento em até 12 meses e com taxa de juros de 6% ao ano, mais a taxa Selic. O dinheiro do PRONAMP pode ser usado para investimentos, como compra de equipamentos, realização de reformas e para despesas operacionais, como pagamento de funcionários e compra de mercadorias. É proibido o uso para distribuição de lucros. O relator do projeto, o senador Laércio Oliveira, deu parecer favorável à proposta, que mantém o PRONAMP como política de crédito permanente. Para ser viabilizado, o programa precisa contar com o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, uma espécie de reserva que cobre parte do risco de inadimplência, tornando o negócio ainda mais seguro para os bancos que concedem o empréstimo. Mas pela legislação atual, o fundo só vai garantir as operações até o final de 2024. O projeto de lei em discussão aqui na comissão prevê que os recursos não utilizados do FGO possam ser empregados para a cobertura de novos empréstimos, ao invés de retornarem para a conta do Tesouro Nacional. Outro projeto terminativo, também na pauta da CAI, é o que altera a lei da Timimania e a lei das loterias, para mudar o critério de destinação do dinheiro das apostas para os clubes de futebol. Antes, os times recebiam recursos proporcionais à quantidade de apostas que indicavam a preferência por esse time. Mas em 2021, um decreto do governo federal mudou as regras, passando mais recursos para os times participantes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. O projeto de lei volta com a repartição dos recursos por meio da proporcionalidade das apostas e ainda permite que novos clubes de futebol possam participar dessa divisão. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, recebeu na semana passada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta governamental para a regulamentação da reforma tributária. Saiba na reportagem quais são os principais pontos da proposta. O governo entregou ao Congresso a primeira minuta de projeto sobre a regulamentação da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada ano passado e agora depende da definição de normas específicas. Confira alguns dos pontos mais importantes da reforma. Simplificação de impostos. 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, serão condensados em 2. Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. As duas alíquotas somadas devem ficar em 26,5%, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. União, estados e municípios terão autonomia na fixação da alíquota padrão. Cesta básica. Os itens que hoje estão na cesta básica serão isentos de imposto. Prioridade para os alimentos consumidos pelos mais pobres, como arroz, feijão, farinha e macarrão. Os não enquadrados na Cesta Básica Nacional de Alimentos, como carnes, terão alíquota reduzida em 60%. Cashback. Famílias com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa terão devolução de parte do imposto. 100% da CBS para botijão de gás, 50% da CBS para contas de luz, água e esgoto e gás encanado, 20% da CBS e do IBS sobre os demais produtos. O benefício deve ser integrado ao CAD único. Imposto seletivo.
devem ter tributação elevada para desestimular o consumo, bebidas alcoólicas e açucaradas como refrigerantes, além de cigarros. Também devem pagar mais imposto veículos poluentes e bens minerais extraídos, como minério de ferro, petróleo e gás natural. Saúde. Terão imposto zerado 383 medicamentos e vacinas, 17 dispositivos médicos como ressonância magnética, ultrassom e respiradores. O texto também reduz em 60% a alíquota para 850 tipos de medicamentos como prednisona, omeprazol e losartana, 27 serviços de saúde como cirurgias, 92 tipos de dispositivos médicos como marca-passos e 6 tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza. Educação terá alíquota reduzida em 60%. O texto de 300 páginas e 500 artigos foi entregue esta semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente do Congresso. É muito importante, que esse compromisso seja firmado, como aconteceu o ano passado. Ninguém dizia que uma emenda constitucional esperada há 40 anos pudesse ser promulgada no ano passado. Esse aqui não é um projeto do Executivo Federal, esse aqui já é um projeto síntese de muitas conversas com governadores e prefeitos para facilitar o trabalho do Legislativo, que será enorme, mas já tentando encaminhar por uma solução. Rodrigo Pacheco afirmou que a regulamentação da reforma tributária pode ser concluída ainda este ano. Mesmo sendo um ano eleitoral, nós teremos todo o compromisso para ainda esse ano, assim como fizemos com a emenda constitucional no ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país com um sistema de arrecadação mais justo, mais igual, menos burocratizado, mais simplificado, com imposto único. O plenário do Senado fez na última semana 3 sessões de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que recria o quinquênio para magistrados e integrantes do Ministério Público. Faltam mais 2 sessões de discussão para que o texto possa passar por 2 votações em primeiro e segundo turno. Só depois disso poderá ser encaminhado à Câmara dos Deputados. O texto original previa parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. Mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um texto substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, estendendo o benefício para outras carreiras. A nova proposta contempla também Defensoria Pública, advogados públicos da União, estados e municípios, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União e delegados da Polícia Federal que não exerçam advocacia particular. A parcela compensatória vai ficar fora do teto constitucional de remuneração do serviço público. Os profissionais vão receber 5% a mais a cada 5 anos, até o limite de 35% da remuneração básica. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, afirmou que no lugar do quinquênio deveria haver uma reestruturação nas carreiras do judiciário. Eu prefiro a valorização por uma rediscussão do plano de cargo e salário, porque no fundo, a reclamação muitas vezes é que, como se subiu o piso de entrada, o espaço da carreira ficou estreito entre a entrada e, vou chamar assim, o ponto mais alto. Então é melhor discutir o plano de cargos e salários, do que eu não gosto nunca de anuênio nem quinquênio, porque eu acho que é um crescimento vegetativo da folha que não gera nenhum estímulo para o bom ou para o não tão bom funcionário público. Todo mundo vai receber. Então, eu não acho que, do ponto de vista de gestão de pessoas, é o melhor formato. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou também em entrevista coletiva que a PEC deve tramitar junto com o projeto que acaba com os supersalários do funcionalismo público. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. A estruturação das carreiras do Judiciário e do Ministério Público
com a valorização por tempo de magistratura em função da dedicação exclusivíssima que eles têm, só será promulgada na eventualidade de apreciação e aprovação pelo Senado e Câmara se houver aprovação do projeto de lei que define as verbas indenizatórias e que acaba com supersalários no Brasil. Para que haja equilíbrio, não haja supersalários, haja valorização sustentável dessas carreiras que têm especificidades e que precisam ser tratadas em razão de suas especificidades, mas sem os exageros que hoje nós vivenciamos com penduricalhos, com auxílios que são criados nos tribunais e que são vedados por esse projeto de lei. Então as duas coisas uma só acontecerá com a outra. Esse é um compromisso que eu fiz aos senadores, é um compromisso público que eu fiz, em razão da responsabilidade que nós temos de poder ter um judiciário forte e valorizado, um Ministério Público forte e valorizado, sem excessos, sem supersalários, sem privilégios, mas com estruturação de carreira que faça ser carreiras minimamente atrativas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tendo um contato mais próximo com o Cerrado, eu realmente me apaixonei no sentido assim, de ser fascinada pela diversidade, pelas estratégias, pelas interações e, ao mesmo tempo, trouxe também essa preocupação de que um bioma tão rico, desaparecendo tão rapidamente. Hoje, Mercedes Bustamante é professora titular do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. O trabalho é dividido em duas metodologias. Aquilo que a gente faz no campo, são os experimentos que a gente tem em campo, de coletar amostras de solo, de plantas, de medir processos em campo. E uma parte dessas análises é feita também no laboratório. Então, eu falo que o nosso laboratório é aquele que olha um pouquinho de ASE. A gente trabalha desde a diversidade de micro-organismos até aspectos mais macros do funcionamento de ecossistemas, de bacias hidrográficas, de sensoriamento remoto para olhar o cerrado como um todo. É um desafio de todos nós, senador, sermos corretos com a imagem do Brasil, especialmente dentro e também fora do país. Todos nós precisamos fazer com que chegue ao conhecimento da população brasileira e dos turistas estrangeiros o Brasil como realmente o Brasil é. O turismo, para mim, é a indústria sem chaminé. Ele, para mim, é um propagador da paz também, porque é um intercâmbio entre culturas, entre pessoas. Hoje, tanto o custo da aviação doméstica nacional como da aviação regional, o senador Marcelo Castro, é algo impraticável. Hoje, é mais barato você fazer um voo Manaus-Miami-Manaus do que fazer um voo Manaus-Brasília-Manaus. É possível, em vez de ser 2.000, ser 528? É. Só que aí é o seguinte, aquele que comprou com 3 meses de antecedência, que comprou por 500, não vai poder mais comprar por 500, vai ter que pagar mais caro um pouco, para que esse que está comprando na véspera possa pagar mais barato. Isso aqui prejudica a maioria dos brasileiros. Como seria que os governos estaduais, para facilitar o acesso, o turismo, e os negócios de um modo geral, poderiam fazer para baratear esse custo também? Muitos governadores têm atuado no sentido de atrair companhias aéreas e atrair mais voos para os seus estados, para que o consórcio do Nordeste pudesse se juntar e oferecer um grande benefício de infraestrutura, tributário, para que elas possam vir se instalar no Nordeste e voar regional no Nordeste.
Paulo Montanher, o que fazer para que a igualdade salarial entre homens e mulheres prevista na lei chegue à vida real das empresas? Olhe, as empresas começam agora um processo e a gente vai estar gerando informações que vai ajudá-las a garantir igualdade salarial para todos os seus empregados. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero começar o programa diferente hoje, uma forma mais radical, mostrando o dedo pra você. Você não achou que era outra coisa não, né? Enfim, presta atenção nisso aqui, ó. Nisso aqui, na minha digital. Porque hoje a gente vai falar sobre biometria nas eleições. Bora! Eu comecei esse vídeo dando um joinha, tanto para mostrar minha digital para você, mas também para pedir o teu like nesse vídeo. Já deixa aí o seu joinha, deixa o like, compartilha também. E na sua tela agora vão aparecer os perfis oficiais do TSE, para você poder ficar bem informado em qualquer plataforma que você estiver, porque o TSE está em todas. Beleza? Bora pro tema. Bora! Biometria. Bom, primeira coisa que normalmente a gente pensa quando se fala em biometria é nas impressões digitais. Só que, na verdade, biometria é uma característica física, única e individual com a qual dá pra gente identificar uma pessoa. Então, além da impressão digital, podem ser outras coisas como uma foto, a voz ou até reconhecimento de íris. Isso mesmo, a Justiça Eleitoral começou a registrar a impressão digital de eleitoras e eleitores em 2008. Isso para quê? Para trazer muito mais segurança para as eleições. Se liga só nas imagens dessa sala aí, ó. Nessa sala aqui ficam os computadores que monitoram os registros biométricos do eleitorado brasileiro. Quando alguém tem mais de um registro, a Justiça Eleitoral toma as devidas providências. E se liga, já teve eleitor que foi flagrado aqui com mais de 50 registros. Já imaginou se não fosse a biometria? Enfim, se você ainda não fez o cadastramento biométrico, corre, porque tanto para a coleta de biometria, como para tirar o primeiro título ou fazer alterações no cadastro eleitoral, o prazo final é 8 de maio. O cadastro é gratuito, então fique atento para não cair em golpe. Se você ver algum link dizendo clique aqui para pagar para fazer o cadastramento ou algo do tipo, corre que é golpe, beleza? Basta você agendar no TRE do seu estado e no dia marcado comparecer com um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Ah, e gente, atenção, hein? Quem vai tirar o primeiro título tem que ir no cartório eleitoral também para fazer o registro da biometria, beleza? Se você quer mais informações, é só dar um pulinho no site do TSE ou no site do TRE do estado que você mora. Fechou? Fechou! Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu te encontro de novo. Eu espero que você já esteja com a biometria cadastrada, hein? Tamo junto e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster, youtuber e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre as constituições da história do Brasil. Para a gente começar a falar sobre Constituição, é preciso entender dois termos bem importantes, né, professor? Nós temos que diferenciar as que são outorgadas, ou seja, elas que foram impostas por algum poder político, e as que foram promulgadas, ou seja, elas que são derivadas de um processo constituinte popular, normalmente eleito, né, que represente toda a sociedade. Na história brasileira nós tivemos 7 constituições. 4 delas foram promulgadas, 2 delas foram outorgadas, ou seja, impostas. Tivemos a Constituição de 67, aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. E em 69, durante a ditadura militar, uma grande reforma da Constituição, que não exatamente impõe uma nova Constituição, mas de maneira outorgada modifica a Carta Constituinte existente, incorporando os atos institucionais. Aí chegamos na atual Constituição em 1988. Essa muito bem pensada, muito discutida. É a maior Assembleia Constituinte já eleita na história brasileira. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, né? A Constituinte também é muito lembrada por ter sido presidida por Ulisses Guimarães, e a Constituição que está em vigor
até hoje. Outras conquistas da Constituição Cidadã são, por exemplo, o direito à saúde, a consagração de diversos direitos trabalhistas, o voto facultativo a partir dos 16 anos, obrigatório a partir dos 18 anos de idade, ou seja, incentivando a participação política das pessoas, e também inclui no direito ao voto o voto das pessoas que eram consideradas analfabetas. As 7 cartas constitucionais que o Brasil teve retratam com riquezas de detalhe o nosso caminho, a nossa jornada como nação. É uma forma preciosa de entender os valores de um país. Senado, 200 anos. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento aos requerimentos 1128 de 2023 e 58 de 2024, de minha autoria e dos senadores Alci e senadora Damares Alves, aprovados pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o 64º aniversário de Brasília. Convido para compor a mesa os seguintes convidados. O senhor Jorge Seiner, que é Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Senador Valmir Campelo Bezerra, senador pelo Distrito Federal nos períodos de 1991 a 1997. A senhora Márcia Abraão Moura, reitora da Universidade de Brasília, nossa querida UNB. O senhor André Kubitschek, representante do Memorial JK. E a senhora Maria de Lourdes Abadia, deputada, constituinte e ex-governadora do Distrito Federal. Bom, meus agradecimentos à jovem Amanda Viola, que seremos hoje recepcionados nesse plenário pelo talento dessa jovem brasiliense da Ceilândia, 15 anos de idade, estudante de viola caipira, na nossa querida também Escola de Música de Brasília. Sua carreira profissional está apenas começando, porém seu entusiasmo e dedicação à música vem cativando os mais conservadores a essa nova geração de jovens amantes da boa música raiz. Amanda, e seus pais, o Ezequiel e Vanessa, que acompanham ela em todos os eventos aqui presentes, os nossos agradecimentos. Por favor, uma salva de palmas a essa jovem. Obrigada, Amanda, mais uma vez presente conosco aqui. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será interpretado pela cantora Regina Sartori.
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bravo. Obrigada, Regina. Nossa, que brinde, né? Começarmos amanhã, de segunda-feira, com o hino nacional e com essa voz maravilhosa. Gratidão. Bom. Senhor presidente, ilustres convidados que nos honram esta casa com suas presenças, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que nos acompanham pelas plataformas de comunicação do Senado Federal. Senhoras e senhores, no dia 21 de abril de 1960, no Palácio do Planalto, Juscelino Kubitschek conclamou todos os brasileiros a transmitirem a seus filhos a grande obra que se inaugurava no centro do nosso país. E concluiu dizendo, abro aspas, é sobretudo para eles que se ergue essa cidade de síntese, pronúncio de uma revolução fecunda em prosperidade. Eles é que hão de nos julgar amanhã. Fecho aspas.
Quando essa cidade completa seus 64 anos, certamente podemos responder ao seu fundador. Nós, filhos e netos dessa geração que trouxe o Brasil para o Planalto Central, nos orgulhamos imensamente desses pioneiros que conseguiram superar até mesmo os pensamentos mais otimistas à época. Brasília não é mais apenas a capital administrativa do nosso país, edificada em meio a uma paisagem bruta e inóspita, embora deslumbrante. Mesmo ainda jovem, aqui temos uma cidade que soube construir sua identidade e ir muito além de sua vocação. Para se ter uma ideia, segundo o censo de 2022, aqui vivem quase 3 milhões de brasileiras e brasileiros, muito mais do que os 500 mil projetados pelo urbanista Lúcio Costa. Em 10 anos, Brasília teve um aumento de quase 10% no número de habitantes, quando a média nacional foi de 6,5%. E ser brasiliense, minhas senhoras e meus senhores, é ser filho de nordestinos, que é o meu caso específico, pois meus pais vieram do Ceará, mas também é ser filho de mineiros, de gaúchos, de paraenses, é ser filho de todas as regiões do país, é viver na companhia de estrangeiros de todos os cantos do planeta, é ser, em sua essência, cidadão do Brasil e do mundo. Morar em Brasília é visitar diariamente o Museu a Céu Aberto, o maior projeto arquitetônico do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Aqui, vários dos nossos maiores artistas deixaram suas impressões digitais, como Atos Bucão, Burle Marx e, é claro, Oscar Niemeyer. É celebrar a materialização de ideias pioneiras, como o Plano Piloto e as suas superquadras, a Universidade de Brasília e a monumental Praça dos Três Poderes. Mas não é só isso. Não há dúvidas de que Brasília tem cumprido os papéis que lhe foram designados em sua fundação. A nossa capital acelerou a ocupação do centro-oeste e do norte do Brasil, assegurando a soberania tão necessária, a soberania brasileira, sobre todo o nosso território. Brasília também se consolidou como ponte de integração nacional, centralizando vetores logísticos que passaram a conectar todo o país e promovendo o desenvolvimento de regiões até então esquecidas. Brasília é a cidade símbolo de nossa democracia, palco de manifestações sociais e de sede dos principais eventos políticos da nossa história recente. É evidente, contudo, que o crescimento de qualquer cidade traz consigo enormes desafios, como questões de moradia, saneamento, mobilidade, segurança pública, dentre tantos outros. Brasília e entorno não estão imunes a esses problemas, a esses desafios. É por isso que o aniversário da nossa capital é a oportunidade não só de celebrar as conquistas dos brasilienses e dos candangos, mas também de trazer à luz as mazelas que ainda existem e que precisam ser enfrentadas. Há quase 50 anos, em 5 de agosto de 1974, o urbanista Lúcio Costa sentava-se nesta mesma mesa em que estamos agora para a abertura do primeiro seminário de estudos dos problemas do Distrito Federal. Veio a Brasília pela primeira vez após 14 anos de sua inauguração e encontrou desvirtuamentos do plano original que continuam a ocorrer com o agravamento de questões que precisam ser enfrentadas, como a expansão desordenada, a má gestão dos recursos hídricos e a falta de planejamento, necessário à manutenção da vocação para a qual Brasília foi idealizada. Nossa cidade caminha para a maturidade e queremos que continue a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Não fugiremos de nossa missão e continuaremos a contribuir para que a nossa capital continue a inspirar o Brasil e o mundo. Parabéns, Brasília, pelos seus 64 anos. Muito obrigada. O registro de presença da senhora dele e os dois que estão lá em cima, os dois.
Bom, eu gostaria de agradecer a presença das senhoras e senhores embaixadores, encarregados de negócios e membros do corpo diplomático dos países da Arábia Saudita, da China, da Costa Rica, da Eslovênia, da Guiné, Irã, Líbano, Liga dos Estados Árabes, Moçambique, Omã, Palestina, Paraguai, República Dominicana, Síria, Trindade e Tobago, representando o governo também do estado da Bahia, a senhora Elizabeth Costa, o comandante do Colégio Militar, o senhor Coronel Thales Mota Alencar, decanos da universidade da nossa UNB, a senhora Denise Imbroise, né? E senhora Maria do Socorro Mendes, o senhor Abimael da Costa e o senhor Diego do Nascimento, presidente também do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, o senhor Weber Magalhães, presidente da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal, o senhor Adriano Marrocos, vice-presidente do Clube dos Pioneiros de Brasília, o senhor Rubens Galerani, isso aí. Os atletas... Gente, aonde tem Leila, tem que ter atleta. Vocês sabem disso, né? Então, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença da equipe infantil do Super Vôlei Esporte, Clube de Brasília, né? E membros da Associação dos Ferroviários da Ceilândia. Temos uma outra galera aí, né? O pessoal do vôlei também. Da onde? Não, eles não são os forrozeiros. Eu conheço, eu identifico atleta, gente, pelo amor de Deus. Os forrozeiros estão aqui, sejam bem-vindos. Bom, daqui a pouco eu anuncio vocês. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou passar agora o discurso para o senador Exalcino, na sequência a senadora Damares, meus companheiros aqui de bancada no Senado Federal, que é um prazer estar com eles aqui nessa celebração dos 64 anos da nossa Brasília. Bem, eu quero... Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a nossa presidente dessa sessão, senadora Leila, nossa querida senadora Damares. Estar entre as duas aqui, para mim, é uma honra muito grande. Cumprimentar o nosso eterno senador Valmir Campelo, o nosso querido amigo procurador-geral Georges, a nossa querida reitora da Universidade de Brasília, Márcia, a nossa querida pioneira, administradora de Ceilândia, nossa querida Maria de Lourdes Abadia, nossa governadora, também representante aqui do Memorial JK, o nosso querido André Kubitschek, cumprimentar também aqui as demais representações, convidados, aqui também o Zé Aparecido, nosso da FEComércio e outros que foram citados. Cumprimentar a todos os atletas que estão aqui, convidados. Eu vou começar com as palavras do poeta Augusto dos Anjos, que disse: a esperança não murcha, ela não cansa, também não sucumbe à crença. Vá-se sonhos nas asas da descrença e voltam os sonhos nas asas da esperança. Senhoras e senhores, aqui estamos hoje para falar de Brasília, das asas de Brasília, a capital da esperança. Estamos aqui hoje para celebrar os 64 anos de nossa cidade, capital que foi fundada pela esperança, aquela que nunca morre e sempre vence, pois está no coração, no tempo e no trabalho de cada um de nós que para cá viemos. Crescemos assim como agora naqueles que aqui nasceram. Usei a palavra esperança, sim, a usei porque era a palavra de minha mãe, Dona Maria, e com certeza, aquela que todas as mães em cada canto desse país, ao entenderem, disseram e choraram se despedir dos seus filhos e companheiros que vieram construir a nossa Brasília. Com a sua sensibilidade, o nosso fundador, JK, entendeu e colocou Brasília como a capital da esperança. Era a partir daqui que o Brasil seria integrado, sairia da praia para o sertão, para o interior. Não teríamos dois países, mas um só, de norte a sul, de leste a oeste. Assim como as mães, JK também soube entender o significado da esperança e da fé, e o que tudo isso sempre representará para a vida de cada um de nós.
se não temos a esperança e a fé de fazer por nós, pela nossa cidade e pelo nosso país, o trabalho e a luta de cada um nada adiantarão. Senhoras e senhores, hoje é dia de celebrar a nossa capital e de todos e todas para cá vieram com apenas um toque, o toque da esperança, esse toque de mulher que todos nós carregamos no coração dentro de nós. Celebramos aqueles e aquelas que fizeram e fazem o melhor, com o coração no trabalho e na dedicação. Celebramos essas pessoas cuja esperança fez e faz parte de suas vidas e de nossa nação. Quero aqui, em nome da minha esposa, prestar homenagem a todas as mulheres, principalmente aquelas que diariamente nos representam e trabalham com amor e comprometimento em apoio àqueles que mais precisam. Quero também agradecer aos homens e mulheres de bem de nossa capital que para cá vieram e aqui, com muito trabalho, empreenderam e ajudaram a construir um DF bom de se viver. Sobre os novos tempos que virão, sinalizo com todas as palavras do filósofo Aristóteles, que disse: a esperança é o sonho do homem acordado. Vamos em frente, de olhos abertos para os dias melhores e mais justos que virão. Obrigado a todos pela presença nessa celebração e homenagem à nossa Brasília. Obrigado. Grata, senador Exalci. Vou registrar mais algumas presenças e agradecer, mais uma vez, ficando aqui, aos atletas do Super Vôlei, da equipe Super Vôlei e também do DF Vôlei. Sejam bem-vindos. Desculpa, né, a troca aqui. Registro também a presença do general Silva Neto, chefe da assessoria parlamentar do Exército Brasileiro, coronel Luiz Fernando Nóbrega, chefe da assessoria parlamentar e de relações institucionais do Comando Militar do Planalto, Flora Lúcia Arruda Soares, presidente Silvanei Guedes, vice-presidente Felipe Arruda e Maria de Jesus Feitosa Gomes Viveiros, da Associação de Amigos da Saúde Mental do Riacho Fundo, terceiro sargento Catarino Leme e cabo Valquíria Laete, monitores disciplinares do SED 7 da Ceilândia, que acompanham nessa sessão a nossa violeira Amanda Viola, a professora Adriana Rabelo, diretora do SED 7 da Ceilândia, Colégio Cívico Militar, e José Aparecido da Costa Ferreira, o presidente da FEComércio. Seja bem-vindo, presidente José Aparecido. Bom, vou passar agora a palavra para a senadora Damares Alves. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Que mesa linda. Eu começo a minha fala falando dessa mesa aqui. Nessa mesa a gente tem a nossa professora, nós temos 3 senadores, eu quero que vocês observem que 2/3 do Senado no DF é composto de mulheres, só temos 3 estados que têm esse feito. E aí eu tenho aqui uma ex-governadora mulher na mesa, uma deputada que foi constituinte, depois é a minha governadora. Muito jovem eu vinha para os corredores da Câmara, do Congresso Nacional durante a Constituinte e via aquela deputada tão atuante. E depois ela se torna a minha governadora anos depois. E na mesa a gente tem um ex-senador e nós temos o André, o contraste que nós temos aqui na mesa. A política em todas as idades, incluindo você, tá, Exalci? Se encontrando aqui na mesa. Que interessante, que espetacular. Isto é Brasília. Brasília. Constituinte também. Brasília é a cidade dos encontros. Brasília é a cidade que reúne todos os povos, todas as línguas. Esse mês de abril, nós estamos recebendo inúmeras etnias indígenas aqui na nossa cidade. Nós temos 274 línguas catalogadas indígenas no país. Se nós tivermos em torno de 100 essa semana aqui, contando mais os servidores das embaixadas, os funcionários das embaixadas, é possível que num único dia, nessa cidade, as pessoas estejam se comunicando em mais de 200 línguas ao mesmo tempo. Isso é Brasília. Essa cidade atrai o Brasil e o mundo por causa da sua pluralidade, da sua diversidade. É nessa cidade que me acolheu há 26 anos atrás que as religiões se encontram.
As grandes igrejas evangélicas do país, a sua sede nacional, estão aqui em Brasília. Mas nessa cidade nós temos as congregações católicas mais incríveis. Nessa cidade nós temos as comunidades espíritas. Nós temos o Vale do Amanhecer. Nessa cidade nós temos todas as religiões se encontrando, se respeitando. Eu que fui servidora pública, quantas vezes a gente senta na mesma mesa, ao lado nós temos um colega budista, do outro lado nós temos um colega muçulmano, na frente temos um colega que é padre, e no final de semana lidera uma multidão de pessoas, na outra cadeira nós temos um colega pastor. Isto é Brasília, a cidade que acolhe, a cidade da diversidade. Quem não conhece Brasília, aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, pela televisão, venham para Brasília. A única cidade do Brasil que a gente anda de camelo e que as crianças ainda brincam debaixo do bloco. A cidade que a gente faz tesourinha, a cidade das grandes feiras, a cidade dos grandes restaurantes, a cidade da cultura. Uma das coisas que me impressionou muito quando eu cheguei em Brasília foi o acesso à cultura. E aqui eu quero falar para os meninos que estão aqui. Quantos meninos, quantos jovens, adolescentes presentes neste plenário? Esse plenário está lindo, gente, está incrível esse plenário. Amem esta cidade. Esta é uma cidade de oportunidades. Ame Brasília, cuidem dessa cidade. E eu quero agora me dirigir aos diplomatas, com todo respeito aos países dos senhores, com todo amor e respeito, e aos representantes de outros estados, com todo respeito. Mas a melhor cidade do mundo é Brasília. A cidade mais incrível do mundo, com certeza, é Brasília. É a cidade que a gente, no mesmo final de semana, a gente dança forró, no mesmo final de semana a gente dança tango, no mesmo final de semana a gente vai para a balada, no mesmo final de semana a gente tem música eletrônica, no mesmo final de semana a gente dança shot. É a cidade da diversidade. Que Deus abençoe Brasília. Que Deus abençoe essa cidade incrível. Que Deus abençoe as famílias de Brasília. Brasil, vem para cá. Vem conhecer Brasília, a mais incrível cidade do mundo. Que Deus abençoe vocês. Muito bem. Amém. Obrigada, senadora Damares. Eu tenho uma lista aqui de presença, eu até comentei aqui, eu falei, vou ficar a sessão inteira só falando o nome das pessoas presentes, mas eu quero agradecer a todos que estão conosco aqui nessa sessão. E agora nós assistiremos um vídeo institucional.
Parabéns, Brasília. Registrar a presença de Lúcia Mendes, coordenadora do Fórum de Defesa das Águas do Distrito Federal, Jabá Arruda, presidente da Associação da Família Policial e Bombeiro Militar, Carlos Henrique, presidente do Conselho Regional de Odontologia do DF, Samir Nazar, representante do Conselho Federal de Odontologia, Aride Barros, presidente do Centro Cultural Ferroc, professor Carlinhos, coordenador-geral do Projeto ProVôlei, Roberta Fernandes, representante do Instituto Tocar, Antônio Carlos, coordenador do Projeto ProVôlei do Riacho Fundo, Vilde Cardoso, coordenador da Associação Andar a Pé, Adalto, presidente do Supervôlei Esporte Clube, Arádia Cabreira, diretora do CIL Paranoá, Secretaria de Educação do DF, Euclides Júnior, presidente da Confederação Brasileira dos Jogos de Dama, Moacir Júnior, presidente do Instituto Mover a Vida, Chechel, vice-presidente do Torneio Arimateia, Dionísio Jorge da Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Eduardo Lima, presidente da Associação Comercial da Ceilândia, Davi Santos, fundador da Escola de Samba do Paranoá, Gladstone Cruz, presidente da Associação Nacional de Ecoterapia, Ana Caroline, coordenadora da Associação Fercal Esporte Clube, Mark Célio, presidente da Associação dos Forrozeiros e, por fim, Márcia Oliveira, coordenadora da instituição Associação Brasileira das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais da Samambaia. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor Jorge Seiner, que é procurador-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar inicialmente a presidente e requerente dessa sessão, a senhora senadora Lela Barros, cumprimentar o senhor senador Isalci Lucas e a senhora senadora Damares Alves. É importante num momento tão importante para a nossa cidade, que é esse aniversário, o 64º aniversário, o Senado todo reunido e, como muito bem lembrado, um Senado composto por 2 mulheres, ou seja, mostrando exatamente a própria natureza da nossa cidade, que é uma natureza da diversidade, uma natureza de ser um lugar onde você encontra o Brasil inteiro numa só localidade, né? Isso é muito importante aqui no nosso Distrito Federal. Queria cumprimentar o ex-ministro do Tribunal de Contas da União e ex-senador, senhor Valmir Campelo, a reitora da Universidade de Brasília, da minha Universidade de Brasília, a magnífica senhora Márcia Abraão Moura, a ex-governadora do Distrito Federal, a senhora Maria Badia, o representante do Memorial Juscelino Kubitschek, o senhor André Kubitschek. Queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, queria cumprimentar os representantes das diversas embaixadas, público em geral, familiares aqui presentes. Quando falar sobre Brasília é sempre uma coisa muito emocionante, muito cativante. O Distrito Federal, Brasília, como eu havia mencionado, é um lugar de todos nós. Não é apenas o centro do Brasil ou a capital da República. Na verdade, é um local onde você encontra pessoas do Brasil inteiro, pessoas do mundo inteiro. Aqui não é incomum você encontrar pessoas do norte, somos todos do norte, nordestinos, somos sulistas, gaúchos, paranaenses, cariocas. Eu falo isso porque paulistas, aqui do próprio Centro-Oeste. Eu falo isso porque eu nasci no Rio, mas com 1 ano e meio fui adotado por essa cidade e carinhosamente recebi o título de cidadão. Então, agora eu posso dizer com muito orgulho que sou cidadão de Brasília, o que é algo que me dá muito orgulho. É uma cidade em que, em razão dessa diversidade, dessa pluralidade, permite que possamos conversar, possamos dialogar, possamos construir. E, num país democrático como é o Brasil, nada mais rico, nada melhor do que isso. Quando nós temos essa pluralidade, nós passamos a entender melhor os outros. E entendendo melhor os outros, nós conseguimos construir. E Brasília é essa cidade da construção. A Câmara, e especialmente aqui o Senado, um local fundamental para a República, já que aqui é a casa dos estados, é a casa em que cada um dos estados
tem os seus 3 representantes que discutem exatamente os destinos do Brasil. E isso, essa natureza de Brasília, é o que faz Brasília ser uma cidade tão especial. A gente acabou de ver um vídeo institucional mostrando as nossas belezas, cada vez mais, quanto mais eu viajo, muitas das vezes em viagens institucionais pelo Brasil, mais apaixonado eu fico por Brasília, porque eu vejo como Brasília, claro, o Brasil é um país maravilhoso, um país lindo, mas Brasília, ela, além dessa beleza arquitetônica que todos nós sabemos, a beleza cultural, o rock de Brasília, o hip hop de Brasília, ou seja, a música de Brasília, nós temos o esporte de Brasília, nós temos a beleza das pessoas. E é isso que constrói, é isso que faz Brasília ser uma cidade tão especial. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui e falar, meu tempo está acabando, eu sei, e muito orgulho de ser do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público, que é aquela instituição que visa defender a sociedade. E defendendo a sociedade, defende também Brasília. Ela faz com que Brasília mantenha essa natureza, essa ordem tão bela, esse modo tão belo ao qual ela foi construída. E sem dúvida nenhuma, dentro dessa defesa da sociedade, o Ministério Público, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é um Ministério Público que atende essa população. E como, para encerrar o tempo que eu até estava falando, o Ministério Público precisa estar junto da população. E isso é uma bandeira muito grande, especialmente da minha gestão como Procurador-Geral de Justiça. A população precisa se sentir amparada, precisa se sentir acolhida. Normalmente, quando alguém vai ao Ministério Público, ela não vai porque quer, vai porque tem um problema. E o Ministério Público tem que estar de portas abertas exatamente para que a população se sinta acolhida, se sinta bem representada. E isso é uma obrigação não só do Ministério Público, mas de todos os órgãos públicos. E isso é fundamental, cada vez mais fortalecermos essa ideia. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e desejar a Brasília muitos e muitos anos de felicidade. Muito obrigado. Assim seja. Doutor Jorge. Vou ter que registrar a presença de mais alguns. Eu peço desculpa. Alda Toledo, sejam todos bem-vindos, essas lideranças. Uma super grata. Alda Toledo, da Associação Gaia Boa Esperança, do Grande Colorado, de Sobradinho. Associação Comercial do Guará, sejam bem-vindos. Natália Araújo, da Associação de Treinamento de Educação Física Especial do DF. E a Associação Maria de Nazaré, da Samambaia. A decana da nossa Universidade de Brasília, a senhora Olga Mir, seja muito bem-vinda, Amância. Presidente do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Distrito Federal, a senhora Ivonice Campos. Presidente da Casa do Candango, a senhora Margarida Posada. Presidente do Movimento PDT Axé do Distrito Federal, a senhora Jo Abreu. Vou conceder a palavra agora ao senador, nosso querido Valmir Campelo Bezerra, que foi senador do Distrito Federal no período de 1991 a 97 e ministro do Tribunal de Contas da União, pelo período de 1997 a 2014. Seja bem-vindo, doutor Valmir Campelo. Obrigado, senhora presidente, senadora Leila Barros. Quero cumprimentar o meu amigo também, Isalci Lucas, minha amiga e senadora Damares Alves, aos demais componentes da mesa, principalmente, eu cito aqui uma ex-governadora, minha colega deputada constituinte, a Maria de Lourdes Abadia, o doutor Georges, que é procurador-geral, e a magnífica reitora da Universidade de Brasília, a senhora Márcia Abraão Moura, que eu fui muito amigo do seu pai, querido Walter Moura, e que deixou saudades em todos nós. Quero cumprimentar também o André Kubitschek. Eu queria apenas dizer que eu estou em Brasília, eu sou cearense, cheguei aqui em Brasília quando Brasília tinha um pouco mais de um ano de vida. Eu tenho 63 anos de Brasília e cidadão brasiliense, portanto. Me considero um filho de Brasília, mas Brasília é a cidade que, acima de tudo,
que devemos um agradecimento em primeiro lugar. Primeiro a Deus, que deu e que sensibilizou o grande presidente Juscelino Kubitschek a fundar essa cidade. Todos nós estamos aqui por causa de Juscelino Kubitschek de Oliveira. E hoje, Brasília é a cidade da integração. Exerci vários cargos públicos em Brasília, por isso é que eu me intitulo como brasiliense, porque eu fiz parte e faço parte da história dessa cidade. Exerci quase todos os cargos dentro do governo do Distrito Federal, fui o deputado constituinte mais votado na história de Brasília, nas primeiras eleições, fui senador da República, fui administrador de 3 cidades satélites, fui senador e depois ministro do Tribunal de Contas da União, vice-presidente do Banco do Brasil. De forma que a minha história está relacionada com essa cidade, faz parte dessa cidade. Aqui nasceram meus 3 filhos, meus netos, e por isso que Brasília toca muito no meu coração. Eu tenho muita honra, porque na época da Constituinte, é de minha autoria a emenda que dizia que a União manterá a educação, a saúde, a segurança pública do Distrito Federal. E isso foi muito difícil de ser aprovado, mas eu disse naquela ocasião que Brasília é uma cidade diferenciada, é uma cidade-estado, é uma cidade que abriga não só os 3 poderes, abriga os 4 poderes da República, do meu modo de ver que eu defendia naquela época, porque todos os estados também queriam isso. Porque qual é o 4º poder? São os embaixadores, as embaixadas que nós sediamos e que nós somos obrigados a dar educação, saúde e segurança para a família e para os embaixadores, os diplomatas que aqui residem e que representam com muita justiça os seus países. De forma com isso, eu fiquei muito feliz, porque depois de muitos anos é que foi criado o Fundo Constitucional com base na minha emenda. Então, graças a Deus, eu amo Brasília. Brasília é um fator de integração nacional. Brasília é a cidade que abriga todos nós, brasileiros, que vêm aqui, ou que residem, ou que vêm conhecer Brasília. De forma que, nesta oportunidade, dos seus 64 anos de aniversário, eu quero dizer não só da minha saudade, mas dizer da minha satisfação de pertencer a esta cidade que eu tanto amo e que eu tanto defendo, que é Brasília, a capital da esperança. Muito obrigado a todos. Grata pela presença, senador Valmir, e pela fala, a mesma coisa, doutor George, muito agradecida mesmo, em nome da nossa bancada, pela presença de vocês e de todos que estão aqui conosco nessa manhã. Vou conceder a palavra agora para a senhora Márcia Abraão Moura, que é reitora da Universidade de Brasília, nossa querida UNB. Seja muito bem-vinda, amiga, colega Márcia. Bom dia a todas e todos. Querida amiga senadora Leila Barros, obrigada pelo convite, presidente dessa sessão, senador Isalci Lucas, parceiro também da nossa universidade, senadora Damares, prazer estar com toda a bancada do DF, principalmente uma bancada com maioria de mulheres, senador Valmir Campelo, prazer revê-lo, ex-governadora Maria de Lourdes Abadia, nosso exemplo de mulher pioneira aqui no Distrito Federal, procurador e ex-aluno da UNB, Jorge, muito bom revê-lo, e o representante do Memorial Juscelino Kubitschek, André Kubitschek, um prazer revê-lo aqui. Bom dia a todas e todos, equipe da UNB, também aqui
bastante representativa. Eu vou falar dos 64 anos de Brasília e dos 62 anos da Universidade de Brasília, que completou ontem também. A Universidade de Brasília acaba de aprovar o vestibular para ingresso de pessoas com 60 anos ou mais. Nossa primeira experiência foi um grande sucesso. Esta é uma ação que demonstra, mais uma vez, o pioneirismo da UNB, aniversariante que completou 62 anos neste domingo, 21 de abril. Estamos, portanto, em idade de continuar estudando, fazendo pesquisa, dando aula e trocando experiências valiosas com a cidade, que também comemora mais um ano de vida. A UNB festeja a capital brasileira e seus habitantes de todas as faixas etárias e origens. Com 2 anos a mais, Brasília encontra a UNB em intensos cruzamentos históricos, em diversas modalidades concretas, no presente e infinitas possibilidades futuras. Hoje interagimos com a cidade não apenas nos 4 campi, espalhados pelo Distrito Federal, Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Planaltina. Estamos em contato direto com os conhecimentos e desejos da população brasiliense numa rede de casas de cultura e polos de extensão. É também assim que damos continuidade e permanência a algo que nos constitui desde o princípio. Somos uma universidade cada vez mais diversa, inclusiva e democrática, sem jamais excluir do nosso horizonte a excelência acadêmica. Com muito orgulho, recebemos ano após ano as notícias sobre as posições alcançadas pela UNB em rankings nacionais e internacionais. No começo deste mês, mais um resultado positivo, a nota máxima no indicador do MEC. Mesmo com inúmeros desafios destes últimos anos, que vão dos expressivos cortes orçamentários ao achatamento de salários de servidores e docentes, nossa universidade demonstra qualidade com forte compromisso social. E isso se reflete nas oportunidades econômicas que ela abre para todo o Distrito Federal. E também, como demonstramos na pandemia, com cuidado com a nossa população. Nosso olhar esteve e estar atento a todos os lados da moeda, da imprescindível assistência aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis, aos dedicados pesquisadores em seus laboratórios e também aos servidores técnicos empenhados na oferta do melhor atendimento às comunidades interna e externa. Fomos pioneiros nas cotas raciais e também para os indígenas. Saída da mente criativa e inquieta de Darcy Ribeiro e do pensamento educacional revolucionário de Anísio Teixeira, a UNB não abre mão de se reinventar. Por isso, a cada dia, plantamos uma semente inovadora na política de direitos humanos e buscamos o caminho da sustentabilidade ambiental. Acabamos de aprovar o plano diretor do campus Darcy Ribeiro, no plano piloto, totalmente integrado em harmonia com a nossa cidade. Não é por pouco que devemos celebrar a existência de Brasília e da Universidade de Brasília. Queremos apagar velhinhas em regozijo pelo muito que a cidade moderna e a instituição de ensino superior se compreendem como faróis do desenvolvimento do país, como pilares para a transformação da sociedade brasileira, a fim de torná-la mais justa e igualitária, sob a bandeira incontornável da democracia. Mesmo com a volta do diálogo e o restabelecimento do desejo de manter o papel crucial das universidades federais, ainda enfrentamos o desafio de manter e ampliar nossos orçamentos e de reafirmarmos a autonomia universitária. Este Senado, cada vez mais fundamental na aprovação de leis nesse sentido. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES,
que presido atualmente, tem buscado incansavelmente a recomposição do orçamento e também a aprovação da lei de nomeação de reitores. É assim que temos trabalhado, senadora e senadores, há 7 anos e meio, cotidianamente, para manter uma excelência reconhecida por famílias que desejam o ingresso de filhos, filhas, mães e pais em cursos de graduação, pós-graduação e atividades de extensão de muita qualidade, numa instituição que está entre as melhores do país e da América Latina. Nesta data querida, portanto, muitas felicidades e muitos anos de vida para Brasília e o UNB. Como diz o nosso slogan da nossa campanha deste ano, estamos juntos para fazer a diferença. Estamos juntas para fazer do mundo um lugar melhor para se viver, com compartilhamento de saberes e alegria para seguir em frente. Parabéns, Brasília. Parabéns, UNB. Obrigada, reitora Márcia Abraão. Eu vou conceder a palavra agora ao senhor André Kubitschek, que é o representante do Memorial JK. Seja bem-vindo, André. Bom dia. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar aqui a presidente e requerente dessa sessão, senadora Leila Barros, cumprimentar aqui também o senador Isalci Lucas, a senadora Damares Alves, o senador Valmir Campelo, o procurador-geral do Ministério Público, Jorge Sainer, a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Moura, e a ex-governadora do Distrito Federal, Maria Abadia. Satisfação estar aqui hoje, nessa manhã, com todos vocês. Brasília nos traz muito orgulho. Durante esses 64 anos, se consolidou como centro cultural, administrativo, político, econômico, além de ser reconhecida mundialmente por sua arquitetura singular e inscrita pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, um dos únicos bens contemporâneos a receber essa distinção. Ao comemorarmos Brasília, é impossível não nos lembrarmos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que capitaneou a construção da nova capital federal, superando todos os desafios, com a intenção, com o objetivo de levar melhores condições de vida e desenvolvimento para o povo brasileiro. Meu bisavô disse certa vez que era necessário uma nova dinâmica política no país. O Brasil, até então, voltado para o mar, que já havia alcançado certo nível de progresso, teria de se empenhar em tomar posse do seu território, deslocando o eixo de desenvolvimento para o resto do Brasil. Brasília seria o veículo, o instrumento, o fator que iria desencadear este novo ciclo. Brasília seria o polo irradiador de desenvolvimento para o Brasil. Meta-síntese do governo JK, Brasília representa a capacidade realizadora dos brasileiros. Arquitetos, engenheiros, trabalhadores, que em 1000 dias edificaram a nova capital do Brasil e, com ela, abriram as fronteiras internas do país, trazendo vida e desenvolvimento onde antes era cerrado e solidão. A terceira maior cidade
do Brasil nasceu da vontade política de brasileiros que sonharam um novo Brasil. Com coragem, determinação, otimismo, JK entregou à nação um plano de metas, um programa voltado para a modernização e a industrialização do nosso país, integrando o Centro-Oeste à economia, estimulando a industrialização, construindo hidrelétricas, investindo na educação para o desenvolvimento social, abrindo estradas de norte a sul, realizando a verdadeira integração nacional e gerando oportunidade para milhares de brasileiros. Foi realmente 50 anos de progresso em 5 de governo. Pode-se dizer com segurança que o Brasil só se tornou adulto depois da construção da nova capital federal, que proporcionou um salto de qualidade econômica e social para o povo brasileiro. Parabéns, Brasília! O seu legado, a epopeia da sua consolidação, deve ser lembrado todos os dias, como exemplo de que somos capazes de grandes feitos quando nos unimos em prol de um propósito único. Que Deus abençoe a nossa capital e o nosso país. Muito obrigado. Grata pela presença e a fala, senhor André Kubitschek. Eu vou passar a palavra agora para Maria de Lourdes Abadia, deputada constituinte e ex-governadora do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Abadia. Amiga Abadia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a nossa querida presidente desta sessão, a nossa querida Leila Barros, que tanta alegria, que tanto orgulho, né, sempre nos traz e que encantou o mundo, né, com a sua vitória e jogou Brasília, né, no mundo todo. Cumprimentar o querido senador Exalci Lucas, que tanto faz pela nossa cidade. Cumprimentar a nossa querida Damares, senadora Damares, que chegou em Brasília, né, e numa vitória, numa eleição vitoriosa, nos orgulha tanto. O Procurador-Geral do Ministério Público, doutor Georges, a nossa querida reitora magnífica Márcia Abraão Moura e o representante do Memorial JK, André Kubitschek. Cumprimentar todos os embaixadores, embaixadoras e todos os presentes. Eu cumprimento as pessoas, principalmente os meus cumprimentos, eu quero dirigir a todas as pessoas que amam essa cidade. Brasília, 64 anos, hein? Agradeço, Leila, pelo convite e a oportunidade de saudar Brasília nesta data tão especial e nesta tribuna tão importante. Confesso que eu estou emocionada. Não poderia deixar de registrar a minha homenagem a todas as pessoas que durante todo este tempo se fizeram presentes na história dos 64 anos da nossa cidade. Primeiramente, eu saúdo Dom Bosco pela sua profecia. Esta cidade nasceu de um sonho de um santo. É uma cidade abençoada. Quando ele disse que dos paralelos 15 e 20 nasceria uma nova geração, onde correria mel e leite, e que era uma cidade maravilhosa.
saudar Juscelino Kubitschek. E quero também, de um modo especial, saudar o André. Brasília espera por você, André. JK, o criador, o inesquecível. Bernardo Sayão, que as pessoas às vezes nem se lembram tanto, mas que rasgou o cerrado, abrindo os primeiros caminhos em direção a Brasília. Lúcio Costa, o urbanista que traçou o marco zero com o sinal da cruz. Niemeyer, o arquiteto, gênio da arquitetura moderna, que fez de Brasília um museu a céu aberto e que encanta todo mundo. Israel Pinheiro, o engenheiro da Novacap, que tirou os desenhos das pranchetas e transformou em concreto, vidro e beleza a nossa cidade. E homenagear os trabalhadores de mãos abençoadas que em 4 anos ajudaram a transformar o sonho em realidade, construindo a nova capital do Brasil. Quero saudar também os professores, aqui na pessoa da nossa querida reitora, que deram as primeiras aulas debaixo das sombras das árvores retorcidas do Cerrado. Aos médicos que trabalhavam noite e dia à luz de lampiões. Os operadores de máquinas que trabalhavam dia e noite. Aos religiosos de todas as religiões e seitas que contribuíram para que Brasília se tornasse uma cidade mística, uma cidade de Deus. E a minha homenagem de forma muito mesmo especial às mulheres. A minha homenagem muito especial às corajosas mulheres que vieram com a cara e a coragem, fazendo marmitas para os trabalhadores das construções de madrugada, lavando roupa nas minas e cuidando dos seus filhos. Não podemos esquecer que Brasília, nos seus 64 anos, é a síntese do Brasil, que nela convivemos com os mais ricos e convivemos também com os mais pobres, no mesmo quadradinho. É contraditória, sem dúvida, mas é uma cidade que acolhe e que oferece oportunidades. E por falar em oportunidades, eu gostaria de prestar a minha homenagem muito especial a essa cidade, porque viemos para Brasília em 1960, num caminhão, como a maioria dos candangos que vieram construir essa cidade. Meu pai, jardineiro, moramos no Núcleo Bandeirante, em barracos de madeira, e me formei, doutora Márcia, professora Márcia, da primeira turma na Universidade de Brasília de Serviço Social. E como estagiária da UNB, eu fui para o Morro do Urubu fazer a pesquisa das favelas. E depois de formada, fui convidada a coordenar a remoção das favelas, o segundo projeto de remoção de favelas do Brasil. O primeiro foi a Cidade de Deus. E digo sempre, quando as pessoas me perguntam, afinal, o que você é da Ceilândia? A Ceilândia foi um trabalho de grupo, foi um trabalho de todos, foi um trabalho que é um modelo social de respeito e de promoção social. Eu sempre digo que eu fui a parteira da Ceilândia e lá passei 16 anos, saindo de lá para eleita com meu amigo Valmir Campelo. Nós dois fomos os dois mais votados da primeira eleição de Brasília. Gente, para escrever a Constituição. Vocês imaginem a emoção, não é? de uma candanguinha ser eleita por Brasília
para escrever a Constituição do Brasil. Olha, eu digo a vocês, eu não tenho palavras para agradecer essa cidade. E eu pensei que fosse o máximo, mas conseguimos autonomia política para essa cidade. O Tancredo disse, eu já vi pessoas caçadas, mas eu nunca vi uma cidade caçada. E se for presidente, eu darei autonomia política para essa cidade. E saí daqui para ser eleita deputada distrital e ajudei a escrever a lei orgânica dessa cidade, a certidão de nascimento democrático desta cidade. Olha, e não ficou por aí. Fui convidada pelo então governador Joaquim Roriz para ser a sua vice. E daí assumi a governadoria dessa cidade. Eu me emociono muito, senadores aqui presentes e todos aqui, porque quando eu subi a rampa do Palácio da Alvorada, eu lembrei dos meus pais. Eu disse, que pena que meus pais não estão vivos, para saber o que a filha deles, essa menina que veio de caminhão aqui no Pau de Arara, está assumindo a responsabilidade de governar essa cidade. Uma coisa eu posso dizer para vocês, e quando a imprensa me pergunta, mas como? Uma mulher, e olha, um dado que eu nem sabia, o Brasil foi descoberto em 1500, e até há 3, 4 ou 5 anos atrás, apenas 11 mulheres que representam 54% do eleitorado do Brasil. Apenas 11 mulheres sentaram na cadeira de um governador para poder governar uma cidade. E eu tive esse privilégio, dado pela minha cidade. E olha, a única coisa que eu posso dizer para vocês, e quando me perguntam, como que você deu conta, mulher dá conta de governar, ser governadora? Eu disse, olha, governei Brasília com coragem, eu não tinha hora, eu não olhava, eu não tinha relógio, eu não olhava as horas, para saber que hora que eu ia começar e a hora que eu ia terminar de trabalhar, mas eu posso dizer a todos os brasilienses que eu governei a cidade com a cabeça e com o coração. Governei Brasília em cima do meu colo. Então, vocês, queridos senadores, todos que estão aqui na mesa, querido Valmir, todos aqui, que compõem essa mesa solene, a todos vocês, eu quero dizer, ninguém, eu acho que deve tanto a esta cidade como eu. E digo ainda, ontem eu lendo aqui sobre o aniversário de Brasília, eu até escrevi aqui, que eu achei tão bonito, dizendo o seguinte, amo-te Brasília, de uma jornalista aqui de Brasília, amo-te Brasília, nosso abrigo, flor perpétua do Cerrado, que a tua beleza continue irradiando luz, amor e fraternidade, agora e para sempre. E quero ainda dizer a vocês e declarar aqui mais uma vez a paixão que eu tenho por essa cidade. Brasília, nós te amamos e viva Brasília, e nós amamos essa cidade do jeitinho que ela é. Muito obrigada a todos, e viva a nossa cidade. Abadia, nós que agradecemos a sua presença e dizer assim, meu Deus, olhando para a Abadia e pensando o quanto que você foi corajosa, porque nós, Damares, aqui, o nosso dia a dia já não é fácil. Entre 81 senadores, nós somos 15 mulheres, 15 aguerridas, e a gente sabe da nossa luta, Então, você que é uma grande inspiração, um grande exemplo para a gente de nos mantermos firmes na nossa missão. Obrigada. Gente, uma salva de palmas para a Abadia, para o Valmir.
constituintes, com tanta história, e a todos que estão presentes, a mesma coisa. Um grande abraço, né, André, ao seu pai, o Paulo Otávio. Bom, antes de finalizarmos, eu gostaria de conceder a palavra ao futuro da cidade. Nós temos aqui histórias, nós temos passado, nós temos presente e nós temos boas referências de futuro. Um jovem incrível que é aluno, né, da nossa querida UNB, né, que foi representando a Juventude de Brasília e foi vencedor do prêmio Descarbonário de Personalidade Climática. E eu gostaria muito de ouvi-lo e convidá-lo aqui para a palavra, justamente representando essa juventude da nossa cidade, o jovem Marcos Vinícius Botelho. Seja muito bem-vindo. Sugestão da senadora Damares, né, numa sessão que nós tivemos da Comissão de Meio Ambiente. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, Marcos? Muitíssimo obrigado. Um bom dia a todos e todas presentes aqui. Agradeço muitíssimo na figura da senhora, senadora Leila, e na figura daqui em cumprimento todos os demais presentes e, em especial, a minha reitora, Márcia Abraão, da Universidade de Brasília. Convidado com muitíssima honra para estar aqui falando com vocês, eu fiquei refletindo sobre o significado de Brasília para mim. Mas Brasília já tem um significado muito consolidado na minha história há muito tempo. Mas, para dizer aqui, fazendo uma recapitulação do que a gente já pôde refletir nessa manhã, Brasília tem esse significado de retrato do Brasil pelas figuras dos nossos representantes políticos, de cada um de vocês, senadores e senadoras. Tem esse significado de retrato do Brasil pelas pessoas que moram no Plano Piloto, mas moram em Ceilândia, em Taguatinga, em Samambaia, em tantos outros lugares. Tem um significado de retrato do Brasil pelo que eu posso ver no meu dia a dia na Universidade de Brasília. Dos meus 10 amigos, 15 amigos mais próximos, cada um tem a capacidade de ser de um estado diferente do nosso país, e o quanto que isso me enriquece pessoalmente e o quanto que isso me faz perceber o quanto que isso enriquece a própria Brasília. Brasília é uma terra de esperança. E entender por que Brasília é uma terra de esperança para Juscelino Kubitschek, para Dom Bosco, para os candangos, hoje é relativamente fácil. Mas eu gostaria de compartilhar com todos vocês por que Brasília é uma terra de esperança para mim. 64 anos depois, eu, um jovem de 21 anos de idade. Qual seria a razão para mim ter essa esperança, nutrir essa esperança em Brasília? Eu cresci admirando, me interessando, gostando de política, de acompanhar as notícias que dizem respeito à nossa realidade, ao nosso país, ao nosso planeta. E sempre enxerguei Brasília como esse lugar potente mesmo, de onde as coisas acontecem, e a política não só institucional, partidária, mas a política que acontece a partir da cidadania, nas comunidades, nas paróquias, nas associações, nas escolas, nas universidades. Eu sempre enxerguei essa política, essa cidadania ativa, como um espaço verdadeiro de a gente materializar a nossa esperança e trabalhar pela transformação da nossa comunidade e do nosso planeta. E é por isso que, desde os 10 anos de idade, eu comecei a somar esforços na construção de uma escola verde, a Vila dos Sonhos, um ecocentro social da Onda Solidária, organização que hoje eu posso servir como diretor, para criar oportunidades para mais crianças e jovens. Eu pude me beneficiar dessas oportunidades, mas já muito cedo perceber que a gente tem que estar sempre puxando, subindo as escadas e puxando os que vêm depois da gente, os que vêm do mesmo lugar que a gente. Então, pude servir na construção desse ecocentro social, na promoção dessas oportunidades educacionais, esportivas e pela sustentabilidade para muitas crianças e jovens, e atuar no Rio, em Minas, em Brasília, e mais recentemente receber a honra do Prêmio de Personalidade Climática, do Prêmio Descarbonário, do Climate Reality Project Brasil. E frisar aqui a relação disso com essa minha esperança e com essa noção de futuro, de que nós precisamos formar essa juventude de Brasília e do Brasil para que essa experiência de esperança não morra 64 anos depois, não morra daqui mais 64 anos. A mim, mais uma vez, eu digo, desmobiliza não ter esperança. E é por isso que eu acredito, e por isso que eu acredito que a gente tem que multiplicar a esperança, em especial para a nossa juventude. Me considero um realista esperançoso porque acho que a gente tem que olhar para a dureza da realidade, dos dados, dos nossos problemas que são múltiplos, mas a gente tem que
para alimentar a nossa ação, para resolver todos esses desafios e problemáticas, nutrir a esperança no nosso coração. Eu sou um realista esperançoso porque meus pais não passaram do ensino fundamental, mas me prepararam e são fundamentais para que hoje eu esteja aqui falando com vocês, falando com a reitora da universidade a qual eu pertenço e curso Direito. Celebrando Brasília e celebrando uma Brasília que é jovem. No mesmo dia que Brasília completa 64 anos, Roma completa 2.777 anos. Então, Brasília é uma jovem, é uma de nós da juventude. E há um tempo eu escrevi que Brasília deveria ser esse nascedouro dos frutos que o Brasil, dos belos frutos que o Brasil precisa ver nessas casas de representação política dos nossos cidadãos. Mas, acima de tudo, depois eu me corrigi. Brasília tem que ser, na verdade, o reflexo dos belos frutos que o Brasil já produz, em sua variada diversidade, e que, às vezes, esses frutos estão escondidos pela falta de oportunidades que nós temos a missão de trabalhar para que aconteçam. Eu me considero um humilde, belo fruto que pôde ser revelado do nosso Brasil aqui em Brasília. Eu gostaria, para finalizar, de relembrar que hoje é o Dia da Terra, o Dia do planeta Terra. E urge a necessidade de que a gente debata, de que a gente decida e de que a gente haja por um desenvolvimento mais sustentável para todos nós na dimensão social, ambiental e econômica. E carregando positivamente esse prêmio incrível de personalidade climática, é meu papel dizer isso hoje, na celebração do aniversário de Brasília, porque a juventude clama por isso. Brasília, da mesma maneira como significa para mim, e acredito que para todos nós, uma esperança para o Brasil, fazendo um paralelo, o Brasil significa e pode significar, deve significar cada vez mais esperança para o planeta Terra, que hoje nós celebramos nesse dia também. E a juventude é essencial nesse processo, para ser ouvida e para agir em conjunto com senhores e senhoras, aprender, ensinar, trocar, para que a gente consiga efetivar aquilo que Darcy Ribeiro preconizou, esse Brasil que há de ser, que a gente seja parceiros na promoção desse Brasil, para fazer valer a esperança que está depositada em cada um de nós e para fazer isso por meio da ação, na promoção de uma Brasília, de um Brasil e de um planeta mais justo e sustentável para todos nós. Muitíssimo obrigado, parabéns Brasília. Ganha o mundo, belo jovem Marcos, que inspirador, né? E que é nessa juventude aí que nós temos que continuar trabalhando com a esperança de que nós temos muito ainda, a juventude, a humanidade tem muito ainda o que nos ofertar. Você é maravilhoso. Gente, mais uma salva de palmas para você. Inspira outros jovens, viu? Você é lindo. Bom, eu gostaria de citar aqui a presença do presidente da ONG Vira-Latas do Distrito Federal, o senhor Tássio dos Animais, o presidente do Instituto Latino-Americano de Educação para a Segurança, a senhora Raquel Machado, presidente da Associação Brasília e Região, a senhora Cláudia Maldonado, professor da Associação de Atletismo do Paraná e Itapuã, professor Gilvan Santos, representante da Caritas Arquidiocesana de Brasília, o senhor Paulo Henrique de Moraes, diretor parlamentar do Sindicato dos Delegados da Polícia do Distrito Federal, o senhor Paulo Roberto de Almeida, o defensor público do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Frederico Augusto Bisotto, o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o senhor Rui Reis Carvalho Neto, e presidente do Partido Social da Democracia Brasileira do Distrito Federal, o senhor Sérgio Isalci. Né, meu amigo? Sérgio, um abraço para você. Bom, antes de encerrarmos, né, a nossa incrível e inspiradora sessão do aniversário, 64 anos, quero também citar a presença aqui da professora Cosete, né, que é a presidente da Brasília. Cosete, maravilhosa. Antes de encerrarmos aqui, agradecer a presença de todos, eu convido a cantora Regina Sartori para entoar o hino de Brasília, capital da esperança e peixe vivo.
em meio à terra virgem desbravada, na mais esplendorosa alvorada, feliz como um sorriso de criança, um sonho transformou-se em realidade, surgiu a mais fantástica cidade, Brasília, capital da esperança. Desperta o gigante brasileiro, desperta e proclama ao mundo inteiro, num brado de orgulho e confiança, nasceu a linda Brasília, a capital da esperança. A fibra dos heróicos bandeirantes persiste nos humildes e gigantes que provam com ardor sua pujança nesta obra que é arrojo de Brasília. Nós temos a 8ª maravilha, Brasília, capital da esperança. Desperta o gigante brasileiro, desperta e proclama ao mundo inteiro, num brado de orgulho e confiança, nasceu a linda Brasília, a capital da esperança. Obrigada, Regina. Maravilhosa, maravilhosa. Bom. Tem mais uma? Ai, peixe vivo, desculpa. Perdão, perdão. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Vou viver assim chorando, vou viver assim chorando, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Parabéns, Brasília. Grata, Regina. Bom, e finalizando essa sessão ao som do Peixe Vivo, com essa bela voz da Regina, em homenagem ao Juscelino Kubitschek, que nós sabemos todos que essa música era a preferida, né, do nosso visionário, o nosso presidente que sonhou essa cidade, e graças a Deus é um berço da esperança e da diversidade, de tudo que representa o Brasil. E agradeço aos meus colegas de Senado aqui, Zalci e a Damares, e a todos que estiveram conosco. Estamos cumprindo a finalidade dessa sessão e agradeço as personalidades que nos honraram com sua participação. Parabéns, Brasília. Parabéns a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tirar uma foto ali.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quando a gente olha hoje os dados da participação feminina no Brasil na ciência, nós já temos mais mulheres nos cursos de graduação, mais mulheres se formando no mestrado e no doutorado, mas a gente ainda tem uma assimilação menor nas posições mais altas da carreira. Quando você traz diversidade para a ciência, você também traz outros olhares, outras soluções possíveis, outras percepções de mundo. E isso é muito importante para que a gente desenvolva o conhecimento mais rápido. O que a gente precisa hoje, efetivamente, é de políticas, né, que acelerem esse processo de ocupação dos espaços de liderança pelas mulheres dentro das instituições de pesquisa e também dentro das instituições que financiam a pesquisa científica. Eu tive várias colegas dentro da universidade, professores que já estavam há mais tempo, que me estenderam a mão em momentos muito importantes. Então, eu sempre falo que honrar um pouco esse apoio que eu tive é hoje oferecer esse apoio também a pesquisadoras mais jovens. Estamos promovendo um reajuste, por exemplo, no histórico da Lei Rouanet na região norte. Conseguimos aí uma política, um projeto onde as 4 empresas estatais, né, fizesse um investimento de 24 milhões para serem captados por projetos culturais da região norte e executados na região norte. É a primeira vez que isso está sendo feito, né? Outro movimento que estamos feito um projeto piloto importante é a Rouanet nas favelas, também que vai chegar a todo o Brasil. Nesse primeiro projeto piloto são 5 estados, um da região norte, nordeste e centro-oeste, 1 milhão para cada estado desse. Eu tive a oportunidade, como deputado federal, de participar também da CPI da Lei Rouanet. E detectamos, eu fiz inclusive um relatório separado de 1.088 páginas, onde foram detectadas milhares de falhas, né, e inclusive com desvio de recurso. Eu fico triste quando eu vejo político que quer reduzir a cultura como um papel talvez de menor importância. É uma visão equivocada, míope, uma visão positivista napoleônica convicta, porque quem conhece, como Vossa Excelência conhece, o que vem a ser cultura, ela sabe que através da cultura é que nós vamos transformar a vida das pessoas. Os próximos passos serão a elaboração para a gente organizar esse nosso Sistema Nacional de Cultura, a nacionalização das políticas. Nós estamos fazendo esse processo em todas as ações que estamos lançando para que as políticas cheguem a todas as regiões. Paulo Montanher, o que fazer para que a igualdade salarial entre homens e mulheres prevista na lei chegue à vida real das empresas? Olha, as empresas começam agora um processo e a gente vai estar gerando informações que vai ajudá-las a garantir igualdade salarial para todos os seus empregados. Agenda Econômica, nesta terça, 8h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%.
Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 72 de 2024, de minha autoria e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a homenagear os 40 anos das diretas já. A presidência informa que esta sessão conta com a participação dos seguintes convidados: a senhora Thelma de Oliveira, aqui ao meu lado, viúva de Dante de Oliveira, deputada federal no período de 2003 a 2011 pelo estado do Mato Grosso e também prefeita municipal de Chapada dos Guimarães no período de 2016 a 2020. Também ao meu lado, à direita, senador Antero Paes de Barros, deputado federal no período de 1986 a 1990. Também senador no período de 1999 a 2007. Ambos os mandatos pelo estado do Mato Grosso. Também à direita, o senhor Valdir Raupp, senador pelo estado de Rondônia no período de 2011 a 2019. 2012 a 2019. Conosco também, aqui à mesa, o senador deputado estadual Carlos Avalone, senhor deputado estadual Carlos Avalone Júnior, deputado estadual de Mato Grosso e ex-secretário do governo Dante de Oliveira. E a senhora Inês Martins de Oliveira, irmã de Dante de Oliveira. E faço questão de dizer aqui muito minha amiga. Também registro que estará conosco de forma remota a senhora Dora Kramer, jornalista, o senhor Leonardo de Oliveira, presidente do Instituto Dante de Oliveira. E agora convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional interpretado no vídeo pela cantora Fafá de Belém. De um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada,
outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, quero aqui começar a minha fala indicando uma frase do Dr. Ulisses Guimarães. Vi a história brotar nas ruas e na garganta do povo. E faço essa citação para lembrar que o movimento das diretas já, que mobilizou o país há 40 anos, entrou para a história política pela impressionante capacidade de congregar os mais diferentes setores da sociedade brasileira em torno de uma única vontade, a de votar para presidente da República, um passo significativo para a liberdade de escolha e a construção da democracia no Brasil. E o que estava por trás dessa mobilização tão ampla, nunca antes vista e até hoje não repetida? A nação queria mudanças e a nação mudou, impulsionada pelas vozes das ruas, pela vontade popular, e por isso é caminhando que se abrem os caminhos. E nesta sessão especial, que tenho a honra de presidir, vamos retratar um pouco de como essa história nasceu, de como um sonho arrebatou milhões de brasileiros e prestou homenagem também aqui. Queremos prestar homenagem ao autor da emenda direta já, o nosso mato-grossense Dante de Oliveira, que nos orgulha por seu desprendimento e também a sua liderança. Tive a honra de conviver com Dante de Oliveira e de contribuir com sua gestão enquanto governador de Mato Grosso. Não foram poucas as vezes que ouvi o Dante contar sobre os seus sonhos de ver Mato Grosso e o Brasil avançar na direção de uma sociedade mais justa,
onde todos pudessem viver em liberdade e no pleno exercício da democracia. Como dizia a música, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Esse não foi o caso de Dante de Oliveira, um líder que soube dividir seus sonhos e esperanças com todos nós e com o povo desse país. A história política brasileira foi marcada entre os anos de 1983 e 1984 por essa demanda vigorosa e coletiva por democracia. Um clamor que ressoou em cada canto do país, consolidando-se como um dos movimentos sociais mais impactantes do século XX. Em 1983, essa luta pela liberdade de escolha ganhou novos contornos com a apresentação da proposta de emenda à Constituição número 5, conhecida como Emenda Dante de Oliveira. Essa iniciativa legislativa, embora simples na formulação, propunha o retorno das eleições diretas para presidente da República. Era audaciosa no contexto político da época, simbolizando uma porta para a construção da democracia do país. A importância da emenda Dante de Oliveira transcendeu a sua natureza legislativa. Ela catalisou uma mobilização sem precedentes da sociedade brasileira. Cidades de norte a sul testemunharam a convergência de milhões de vozes em manifestações históricas do emblemático comício na Praça da Sé, em São Paulo, ao aglomerado fervoroso da Candelária, no Rio de Janeiro. O povo brasileiro mostrava ao mundo e aos próprios governantes que o desejo pela democracia era irrefreável. Por isso, senhoras e senhores, essas manifestações foram verdadeiras celebrações de esperança, unidade e resiliência. Apesar de sua não aprovação, derrotada por uma margem estreita na Câmara dos Deputados, a emenda Dante de Oliveira foi um elemento crucial no processo que culminaria na eleição indireta de Tancredo Neves, como o primeiro presidente civil pelo Colégio Eleitoral em 1985. A luta pelas diretas já, embora não tenha alcançado seu objetivo imediato, foi fundamental para pavimentar o caminho para a abertura política e para a instalação de um Congresso Constituinte em 1988. Abria-se assim uma nova era de desafios e reconstrução democrática. A transição para a democracia no Brasil nos ensina que a democracia é, essencialmente, um processo contínuo e dinâmico, que requer constante vigilância e participação ativa da sociedade. Senhoras e senhores, a história das diretas já é um lembrete perene de que os direitos conquistados podem ser erodidos, se não estivermos sempre alertas e prontos a defendê-los. Portanto, ao comemorarmos os 40 anos desse movimento emblemático, somos não apenas convocados a recordar as lições do passado, mas também a reafirmar nosso compromisso com a manutenção e o fortalecimento da democracia. A jornada da democracia brasileira continua e cada cidadão é um guardião desse legado. Legado esse que as gerações presentes e futuras possam se inspirar na determinação e coragem daqueles que nas ruas clamaram por diretas já. Que nós, hoje e no futuro, trabalhemos incansavelmente para um Brasil livre e democrático, com oportunidade para todos. Muito obrigado a todos que aqui estão presentes, a todas também, as senhoras e a todos os brasileiros e brasileiras.
E antes dos pronunciamentos, quero aqui convidar a todos para assistirmos ao vídeo de depoimentos sobre o homenageado desta sessão. Eu acho que o movimento das diretas foi assim um exemplo de democracia, onde participaram todos os setores, né, sociais, todos os partidos políticos da direita e esquerda, e isso traz nesse momento exatamente para a gente refletir. Nós precisamos pensar o país novamente dessa forma, né? Todo mundo junto. Nós chegamos lá no Congresso e o Dante teve a iniciativa de apresentar a emenda e também de fazer uma articulação, porque ele era muito acelerado, ativo, que acabou, o doutor disse, encampando a ideia. E se começaram, os primeiros movimentos começaram aqui em Mato Grosso. E depois então foi criando aquela avalanche que acabou nesse movimento no que foi efetivamente a redemocratização, depois fecharam com a nova Constituição. Uma sensibilidade, uma atitude dentro do parlamento para fazer uma proposta muito simples, liberando as eleições diretas para presidente, foi capaz de mover o sentimento pela democracia em nosso país. Viva a luta pelas diretas já, viva Dante de Oliveira. Era o povo que era o principal protagonista. Isso resultaria numa inversão histórica muito importante, uma revolução democrática, porque pela primeira vez o povo concederia às elites o direito de escolher um candidato a presidente. Importante realmente a gente ter sempre esses valores democráticos em conta. Nós sempre temos que lembrar desta data. Foi a data em que o povo brasileiro tomou o destino da nação em suas mãos. É um momento fantástico da história do Brasil, que mostra claramente o que foi a retomada da democracia. Foi o maior movimento popular que o Brasil viu até hoje e que mexeu com todos os brasileiros. E o Dante, ele venceu muitas eleições, mas nós perdemos juntos uma eleição para o Senado. E quando ele vai falar com a imprensa, a repórter pergunta a ele: Dante, o senhor acha que o povo foi ingrato com o senhor, que o povo não sabe votar, que o povo, ao não elegê-lo, sendo um grande governador, sair com a intenção de voto? O Dante parou uns minutos, olhou para ela e disse: olha, eu lutei a minha vida inteira para o povo ter direito de votar. O povo não erra, mas me deu 4 anos para mim saber aonde eu errei. Isso é o democrata. Eu acho que é uma coisa importante, porque o povo vai escolher alguém que toma conta do país, né? E a gente, quando vota achando que está escolhendo uma pessoa que vai fazer tudo o que o Brasil precisa. Neste momento, concedo a palavra à senhora Dora Kramer, jornalista que está remotamente conosco. Boa tarde, senador Wellington Fagundes. Primeiro, agradecer pela iniciativa, agradecer pela deferência do convite, cumprimentos a todos da mesa, em especial a Thelma, cumprimentos também a todos os senadores, a todos que estão presentes. E é muito emocionante para mim, acompanhei aquele movimento de perto que deixa tantas lições para a gente. Nesse momento, a gente rememorar um movimento que começou de maneira despretensiosa por um deputado que teve uma ideia, e foi uma ideia luminosa, que mobilizou todo o país, que fez nós da imprensa irmos atrás do movimento, porque quem começou, a imprensa encampou, em especial o jornal Folha de São Paulo, mas quem deu a faísca foi Dante de Oliveira. Nessa emenda, e eu repito, tantas lições de unificação, de pacificação, de luta pela democracia, como é possível nesse país um povo
movimento em torno do ideal democrático, do ideal de recuperação da democracia, a gente ir adiante. Eu acho que a lição fica, é muito importante essa rememoração neste momento especial da nossa quadra da história, que vivemos divisões, que vivemos ameaça à democracia. Então, foi um período em que para mim, é inesquecível. E mais, só para concluir, além de o senador Fagundes fez referência ao fato da emenda não ter sido aprovada, ela foi numericamente aprovada, ela não passou porque faltou quórum. Então, a vontade do legislador estava ali expressa, se conjugando com a vontade das ruas. Mas outra lição muito importante foi a resiliência. O chamamento do doutor Tancredo, não vamos nos dispersar, fez com que aquele movimento, aquela fagulha, aquela faísca resultasse em tudo que o senador Wellington Fagundes muito bem já retratou. Foi a porta de abertura para a volta da democracia, junto, aliás, com outras iniciativas, como a anistia e tantas outras atitudes. Eu agradeço muito pela lembrança, por terem me dado a oportunidade de falar sobre esse momento tão emocionante e tão didático do ponto de vista democrático, do ponto de vista político, do ponto de vista social e, sobretudo, do ponto de vista institucional. Muito obrigada. Queremos agradecer à jornalista Dora Kramer e agora concedo a palavra à senhora Thelma de Oliveira, viúva de Dante de Oliveira, deputada federal no período de 2003 a 2011, pelo nosso estado, o estado do Mato Grosso. Ela também foi prefeita municipal de Chapada dos Guimarães no período de 2016 a 2020. Com a palavra, a minha companheira deputada Thelma de Oliveira. Boa tarde a todos, todas. Senhor presidente, requerente dessa sessão, senador Wellington Fagundes, é uma alegria imensa estar aqui. Senhor Valdir Raupp, ex-senador de Rondônia e ex-governador, e quero aproveitar e saudar também minha querida companheira, ex-deputada Marinha, que esteve comigo, ex-senador Antero Paz de Barros, deputado estadual Carlos Avalone, nosso amigo, meu amigo pessoal, e era também muito amigo de Dante. Minha querida Inês de Oliveira, irmã de Dante, na sua pessoa eu quero saudar todas as mulheres que estão aqui presentes. Eu gostaria também de cumprimentar todos que estão nos assistindo pela TV Senado e pela TV Assembleia em Mato Grosso. E, em nome da minha querida, que estava até pouco tempo aparecendo aqui, ali está ela, Dona Maria Benedita, mãe de Dante de Oliveira, que agora, no dia 1º de maio, ela vai completar 103 anos. E eu estou super emocionada, portanto, me desculpem, porque, apesar de todos esses anos, essas homenagens, elas mexem muito comigo, né? E eu fico impressionada com a força de Dona Maria Benedita. É uma força interior tão grande, de tantas perdas, de tanta coisa, e ela é uma mulher que tem uma fibra. E é por isso, Dona Maria, que eu me inspiro na senhora para continuar essa trajetória na nossa vida, na minha vida, e tenho certeza que não sou só eu, não. Muita gente se inspira na senhora. A senhora é uma pessoa iluminada neste mundo. Eu gostaria também
de agradecer, senador Wellington, pela sua sensibilidade em promover essa sessão especial. O senhor sempre foi amigo do Dante, né? Eu estava aqui conversando com a Ana de Maio, a gente estava lembrando, você já disse, dos projetos que ajudou o Dante na gestão contra o Mato Grosso, projeto das pontes, das quais a mais famosa é a ponte Sérgio Mota, de um grande tucano que revolucionou este país quando ele fez, né, a telefonia celular e cada vez mais evoluindo. E o senhor teve um papel importante nesse processo. E a outra homenagem que você fez ao Dante foi quando você era deputado federal. E aí teve mais um livro que foi lançado pelo jornalista Paulo Kramer, né, um livro dos perfis parlamentares, que é lançado pela Câmara, não sei se lembra, né? Então, e que foi muito bonito. Bom, eu acho que o nome Dante, assim como de muitas outras pessoas, ele está muito ligado à questão da democracia, né? E também a oportunidade de podermos votar para presidente. E falar sobre ele, um homem democrático por natureza, como bem ressaltou o senador Wellington Fagundes, e, além de tudo, ele era, por natureza, visionário em todos os setores que ele atuava. Fosse no governo do Estado, fosse na prefeitura, fosse na Câmara, no Ministério da Reforma Agrária, ele sempre estava com uma visão à frente. Quando ele apresentou a emenda, em março de 1983, votar para presidente, como disse o senador, era uma coisa tão simples, mas que teve uma representação muito grande. E ele não esperava, eu tenho certeza, que o movimento fosse ganhar, né, toda essa visibilidade que ganhou. E, infelizmente, depois nós tivemos, ela foi acolhida por todos os partidos, e no dia 26 de novembro de 1983, os governadores eleitos naquela época, como Franco Montoro, Leonel Brizola, eles assinaram um manifesto apoiando a emenda e exigindo eleições diretas para presidente. E daí para frente, todos se lembram, os grandes comícios que começaram a acontecer. Comícios nas capitais, comícios nas grandes cidades, né? Mas na noite de 27 de novembro, quando teve o comício lá em São Paulo, no Pacaembu, também morreu um grande brasileiro democrático, que foi o senador Teotônio Vilela, e que era chamado Menestrel das Alagoas, né? E teve assim, eu faço questão aqui de lembrar duas músicas que representam muito esse movimento. Primeiro, esse hino maravilhoso, emocionante, cantado pela Fafá de Belém, né? Isso marca o coração. E depois, Coração de Estudante, que foi composto Milton Nascimento e Fernando Brant. Bom, muitos comícios aconteceram, e eu gostaria de destacar também o comício em Cuiabá, senador Antero. Nossa cidade era tão simples, tão acanhada, e ele foi no dia 20 de fevereiro de 1984. E foi inesquecível essa data para todos cuiabanos e matogrossenses. E Dante, matogrossense e cuiabano também, como eu. Então, as maiores lideranças estiveram lá presentes. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, Ruth Escobar e tantas outras lideranças. Oi? Alguém? Mário Covas, muito obrigada. Infelizmente, a idade faz a gente começar a não lembrar de todos. Bom, o que acontece? Eu acho que, para encerrar, senhor presidente, que neste dia, quando a gente relembra esses 40 anos das diretas,
que a gente possa refletir esse movimento político, que foi o maior, como já foi dito aqui, e que não teve um único ato de violência. Era um movimento pacífico, era um movimento de alegria, era um movimento de esperança. E que a gente possa fazer disso um exemplo para o momento que nós vivemos de tanta polarização, de tanta radicalização. Que a gente se una, que a gente tenha essa humildade, essa maturidade para fazer o nosso país unido novamente. Então, eu quero, ao encerrar, o legado de Dante vive até hoje em todos que lutam por um país mais justo e democrático. Ainda ecoam nos meus ouvidos os gritos do povo brasileiro, que em uníssono bradavam uma palavra de ordem depois da derrota da emenda Dante de Oliveira. A luta continua. Estejamos atentos e vigilantes em defesa da nossa jovem democracia. Obrigada, Dante de Oliveira. Viva Direta e Já. Obrigada. Eu quero, inclusive, acrescentar, Thelma, muitas pessoas questionam por que o nome daquela magnífica ponte sobre o rio Cuiabá leva o nome de Sérgio Mota, senador Antero. E aí eu quero me lembrar, estou vindo aqui conosco, a dona Ana de Maio, que foi uma das pessoas responsáveis também para trabalharmos aquele projeto que foi denominado Mato Grosso Itália, das pontes, da construção de pontes, e foi fundamental a presença, o trabalho do Sérgio Mota, porque na ida do presidente Fernando Henrique Cardoso à Itália, o único projeto apresentado pelo governo federal foi exatamente o de Mato Grosso. E só foi possível porque o ministro à época, Sérgio Mota, fez um grande trabalho criando uma excepcionalidade para Mato Grosso, que nós não tínhamos a capacidade de endividamento necessária, mas na sua influência política, o Sérgio Mota trabalhou junto à equipe econômica, demonstrando que o Mato Grosso tinha, sim, capacidade de fazer o pagamento. E tão pouco tempo, né, Mato Grosso foi um projeto exitoso e, felizmente, foi um projeto exitoso do ponto de vista de desenvolvimento do nosso Estado, bem como também de capacidade de pagamento do Estado. Tanto é que este e outros programas, que eu faço questão de citar aqui, a criação dos programas de desenvolvimento da nossa agropecuária, que se deu no governo Dante de Oliveira, principalmente inicialmente com o Fundo do Algodão, um desafio dos produtores, em Mato Grosso, que não produzia nada de algodão, em apenas 3 anos passamos a produzir 54% da produção nacional de algodão. E hoje produzimos 80% da produção nacional de algodão. Isso é uma herança do governo Dante de Oliveira. Não só na questão do algodão, da soja, se hoje nós já somos o maior produtor do que a Argentina, se deu também nos programas da soja, do boi e outros programas criados no governo Dante de Oliveira. Então, é extremamente também importante para a história do Mato Grosso registrar, porque hoje, se Mato Grosso é esse estado que ajuda muito na balança comercial brasileira, de forma positiva, se deu muito em função de Dante de Oliveira. E eu quero aqui também registrar a presença conosco, já está o senador Chico Rodrigues, já está, daqui a pouco ele também usará da palavra, também representando o embaixador de Portugal, a chefe da missão, senhora Isabel Pestana, a conselheira nacional de saúde, senhora Vânia Lúcia Ferreira Leite, representando o Ministério da Saúde, e o assessor da coordenação do escritório da representação do governo da Bahia em Brasília, senhor Eduardo Aichen, representando o governo da Bahia. O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senhor Rubens de Oliveira Santos. Também registro aqui a presença da vereadora do município de Cuiabá, senhora Maria Avalone, e do ex-deputado federal
senhor Domingos Leonelli, muito amigo de Dante de Oliveira. Registro ainda a ex-deputada federal, senhora Noema Santiago, está aqui presente também, muito amiga de Dante de Oliveira. E o presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, do Distrito Federal, o senhor Sérgio Isalci, também filho do nosso senador Isalci. E o superintendente de relacionamento da Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo de Minas Gerais, senhor Arthur Camata. E o vice-chefe de missão Embaixada de Cuba, senhora Nelme Martinez Hernandes. Depois vamos citar outros nomes. Queremos agora conceder a palavra ao senhor senador Antero Paes de Barros. Também foi deputado federal no período de 1986 a 1990 e senador no período de 1999 a 2007. Ambos os mandatos pelo meu estado de Mato Grosso. Com a palavra o senhor Antero Paes de Barros, jornalista. Presidente, senador Wellington, requerente desta sessão, as minhas primeiras palavras como amigo do saudoso homem público Dante de Oliveira são de agradecimento pelo reconhecimento que você faz à memória do Dante aqui no Senado da República. Ex-governador de Rondônia e ex-senador Valdir Raupp, minha querida amiga, a quem sempre chamei de generala, ex-deputada federal Thelma de Oliveira, deputado estadual Carlos Avalone, que comparece com a sua esposa, a Maria Avalone, vereadora de Cuiabá, senhora Inês Martins de Oliveira, irmã do Dante, em cujo nome cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Eu cheguei ao cargo de senador da República porque o Wellington não quis. O candidato do Dante era o Wellington. Nós fomos nos reunir uma vez na fazenda do Armando de Oliveira, onde nós colocamos que queríamos que o Wellington fosse o candidato a senador. Aí, na época, por questões internas do PL, ele acabou não aceitando. E, com isso, na madrugada da convenção, eu acabei saindo candidato ao Senado da República. Vejo com muita alegria aqui a minha colega constituinte, Moema Santiago. Eu dizia para a Thelma, se for generala, e a Moema era a nossa guerrilheira preferida da Constituinte. Eu quero só rememorar alguns fatos que são históricos. Eu participava com Dante no MDB. Eu fui a ficha número 526 do velho MDB. Aí depois teve a incorporação do PP ao MDB e se transformou no PMDB. E quando eu entrei para o MDB, e aí também por liderança de Dante de Oliveira, nós participamos do grupo político do MR8, junto com Thelma, com o Valtinho, com o Mamed, que era o chefe de gabinete do Dante, com várias outras pessoas. E era uma tese do 8, né, de que deveria ser apresentada a emenda das diretas já, nas eleições de 1982. E a tese era a seguinte, senador Valdir Raupp, que se a oposição elegesse 12 governadores, pela influência dos governadores, teria condições de aprovar a emenda das diretas na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? A oposição elegeu 9 governadores. A análise da conjuntura estava correta, porque faltaram 22 votos. Com mais 3 governadores eleitos, a gente chegaria aos 22 votos que faltavam. E a destacar, porque o Dante tem a minha idade, ele teria, se vivo hoje estivesse,
um ano a mais que eu. O Dante tem 18 anos que faleceu, né? Vai fazer em julho 18 anos do falecimento de Dante de Oliveira. Então, em 1983, quando da apresentação da emenda Dante de Oliveira, ele tinha 30 anos, 30 e poucos anos. Era um jovem que despertava na política com o sonho e a ambição de restaurar a democracia no Brasil. E qual foi a grande virtude amadurecida de Dante de Oliveira? Porque aquele jovem que foi aplaudido pelo Brasil inteiro, o Dante reuniu multidões do Brasil inteiro, ele era tratado como o bambino de ouro da campanha. Era Ulisses, o senhor diretas, e era Dante, o autor da emenda das diretas já. Ele falou em todos os comícios, foi reverenciado no Brasil inteiro. Aí, por um equívoco político, desses que acontecem, o PT lançou o grupo Só Diretas. Não, Só Diretas. E foram para cima do Dante, para que o Dante apoiasse o grupo Só Diretas e ficasse contra a ida ao colégio eleitoral. E aí, com 30 anos de idade, o Dante de Oliveira teve a maturidade de dizer negativo. A luta continua. A campanha de Tancredo, a eleição de Tancredo foi no colégio eleitoral, mas a vitória de Tancredo foi nas ruas, porque teve comício em todos os estados brasileiros, como se fosse uma eleição direta. Destampou a garrafa. E assim, é hoje também motivo para reconhecer essa serenidade, essa humildade, essa capacidade de análise política do Dante de Oliveira, que sabia que o correto politicamente era apoiar Tancredo Neves no colégio eleitoral. Tancredo falece, Sarney assume, daí para cá todos sabemos a história. O Brasil deve muito também ao senhor José Sarney, que foi um exímio cumpridor dos compromissos feitos nas ruas pela nova república que foi liderada na campanha de Tancredo Neves. E, para finalizar, senador Wellington, só dizer que hoje que eu soube, por mais que tenha convivido com você e com Dante, eu talvez tenha sido o político brasileiro que mais conviveu com Dante de Oliveira. Por mais que tenha convivido com você e com Dante, hoje, no seu pronunciamento, na sua fala, é que eu soube desse papel decisivo do Sérgio Mota. Eu já era a favor da homenagem ao Sérgio Mota por tudo que ele realizou pelo Brasil, que a obra do Sérgio Mota na questão da telefonia é uma obra que salva vidas até hoje, que garante segurança, que facilita a comunicação, que é uma revolução, é uma obra que mostra que o PSDB esteve equivocado ao não assumir com força a bandeira da privatização, porque teve um momento que o PSDB ficou encolhido com a bandeira da privatização. Ai do Brasil, se não tivéssemos hoje a telefonia celular, né? E você relata aí que para conquistar, o que também foi importantíssimo para o desenvolvimento do Estado, que para conquistar isso foi fundamental o papel de Sérgio Mota. Mas hoje, encerrando, é um dia de reverenciar a democracia e de colocar o seguinte: é democracia sempre, é ditadura nunca mais, é retrocesso nunca, é nem um passo atrás. Viva a democracia, viva as diretas já, viva Dante de Oliveira. Temos que convidar agora o senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima, ele que é o terceiro secretário dessa casa, da mesa. E eu registro aqui, ao chegar o senador Chico Rodrigues, uma pergunta que eu fiz para o Dante, já como governador. Dante, da onde surgiu essa ideia da emenda para a direta já? Ele me disse, olha,
Wellington, foi exatamente na campanha de deputado federal. Quando eu andava, citava a possibilidade de uma eleição para presidente, todo mundo só queria isso. E isso foi o que me estimulou já a trazer essa ideia e ser um dos primeiros atos, foi a quinta emenda apresentada, foi exatamente para proporcionar que o Brasil pudesse ter eleições diretas para presidente da República. Portanto, é mais uma demonstração, senador Antero, do que é também a necessidade de campanha eleitoral, senador Raupp. Porque com o contato com a população, a gente não só aprende muito, como também sente aquilo que a população está a perceber das necessidades das transformações. E Dante de Oliveira era isso, um homem com muita sensibilidade de ouvir as vozes, né? Como dizem, as vozes roucas da rua, né? Com isso, então, eu passo a palavra aqui ao nosso senador Chico Rodrigues. Meu caro senador presidente Wellington Fagundes, que foi o requerente desta sessão e representa de uma forma magnífica o Estado de Mato Grosso em todas as disputas, em todas as demandas, em todos os sonhos, representa com extrema galhardia o Estado de Mato Grosso, se destacando entre os seus representantes. Ex-governador de Rondônia, senador Waldir Raupp, senador Antero Paz de Barros, deputada federal e viúva do Dante de Oliveira, Thelma de Oliveira, deputado estadual de Mato Grosso, senhor Carlos Avalone Júnior, senhora Inês Martins de Oliveira, irmã de Dante de Oliveira. Eu gostaria também cumprimentar aqui, em nome de todos os parlamentares e ex-parlamentares, a deputada que foi minha colega por vários mandatos, Mariinha Raupp, e dizer que hoje nos reunimos para celebrar um marco histórico em nossa jornada democrática, aos 40 anos do movimento Diretas Já. Nesta data, comemoramos exatamente uma fase da nossa história que ficou cravada na memória de todos. Em um momento crucial da nossa história, quando as vozes do povo clamavam por justiça, igualdade e participação política plena, surgiu um movimento que ecoou por todo o país, mudou os rumos da nossa nação. Há 40 anos, em 25 de abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira, que, na verdade, se tornou um ícone nessa defesa e hoje a sua memória permanece viva e será sempre reverenciada. Esta luta era para que, com essa proposta de emenda constitucional, ela estava prevendo eleições diretas já em 1984, para a escolha do sucessor, o general João Figueiredo, último presidente do regime militar. Mesmo com a rejeição da emenda, o movimento continuou forte e levou milhares de pessoas às ruas do Brasil. Ao longo dos anos, enfrentamos desafios, momentos de opressão e lutas incessantes por direitos básicos. Em meio a isso, emergiram líderes corajosos, cidadãos e cidadãs determinados a construir uma nação onde a vontade popular fosse ouvida e respeitada. O movimento Diretas Já transcendeu fronteiras políticas, partidárias e sociais. Foi um grito uníssono pela soberania do povo, um chamado à ação cívica e à defesa da democracia. Seus protagonistas foram homens e mulheres de todas as idades, profissões e origens, unidos por um ideal comum, a necessidade imperativa de eleger democraticamente os nossos representantes.
Recordemos com gratidão figuras emblemáticas deste movimento, como Dante de Oliveira, o seu autor, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Tancredo Neves e o presidente Lula, entre tantos outros cuja coragem e determinação iluminaram o caminho rumo à liberdade e à justiça no Brasil. Eles foram os arautos da esperança, os articuladores incansáveis de um sonho coletivo de um Brasil verdadeiramente democrático. As diretas já não foram apenas um movimento político, foram uma lição de cidadania, um despertar de consciências adormecidas, uma afirmação da força do povo quando se une em prol de uma causa nobre. Foi a vitória da vontade popular sobre os desígnios impostos por interesses autoritários. Hoje, olhamos para trás com gratidão e orgulho pelo legado deixado por esse movimento. No entanto, também olhamos para frente, cientes de que a luta pela democracia é contínua e exige nossa permanente vigilância. Ainda há desafios a superar, injustiças a combater e direitos a conquistar. Portanto, que o espírito das diretas já permaneça vivo em nossos corações e mentes, inspirando-nos a nunca nos calarmos diante da injustiça, a nunca desistirmos da luta por um Brasil mais justo, igualitário e democrático. Que sigamos em frente, unidos e determinados, rumo a um futuro onde a voz do povo seja sempre ouvida e respeitada. Portanto, senhor presidente, era esse simples registro que eu gostaria de deixar aqui nos anais desta casa, mostrando exatamente que permanece essa iniciativa, essa inspiração, esse impulso do Dante de Oliveira, naqueles momentos em que o Brasil queria democracia, a volta da democracia, mostra que apenas os corajosos, aqueles que tomam iniciativas, eles ficam lembrados pela história. E não poderíamos deixar, neste momento, de citar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, quantas vezes for necessário, o nome do Dante de Oliveira, que está cravado na memória de todos os brasileiros. Parabéns pela sugestão de Vossa Excelência, pela indicação de Vossa Excelência na convocação desta sessão especial. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradecemos muito o senador Chico Rodrigues, inclusive porque fez parte de toda essa história que aqui estamos vivendo. Eu quero aqui também registrar a presença do vice-diretor técnico-científico da Associação Brasileira de Criminalística, senhor Ladislau Brito, o vice-presidente da Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística, senhor Bruno Teles, e a senhora Ana de Maio, que eu já até citei aqui. Quero também aqui registrar conosco a presença da jovem Cíntia Sanches, ela que é economista, egressa da nossa Universidade Federal de Rondonópolis, que está entre as supernovas universidades, e ontem, inclusive, tivemos o ato da posse da nossa reitora Anali Polizel, e ela que teve, então, é a primeira reitora, senador Antero, já nomeada por 2 presidentes, pelo presidente Bolsonaro e também pelo atual presidente Lula, visto que ela teve o mandato primeiro na interinidade e depois foi eleita agora com 72% dos votos válidos da comunidade estudantil universitária da nossa UFR, Universidade Federal de Rondonópolis, que eu sempre falo aqui com muito orgulho por ter trabalhado para a criação da 2ª Universidade Federal de Mato Grosso e que, com certeza, essa universidade hoje já tem um papel extremamente importante, porque ela já ganhou o prêmio como a universidade mais empreendedora do Centro-Oeste brasileiro.
e o curso de medicina daquela universidade também com nota máxima pela análise do MEC. Quero aqui também registrar a presença do senhor Roldão Lima Júnior, e além dos familiares do Dante de Oliveira, a senhora Laura Medeiros, que é sobrinha, e a senhora Mônica Haddad, sobrinha. E eu agora convido para usar da palavra a Inês Martins de Oliveira, irmã de Dante de Oliveira. Quando a gente fala é porque é um costume mato-grossense. É irmã de Dante de Oliveira e não do Dante de Oliveira. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar na mesa, no presidente e requerente dessa sessão, o senador Wellington Fagundes, todos os integrantes da mesa. É uma alegria muito grande poder estar aqui, uma gratidão imensa pelo senador Wellington de fazer essa homenagem, que é uma homenagem que a um homem que foi um lutador, um bravo lutador, um homem que foi ousado nos seus sonhos, que os sonhos dele contagiaram todo um país. Então, a minha fala é uma fala como irmã, como família, com uma participação desde o berço. Eu sou irmã que era mais próxima dele, que apenas 2 anos de diferença, e que a gente viveu esse sonho dele muito próximo. E quando foi para chegar no momento de escolher o caminho, dele entrar na política de fato, de enfrentar a própria família quando ele começou. Porque ele foi candidato a vereador, contrariando a família que achava que ele devia cuidar da engenharia dele, né? Porque ele foi para o Rio, fez o curso de engenharia civil, como eu também sou engenheira civil. Ele quis me levar para o Rio para fazer junto com ele, eu acabei voltando para Cuiabá e continuei, mas ele terminou o curso no Rio, Universidade do Rio de Janeiro. E veio de lá ele pegou aquela efervescência do momento de participação nos movimentos, como o senador Antero já nos contou aí um bocado. E chegou com aquela cabeça fervendo em cima já na hora de se inscrever para ser candidato, e ele resolveu pôr o nome. Realmente, essa foi a primeira experiência dele na política. E não deu certo, mas ele não desistiu. Ele foi persistente e já na outra ele foi a deputado estadual. Como deputado estadual, teve uma participação muito grande no estado de Mato Grosso, porque os enfrentamentos ainda com Mato Grosso se abrindo, Cuiabá principalmente se abrindo para a migração muito intensa que tinha, as pessoas iam ocupando os bairros sem título, os bairros que tinham proprietários, e os enfrentamentos foram muito fortes. Então, ali nós já sentimos que ele teria um caminho pela frente, que era um caminho escolhido pelos os mais carentes e os que precisavam mais. E que ele não admitia que o Mato Grosso fosse um estado periférico, com tanta riqueza, com tanta beleza, e que o Mato Grosso tinha que despontar. E ele tomou aquilo como uma tarefa definida na cabeça dele. E nesse caminho, ele abraça o Brasil, né? Porque ele, para poder abrir para a democracia, para a liberdade, ele conseguiu conquistar um espaço muito maior do que pretendia. Então, nós reconhecemos, como família, nós estivemos sempre próximos, passamos a entender aquela ansiedade, aquela expectativa, aquele sonho dele, e abraçamos todos com um caminho que era um caminho difícil, mas era um caminho que todos entendíamos que o país precisava naquele momento. O comício de Cuiabá, como o Thelma lembrou, a gente até hoje comenta e sente aquilo como se fosse ontem, porque, na verdade, foi na frente da casa da minha mãe, e a praça se transformou num palco de festa, de
da presença dos políticos de todo o Brasil, com uma força muito grande, uma pujança, uma beleza incrível, que todo mundo se apaixonou e dali houve o desencadeamento de um processo que a gente só tem a rever e a tirar as lições e os ensinamentos que foram deixados para nós todos. Nós vivemos uma geração de avanços. O Estado se transformou, o Estado viu Dante 2 vezes governador, começou como prefeito e depois como governador. Como prefeito, ele se afastou um período para vir para ser ministro da Reforma Agrária com o governo Sarney, que também deu espaço para que pudesse colocar as políticas agrárias num patamar que não tinha uma aceitação em todos os lugares, mas que foi importante também no processo dele para entender que para poder avançar a gente não podia fazer enfrentamentos diretos, mas que era importante essa técnica que ele foi adquirindo de conversar com todos os grupos, de ouvir, de saber lidar, de saber contemplar cada segmento da sociedade como um grupo que era importante naquilo. Ele sempre dizia que os representantes políticos, ele falava para mim, às vezes eu questionava com algum político que a gente via que estava fazendo coisa errada, que não era aquilo, e ele falava assim, a política representa a sociedade que nós temos. Se ele está lá, é porque ele é representante de um segmento que tem que ser melhorado. Então, a gente vai ir aprendendo com ele, sempre com as palavras que tinha para cada coisa, para cada momento, para cada lugar. Então, a mim hoje me emociono muito. É uma gratidão imensa, Wellington, de ter você, a amizade nós temos há mais de 20 anos, né? Eu acho que quase estamos partindo para mais um pouco. E é um trabalho que foi importante para o Estado. A posição do Wellington na parte empresarial, na parte de buscar os projetos que Mato Grosso realmente precisava. Porque o problema maior de Mato Grosso era a infraestrutura, era a energia, eram as estradas, e também, não que não tivesse a saúde, era importantíssimo para nós, a saúde e a educação. Mas, sem a infraestrutura, nós não conseguiríamos que o Estado se integrasse como hoje a gente vê ele integrado, realmente. Agradecer a Ana de Maio, que é uma pessoa também amiga querida, e que foi uma pessoa assim, de extrema... um papel muito importante no preparo desse projeto para poder atender com as pontes em Mato Grosso. Então, houve cada momento a energia, a expansão da energia, porque o norte de Mato Grosso era uma vergonha, porque a gente não tinha energia, não tinha como chegar à Alta Floresta, Sinop, Sorriso, aquele lado do lado não tinha energia. E eu fui secretária de Estado de obras, depois eu fui secretária de planejamento com Dante, e, na verdade, a gente buscou alternativas de conseguir levar a Eletrobras para conhecer o norte de Mato Grosso. Foi um trabalho assim de conquista mesmo, de cada passo, de cada espaço, para que fossem lá, falava, vamos visitar Mato Grosso, vocês precisam conhecer Mato Grosso. Vocês conhecem Cuiabá de aeroporto, né? Porque chegava, batia, participava na reunião de conselho e voltava para o Rio. Então, foi uma coisa assim que foi mexendo com as pessoas e conquistando essa posição que o Mato Grosso tem hoje nas produções, tanto na agricultura, na pecuária, são posições que nos encantam e nos agradam. Então, agradecer a todos vocês que vieram aqui, porque a gente fica sempre pensando, será que as pessoas ainda se recordam? Apesar de que este momento que nós estamos vivendo nessa agonia, nessa expectativa de que algo precisa ser mudado, né? Mas, realmente, é bom compartilhar com vocês este momento de gratidão às diretas ao Dante de Oliveira. A família agradece e, em nome da minha mãe, que está lá nos acompanhando, nos ouvindo, e ela perguntou, mas você vai? Eu falei, vou estar lá, representando a senhora, que ela já não consegue a mobilidade que precisaria, né? Mas a cabeça está lúcida e aqui ela
se faz presente e revivendo todo esse movimento das diretas. Obrigado a todos e vamos em frente com a nossa democracia valente e ousada, como sempre foi. Obrigada. Muito obrigado. E queremos aqui também registrar a presença conosco do deputado estadual por Mato Grosso, Wilson Santos, que será franqueada a palavra logo em seguida. Também o deputado federal Valteni Pereira, deputado federal, e o coordenador-geral de políticas públicas do Ministério da Agricultura, o senhor William Chianca, assessora legislativa da Frente Parlamentar da Agricultura, a senhora Ana Paula Rummel Vieira, e Relações Institucionais da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Oliveira, e o secretário-geral do Partido da Renovação Democrática, PRD, do Distrito Federal, o senhor Marco Vicenço, e servidores também da Embrapa, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a IBSER, a senhora Rafaela Rodrigues e a senhora Andressa Brito e o senhor Vinícius Leite, e servidora do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, senhora Juliana Machado Secato. Eu faço também questão aqui de agradecer em nome do secretário-geral da mesa, o doutor Gustavo Saboia, aqui que está nos auxiliando, Ivan Falcone, Sabrina Nascimento, José Roberto, Ludmila Fernandes, Paulo César, aqui ao meu lado, Renata Leão, o Zezinho, esse senhor aqui de cabelos bem grisalhos, não, branquinhos, é pintado na verdade, mas é uma das pessoas mais eficientes, experientes da casa, o Zé Mauro, Ana Paula, Jairson Dias, Valdir e o Vinícius. E ainda registro a equipe de Relações Públicas, Adriana Araújo, Ana Lúcia Novelli, André Andrielli e Daniela Gonzaga, Emily Gabriele, Juliana Borges, Kívia Gomes, Marina Loures, Paula de Lima, Priscila Flores e Ramena Romero. E também agradeço aqui a toda a equipe do Cafezinho, que está aqui atendendo a todos nós. Quero agora convidar, então, o senhor deputado estadual Carlos Avalone Júnior, deputado pelo estado do Mato Grosso e ex-secretário do governo Dante de Oliveira. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar aqui hoje, num momento tão importante da história do Brasil. E relembrando uma pessoa tão especial como foi Dante de Oliveira para o Brasil e para Mato Grosso e para a nossa querida Cuiabá. Quero cumprimentar aqui o senador Wellington e agradecer por esta homenagem, em nome dele também. E quero cumprimentar a Thelma de Oliveira, nossa amiga, senador Antero Paes de Barros, senador Ralph, senador Rui, que está aqui presente, a Inês de Oliveira. Quero cumprimentar a minha esposa, Maria Valone, que também está aqui presente. Quero um cumprimento especial ao Domingos Leonelli, tão amigo e companheiro de Dante, que com ele escreveu um livro tão importante para o registro da história das diretas já, que eu recomendo a todos. Mas, Wellington, eu queria aqui, estava pensando enquanto ouvia todas as falas, mas eu queria falar aqui mais aos jovens, porque as diretas já estão completando 40 anos. E a juventude do Brasil só conhece a história das diretas pela história. Não tiveram a oportunidade de vivenciar o que foi aquele momento. E a gente tem vivido momentos tão difíceis no país, quando a gente fala sobre democracia. E quando a gente fala de Dante de Oliveira, a primeira palavra que vem à minha mente é democracia. Talvez seja o democrata que mostre para mim claramente o que é democracia, é Dante. Foi com ele que eu aprendi muitas
histórias, muitas coisas da minha vida, mas que eu aprendi sobre democracia. E aí, não foi no período das diretas, porque eu não conheci pessoalmente na época das diretas. Eu vim a conhecer ele só a partir de 93. E eu conheci o democrata Dante de Oliveira nos dias que eu convivi com ele. Foram 12 anos, mas foram 12 anos que parece que foi a minha vida toda. Parece que eu convivi com Dante, Inês e Thelma a vida inteira. Foi um período tão rico da minha vida, que representou tanto para mim, para Maria, para minhas filhas, que parece que era um período muito maior. E a juventude, hoje, eu vejo muitos jovens em falas eloquentes, e as pessoas estão perdendo um pouco daquilo que a gente aprende em casa, que é a palavra respeito. A sociedade nossa parece que se esqueceu que a palavra respeito é aquilo que a gente aprende com os pais, com as mães. Respeite os mais velhos, respeite as pessoas, respeite a família. As pessoas usam tudo isso, mas na hora de demonstrar com o exemplo que passam é outro. E esse respeito fica esquecido. E Dante, apesar de toda a sua eloquência, de tudo como ele falava, e ele não era um cara que falava baixo e nem com pouca eloquência, ele punha as suas opiniões, mas ele era um cara que respeitava as pessoas. Ele tinha isso muito forte dentro dele. E a nossa sociedade está precisando de muito disso. Na fala que apareceu no vídeo que passou, ela demonstra para mim a maior lição que eu tive de democracia na minha vida. E eu vou repetir ela aqui com alguns mais detalhes. Dante perdeu a primeira eleição dele para vereador e depois perder mesmo foi a de Senado, que nós perdemos, eu como primeiro suplente dele. Aquilo para mim então, parecia que eu tinha caído de um prédio de 20 andares, né? Ninguém esperava aquela derrota, nós perdemos, eu fiquei num primeiro momento muito revoltado, né? E o Dante senta numa mesa para dar a primeira coletiva dele, a imprensa inteira de Mato Grosso lá, e a primeira pergunta que vem é: Dante, o povo não soube votar? O povo não elegeu você, o homem das diretas, o governador que transformou Mato Grosso, que saiu com 80% de aprovação do governo, 78% de intenção de voto para o Senado, e 6 meses depois você perde a eleição? O povo não soube votar? E o Dante responde, pensa um pouco e responde: eu lutei a minha vida toda para o povo ter direito de votar. O povo não erra, mas me deu 4 anos para mim ver aonde eu errei. E eu lembro a todos nós que naquela época, 2002, 2001, já tínhamos urnas eletrônicas. Democracia não é procurar nos outros o erro pelas nossas derrotas, mas é procurar dentro de nós, aonde nós erramos. O povo é o povo, é o que merece o respeito, é a democracia. E eu termino a minha fala dizendo mais uma vez: respeito. O país precisa de respeito, as pessoas precisam respeitar mais as outras. É aquilo que a gente aprende em casa. A gente aprende que é o exemplo que dá a sequência. Não é a fala eloquente, mas é o exemplo, é o respeito. Dante foi para mim um ídolo. Ele foi para mim o meu líder político. Foi um amigo e foi um irmão. Muito obrigado. Eu quero aqui também agradecer a toda a equipe da TV Assembleia de Mato Grosso e o faço em nome da mesa diretora, porque também está sendo transmitido ao vivo agora pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, que eu já cumprimento aqui toda a população do interior de Mato Grosso que está nos assistindo e nos ouvindo através desses meios de comunicação da Assembleia Legislativa, Tangará da Serra,
Várzea Grande, e, enfim, vários outros municípios. E aí eu faço em nome do deputado Eduardo Botelho, presidente, do deputado Maxi Russi e também a deputada Janaína Riva, em nome de toda a Assembleia, e que nos permitiu também essa parceria. E aqui o jornalista Cláudio de Oliveira, representando todos os profissionais da comunicação da Assembleia, e também eu faço o nome do Jaime, né, que é o diretor master. Quero agora convidar e conceder a palavra ao senhor Leonardo de Oliveira, que o fará de forma remota. Ele que é presidente do Instituto Dante de Oliveira. Boa tarde. Está dando para ouvir? Boa tarde. Tá ok, estamos ouvindo bem. Está ouvindo? Quero aqui agradecer, em nome de todos aí, o senador Wellington Fagundes, senador que sempre foi um grande parceiro do nosso grande governador, estadista Dante de Oliveira, por estar lembrando essa história que mudou toda a história de um país, que um jovem cuiabano de escola pública que tinha coragem, um grande ideal, e foi para a luta e mudou toda essa história, dando hoje o direito de todos de escolherem o seu presidente, de participar de uma democracia. Eu estou aqui ao lado da minha avó, a mãe do Dante, que está com toda a felicidade, ouvindo a cada um, homenageando o seu filho, homenageando essa história. E, vó, se a senhora quiser falar uma palavrinha aí para agradecer ao senador Wellington, a todos que estão aí. Não sei se a voz vai chegar aí, mas ela vai tentar aqui. Agradeço ao senador. Aliás, eu tenho o senador Wellington como um grande amigo meu. Sempre tive muita simpatia, sou eleitora dele e agradeço essas palavras que ele fala sobre o meu filho. E desejo a ele, a família dele, muita sorte, tanto na política como na vida. Que Deus abençoe a todos. Agradeço todas as homenagens que estão fazendo para meu filho, que ele é muito ligado comigo. Muito obrigada. Então, a gente agradece em nome de toda a família aqui a homenagem justa do senador Wellington a esse grande homem que mudou a história de um país. Obrigado, senador Wellington. Obrigado a todos. Obrigado. E nós agradecemos a Deus também a oportunidade de ter a Dona Maria presente, nos transmitindo a força da luta e a energia de Dante de Oliveira. Queremos conceder aqui a palavra ao senador Valdir Raupp, ele que foi ex-governador de Rondônia de 1995 a 1999 e também senador no período de 2002 a 2019. Senhor presidente, senador Wellington Fagundes, que preside essa sessão de homenagem justa à história, à memória de Dante de Oliveira. Senhor senador Antero Paz de Barro, meu colega aqui no Senado, onde trabalhamos em muitos projetos e muitas batalhas aqui no Senado Federal. Cumprimentar o deputado Wilson Santos, ex-deputado federal, ex-prefeito de Cuiabá, agora deputado estadual. Cumprimentar o senador Chico Rodrigues, que teve que sair para outras missões, mas que aqui se fez presente, fez uso da palavra. Cumprimentar a ex-deputada federal, conterrânea da minha esposa, que está aqui também, a deputada Marinha Raupp, que trabalharam ali, ombreando na Câmara dos Deputados, a deputada e viúva do saudoso deputado federal, prefeito de Cuiabá, governador, ministro da República, que nos deixa muita saudade, e homens como ele nos fazem muita falta na política brasileira, o nosso querido Dante de Oliveira. Cumprimentar o deputado estadual Carlos Avalone, tivemos ainda no ano passado lá em Cuiabá, em reuniões
de interesse do Estado de Cuiabá e do Brasil. Cumprimentar a senhora Inês Martins de Oliveira, irmã do nosso saudoso Dante de Oliveira. Cumprimentar os representantes de partidos políticos aqui presentes, representantes de embaixadas, de senhores e senhoras diplomatas, senhoras e senhores. Eu tive uma trajetória política no início muito parecida com a do Dante de Oliveira. Fui vereador em 82, fui prefeito no mesmo período que o Dante foi prefeito em Cuiabá, fui governador no mesmo período que ele foi governador. Trabalhamos em muitos projetos juntos, como a inversão do transporte da soja, que percorria 3.000 quilômetros até chegar ao Porto de Paranaguá ou Porto de Santos, em São Paulo, levando a soja para o Porto de Porto Velho, depois, posteriormente, para os portos do Pará. E o Dante ficou incumbido, naquele momento, de construir as estradas no Mato Grosso, as pontes, as estradas, para melhorar o escoamento da safra do Mato Grosso. A minha tarefa era construir o Porto Graneleiro de Porto Velho, que construí em parceria com o governo Fernando Henrique Cardoso naquela época. E o governador amazonino Mendes se incumbiu de construir o Porto de Itacoatiara para fazer o transbordo para os navios, porque lá no Amazonas atraca navios de grande porte. E o grupo Maggi, o Blairo Maggi, André Maggi, que o Blairo virou governador depois, ficou encarregado de construir a frota de barcaças para transportar a soja, e essa inversão toda do transporte da soja pela BR-364, Porto Velho, Amazonas. Então, eu tive esses momentos de trabalho, de reuniões com Dante de Oliveira, quando governador. Depois eu vim para o Senado, de 2002 a 2019, onde pude ajudar o nosso país e o nosso norte também, o norte competitivo, que hoje, né, é um dos maiores produtores de grão do Brasil, o estado do Mato Grosso, e Rondônia, copiando quase tudo do Mato Grosso, também desponta, né, na produção de gado, na produção de soja, e prosperando no agronegócio brasileiro. Mas falando sobre Diretas Já, sobre Dante de Oliveira, um fato, um ato, uma frase, um gesto pode mudar a história de um país. Nós vimos acontecer nos Estados Unidos com Martin Luther King, que mudou a história do apartheid. Vimos acontecer na Índia com Mahatma Gandhi, que conseguiu unir o país num projeto, mudou a história da Índia. E nós vimos aqui no Brasil o Dante de Oliveira com apenas uma emenda. Não precisou de um projeto grandioso, né, de muitas páginas de papéis. Uma emenda mudou a história do nosso país. Através daquela emenda, Dante de Oliveira, o Brasil começou foi como um facho de luz na escuridão para que o povo pudesse enxergar, né, e lutar pelas diretas já, pelo voto direto para presidente da República. Não deu no primeiro momento, mas aconteceu tudo muito rápido. Em 83 surgiu a emenda. De 83 a 84, o movimento em todo o país. O Brasil se movimentou de norte a sul, de leste a oeste, gritando pelas diretas já, unindo direita, unindo esquerda, unindo centro. E eu tenho muita saudade daquele tempo, porque o Brasil precisa se unir novamente. O Brasil precisa se unir em torno de grandes projetos. E aquela emenda uniu o Brasil. Até gente da direita, parlamentares como Sarney, José Sarney, divergiu lá daquele lado do regime militar e veio para o MDB. Ele saiu do PDS na época, depois de uma história longa do PDS, e se filiou ao MDB para ser candidato a vice-presidente da República junto com Tancredo Neves. E o que é que aconteceu? O Tancredo também não pôde governar o nosso país. O Brasil chorou. O Brasil se alegrou com as diretas, o Brasil vibrou, né, com a emenda Dante de Oliveira e com o grito pelas diretas já, mas o Brasil chorou a morte de Tancredo Neves. Mas o presidente Sarney, que eu quero aqui também render as nossas homenagens a muitas figuras brasileiras, como Fernando Henrique, Mário Covas, Tancredo Neves, Teotônio Vilela e tantos outros poetas da política brasileira que se abraçaram naquele momento, o Brizola, o Lula, enfim, muita gente da esquerda também se uniu naquele momento em torno das diretas
das diretas já. Mas o Sarney, ele segurou a barra, fez a transição democrática e logo em seguida vieram aí, de fato, as diretas já, o povo votando para presidente da República há praticamente 40 anos e estamos firmes. Eu espero que a democracia, senador Wellington Fagundes, Vossa Excelência, que tem uma trajetória de luta, de vida pública brilhante também, como deputado federal por 6 mandatos, defendendo o seu Estado, defendendo a nação, como senador da República já no 2º mandato e uma das votações históricas, coisa que não é fácil. Eu fui reeleito também com 62% dos votos para senador em 2010. E Vossa Excelência teve, acho que 64%, né? Foi um recorde de voto para o Senado no Estado do Mato Grosso, pelo seu trabalho. E são gestos como esse, né? Uma homenagem justa como essa, que Vossa Excelência tem se destacado na política do Mato Grosso e na política do nosso país. Mas tem um ditado que diz, senador Wellington, que não existe regime perfeito, não existe regime político perfeito, mas não encontraram um outro melhor do que a democracia. Então, que viva a democracia brasileira, que viva a memória, a história de Dante de Oliveira. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor deputado estadual Wilson Santos, deputado pelo Estado do Mato Grosso. Enquanto o Wilson chega à tribuna, também quero agradecer aqui ao nosso presidente, senador Rodrigo Pacheco, que colocou em votação e permitiu com que tivéssemos essa sessão. Também agradeço aqui a deputada Marinha Halpe, com toda a minha equipe, aqui ao Eurípides de Souza, que é o chefe de gabinete, também Fernando Damasceno, que é o chefe de gabinete do Bloco Vanguarda, que eu tenho a honra de ser o líder, e ainda tenho outros companheiros que, em hora oportuna, agora ainda vamos citar. Com a palavra, o deputado Wilson Santos. Presidente desta histórica sessão, senador emérito de Mato Grosso, Wellington Fagundes, eterno senador por Mato Grosso, Antero Paz de Barros, eterna primeira-dama de Mato Grosso, ex-deputada federal, minha colega nesse congresso, Thelma de Oliveira, amigo, governador de Rondônia, com quem participei desse projeto Hermasa, junto com Dante, junto com o seu André, junto com Blairo, com o Mazonino, meu irmão Wilton, e que visávamos escoar 3,5 milhões de toneladas e hoje já passamos de 5 milhões de toneladas. Você foi muito importante, Valdir. Cumprimentar também meu colega deputado estadual Carlos Avalone, a senhora Inês de Oliveira, irmã de Dan de Oliveira. Em nome de vocês, quero cumprimentar todos os presentes, o deputado federal Valtenir Pereira também aqui conosco. O Brasil sempre flertou, né? Flertou com regimes autoritários. Nós fomos colônia de Portugal durante 322 anos. A primeira Constituição do Brasil foi uma Constituição imposta em 1824 pelo jovem imperador Dom Pedro I, e a primeira eleição livre e direta do Brasil elegeu um padre para governar o país, e menos de 0,2% da população brasileira tinha direito a voto, porque a Constituição do Império estabeleceu o chamado voto censitário. 99,8% da população brasileira era proibida de participar do processo eleitoral. O padre Diogo Feijó foi eleito em 1835, numa disputa de menos de 0,2%, deputado Domingos Leonelli. Assim nasceu a história da democracia, da luta pela democracia, da luta pelo voto direto. A Constituição de 1891, deputado Avalone, não permite o voto às mulheres. Um país que tem 524 anos de história, há apenas 90 anos as mulheres têm acesso ao voto e o direito de serem votadas. Apenas 90 dos 524 anos. Em 1964, nós vivenciamos um golpe político-militar
que há 60 anos deixou cicatrizes até hoje, há viúvos, até hoje, vozes gritam por justiça nesse país. E há 2 anos nós tivemos uma iminência de um novo golpe nesse país. Mais importante do que as figuras são as instituições. O dever nosso de democratas é consolidar as instituições, para que nenhum aventureiro de matiz que seja ouse dirigir os destinos do povo. Na década de 1930, o Brasil viveu 2 tentativas de golpes. Em 1935, a intentona comunista, que ceifou a vida de mais de 100 brasileiros. É uma pena que nós não conheçamos a história. Mais de 100 brasileiros foram assassinados na tentativa comunista de chegar ao poder. 2 anos depois, sob a liderança de Plínio Salgado, nós vivenciamos uma outra tentativa de golpe, a intentona integralista liderada por Plínio Salgado, que liderou um movimento que chegou ao Palácio das Laranjeiras e tentou assassinar o presidente Getúlio Vargas. Então, a história nossa nos mostra que o Brasil sempre flertou com regimes de exceção. E Leonel vivenciou, junto aqui com Dante, com tantos moços e rapazes, que sonhavam com o Brasil livre, e impuseram um conjunto de emendas à Constituição de 1967, uma outra Constituição draconiana, imposta, que não foi promulgada, mas foi, como a Constituição de 1824, ela foi outorgada, como a Constituição de 1837, outorgada de caráter nazifascista, imposta em 37 por Vargas. Momentos lamentáveis da história nacional. E a gente vem aqui com todo o peito cheio de orgulho, mandar um abraço para a dona Maria Benedita, que assiste essa homenagem. Daqui a 5 dias, a mãe de Dante completará 103 anos de idade. Um grande abraço à senhora, dona Maria. A senhora é um bastião da democracia e, com certeza, esta sessão é um presente pelos seus 103 anos de idade. Então, eu quero apenas deixar esses registros, dizer que o Dante é uma figura especial, morreu aos 54 anos e 5 meses, nos ensinou muito, um democrata por escrito, que disse aqui o deputado Avalone, é verdade. O Dante sempre dizia, Wilson, Dante, Avalone, Antero, o povo sempre tem razão. Se ele não vota como nós pensamos e queremos, é porque ele não teve o volume de informações necessário. Porque se ele tivesse o volume de informações, Moema, eu tenho certeza que ele votaria. O que falta ao nosso povo é informações. E a elite econômica desse país, uma elite econômica, senador Wellington, que a maioria deste Congresso serve a vida inteira, serviu a essa elite econômica, seja lá, desde a primeira Constituição da Assembleia Constituinte, que Dom Pedro dissolveu, seja durante o período monárquico, quando os senadores eram nomeados pelo senhor imperador, escolhidos a dedo por ele. Mato Grosso teve vários senadores que nunca moraram em Mato Grosso, que nunca visitaram Mato Grosso, eram nomeados pela Corte Imperial do Rio de Janeiro, representantes legítimos da elite nacional. E não mudou muito, não. Nem a Câmara, nem o Senado não mudaram muito esse perfil, não. A maioria do povo não tem no Congresso a sua representação. Quem está aqui, claro, salvo exceções, é a representação da maioria rica do Brasil. Dan dizia isso a todos nós. Nós precisamos inverter essa pirâmide. O povo precisa chegar às casas legislativas e ao poder. Não chegou. Parabéns ao doutor Ulisses Guimarães, parabéns a Tancredo Neves, parabéns a Mário Covas, a Domingos Leonelli, parabéns a Tancredo, parabéns a todos. Inclusive,
quando fomos ao colégio eleitoral, todos os governadores do PDS votaram com Tancredo. A elite é esperta também, Valdir. Ela é esperta e oportunista. Quando elas viram que o povo havia tomado o Brasil, que ninguém conseguiria reverter a vitória de Tancredo, houve uma adesão maciça, inclusive comandada, Leonelli, por Antônio Carlos Magalhães, que liderou o processo de trazer todos os governadores do Nordeste. Ainda, se Dante estivesse vivo, ele estaria amargando este enigma, né? Um país onde a sua representação institucional não corresponde àquilo que o povo sonha e àquilo que o povo luta. Senador Wellington, parabéns pela sua iniciativa. Viva Dante e viva todos os atores daquele momento extraordinário da história nacional. Muito obrigado. Queremos convidar agora e conceder a palavra ao senhor deputado Domingos Leonelli Neto. Ele foi deputado federal pelo estado da Bahia, de 83 a 99, e que, junto com o nosso homenageado, Dante de Oliveira, escreveu o livro Direta Já. Enquanto o Leonelli chega à tribuna, eu quero aqui também agradecer a presença do senhor Charles Lemos, presidente da Federação Nacional dos Aposentados e Pensionistas, FENAP. Ele que é filho do Wilson Lemos, nosso grande jornalista, me reverencio aqui também toda a história de Wilson Lemos. Quero também agradecer aqui a minha equipe, o Sérgio Dias, João Lopes, Tioxi Shimoda, Larissa de Mello, Adriana Garcia, Vicente Barreto, Justina Fiore e outros que estão também aqui presentes, Salima Passan, Carmelita Carvalho, Pedro Rodrigues, Alexandre Júnior, Fábio Gondim e Francisco Edson. E também a Daniela Brito e Isabela Holanda. Com isso, então, já presente, com muita honra, passamos aqui a palavra ao nosso deputado Domingos Leonelli. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero que minhas primeiras palavras sejam de parabéns a Vossa Excelência, que está cometendo uma justiça histórica hoje, está reverenciando o povo brasileiro através da figura de Dante de Oliveira e através da lembrança do que foi a campanha das Diretas Já. Eu quero saudar e cumprimentar o senador Valdir Raupp, o meu amigo, meus amigos queridos Antero de Barros, Thelma, Inês, Avalone, e dizer que eu tenho duas dimensões para tratar desse assunto, que a primeira delas é impossível de fazer aqui, é a dimensão afetiva. Eu, através de Dante, fiquei amigo do Mato Grosso, através de Dante, fiquei amigo das melhores pessoas do Mato Grosso. Através de Dante, eu fiquei fã, né, de muita gente, muitas pessoas, muitas personalidades de sua família, de sua mãe. Enfim, eu me sinto um pouco familiar em relação a essas pessoas do Mato Grosso que são tão meus amigos. Mas eu queria eu acho que eu tenho a obrigação de falar um pouco sobre o significado da eleição das Diretas Já, o significado da campanha das Diretas Já. O deputado Wilson Santos fez agora um excelente discurso, um histórico discurso, historiando um pouco a nossa trajetória brasileira, que tem altos e baixos, tem momentos muito importantes e felizes, mas momentos muito infelizes, Moema, como a que se refere, por exemplo, ao direito das mulheres e ao direito dos negros e a vários outros direitos de segmentos. Mas eu quero relembrar que na década de 70, no começo dos anos 80, a esquerda brasileira e a oposição à ditadura, que era basicamente era liderada pela esquerda brasileira,
a oposição à ditadura, a oposição democrática, as forças democráticas brasileiras eram lideradas por figuras da esquerda democrática brasileira. E essa esquerda vivia um dilema de como derrotar a ditadura. Já se sabia, já se tinha nítida impressão, desde o governo Geisel, que o governo Figueiredo seria o último dos generais. A ditadura pretendia se eternizar ainda um pouco mais e se estender mais através da liderança civil de Paulo Maluf. Ela fazia suas manobras, enquanto que a oposição ela se prendia mais aos temas econômicos, aos temas do nacionalismo, aos temas, à oposição ao Fundo Monetário Internacional, à compressão de salários, enfim. E nós, do ponto de vista político, vivíamos uma dicotomia entre a tese para a derrubada, para derrotar, para a substituição, a transição para a democracia dessa ditadura. Elas variavam em duas grandes hipóteses. A hipótese de um golpe democrático, dado por alguns, a esperança em General Albuquerque, algumas pessoas que se depositavam alguma esperança numa área democrática e nacionalista do Exército e das Forças Armadas que pudessem derrubar a ditadura por dentro. E a outra era a convocação de uma constituinte, que era a tese do PMDB, a tese que originalmente foi do Partido Comunista Brasileiro, que através dos seus líderes passou para o MDB como um todo, para toda a oposição democrática. E havia um consenso em torno da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer a transição para a democracia. Mas quem convocaria a Constituinte? Né? E aí estávamos sempre um pouco nesse dilema, né? Entre uma alternativa pouco democrática e uma alternativa democrática inexequível. E aí surge um deputado de primeiro mandato, sabido, rápido, elétrico, que apresenta aquela emenda que no começo foi assim uma emenda tão óbvia, né? Outros já tinham apresentado até emendas, mas emendas mais complicadas, mais cheias de coisa. A de Dante era simples, eleição direta para o presidente da República quando acabar o mandato de Figueiredo. Era uma coisa óbvia, simples, direta, mas que representou um atalho histórico, representou uma alternativa histórica, uma alternativa política, uma alternativa real de mobilização popular. E foi essa sensação que ele captou, já foi narrado aqui, que ele captou durante as eleições, durante a sua própria eleição, Antero de Barros recordou aqui, da sua própria eleição para deputado, toda vez que ele falava de eleição direta, o povo aplaudia, né? Então ele foi percebendo aquilo e encampou e apresentou uma solução que inicialmente não empolgou, eu quero dizer aqui uma verdade histórica, não empolgou, muita gente ficou contra, achava que, aliás, contra as diretas não tinha ninguém contra, era sempre as diretas para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, etc. Mas, objetivamente, governadores não se empolgaram, senadores não se empolgaram, lideranças políticas importantes não se empolgaram. A única liderança política que percebeu a força dessa ideia, o significado que essa ideia tinha, foi o Dr. Ulisses Guimarães, que, por sinal, era padrinho de casamento de Thelma e Dante. E ele percebeu isso e era um presidente de partido com pouca força, era um presidente de partido que tinha acabado de eleger 9 governadores, alguns deles candidatos à presidência, Montoro, Zé Richa, do Paraná e Tancredo Neves, principalmente. Ele era um presidente de um parlamento fraco, de um parlamento sem poder,
e de um partido que tinha 9 governadores com os quais ele tinha uma ótima relação, mas que ele não estava incluído entre esses. Aí doutor Ulisses compreendeu que aquela era a sua bandeira, aquela era a bandeira do povo brasileiro, aquela era uma bandeira que poderia ser absorvida como uma bandeira nacional, como um projeto nacional, um projeto democrático nacional. Então, deu início, em primeiro lugar, antes do doutor Ulisses, eu quero fazer outra justiça histórica, que muitas vezes é pouco reconhecida, que foi a importantíssima contribuição que o deputado Freitas Nobre, um deputado baixinho de São Paulo, mas que era uma figura extraordinária, que com muita coragem ele constituiu, quando o Dante apresentou a ideia na bancada, para que a bancada encampasse a ideia de uma mobilização, na época nem era o nome de campanha, era uma mobilização pela eleição direta, pela aprovação da sua emenda, ele constituiu um grupo que era o que se fazia habitualmente. Quando uma ideia era muito maluca, compõe uma comissão para encaminhar isso. Só que esse grupo funcionou. Foi um grupo que tinha João Herman, vários deputados que se mobilizaram, e nós apresentamos o primeiro plano de marketing, o primeiro plano de propaganda para essa campanha. Apresentamos na bancada do MDB, na época. O MDB apresentou ao Diretório Nacional e doutor Ulisses encampou essa ideia. E partiu para procurar outros partidos. Nos primeiros partidos foi o PT, foi Lula, foi procurado pessoalmente na liderança do PT, que na época era um pequeno partido. Enfim, e aí aconteceu o que todos viram, né? Um projeto, uma ideia política criativa, uma ideia política original, uma ideia política boa, uma ideia política... Só num processo democrático as ideias têm tanta força. Nas ditaduras as ideias não têm força. No processo democrático, de luta pela democracia, as ideias ganham uma força extraordinária. E essa ideia transformou-se na maior mobilização popular do século XX no Brasil. Até hoje não foi repetida uma mobilização popular de tamanha extensão, senador Wellington. Até hoje ela não foi repetida. Foi a maior mobilização popular do século XX e foi... Ela seria uma... Eu digo sempre, como eu disse no nosso livro, no livro que eu e Dante escrevemos, os 15 meses que abalaram a ditadura, foi isso que derrubou a ditadura militar instaurada em 64. Foi a campanha das diretas já a real responsável pela derrota da ditadura em 2024. A campanha de Tancredo foi uma consequência. Tancredo, quando Tancredo enfrentou Maluf no colégio eleitoral, Maluf já estava derrotado, já não tinha ninguém com ele. E a ideia foi tão forte que aí trouxe gente da direita democrática, gente do centro, conseguiu empolgar a nação e se constituir num projeto. E a campanha de Tancredo foi Tancredo já. Era uma claríssima referência à campanha das diretas já, que ele fez também. Minas fez grandes comícios, etc. Ele participou muito, ele é um político brilhantíssimo, né? Então, eu creio que a campanha das diretas já e esse processo da aprovação da emenda de meu amigo, meu irmão, meu querido amigo Dante de Oliveira, ela foi uma espécie de foi quase uma revolução democrática. Nós escrevemos isso no nosso livro. Por quê? Porque a campanha das diretas já teve uma característica muito especial. Na campanha das diretas já, o mais importante era o público que assistia, eram as pessoas que estavam na praça. Não eram o principal protagonista, os principais protagonistas não estavam em cima do palanque. E olha que no palanque tinha muita gente importante: governadores, prefeitos, deputados, senadores, artistas, os grandes artistas brasileiros. Mas não eram eles os mais importantes. Os mais importantes eram aqueles que compunham a plateia, era um povo brasileiro.
E isso o povo teve essa sensação. E alguns veículos relutaram inicialmente, a Rede Globo não fingia que era aniversário de São Paulo, quando era um comício pelas diretas. A Bandeirantes foi muito mais corajosa, saiu na frente. A Folha de São Paulo aderiu completamente, passou a noticiar a campanha das diretas em todos os rincões do Brasil, todas as pequenas cidades. Foi uma sensação muito importante essa, e eu acho que seria uma inversão histórica. Porque, na verdade, mesmo nas democracias, são as elites que escolhem os candidatos em que o povo pode votar. As elites escolhem e dão ao povo a opção de votar. E Lula, Bolsonaro, etc., Ciro Gomes, etc. Se a eleição direta tivesse sido aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, nós teríamos pela primeira vez uma inversão. Era o povo concedendo às elites o direito de escolher um candidato a presidente da República. Isso era uma inversão histórica, uma inversão revolucionária. E eu penso que nós, ao reverenciar nesse dia esse fato histórico e a figura pessoal de Dante de Oliveira, nós devemos muito a nos orgulhar desse momento que o Brasil viveu. Dante de Oliveira e as diretas já são um orgulho nacional, um orgulho do nosso povo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o deputado Domingos e Leonelli, e queremos aqui ainda registrar a presença conosco na sessão, a Maria Eduarda, lá no Mato Grosso, João Ribeiro, Vitor Zaiden, Elvio Couto, Vilmar Lucas e o Vitor Nascimento. Mas antes de encerrar, nós assistiremos agora o trailer do filme A Primavera de Dante. Esse filme estará em cartaz nos próximos meses aí nos nossos cinemas. Dante bebê era uma criança muito linda. Isso era uma coisa que nos marcou muito, porque as fotografias dele pequeno, ele é uma criança muito bonita, uma criança muito alegre. Ele sempre era a figura central de tudo, na sala de aula, nas festas, em todo lugar ele era o destaque, porque ele era muito elétrico. Ele sempre foi uma ponte. Ele sempre direcionou pessoas de um lado para o outro, fez pessoas se encontrarem. O fato de eu ser uma pessoa fisicamente grande e ter uma voz muito marcante, não tinha como não ser ouvido. E ele sabia que as pessoas, quando falavam, ouviam. Quando ele começa a se candidatar, ele vai ser contemporâneo dos movimentos que estavam acontecendo no ABC Paulista, os movimentos eclesiais de base. A sua chegada vai causar muito estranhamento, inclusive na forma de fazer política. Chega um jovem alto, magro, ainda barbudo, e que vai para os bairros e que conversa com a classe trabalhadora. E ele era uma pessoa que se jogava inteiro, fazia discurso, ponto de ônibus, entrava em ônibus para fazer, coisa que ele aprendeu no movimento estudantil. O discurso, de fato, assustava, porque a elite achava que Dante estava pondo fogo, dando corda por uma situação de embate, e nesse caso um embate fundiário, porque alguém se dizia dono da terra e tinha outro que estava entrando. Havia uma disputa. Nos conhecemos em 79, em 80 a gente casou. Então, a igreja estava lotada das pessoas, das comunidades. O Dante, ele tinha a essência da democracia dentro dele. É impossível a gente falar de democracia sem falar do Dante. Nós nunca vimos na história desse país um movimento tão forte, um movimento que era o nascimento
Registramos também conosco presente a deputada distrital Sandra Fará, que ela foi deputada pelo período de 2015 a 2018. Nada mais havendo a tratar e cumprida também a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, quero aqui agradecer a todas as personalidades que honraram com a participação de forma remota, a todos que estiveram também assistindo e acompanhando pelo Brasil afora. Aqui está, então, registrado a nossa homenagem a um político que honrou muito cada voto no estado de Mato Grosso, a história do nosso estado e, mais uma vez, claro, nós do Mato Grosso que falamos hoje de uma forma muito forte por ser um estado que cumpre o seu papel naquilo que é a palavra mais dita no mundo hoje, que é segurança alimentar. E se o estado de Mato Grosso hoje é um estado de alta produção, com uma produção com alta tecnologia, com uma produtividade extremamente alta em competitividade no mundo, nós devemos muito ao Dante de Oliveira por tudo aqui que já citei, mas, claro, principalmente pela força política também do estado de Mato Grosso. Nós queremos aqui agradecer a história de Dante de Oliveira e todos os companheiros que com ele estiveram participando dessa história. Nosso muito obrigado e agradecemos a Deus. Está encerrada a sessão. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os homens, os parlamentares estão prontos para votar e apoiar qualquer projeto que envolva violência doméstica ou violência contra a mulher. Seja violência psicológica, moral, até violência política. Eles são autores de projetos, são relatores de projetos e normalmente os projetos são aprovados por unanimidade. O problema não está na pauta da violência contra a mulher. Nós avançamos de 2015, assim como há muito tempo não se avançava, desde a lei do feminicídio, que foi de 2015 até agora. O problema estava e está, Renata, quando a gente fala de espaço de poder. Na vida pública, com mandato, ou mesmo na iniciativa privada. Quando a gente diz o seguinte, precisa ter mais mulheres aqui no Senado, mais mulheres nos CEOs das empresas, mais mulheres participando da economia brasileira. Aí a coisa fica difícil porque ninguém quer perder poder. Isso não é só no Senado, a crítica não é especificamente para o Senado ou para a Câmara, é a cultura brasileira nesse sentido. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra
é a mãe de todas as lutas. E por isso, nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pindorama. Assim eram chamadas por seus moradores as exuberantes terras onde há séculos vivia um contingente estimado entre 4 e 10 milhões de pessoas. Até a chegada dos europeus, a natureza estava praticamente intocada. O Ecosenado de hoje vai nos levar por uma viagem no tempo, do Brasil colônia ao século XXI, para contar a história da legislação ambiental no país e qual foi o papel do Senado na construção das leis que garantem a proteção dos nossos recursos naturais. Ao aportar no sul da Bahia, a esquadra de Pedro Álvares Cabral encontrou um admirável cenário. A grandeza e a variedade da fauna e da flora deslumbraram os europeus. Mas o que mais chamou a atenção foi a abundância de recursos. Prova disso é a famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Esta terra, senhor, é muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber se haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal. Porém, a terra em si é de muito bons ares. As águas são muitas, infindas, de tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela de tudo. Os portugueses, claro, logo viram o ganho econômico que conseguiriam com a exploração das florestas naquelas novas terras. As primeiras atividades econômicas eram exploração de madeiras nobres, né, sobretudo pau-brasil. Então, a preocupação da coroa era, sobretudo, regular essa exploração para que apenas Portugal extraísse e comercializasse essas madeiras. A Europa tinha uma demanda muito grande por madeira. A gente às vezes ouve o pau-brasil que era para tintura, né? Mas a principal demanda era para a construção naval, tanto da frota mercante quanto a frota de guerra. Não havia na época o conceito de proteção ambiental. As regras de exploração da natureza buscavam proteger os interesses econômicos. Desde o início, a exploração do recurso natural, né? Na colônia já era uma exploração imprevidente, né? A ideia era você extrair o máximo possível de recurso, né, naquele momento, né? Eram leis que visavam a regulação da utilização dos recursos naturais. Nós tínhamos leis que regulavam a extração do pau-brasil, a questão das nossas águas. Nós tínhamos algumas leis que diziam que as florestas eram propriedade da coroa portuguesa. Então, nós não tínhamos efetivamente leis protecionistas. O que tínhamos eram leis regulatórias da utilização dos recursos naturais, visando principalmente a soberania. Elas tinham como fundamento as ordenações filipinas e com regras, por exemplo, como proibição de cortar árvores frutíferas, regras contra crueldade contra alguns animais e também protegendo alguns animais de interesse econômico, proibindo poluição de cursos d'água. Essas eram as ordenações filipinas que eram aplicadas no reino e na colônia também. A regra era clara: explorar ao máximo sem restrições. Foi assim com todos os ciclos econômicos no Brasil colônia. No pau-brasil você tinha um corte bastante grande dessa madeira, né? Da mesma maneira, a cana-de-açúcar você tinha uma exploração, né, intensiva do solo, né,
com a derrubada das florestas, né, derrubada, queimada, né, nos espaços onde era viável você produzir cana-de-açúcar, né, e da mesma maneira a atividade de mineração, né, de ouro e de pedras preciosas, né. Então você tinha ali um impacto, né, embora localizado, muito intenso, né. Feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se e limpa-se, tirando-lhe tudo que podia servir de embaraço. Ao fim do século XVIII, surgiria um documento com algum parentesco, ainda que distante, com a proteção ambiental. A Carta Régia de Dom João, entre outras coisas, reservava pela primeira vez uma área no Brasil para uso florestal e de conservação. Os arvoredos, as matas, foram declarados pela Carta Régia de 1797 como propriedade da coroa. E todos os bosques nas margens de rios que desembocassem no mar, que também estivessem ao longo da costa, eram propriedade do rei. No mesmo ano, era criado o cargo de ouvidor e juiz conservador das matas na comarca de Ilhéus, exercido por mais de 20 anos por Baltazar da Silva Lisboa, baiano que se formou em Direito em Coimbra. Uma figura com a formação, né, intelectual, né, em Portugal, se não me engano, e que tinha, de fato, preocupação com a proteção à natureza. Agora, os meios, né, eu não diria com a proteção da natureza, eu diria com um uso mais racional dos recursos naturais, né, dentro da colônia, né? Mas os meios para fazer valer, né, a sua autoridade eram parcos, né? No começo do século XIX, o Brasil ainda era praticamente desconhecido do restante da Europa. Tudo isso começa a mudar quando a corte de Dom João VI se transfere para o Rio. Expedições de artistas e cientistas de vários países europeus documentam nossas riquezas, a nossa biodiversidade. Foram expedições importantes, tinham um cunho científico de revelar o novo mundo para a Europa, mas tinha também um objetivo de, digamos assim, de aumentar o conhecimento oceanográfico e das espécies de interesse econômico para as nações europeias, as nações que colonizavam o Novo Mundo. Os viajantes mais importantes nesse período foram os franceses Saint-Hilaire e Debré, os alemães von Martius e von Spix e o austríaco Rugendas. Quando a gente pega os escritos, né, sobretudo as narrativas de viagem desses viajantes, né, o que a gente percebe é uma apreciação estética, né, um maravilhamento diante da natureza. O que está em jogo é uma busca por conhecer melhor essa natureza, né? Então, associada a essa curiosidade científica, a gente tem uma apreciação estética que é muito característica, né, do cientista. Quando uma nação europeia patrocinava a expedição de um naturalista, ela tinha interesse em quê? Na descoberta de novas espécies, na descoberta, sobretudo, de espécies vegetais de interesse econômico, traziam espécimes para a Europa para serem exibidas em museus, em jardins botânicos, até em jardins zoológicos. Até indígenas foram levados pelos naturalistas europeus para serem mostrados às cortes europeias. O Brasil se torna independente. Ao lado do imperador Dom Pedro I, aquele que é apontado como o primeiro naturalista brasileiro, já pensava em mudar o cenário radicalmente. José Bonifácio de Andrada e Silva. O primeiro tratado científico que ele escreveu em 1790 foi sobre as baleias, a importância de proteger as baleias. Depois ele estudou em Coimbra, tá? E ele teve muita influência dos naturalistas europeus. Quando ele volta ao Brasil, em 1919, ele sai numa expedição por São Paulo. E ele, nesse relato, ele fala que ele ficou abismado com o desmatamento nas margens do rio Tietê,
Nós estamos falando de 1819. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor, da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente, e com o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios. Mas, àquela altura, a questão ambiental estava longe de fazer parte da agenda política. José Bonifácio era defensor, né, da pequena propriedade, né? Ele era contra a escravidão também, né? Então, o que ele imaginava para o Brasil era um projeto baseado na pequena propriedade, né, explorada racionalmente, né, pelos agricultores, embora a criação do parlamento, né, aponte na direção de uma mudança, de uma racionalização maior, né, esse parlamento também acaba refletindo uma estrutura, né, de privilégios, né, que é característica da sociedade, né? Óbvio que ele foi defenestrado pela elite da qual ele fazia parte, né, uma elite de latifundiários e escravistas, né? Dom Pedro I acabou com o regime das sesmarias que prevaleceu no Brasil colônia, mas não propôs novas regras fundiárias. As pessoas passaram a invadir as terras desocupadas. O parlamento do Império, integrado em sua maioria por grandes proprietários rurais, discutiu e aprovou a primeira lei de terras do país em 1850. Não que ela seja uma lei ambiental, apesar que ela trazia regras que, mais uma vez, proibiam o corte de árvores sem autorização da coroa, mas o que a lei de terras no Brasil faz, determina, desde então, a ocupação do território brasileiro. Ela determinou a concentração de terras de uma forma tão grave que se perdurou até hoje. Ela é fruto da lei de terras em 1850. E é muito difícil a gente não associar essa desigualdade aos problemas ambientais que nós temos, né? Então, a lei de terras, ela teve uma grande influência na questão ambiental brasileira. Na segunda metade do século XIX, o meio ambiente começa a receber a atenção de algumas lideranças políticas, ainda que sem resultados concretos. André Rebouças era negro, né, e era um abolicionista, era muito próximo do imperador, né, do Pedro II. Propôs, né, os 2 primeiros parques nacionais no Brasil, né, que foram concretizados na época, né. Ele queria que fosse um em Sete Quedas e outro na Ilha do Bananal, né, e outro com essa mesma perspectiva era Joaquim Nabuco, né. Então você tinha essas personalidades, né, junto ao imperador Pedro II, né, e o próprio Pedro II pela formação, né, mas você tinha, por exemplo, o Freire Alemão, né, o Glasiou, todos que tinham uma preocupação com a proteção da natureza. Obviamente, num contexto de um Brasil latifundiário, escravista. O fim do Império não marcou uma mudança radical na maneira como o país tratava sua fauna e flora. Da exploração sem freios de nossos recursos naturais, passamos para a opção de tentar fazer do Brasil uma força industrial. E o desenvolvimento econômico trouxe novos desafios e ameaças ao meio ambiente. Quem viaja pelo interior do Brasil não pode deixar de sentir-se revoltado com as devastações que observa por toda parte. Dos países cultos dotados de matas e ricas florestas, o Brasil é talvez o único que não possui um código florestal. As discussões para a criação dessa primeira legislação ambiental específica, ausente nos 400 anos anteriores, começaram na virada para o século XX. E a gente tem, né, com a República, né, um emprego de muitos estrangeiros, né, em algumas instituições, primeiro em São Paulo, mas depois no Rio de Janeiro, instituições como o Jardim Botânico, o Museu Nacional, né? E aí você tinha cientistas, né,
preocupados com essa questão da proteção da natureza. O Alberto Lofgren, né, que era sueco, né, o von Ehring era alemão, né. Então você tinha o Dafer, né, preocupados com essa questão. Então você começa a ter o surgimento de hortos, estações científicas, né, propostas de um código florestal, né. Até 1934, foram muitos debates dentro e fora do Congresso, a partir da mobilização dos preservacionistas brasileiros. Uma geração ligada, sobretudo, ao Museu Nacional, né? A gente pode falar do Alberto José Sampaio, que era botânico, né? Do Cândido de Melo Leitão, que era zoólogo, né? Do Armando Magalhães Correia, que escreveu um livro muito interessante chamado Sertão Carioca, né? A gente tem o Frederico Carlos Runno, né, que é um autodidata, né, mas chegou ao Museu Nacional, né, como para ser jardineiro do Museu Nacional, né? E você tem também no Museu Nacional Heloísa Alberto Torres, né, o Roquete Pinto, né, mais tarde a Berta Lutz, que são figuras importantes, né, no que diz respeito a essa questão da proteção à natureza. Cada ano que passa arrasta perdas irreparáveis no tesouro florestal do Brasil. Já não somos nós, os brasileiros, os únicos a clamar contra o desnudamento do nosso solo. Não é só esta Câmara, cujo voto em 1906 traduziu a aspiração de dotar a nação de um código florestal. Também do estrangeiro, recebe o Brasil amigáveis admoestações a respeito do temeroso problema da desflorestação do nosso solo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República. Quando Getúlio Vargas assume o governo provisório, ele incentiva esse debate, fortalecido por uma conferência sobre meio ambiente realizada em 1934. O presidente via com simpatia esses naturalistas da época. Eram pensadores com uma visão autoritária de sociedade, no sentido que enxergavam a importância de um Estado forte, né, para implementar um programa, né? Eles tinham um programa de proteção à natureza que era um programa para a sociedade brasileira, né? Eles entendiam que era um Estado forte para implementar isso. A preocupação principal desse código era regular a exploração de lenha, tá? Por quê? Porque, sobretudo próximo às regiões urbanas, já se observava um esgotamento desse material, tanto para as indústrias como para as pessoas que usavam lenha. Então, o governo provisório viu a necessidade de estabelecer regras para proteger as florestas, classificou as florestas em vários tipos. Está finalmente assinado o Código Florestal. É uma velha aspiração que se concretiza em lei e cuja existência constituirá seguro elemento de defesa das nossas florestas, impiedosamente devastadas pela avidez de lucro ou pela ignorância dos homens. O decreto constitui um dos imperativos da consciência nacional. Ele trouxe uma inovação quando ele colocou já as nossas reservas, né? As reservas legais e as áreas de proteção permanente. Essa foi a grande inovação dele. No mais, nós tínhamos leis esparsas, como o Código de Caça, o Código de Águas, que também não traduziam em proteção, né? E tínhamos uma lei de pesca. Essa sim já trazia alguma restrição, proibia a pesca de algumas espécies e proibia também a pesca com rede. Nesses códigos, né, no Código Florestal já a figura dos parques nacionais, né, tem a figura das florestas protetoras, né, e vários outros tipos de florestas, né, e você tem também nesse momento a criação dos 3 primeiros parques nacionais brasileiros, né, o Itatiaia em 1937 e Serra dos Órgãos e Iguaçu em 1939.
Nas décadas de 40 e 50, o país vivia um forte processo de industrialização e as mudanças econômicas começam a entrar em conflito com as regras de preservação criadas em 34. Mas, assim como o primeiro, o segundo Código Florestal, de 65, demorou a chegar. Quando ele nasceu, a pressão era principalmente interna, porque já havia processos erosivos muito fortes ao longo dos rios que eram desmatados, já havia contaminação das águas, já havia uma série de problemas domésticos que a gente precisava enfrentar. O projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo governo militar teve uma tramitação muito rápida. Foi um aproveitamento desses projetos que havia um projeto de 1950, um projeto de 62, e o ministro da Agricultura formou uma comissão de notáveis do setor florestal. O presidente Castelo Branco manda ao Congresso com uma mensagem do ministro da Agricultura em junho e ele é sancionado em setembro do mesmo ano, então foi rápido. Depois de 15 anos de discussão e de 11 presidentes, o Brasil tinha um novo Código Florestal com regras atualizadas de proteção. Elas simplificavam o Código de 34, que era considerado muito difícil, tinha muitas classificações de tipos de floresta, e o Código de 65 fez o quê? A partir dele, se consolidou realmente a questão das áreas protegidas, trouxe a questão das áreas de reserva legal mais definidas, trouxe as áreas de preservação permanente também muito definidas, com a questão levando em consideração o seu tamanho, o calado dos rios. Acabou sendo um código florestal bastante avançado, né, para a época, né, enfim, e que abrigava, né, uma série de elementos, né, relacionados com a questão da conservação da natureza. O presidente Médici vai verificar pessoalmente o andamento da rodovia da Esperança em várias de suas frentes: Itaituba, Altamira e Marabá. Mas as expectativas em relação ao Código Florestal de 65 duraram pouco. No ano seguinte, o governo militar de Castelo Branco cria estímulos para que pessoas e empresas se mudassem para a Amazônia. Os militares tinham aquela ideia de integrar para não entregar. Com isso, né, distribuíram hectares e mais hectares de terra na Amazônia. As pessoas não tinham nenhuma responsabilidade. Tinha a responsabilidade de fazer o negócio deles crescer. E o negócio era abusivo. Eles chegavam lá de avião com agente laranja, jogavam o agente laranja em cima das árvores. A agente laranja é desfolha, né, que usaram na guerra do Vietnã. Ele desfolhava as árvores. O governo federal lança grandes projetos econômicos e também abre estradas na floresta. A Transamazônica é inaugurada em 1972, no mesmo ano em que se realizava em Estocolmo a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. Pessoas que pensavam o meio ambiente e que viram que nós iríamos sofrer já com mudanças no nosso meio ambiente. Ali na declaração foi criado o princípio da solidariedade entre gerações, que significa que uma geração tem que deixar um meio ambiente equilibrado para a próxima geração. Década de 70 e década de 80 eu diria que é o início da discussão ambiental tal como ela se encontra hoje. E nossas preocupações estavam muito em poluição industrial, estavam muito em poluição dos rios, perda dos rios. A palavra biodiversidade, que hoje é uma palavra que está na agenda, todo mundo fala em biodiversidade, ela foi concebida praticamente naquele período. Os muitos anos de incentivo à ocupação da Amazônia cobraram seu preço. Até 1978, a floresta já havia perdido 14 milhões de hectares. Logo depois disso, o Congresso Nacional aprova uma das mais importantes leis ambientais do país. O Brasil, em 1981, instituiu a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Essa, sim, trouxe instrumentos que visavam a preservação, a fiscalização, o licenciamento para as atividades exploradoras do meio ambiente. Foi a partir de 1981 que nós começamos a viver uma proteção maior dos nossos bens naturais. A essa altura, ambientalistas como o gaúcho José Lutzenberger denunciavam em nível mundial as queimadas e os desmatamentos na Amazônia.
Ouvi os senhores falando de vários problemas, do risco de chuva tóxica, das minas de carvão do leste europeu. Só não ouvi referências à Amazônia. Os senhores se esqueceram da maior floresta tropical do mundo. Ao longo da década de 80 e 90, já surge uma pressão internacional, porque começa a crescer e ser informado, ser publicizado o nível de desmatamento ocorrido no Brasil. Os danos ao meio ambiente no Brasil e no mundo estão cada vez mais no centro do debate. É nesse cenário conflagrado que o país elege em 1986 uma Assembleia Nacional Constituinte. O que a nova Constituição trouxe para a legislação ambiental? A ampliação das leis de proteção dos recursos naturais, os desafios do século XXI. É o que nós vamos mostrar no segundo e último episódio do Eco Senado Especial 200 anos. Até lá! No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa percepção de que a ditadura militar, ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse aqui foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha. O que foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Nós estamos questionando, ao mesmo tempo, a justiça, mas dando a servidores públicos do judiciário ou da polícia o poder discricionário para definir quem é dependente químico e quem é traficante. E essa discricionariedade é a base de toda ou da maior parte da corrupção que a gente tem em todos os países. Se você amputar essa possibilidade discricionária, você retira também do policial, da polícia que deveria reprimir o ilícito, a condição de fazer o seu trabalho de forma digna, de forma consciente. Aqui fala em separar usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente, pena alternativa, obrigatoriedade de tratamento. Isso já é a punição. No nosso parecer, encaminhamos favorável à PEC, contrária à descriminalização das drogas, por entender que é um tema que a sociedade brasileira não quer, o Estado brasileiro não está preparado, as casas de saúde mental, de tratamento de dependência, de reabilitação, elas não estão prontas.
Constituição está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena em Roraima prepara professores há mais de 20 anos e ajuda a preservar a identidade dos povos originários. Câmeras de celulares podem passar a emitir um som quando o usuário tirar uma foto. É o que determina projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados. No Distrito Federal, um projeto de lei quer proibir que a pessoa condenada por racismo possa assumir um cargo público. Você quer ser burro? Ok, eu não preciso estudo, não vem na minha aula. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Preservar a cultura dos povos indígenas e incentivar a permanência dos jovens nos territórios. Esse é o objetivo do Instituto Insiquirã, da Universidade Federal de Roraima. Ele atua na educação superior indígena. Criado em 2001, o Insiquirã já formou cerca de 270 professores. A maioria retornou para as comunidades para lecionar. A educação transforma, mas também preserva. A educação que forma retorna para o berço. Em um ciclo pela tradição, que fortalece a origem dos povos. Kanauanin, local de passagem de canoa na língua wapixana, terra onde também habita a resistência pela conservação da cultura indígena e o compartilhamento do conhecimento acadêmico. Valderício Timuru formou-se em licenciatura intercultural indígena por meio do Instituto Insiquirã na Universidade Federal de Roraima em 2010. Habilitado nas áreas de comunicação e artes, o professor leciona na Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete. Aqui, a maior lição compreendida e partilhada é o fortalecimento da identidade enquanto integrante de um povo tradicional de Roraima. Lá nós tínhamos uma equipe de jornal também, né? Inclusive eu era o editor-chefe de jornal no Instituto. E divulgamos o nosso trabalho para todo o estado, né? Para todas as nossas escolas indígenas, comunidades indígenas, falando das nossas lideranças, das nossas tradições, das nossas culturas. E aí, assim, um modo de como ensinar os nossos alunos nas escolas depois que
saíssemos da faculdade. E hoje nós estamos assim ainda levando esse conhecimento, esse ensinamento para os alunos através de todos os tipos de projetos culturais. O recurso utilizado pelo professor para a manutenção dos costumes são oficinas sobre temas específicos do dia a dia dos povos originários. O estímulo da preservação da cultura proporcionado pelo Insiquirã gera bons resultados dentro das comunidades. Aqui na Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete, comunidade do Canauanim, município de Cantá, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver técnicas de artesanato, dança, música, além de oficinas de arco e flecha. A Escola Tuxaua Luiz Cadete atende cerca de 500 alunos da comunidade Canauanim. Aqui, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, além de estudantes matriculados na Educação para Jovens e Adultos, o EJA, obtêm reforço no conhecimento sobre os saberes tradicionais de suas culturas e línguas. Ao todo, 5 professores formados no Instituto Insiquirã contribuem com o aprendizado dos alunos. O maior ganho que eles têm é porque a gente consegue dar uma aula diferente, uma aula prática, usando o seu cotidiano, seus próprios fazeres no dia a dia, né? Como, por exemplo, a agricultura, o artesanato, a criação de galinha, o tempo que eles gastam de vinho, a distância que tem da escola para a comunidade. Enfim, a gente pega todos esse conjunto, né, do cotidiano, a gente começa a aplicar na sala de aula, né? O Insiquirã nasceu em 2001 como Núcleo Insiquirã de Formação Superior Indígena. Em 2009, passou a ser Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena. O espaço é resultado de reivindicações por acesso à universidade de professores e estudantes indígenas de Roraima. Por isso, o objetivo é oferecer cursos com conteúdos curriculares que possibilitem o aprendizado de outras culturas, sem perder de vista os conhecimentos tradicionais. A pré-discussão inicia no Surumum, com a formação dos professores. A educação tinha problema naquele tempo, questão de negação da própria identidade, né? Então o indígena não podia ser aquilo que era indígena, no caso, no seu mundo indígena, mas tinha que ser caboclo ou uma coisa assim. Atualmente, o Insiquirã oferta 3 cursos de graduação: Licenciatura Intercultural Indígena, Gestão Territorial Indígena e Gestão em Saúde Coletiva Indígena. Em mais de 20 anos de funcionamento, aproximadamente 270 alunos foram formados. Mesmo diante das dificuldades, há em comum em todos eles o sonho de contribuir com o desenvolvimento das comunidades. Aqui na universidade a gente tem o maior percentual de indígenas, né, matriculados. E isso é um grande avanço para nós aqui, a gente é referência para outros estados. E eu acredito que com mais jovens sendo formados aqui dentro, a chance de a gente obter mais os nossos direitos, de a gente conquistar mais direitos ainda, ou garantir os direitos já estão garantidos, é mais ainda melhor para a gente. O fortalecimento e a preservação da história e do conhecimento indígena originam da construção feita pelos próprios povos tradicionais. Mas o ingresso e a permanência no ensino superior exigem esforços de todos. A universidade ela já tem um pool de auxílios ou bolsas de assistência com foco na permanência. Então, hoje a universidade ela oferece, através do Plano Nacional de Assistência Estudantil ou através de recursos próprios, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, tanto para aqueles que moram nas residências universitárias, como aqueles que são transitórios, creche para as mães que precisam deixar os seus filhos e
e com isso não abandonar a nossa universidade, até o auxílio material de ensino. Formação de multiplicadores de conhecimento para a consolidação da identidade indígena e ancestralidade dos povos originários. Nyawa takya aro kata tu buat beratnya wajahnya awaris awak deten aja di hati misalnya nadia beratnya bunyi nadia. As pessoas em situação de rua em vários municípios de Santa Catarina estariam sendo vítimas de remoções forçadas, internações compulsórias e até violência física. As denúncias foram tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa sediou uma audiência pública para discutir o atual cenário da população de rua em Santa Catarina e de possíveis violações sofridas por essas pessoas. A audiência pública de proposição do deputado Marcos José de Abreu, o Marquito do PSOL, surgiu após o Conselho Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal receber denúncias sobre violações aos direitos humanos da população em situação de rua em diversos municípios do estado de Santa Catarina. A mesa de discussão foi composta por movimentos sociais, membros do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério Público de Santa Catarina. Alguns encaminhamentos foram tirados daqui. Uma das questões principais é discutir um programa de moradia. Então, a pastoral da rua, da população de rua, trouxe o debate sobre o programa House First, que é Minha Casa Primeiro, ou Uma Casa Primeiro, como uma estratégia das pessoas saírem da rua, mas terem uma habitação para começar seu processo de ressocialização, de reconstrução de trabalho, emprego e renda, né? Também foi tratada aqui a questão de discutir com muita seriedade um sistema de informação estadual sobre a população de rua, né? Na sua perspectiva mais ampla, e principalmente o cumprimento de leis federais, né, e de regulamentação federal na atuação para o fortalecimento do SUAS, do SUS, da RAPS e também da política de moradia. Além disso, outro tema debatido foi o crescimento da pauta da internação compulsória e a remoção forçada dessa população das ruas em Santa Catarina. O nosso objetivo é que o Estado consiga garantir um mínimo de direito que garanta a dignidade, né, a humanidade, a individualidade dessas pessoas e que elas não sejam criminalizadas e nem estigmatizadas, que é justamente esses muros, esses bloqueios que dificultam o acesso dela ao retorno, ao convívio em comunidade e sociedade. Os terrenos e casas abandonados são um símbolo da degradação urbana. Estes espaços não apenas contribuem para a proliferação da dengue, mas também impactam de maneira negativa a arrecadação de impostos municipais. Esses terrenos de propriedade particular, a gente tem um caminho legal. Nós temos a Procuradoria Fiscal, que pode sim identificar aqueles proprietários que não estão pagando e acionar na justiça. Se for o caso, como interfere na saúde pública, aí é uma questão de interesse público maior. Aí a prefeitura tem que sim adentrar nesse imóvel, tem que pegar esse imóvel para a propriedade do município se tiver uma dívida exorbitante. E o município não está bem na questão fiscal. E por isso que a gente tem que buscar alternativas até mesmo para incrementar a receita. Além disso, profissionais do mercado imobiliário apontam que a presença de imóveis abandonados em uma região pode levar à desvalorização das propriedades vizinhas. Isto ocorre devido à cautela dos compradores que não querem investir em áreas que não demonstram perspectivas de desenvolvimento e valorização futura. É a sensação mesmo de abandono, né? Então, além de ter uma região ali que não é agradável, bonita, né? Então, ela perde a questão de valorização e também isso com certeza influencia até na questão de segurança, né? De violência, de criminalidade. Então, isso impacta negativamente e aí com certeza os compradores vão optar por outros bairros
bairros, por outras regiões que estão mais revitalizadas, bonitas, enfim, com uma infraestrutura melhor. Isso também impacta na questão da criminalidade, porque são imóveis que não têm uma fiscalização, são imóveis que não têm uma segurança por parte do proprietário, que já abandonou mesmo esse imóvel, e aí os meliantes eles enxergam essa oportunidade. E tem também os usuários de droga, então a gente tem que ter uma ação compartilhada, tanto da Secretaria de Segurança, junto com as demais autoridades policiais, mas também a Secretaria de Assistência Social. Mas o que fazer para reduzir a presença desses espaços abandonados? Para o especialista imobiliário Flávio, além da intensificação da fiscalização, a resposta está em esforços colaborativos entre o setor público, empresas privadas e a própria comunidade. Eu acho que todos os setores, a gente tem um exemplo muito legal na década de 70, onde aconteceu isso em Nova York, e tem um projeto chamado Cidade Pintada, em que eles uniram o setor público, privado, o setor artístico da cidade e fizeram um movimento grande. E isso trouxe não só valorização, como melhoria nas questões de segurança pública e tudo mais. Então acho que a nossa cidade precisa urgentemente, em diversos bairros e também no centro da cidade, onde a gente percebe ali uma alta quantidade de imóveis infelizmente nesse estado. Câmeras de celulares podem ter que obrigatoriamente emitir um som quando o usuário tirar uma foto. É o que determina um projeto de lei que está em análise aqui na Câmara dos Deputados. A matéria atualiza a Lei Carolina Dickmann sobre o uso indevido de imagens na internet. Em 2012, a atriz Carolina Dickmann teve fotos íntimas publicadas na internet. O computador da atriz foi invadido, fotos foram roubadas e ela passou a ser chantageada para que as fotos não continuassem a ser divulgadas. O caso ganhou grande repercussão, com questionamentos sobre os limites da internet. Há 12 anos, não havia punição para os responsáveis por esse tipo de assédio. No mesmo ano, em 2012, o Congresso Nacional aprovou uma lei que promoveu alterações no Código Penal brasileiro para tipificar os crimes de informática. A lei foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff e batizada com o nome da atriz, Lei Carolina Dickmann. Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados quer atualizar a lei para adaptar a legislação aos novos meios e práticas que vão surgindo com as novas tecnologias, como a facilidade de utilização das câmeras fotográficas nos aparelhos celulares. Isso abriu espaço para que fotos não autorizadas pudessem ser tiradas em locais públicos e privados, como vestiários, por exemplo, sem que os fotografados percebessem. A intenção do projeto é que todos os equipamentos fotográficos digitais deverão emitir som similar ao das câmeras analógicas, na captação de imagem ou de vídeo. Isso poderá alertar a vítima de um possível assédio. Pelo projeto, esse alerta sonoro será instalado antes da venda do aparelho, proibida a alteração ou a eliminação. Esse dispositivo já existe em outros países, como Estados Unidos e o Japão, por exemplo. Um passo na tramitação dessa lei foi dado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, que aprovou a proposta. O presidente da comissão, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, destacou que práticas abusivas de violação de privacidade e assédio moral precisam ser monitoradas e coibidas. É uma ação preventiva que pode ser importante, inclusive, para garantir os direitos individuais a imagem, né, e a reputação das pessoas. A proposta segue para análise da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Todos nós usamos o serviço de motociclistas profissionais, não é mesmo? No transporte de comida, remédios, documentos, com o objetivo de dar visibilidade a esse tipo de trabalho e aos perigos que esses trabalhadores enfrentam todos os dias no trânsito. A Comissão de Educação aqui do Senado debateu a criação do Dia dos Motociclistas Profissionais. A categoria reivindica melhores condições de trabalho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem no Brasil 1.500.000 trabalhadores por aplicativo. Dentre eles estão os motociclistas profissionais, como motoboys, mototaxistas, motofretistas e motovigias.
Com o objetivo de trazer visibilidade a essa categoria profissional, a Comissão de Educação e Cultura realizou uma audiência para debater o projeto de lei que cria o Dia Nacional dos Motociclistas Profissionais. Representantes da categoria destacaram a falta de valorização desses trabalhadores e a pouca transparência dos aplicativos. O que a gente quer é valorização, né? Assim, a gente sabe que tá morrendo milhares de motoboys e entregadores aí profissionais aí nas ruas, e o resultado disso é uma falta de regulamentação que realmente seja justa para nós, né? Porque as empresas de aplicativo, elas querem números de trabalhadores trabalhando para elas, mas não estão focadas realmente na vida desses trabalhadores, né? Na saúde desses trabalhadores. Que a gente possa ganhar um salário melhor, um reajuste de taxa justa para nós, né? Que dê a real autonomia para esses trabalhadores. Muitos têm problema de saúde, muitos trabalham de 8 a 14, 15, 18 horas por dia, sabe? E aqueles trabalhadores... no final do dia chega cansado, às vezes não tem nem tempo para os filhos, para a esposa, sabe? Chega exausto. A representante do Ministério da Saúde ressaltou a atuação do órgão para evitar acidentes no trânsito. Que a gente tem trabalhado o Ministério da Saúde integrado ao Ministério dos Transportes e ao Ministério das Cidades, que tem sido um grande parceiro na discussão de mobilidade urbana segura e de ruas calmas, advoca-se para a gente diminuir aí as velocidades das vias de uma maneira em geral, porque a gente sabe que a redução de velocidade ela é um dos principais fatores protetores para a gravidade do acidente e a mortalidade do acidente. Todo acidente, seja se você está sem capacete, se você está sem cinto, se você bebeu, quando junta o componente da velocidade, ele é pior. Um projeto de lei em análise no Distrito Federal quer proibir que uma pessoa condenada por racismo possa assumir um cargo público. Veja na reportagem da TV Câmara Distrital. No ano passado, uma professora da rede pública de ensino do DF foi afastada da Secretaria de Educação depois de ter um áudio divulgado com ofensas racistas a um estudante. No áudio vazado em redes sociais, a educadora diz que o estudante era preto, pobre e feio. Então você quer ser burro? Ok, eu não preciso sul, não vem na minha aula. Eu não quero olhar para o meu cara. Eu desfazer, você acaba com o meu dia. Eu não quero que você você não faz nada, você só fica usando na aula. Na Câmara Legislativa, projeto de lei do deputado pastor Daniel de Castro proíbe que indivíduos condenados por crime de racismo assumam cargos públicos no DF. As autoridades competentes devem verificar a existência de condenação no histórico dos candidatos. Caso seja constatada a condenação por crime de racismo, o candidato não poderá ser nomeado ou empossado no cargo pretendido. Um racismo é um crime, né? Então, se a pessoa está cometendo um crime, eu acho certo ter certos privilégios cortados. Uma pessoa que tem uma atitude dessa não deveria estar ocupando um espaço tão importante, onde tem um papel muito importante na sociedade. Pessoas assim são pessoas esdrúxulas, que merecem qualquer tipo de punição. O racismo é um dos crimes mais hediondos que tem e não tem que ter nenhum tipo de... Acho que tem que ser uma pena realmente severa para esse tipo de crime. Fica muito fácil cometer o crime e depois ocupar uma vaga de pessoas que não cometeu. A proibição se aplica a todas as esferas do serviço público, incluindo cargos efetivos, comissionados e de confiança. O que é importante, para quê? Para a gente acabar com essa cultura da discriminação, do racismo. E nós não aceitamos nenhum tipo de racismo ou de injúria racial contra as pessoas. Então, isso aqui vem para coibir, porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de praticar o racismo e a injúria racial contra as pessoas. Esta especialista explica que atualmente a lei conhecida como Lei do Racismo prevê como conduta ilícita o ato de impedir ou dificultar o acesso ao cargo público por preconceito ou discriminação. Ninguém pode ser discriminado em razão da cor da pele,
para poder ingressar. Não pode ser um critério de avaliação a cor da pele para você poder ingressar ou não num cargo, né, num trabalho. Segundo a advogada, o projeto em tramitação na CLDF pode ajudar na prevenção criminal. Hoje em dia, muitas pessoas almejam concursos públicos, né? E muitas das vezes essas pessoas têm atitudes na esfera individual que acabam atingindo a coletividade, como é o caso dos crimes de racismo e injúria racial. E essas pessoas acreditam que esses crimes não têm punição, mesmo após a equiparação do STF do crime de injúria com o crime de racismo racial. E acredito que esse projeto de lei, ele pode trazer um ganho muito grande, porque se pessoas que praticam esse tipo de crime no individual, no escondido, essas pessoas não estão preparadas para lidar com o público. E querendo ou não, o serviço público ele lida com o público diretamente ou indiretamente. O projeto está em análise nas comissões da Câmara Legislativa antes de ser apreciado no plenário da Casa. Olha, a gente aqui no Parlamento Brasil faz uma ronda constante nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais em busca de notícias. E a gente tem visto um aumento nas iniciativas parlamentares de combate ao racismo. Tolerância zero. Bom, o Parlamento Brasil está chegando ao fim. A gente deixa você agora com os visitantes do Congresso Nacional. São mais de 3.000 por semana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau! É bom para a gente conhecer onde nossos parlamentares trabalham, onde são tomadas decisões que vão fazer o futuro do nosso país. Então é muito importante cada brasileiro conhecer essa casa, que é a casa do povo. Fiquei muito impressionada pelo 1957 ter essa capacidade de enxergar assim que tá tipo era para ser uma cruz, para mim parecia ser um avião. E aí aqui dentro a gente conhecer uma parte que a gente não conhecia, né? Tipo, sempre falasse que Brasília era um avião, né? Tinha formato e aqui a gente aprendeu um pouquinho diferente com a visitação, né? Eu acho que isso, para quem vem aqui, é muito válido, ter um pouquinho dessa cultura e do conhecimento da onde que a gente faz as leis, né? Aonde que é aprovado as leis que a gente vivencia em cada uma das nossas cidades, né? O passeio eu achei muito interessante, assim, ele é rico em conhecimento, né? A gente consegue aprender muito sobre o nosso país, assim, sobre a história dele. Achei muito interessante isso, assim, conhecer as duas casas. Sempre tive essa curiosidade de entender como funciona, achei muito interessante isso. Gostei como eles chamam ali, do túnel do tempo, né? Que mostra a nossa história desde o começo até agora e assim a gente consegue perceber uma evolução muito grande, né? E que essa evolução ela continue crescendo e que seja para frente, né? Que a gente passe pelo túnel do tempo e veja aqui alguns pontos ali que a gente não retroaja para pontos anteriores e que a gente consiga sempre ir para frente. Vocês estão da onde? Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar!
Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 29 de abril. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou na última sexta-feira um recurso contra a decisão do STF de suspender a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios de até 156 mil habitantes, aprovada pelo Congresso. O parlamento, segundo Pacheco, aprovou medidas que garantem recursos para compensar a desoneração. O presidente Rodrigo Pacheco se reuniu logo cedo com advogados e consultores do Senado e anunciou que vai entrar com um agravo no Supremo Tribunal Federal para contestar a decisão do ministro Cristiano Zanin de suspender trechos da lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e também para municípios com até 156 mil habitantes. Zanin concedeu essa liminar após uma ação do governo alegando que não pode haver renúncia dessas receitas sem a indicação dos recursos para compensá-las. O presidente do Senado classificou a decisão do governo como precipitada, descontextualizada e fora de momento. Segundo ele, o agravo vai comprovar que no projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos havia sim a estimativa financeira e orçamentária para compensar a renúncia de receitas. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113. Rodrigo Pacheco lembrou que desde o início do governo Lula, o Congresso Nacional tem feito um esforço para aprovar projetos com o objetivo de aumentar a arrecadação. Se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Ele reforçou ainda que foi um erro judicializar a questão e que vai sugerir ao governo um debate sobre corte de despesas. Alertou também que qualquer proposta do governo a partir de agora terá a ressalva de que os recursos também serão destinados para os municípios. A partir de todo projeto que vier em relação a aumento de arrecadação, agora a gente vincular e carimbar que isso precisa também atender municípios brasileiros, que não é só a arrecadação da União que importa para o Brasil. O senador Efraim Filho, autor do projeto, também estava na reunião e apontou como incoerente a ação do governo. Se o próprio governo entrou com uma medida provisória para regular o tema, depois um PL com urgência constitucional para regular o tema, se na época, em 2021, a própria bancada do PT, que à época era oposição, votou a favor da desoneração, me pareceu incoerente agora vir judicializar com o argumento de que seria inconstitucional. Veja agora as idas e vindas da chamada desoneração da folha de pagamento, uma redução do valor que empresas recolhem para a Previdência Social e que beneficia 17 setores da economia.
A desoneração da folha de pagamento começou em 2011 no governo Dilma e em caráter temporário. A medida substituiu a contribuição previdenciária de 20% paga pelo empregador sobre a folha de pagamento por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. No início, apenas empresas de tecnologia da informação e de comunicação eram beneficiadas. Outros grupos começaram a ser incluídos e a desoneração alcançou 17 setores da economia. Como a medida vencia em dezembro de 2023, em agosto do ano passado, o Congresso aprovou um projeto que prorrogava a desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores da economia e reduzia a alíquota da contribuição previdenciária de municípios com até 156 mil habitantes. Em novembro, o governo vetou integralmente o projeto. No mês seguinte, o Congresso derrubou o veto e o governo editou uma medida provisória que reonerou de forma gradual a folha das empresas e cancelou a desoneração dos municípios. A decisão não repercutiu bem no Congresso Nacional e, em fevereiro, o governo editou uma nova MP revogando trechos da medida provisória anterior. Ficou definido que a desoneração da folha de pagamentos das empresas seria discutida via projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nunca descartou a judicialização. Por isso, o governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O Senado lembrou, em sessão especial na sexta-feira, os 40 anos das Diretas Já, movimento popular no final da ditadura, que teve como objetivo a retomada das eleições diretas para o cargo de presidente da República. Em 1984, manifestações populares em todo o Brasil exigiram o fim da ditadura e o restabelecimento das eleições diretas para presidente. Os protestos eram favoráveis à emenda à Constituição, que previa a retomada do voto popular em todas as esferas de governo, conhecida como Emenda Dante de Oliveira. O movimento, conhecido como Diretas Já, completou 40 anos e o Senado realizou sessão especial para comemorar a data. Que a gente possa refletir esse movimento político que foi o maior, como já foi dito aqui, e que não teve um único ato de violência. Era um movimento pacífico, era um movimento de alegria, era um movimento de esperança. E que a gente possa fazer disso um exemplo para o momento que nós vivemos de tanta polarização, de tanta radicalização. Que a gente se una, que a gente tenha essa humildade, essa maturidade para fazer o nosso país unido novamente. O movimento Diretas Já transcendeu fronteiras políticas, partidárias e sociais. Foi um grito uníssono pela soberania do povo, um chamado à ação cívica e à defesa da democracia. Seus protagonistas foram homens e mulheres de todas as idades, profissões e origens, unidos por um ideal comum, a necessidade imperativa de eleger democraticamente os nossos representantes. Hoje, olhamos para trás com gratidão e orgulho pelo legado deixado por esse movimento. No entanto, também olhamos para frente, cientes de que a luta pela democracia é contínua e exige nossa permanente vigilância. O senador Wellington Fagundes, autor do requerimento para a realização da sessão, destacou a importância de se comemorar os 40 anos das Diretas Já. Ao comemorarmos os 40 anos desse movimento emblemático, somos não apenas convocados a recordar as lições do passado, mas também a reafirmar nosso compromisso com a manutenção e o fortalecimento da democracia. A jornada da democracia brasileira continua e cada cidadão é um guardião desse legado. Legado esse que as gerações presentes e futuras possam se inspirar na determinação e coragem daqueles que nas ruas clamaram por Diretas Já. Que nós, hoje e no futuro, trabalhemos incansavelmente para um Brasil livre e democrático, com oportunidade para todos. Semana interrompida pelo feriado do Dia do Trabalho na quarta-feira, começa hoje com sessão no plenário e reunião de CPI. Confira a agenda.
Daqui a pouco, às 14h, está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 15h, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas tem reunião marcada para tomar os depoimentos de 3 dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. São eles Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade, Eduardo Bucem, oficial de Integridade, e Júlio Avelar, diretor de Competições. Às 9h desta terça, a Comissão de Infraestrutura deve receber em audiência pública o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para debater com ele o novo Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo em agosto de 2023. Às 9h30 está prevista reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O único item da pauta é o projeto que regula o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Para quinta-feira, às 11h, está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. E na sexta-feira, às 10h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, recebeu na semana passada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta governamental para a regulamentação da reforma tributária. Saiba na reportagem quais são os principais pontos da proposta. O governo entregou ao Congresso a primeira minuta de projeto sobre a regulamentação da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada ano passado e agora depende da definição de normas específicas. Confira alguns dos pontos mais importantes da reforma. Simplificação de impostos. 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, serão condensados em 2. Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. As 2 alíquotas somadas devem ficar em 26,5%, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. União, estados e municípios terão autonomia na fixação da alíquota padrão. Cesta básica. Os itens que hoje estão na cesta básica serão isentos de imposto. Prioridade para os alimentos consumidos pelos mais pobres, como arroz, feijão, farinha e macarrão. Os não enquadrados na Cesta Básica Nacional de Alimentos, como carnes, terão alíquota reduzida em 60%. Cashback. Famílias com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa terão devolução de parte do imposto. 100% da CBS para botijão de gás, 50% da CBS para contas de luz, água e esgoto e gás encanado, 20% da CBS e do IBS sobre os demais produtos. O benefício deve ser integrado ao CAD único. Imposto seletivo. Devem ter tributação elevada para desestimular o consumo, bebidas alcoólicas e açucaradas como refrigerantes, além de cigarros. Também devem pagar mais imposto veículos poluentes e bens minerais extraídos, como minério de ferro, petróleo e gás natural. Saúde. Terão imposto zerado 383 medicamentos e vacinas, 17 dispositivos médicos como ressonância magnética, ultrassom e respiradores. O texto também reduz em 60% a alíquota para 850 tipos de medicamentos como prednisona, omeprazol e losartana, 27 serviços de saúde como cirurgias, 92 tipos de dispositivos médicos como marca-passos e 6 tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza. Educação. Terá alíquota reduzida em 60%. O texto de 300 páginas e 500 artigos foi entregue esta semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente do Congresso. É muito importante, que esse compromisso seja firmado, como aconteceu o ano passado. Ninguém dizia que uma emenda constitucional esperada há 40 anos pudesse ser promulgada o ano passado. Esse aqui não é um projeto do Executivo Federal, esse aqui já é um projeto síntese de muitas conversas com governadores e prefeitos para facilitar o trabalho do Legislativo, que será enorme, mas já tentando encaminhar por uma solução. Rodrigo Pacheco afirmou que a regulamentação da reforma tributária pode ser concluída ainda este ano. Mesmo sendo um ano eleitoral, nós teremos todo o compromisso para ainda esse ano, assim como fizemos com a emenda constitucional no ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira
essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país com um sistema de arrecadação mais justo, mais igual, menos burocratizado, mais simplificado, com imposto único. O plenário do Senado fez na última semana 3 sessões de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que recria o quinquênio para magistrados e integrantes do Ministério Público. Faltam mais 2 sessões de discussão para que o texto possa passar por 2 votações em primeiro e segundo turno. Só depois disso poderá ser encaminhado à Câmara dos Deputados. O texto original previa parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. Mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um texto substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, estendendo o benefício para outras carreiras. A nova proposta contempla também Defensoria Pública, advogados públicos da União, estados e municípios, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União e delegados da Polícia Federal que não exerçam advocacia particular. A parcela compensatória vai ficar fora do teto constitucional de remuneração do serviço público. Os profissionais vão receber 5% a mais a cada 5 anos, até o limite de 35% da remuneração básica. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, afirmou que no lugar do quinquênio deveria haver uma reestruturação nas carreiras do judiciário. Eu prefiro a valorização por uma rediscussão do plano de cargo e salário, porque no fundo, a reclamação muitas vezes é que, como se subiu o piso de entrada, o espaço da carreira ficou estreito entre a entrada e, vou chamar assim, o ponto mais alto. Então é melhor discutir o plano de cargos e salários, do que eu não gosto nunca de anuênio nem quinquênio, porque eu acho que é um crescimento vegetativo da folha que não gera nenhum estímulo para o bom ou para o não tão bom funcionário público. Todo mundo vai receber. Então eu não acho que, do ponto de vista de gestão de pessoas, é o melhor formato. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou também em entrevista coletiva que a PEC deve tramitar junto com o projeto que acaba com os supersalários do funcionalismo público. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. A estruturação das carreiras do Judiciário e do Ministério Público, com a valorização por tempo de magistratura em função da dedicação exclusivíssima que eles têm, só será promulgada na eventualidade de apreciação e aprovação pelo Senado e Câmara se houver aprovação do projeto de lei que define as verbas indenizatórias e que acaba com supersalários no Brasil. Para que haja equilíbrio, não haja supersalários, haja valorização sustentável dessas carreiras que têm especificidades e que precisam ser tratadas em razão de suas especificidades, mas sem os exageros que hoje nós vivenciamos com penduricalhos, com auxílios que são criados nos tribunais e que são vedados por esse projeto de lei. Então as duas coisas, uma só acontecerá com a outra. Esse é um compromisso que eu fiz aos senadores, é um compromisso público que eu fiz, em razão da responsabilidade que nós temos de poder ter um judiciário forte e valorizado, um Ministério Público forte e valorizado, sem excessos, sem supersalários, sem privilégios, mas com estruturação de carreira que faça ser carreiras minimamente atrativas. Esta semana teremos o feriado do Dia do Trabalhador, momento ideal para discutir soluções para o problema dos acidentes que vitimam milhões de pessoas no Brasil, sem falar nas doenças ocupacionais. No Senado está em análise um projeto que estabelece o mês de abril como mês de campanha nacional de prevenção dos acidentes de trabalho. É o Abril Verde. De 2012 a 2022, o Brasil registrou 6 milhões de acidentes de trabalho, resultando em mais de 2 milhões de afastamentos. Só no ano passado, segundo dados do INSS, foram mais de 600 mil acidentes e 2.694 trabalhadores perderam a vida por problemas relacionados ao trabalho. O Ministério Público do Trabalho diz que a maioria das mortes acontece não por acidentes,
mas por doenças ocupacionais. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde publicaram um estudo que apontou que 81% das mortes relacionadas ao trabalho decorrem de doenças relacionadas ao trabalho. Jornadas excessivas, precarização e pressão por resultados são causas importantes de adoecimento no trabalho, ressaltam especialistas. 44 horas de trabalho semanal, isso tem que ser revisto, senador. Passou da hora de pelo menos reduzir para as 40 horas e na saúde 30 horas no máximo, porque o que acontece? Os trabalhadores estão adoecendo, o número de trabalhadores afastados por síndrome de Burnout e outras doenças relacionadas ao trabalho, doenças mentais relacionadas ao trabalho, só aumentam. No meu segmento, senador, a grande maioria dos trabalhadores trabalham no regime 6x1, que são 6 dias de trabalho com um dia de descanso. E esse dia de descanso pode ser a segunda, pode ser a quinta, garante-se um domingo ao mês ao trabalhador homem e 2 domingos ao mês à trabalhadora mulher, mas é insuficiente para que ele tenha, esse trabalhador, uma rotina de lazer com a sua família, um convívio familiar. Os números são altos e, mesmo assim, há uma subnotificação, porque eles só levam em conta os trabalhadores com carteira assinada. Eu falei em 40 milhões de trabalhadores, mas eu falei 40 milhões de trabalhadores formais, senador. Mas nós temos que lembrar que nós temos outro tanto, ou talvez mais, 40 milhões, eu não tenho esse dado, eu acho que ninguém sabe isso aí, de trabalhadores informais. E eu acho que nós, como sistema de saúde e segurança do trabalho, senador, nós precisamos atentar para essa população. Muito bem. Inclusive, eu acho que seria até os mais necessitados do que os trabalhadores formais. Não quero fazer esse juízo de valor, acho que não foi uma frase boa, mas eu acho que nós teríamos que dar atenção para essa população. Como é que eles ficam na hora de um acidente? Quem indeniza? Quem paga? Como é que fica a família dele? Vai receber o quê? Se ele não tem direito a nada, né? Conscientizar trabalhadores, empresas e a sociedade em geral sobre a necessidade de ações de prevenção é um desafio e é o que prevê um projeto que está em análise no Senado. O texto do senador Paulo Paim cria uma campanha nacional dedicada à segurança no trabalho, que seria celebrada anualmente em abril. Hoje, alguns órgãos, como o Ministério Público do Trabalho e instituições, já promovem ações de conscientização sobre segurança no trabalho no mês de abril. A proposta do senador Paulo Paim é ampliar e institucionalizar essas ações. Durante todo o mês, a gente discuta projetos, divulgação, fazendo denúncias e como também melhorando as condições de trabalho dos assalariados brasileiros, principalmente nas fábricas onde acontece o maior número de acidentes, mas acontece também no campo, como acontece em outras atividades. Então, fazer uma campanha permanente, entendo um mês como simbologia, contra a doença no trabalho e acidente no trabalho, é um dever de todos nós. Abril foi escolhido para ser o mês da campanha nacional permanente porque existem 2 datas importantes nesse mês. 7 é o Dia Mundial da Saúde e 28 é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. O projeto que cria o Abril Verde já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e agora está em análise na Comissão de Educação. Sabe aquela dúvida que você tem, reclamação, elogio ou sugestão para o Senado Federal? Essas e outras demandas podem ser atendidas por meio da ouvidoria. Somente nos primeiros 3 meses deste ano, já são mais de 10 mil manifestações recebidas pelo setor. Em funcionamento desde 2011, a Ouvidoria do Senado tem se consolidado como um canal aberto e direto de comunicação da sociedade com a Casa Legislativa,
O objetivo é estimular o envolvimento do cidadão na melhoria dos processos legislativos e administrativos. A ouvidoria ela vai além do que o nome diz, de ouvir. A gente pega as sugestões através do telefonema, através da internet e encaminha àquele que vai poder responder. Nem todas as perguntas nós podemos responder. Então, isso é o Ministério Público Federal, outra Polícia Federal, outra Procuradoria e também aos senadores do seu estado. Quando vem do estado A, ela é encaminhada para aqueles 3 representantes do estado. Quando nós assumimos, ninguém fez nenhuma mudança, a gente só acelerou. A gente imprimiu o maior ritmo e hoje a gente tem uma coisa muito boa lá, que é a participação do brasileiro e da brasileira. Segundo o relatório de gestão do setor, só em 2023 foram recebidas cerca de 42 mil manifestações de todas as regiões do país, tanto por formulário disponível no site do Senado, quanto por ligação telefônica no 0800 e até mesmo por carta. Este ano, apenas no primeiro trimestre já foram registrados mais de 10 mil atendimentos. Informações sobre os parlamentares ocupam o primeiro lugar entre as demandas mais solicitadas, mas também são recebidas sugestões de novas leis, apoio a projetos em tramitação ou pedidos de livros jurídicos, por exemplo. Mais da metade das manifestações são respondidas de forma imediata. As demais são enviadas para outros setores, para só então serem respondidas ao cidadão. O objetivo é que ninguém fique sem resposta. Todos os atendentes estão preparados para responder qualquer tipo de solicitação, qualquer tipo de demanda que chega na ouvidoria. A divisão é feita em atendimento primário, que é o atendimento do 0800, então dos atendentes que respondem essas demandas de imediato, nós temos 30 atendentes que estão preparados para responder imediatamente uma solicitação sobre um projeto, uma proposta legislativa, um projeto de lei, às vezes ele quer só uma informação sobre uma tramitação. O atendente está preparado para responder qualquer manifestação. O modelo de gestão criado pela Ouvidoria do Senado chamou a atenção de outras instituições e atualmente é implantado em diversos órgãos por todo o país. Nós temos convênios assinados, termos com muitas ouvidorias, ouvidoria do Conselho Nacional de Serviços Públicos, dos procuradores públicos, a gente tem com assembleias, tem com câmaras. Então, a gente está expandindo a nossa expertise para outros estados que nos procuram. O treinamento de pessoal é adaptado de acordo com as necessidades identificadas nas próprias demandas recebidas. Dentro dessa equipe de 53 funcionários, nós temos 4 supervisoras de capacitação. E essas supervisoras são responsáveis por elaborarem os treinamentos. Para quem passa o dia inteiro ouvindo as demandas da população e respondendo cada manifestação, a sensação é de dever cumprido. É muito gratificante saber que nós podemos passar essa informação aos cidadãos que na maioria das vezes não sabem que tem esse canal, que é a Ouvidoria do Senado, para esclarecer as dúvidas que geralmente tem referente a projetos de lei, referente a outras dúvidas com relação aos senadores e afins. É bem gratificante, é bem bacana terminar o serviço e sentir que foi um canal para que o cidadão tenha mais conhecimento sobre essas questões. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então, a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Brasil, um país que nasceu do encontro das culturas e de civilizações.
Nossa ancestralidade é múltipla, não é simplesmente europeia. A diversidade não é uma pobreza, né? É uma riqueza, um patrimônio coletivo. Que essa diversidade não pode ser degradada em superioridade e inferioridade. Eu fui uma exceção. A gente não pode falar dos problemas da sociedade a partir do sucesso individual. Tem milhões de jovens aqui na periferia que não têm oportunidade para ser exceção. São políticas públicas que mudam a vida dessas pessoas. Tem que fazer leis, como nós tivemos lei dessas cotas, né, que abre vaga para as pessoas que foram excluídas do ensino superior. São os caminhos de mudanças. Talvez um dos maiores desafios da educação pública brasileira é, primeiro, não deixar ninguém para trás e garantir uma educação que seja inclusiva, com equidade, reduzindo as desigualdades educacionais existentes hoje nesse país. A gente espera que esse projeto possa ser apreciado e aprovado o mais breve possível. O grande objetivo de todos nós, melhorar o ensino médio brasileiro. Melhorar que o jovem possa ter uma escola mais atrativa, uma escola que olhe o projeto de vida do aluno, que ele permaneça na escola, que ele tenha uma formação. Os problemas na divulgação dos resultados do SISU. Nós tivemos um resultado provisório equivocado, retirada de dados, demora no esclarecimento. E aí se pergunta por que aconteceram esses erros, quais foram as mudanças realizadas para evitar novos erros e quais são os protocolos de segurança e análise desses dados. O erro foi que o sistema divulgou o resultado antes da hora de divulgar. Então, a decisão como ministro foi, primeiro, nós afastamos algumas pessoas responsáveis por isso, abrimos uma investigação preliminar para identificar o motivo, restabelecemos novos protocolos de maior segurança para evitar que isso acontecesse. Estamos verificando quais são os investimentos necessários que possam ser feitos, em todo o sistema. Então, lamentei o episódio, procuramos corrigir para também não causar nenhuma injustiça em qualquer aluno. Nós estamos aqui, todos que estão aqui da comissão, para defender a melhoria da educação. Acho que todos nós aqui queremos ver de que forma podemos ajudar para que a gente possa propiciar para essas futuras gerações um ensino realmente de melhor qualidade. Paulo Montanher, o que fazer para que a igualdade salarial entre homens e mulheres prevista na lei chegue à vida real das empresas? Olhe, as empresas começam agora um processo e a gente vai estar gerando informações que vai ajudá-las a garantir igualdade salarial para todos os seus empregados. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente reunião, sessão não deliberativa, destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa.
Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Passamos à lista de oradores. O primeiro inscrito é meu querido amigo senador Jorge Cajuru, de Goiás. Fala, menino. Ótima semana, hein? Bom, inicialmente é um prazer dividir o plenário nesta segunda-feira, 29 de abril de 2024, tendo na presidência desta sessão um homem público raro, uma voz de Roraima ao Brasil inteiro consagrada, não só por motivos parlamentares, mas também, e para mim, especialmente, em função do que vivo, pelo seu talento como oftalmo. E amanhã, doutor Irã Gonçalves, Deus, Santa Luzia, todos estarão conosco no período da tarde, numa cirurgia coordenada por ti, com um timaço a seu lado, doutor Sérgio, doutor Itachi, enfim, toda aquela equipe que na sexta-feira passada me tratou com um carinho absolutamente raro. E tenho fé que voltarei a ter a visão necessária para nunca mais ler com essas garrafais e descomunais em meus pronunciamentos. Brasileiros e brasileiras, eu até troco, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos, pátria amada, neste 2024. Estou à tribuna hoje, antes de começarmos daqui a pouco mais uma CPI da manipulação de jogos de futebol e apostas e arbitragem e tudo mais, em que o doutor Irã estará comigo, com o Romário, com o Portinho, com o Girão, às 3 da tarde, em ponto de uma segunda-feira, algo que nunca acontecia na história do Congresso Nacional, será a segunda sessão em uma segunda-feira, hoje ouvindo dirigentes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, mas também no início uma fortíssima declaração do técnico gaúcho, que merece o meu respeito, do Grêmio, Renato Gaúcho, em relação ao que aconteceu neste final de semana no jogo Bahia 1, Grêmio 0. Hoje eu quero fazer coro a um editorial publicado na semana passada pelo independente e histórico jornal O Estado de São Paulo, cujo título é, abre aspas, não, o Brasil não está sob uma ditadura, fecha aspas. Ao tomar conhecimento do editorial, de imediato o relacionei à expressão, aspas, óbvio ululante, fecha aspas, cunhada pelo jornalista, escritor e dramaturgo que tive o privilégio de conviver com ele, Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro. Era usada ela, frase, quando se queria chamar a atenção para algo tão óbvio que dispensaria qualquer explicação, o que em nosso país, às vezes, não é uma tarefa simples. Sobretudo nestes tempos em que notícias falsas e discursos de ódio buscam colocar em descrédito verdades científicas, conquistas civilizatórias e arcabouços institucionais. A imprensa é um dos alvos dos que vem usando a defesa da livre expressão como argumento para torpedear as instituições em busca de soluções políticas que certamente estão distantes da democracia
e, por consequência, mais próximas do autoritarismo. O jornal O Estado de São Paulo, senhoras e senhores, criado em 1875, antes, portanto, da proclamação da República, conhece como ninguém o assunto ditadura. Sabe o que ela significa. Provou do seu gosto amargo no Estado Novo de Getúlio Vargas, a partir de 1937. E foi no regime militar instalado em 1964. Durante o regime militar, tinha censor da redação e na redação, cujo papel era impedir a veiculação de notícias que poderiam desagradar os donos do poder da época. Para denunciar a censura, usou o Estadão de São Paulo da estratégia: o espaço que seria do material censurado era ocupado por trechos de Os Lusíadas. Teve jornal, inclusive, que preferia apresentar receitas de bolo, porque não podia criticar. E aqui, quando eu falo de Lusíadas, obra do poeta português Luís Vaz de Camões. Ditadura concentra poderes, cerceia a imprensa, acaba com eleições livres e impede o parlamento de funcionar e o povo de se manifestar. Nada do que vemos hoje no Brasil, apesar de manifestações alicerçadas na falsa premissa de que o país estaria submetido a uma, entre aspas, ditadura, em particular, uma, entre aspas, ditadura no judiciário, fecha aspas, materializada por uma série de decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes. Isto entre as divergências que também tenho sobre este nome. Mas aqui abro aspas para o trecho do editorial do jornal O Estado de São Paulo. Prestem atenção por fineza. Em que pesem as legítimas críticas que possam ser feitas aos métodos de Moraes, nada poderia estar mais distante da realidade. O Brasil não está, sob aspas, ditadura do judiciário, fecha aspas, nem sob qualquer outra forma de ditadura. Essa falácia, que de resto banaliza o horror de um estado de violência política real, mal consegue, na verdade, esconder seus desígnios antidemocráticos. Fecha aspas. Para o jornal paulista, nacionalmente consagrado, temos de lamentar, sim, que isso precise ser reafirmado, apesar do óbvio, a liberdade de expressão, um dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição de 1988, como cláusula pétrea que não foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas o seu conceito estaria sendo turvado como subterfúgio para a exposição de argumentos liberticidas e bem liberticidas. Reproduzo mais um trecho do editorial do centenário órgão de imprensa, aspas, ora, aqui se sabe muito bem o que é uma ditadura, sabe-se muito bem o que é ter
a voz caçada, sabe-se muito bem o que é não poder manifestar críticas ao governo ou às instituições. Sabe-se muito bem o que é viver com medo do poder estatal. Fecha aspas. Para o Estado de São Paulo, jornal, ainda há brasileiros inconformados com o restabelecimento da democracia. Em 1985, ruiu o regime militar. Segundo o jornal, em que seu editorial, abrindo aspas, o que se descortina diante dos olhos não obnubilados pelas paixões ideológicas é a usurpação do conceito de liberdade de expressão como esteio de uma campanha desavergonhada que nem remotamente passa por uma genuína defesa da democracia. Ao contrário, é uma campanha que visa a desmoralização das instituições e da própria Constituição, com vista ao estabelecimento de um regime autoritário. Fecha aspas. Por fim, abro aspas novamente. Os que se apresentam ao país e ao mundo como orgulhosos campeões da liberdade de expressão são os mesmos que não cansam de emitir sinais de que ainda não se resignaram com o fim da ditadura militar. Para esses democratas na verdade, fancaria, repito, fancaria, liberdade de expressão é a liberdade para que eles, e apenas eles, possam dizer o que bem entendem. Fecha aspas. De minha parte, só posso dizer que o Brasil está maduro o suficiente para saber que a democracia é inegociável, apesar de todas as suas imperfeições, é a forma de governo que mais facilita a busca da redução das desigualdades. Isso mediante diálogo, tolerância e respeito às decisões dos eleitores, nossos únicos e verdadeiros patrões. Agradecidíssimo e ótima semana a todos os funcionários e maiores patrimônios desta nossa casa, mesmo sabendo que temos o feriado de 1º de maio, na quarta-feira, o dia do melhor trabalhador do mundo. Agradecidíssimo presidente, doutor Irã Gonçalves. Obrigado, senador Cajuru. O próximo inscrito, remotamente, é o nosso querido amigo senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Senador, por favor. Querido presidente, senhoras e senhores, senadores e senadoras, quero, nessa abertura, saudar o governo do presidente Lula, que entregou essa semana ao Congresso Nacional, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a primeira parte da regulamentação da reforma tributária. Doutor Ian, o objetivo central dessa proposta é a simplificação dos tributos e a desoneração dos investimentos, das exportações e dos produtos da cesta básica. É importante combater a fome, além da não cumulatividade dos impostos. É importante destacar que o cidadão saberá exatamente quanto pagará de imposto. A simplificação do modelo de imposto sobre o valor agregado, IVA, se dará da seguinte forma: o IPI, PIS e CONFINS serão unificados no CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, sob responsabilidade do governo federal. O ICMS e o ISS serão consolidados no IBC, Imposto sobre Bens e Serviços, com administração compartilhada
entre estados e municípios. Essa simplificação reduzirá a alíquota desses tributos de 34% para uma média de 26,5%, além de coibir fraudes e aumentar a arrecadação. Nesta primeira fase, está prevista a isenção de impostos para itens, aqui eu dou um destaque, presidente Ilan, como arroz, feijão, leite, pão, ovos, massas, café, manteiga, entre outros, com redução de 60% para carnes, peixes, tapioca, sucos, mel, serviços de educação, saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade. Como vemos, presidente, é uma proposta que se preocupa realmente com os mais pobres. É importante ressaltar que o imposto será recolhido no local de consumo, acabando, então, com a guerra fiscal. O imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, visa tributar mais os produtos prejudiciais à saúde. Exemplos: cigarro, bebidas alcoólicas e açucaradas. Quanto ao cashback, assim dito, do povo, a devolução de impostos sobre gás de cozinha, energia elétrica, água e esgoto seguirá a seguinte distribuição: 100% do gás de cozinha para a CBS e 20% para o IBS, e 50% da energia elétrica, água e esgoto para o CBS e 20% para o IBC. As devoluções dos tributos serão destinadas às famílias com renda per capita até meio salário mínimo e serão concedidas no momento da cobrança das operações envolvendo energia elétrica, água, esgoto e gás natural, conforme, claro, regulamentação específica para outras isenções. Agora, o que esperamos, todos nós, o povo brasileiro, é que nós, Senado e Câmara, façam a sua parte, discutindo e aprovando o texto, naturalmente, com muito diálogo. Vejam, presidente, senhoras e senhores, a reforma tributária é um alicerce para o crescimento e o desenvolvimento do país. Mais do que alterações em números e alíquotas, essa reforma representa uma oportunidade única para avançarmos na construção de um país mais justo, próspero e solidário. Uma tributação equilibrada e justa não apenas coloca mais comida no prato das pessoas, que é muito importante, dos pobres e dos vulneráveis, mas também fortalece o setor produtivo, fomentando assim investimentos e gerando empregos, renda, tudo muito importante. Porém, não podemos restringi-la apenas ao aspecto econômico. Uma reforma tributária deve ter como horizonte o social, os princípios dos direitos humanos, a inclusão, a redistribuição de renda e a promoção de oportunidades iguais para todos. O Brasil, presidente, doutor Guigan, está no caminho certo. Estamos combatendo a fome, a miséria, a pobreza, mas há muito trabalho pela frente. Segundo o IBGE, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em 2023, houve aumento da proporção de domicílios em segurança alimentar. Isso é fato, real. Assim como
a diminuição na proporção de todos os graus de insegurança alimentar, ou seja, 56,7 milhões de domicílios estão em insegurança alimentar. Por outro lado, ainda em 2023, 21,6 milhões de domicílios eram afetados por algum grau de insegurança alimentar. A forma mais grave englobava cerca de 3,2 milhões de domicílios. Temos desafios. Fizemos muito, mas temos muito que fazer. A fome ainda atinge 8,6%, 8,6 milhões de pessoas. Importante destacar que cerca de 10 milhões de crianças não estão passando fome, graças à Bolsa Família. Isso, senhor presidente, é muito importante. Quero ainda, presidente, aproveitando esses minutos que ainda tenho direito, de fazer um rápido comentário sobre o convite que recebi, presidente, para ir fazer uma palestra sobre saúde do trabalhador, acidente do trabalho, na minha cidade natal, Caxias do Sul. Fui lá e participei da abertura do 14º Seminário da Saúde do Trabalhador, na minha cidade natal, no Teatro da Universidade de Caxias do Sul. Agradeço muito aos convites, estive lá e relatei, presidente, por exemplo, que foi em Caxias que eu fiz meu primeiro curso técnico, tão importante para toda a juventude e para todos os brasileiros, foi na Escola Técnica do Senai. Fui presidente do ginásio noturno para trabalhadores Getúlio Vargas e também do ginásio estadual Santa Catarina. Infelizmente, devido ao golpe militar de 64, aí já era 67, 68, eu fui afastado porque fui afastado do colégio, tanto do ginásio noturno para trabalhadores, como de Santa Catarina, porque eu liderei inúmeros movimentos que nos deslocavam de Caxias para a capital. Mas, enfim, amigos, saúde do trabalhador é um tema que está profundamente ligado à minha vida, como operário e sindicalista, como também no meu trabalho aqui no Congresso Nacional, através de ações como legislador. Ao longo de meus 4 mandatos de deputado federal e 3 de senador, todos sabem que fui constituinte, esse tema é forte na minha caminhada de vida. Tive a honra de ser presidente da CIPA da Forja Sul Canoas, do Grupo Tramontina, fui técnico de segurança no trabalho, e aí, presidente, eu lembro como se fosse hoje de um fato que não me sai da memória. Um trabalhador, operando na forjaria, perdeu o braço direito. Infelizmente, há muitas outras situações tristes como essa que mostram a importância do debate como esse, que tratam de acidentes e a saúde do trabalhador, da saúde e da vida da nossa gente. Lembro também do episódio semelhante que eu fui chamado no polo petroquímico, onde um trabalhador, Carlos Genil, infelizmente perdeu a perna. Mas vamos avançando, presidente. A saúde do trabalhador é essencial por uma série de motivos. Primeiro, melhora a qualidade de vida e traz satisfação pessoal para o trabalhador e sua família, contribuindo assim para todos. Segundo, investir na saúde do trabalhador resulta também em economia importante a longo prazo, para todos, com redução de licenças médicas, menor rotatividade, diminuição de despesas quanto à saúde, mantém a saúde do trabalhador envolvendo a criação de um ambiente seguro e saudável, não apenas para protegê-lo, mas também para prevenir acidente de trabalho e também proteger, por extensão, os seus próprios familiares. Cuidar da saúde dos trabalhadores é também uma responsabilidade ética, é uma questão de responsabilidade social e econômica
está ligada aos direitos humanos. Essa conexão, presidente, é fundamental para garantir condições de trabalho dignas e seguras para todos, incluindo o direito a um ambiente de trabalho seguro, condições justas e remuneração adequada. Quando falamos de direitos humanos e saúde do trabalhador, estamos falando também sobre o direito dos trabalhadores de receber informações sobre os riscos à saúde no local de trabalho, de receberem treinamento adequado para evitar riscos de acidente. Têm o direito de recusar até quando eles entenderem que a área de atuação deles é de insegurança, é perigosa. O trabalhador tem o direito de receber assistência médica adequada em caso de acidente de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho, assim como o direito de buscar compensação por danos à sua saúde ou incapacidade devido às condições de trabalho inadequadas. Os governos e os empregadores têm a responsabilidade de garantir que as leis e regulamentos que protejam a saúde do trabalhador sejam aplicadas eficazmente, de forma competente. Senhor presidente, o número de acidentes de trabalho no Brasil é alarmante. Eles estão em uma média de uma morte a cada 3 horas e 47 minutos, exclusivamente entre os trabalhadores formais. Calculem os que estão na informalidade. Esse número é incalculável. Os dados revelam que homens de 18 a 24 anos e mulheres de 30 a 34 são os grupos mais afetados. Em média, ocorrem 70 acidentes por hora, resultando em 7 mortes diárias no nosso país. De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que analisa registros de trabalhadores com carteira assinada, o número de acidentes e mortes aumentaram muito nos últimos anos. As vítimas sofrem, principalmente, cortes, fraturas, contusões, esmagamentos, distensões, torções e outros ferimentos que, infelizmente, já relatei, que levam à morte. Só um dado, presidente. Em 2020, foram registrados 446.881 acidentes de trabalho, enquanto em 2021, esse número aumentou 37%, atingindo 612.990 acidentes. As mortes também cresceram, passando de 1.866 em 2020 para 2.538 no ano seguinte, um aumento de 36%. Os acidentes no trabalho resultam em perdas, primeiro, para a família, perdas que não tem como, uma indenização não resolve. São perda de braços e, como dizia antes, até das vidas. Perdas financeiras também consideradas, totalizando uma média de 13 bilhões por ano. 13 bi, levando em conta os valores pagos pelo INSS relacionados aos acidentes. Além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos anualmente devido a esse excesso de acidentes. No ano passado, pelo menos 307 mil ações foram movidas na Justiça do Trabalho relacionadas às condições de segurança e saúde dos locais de trabalho. Dados ainda do Anuário Estatístico da Previdência Social, publicado pelo Ministério da Previdência em 2018, revela que ocorreram em torno de 577 mil acidentes de trabalho no Brasil em 2017, dos quais 2.098 trabalhadores vieram a óbito. Nada se compara aos prejuízos causados ao próprio trabalhador e sua família. O trabalhador acidentado, presidente, nesses meus últimos 3 minutos, aí concluo, além de perder temporariamente ou permanentemente sua capacidade laboral, tem seus aspectos físicos, mentais e sociais
abalado de forma avassaladora. Como mensurar a perda de um ente querido pela ação inerente a todo ser humano que é trabalhar? Além das sequelas, o número de mortes e doenças de acidente do trabalho nos coloca no topo dos piores estatísticas do planeta. Ficamos entre os 5, presidente. Estou fazendo toda essa fala que nós temos no mês de abril. O mês de abril é um mês que a gente faz campanha contra doenças e acidente de trabalho, que tem que ser feita todos os dias. Eu digo mais, senhor presidente, a máquina desagregadora de uma celulose é utilizado na primeira etapa da fabricação do papel. Mas, infelizmente, uma máquina emperrou e depois voltou a trabalhar. Eu tenho aqui que não vou descrever o caso de um trabalhador que foi moído totalmente pela máquina. Presidente, como é que se deu isso? No dia do acidente, ele empurrava os fardos e a esteira que estava travada subitamente voltou a movimentar-se e o empurrou diretamente ao interior do desagregador, que na verdade era como um liquidificador da morte. Em 28 de abril de 1969, a explosão de uma mina nos Estados Unidos matou 78 trabalhadores. Veja, 28 de abril, marcando a data como Dia Mundial em memória das vítimas do acidente do trabalho. Encampando essa luta, mas com foco na prevenção, segundo a orientação da OIT, em 2013 se adotou, então, o 28 de abril como Dia Oficial da Segurança e a Saúde nos locais de trabalho. Atualmente, cerca de 2 milhões de trabalhadores perdem sua vida no trabalho em todo o mundo. A segurança no trabalho é uma preocupação antiga, mas está cada vez mais presente. Senhor presidente, prevenção dos acidentes de trabalho e a promoção da saúde dos trabalhadores significa defender a vida da nossa gente, dos nossos operários. Há 15 dias, aqui eu termino, presidente, a Comissão de Educação e Cultura do Senado debateu a audiência pública, o PL 1063 de 2022, de minha autoria, que torna a lei a campanha anual Abril Verde, dedicada à prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças a nível nacional, doenças ocupacionais. É preciso destacar as ações que elevam e aumentam a consciência sobre a saúde e o cuidado do trabalhador. O adoecimento também é uma forma de acidente no trabalho. As doenças no trabalho estão, infelizmente, subnotificadas. São muitas. É preciso destacar que o adoecimento ocupacional está vinculado ao excesso da jornada de trabalho e à precarização. Por isso, senhor presidente, o mundo debate a redução de jornada para 40 horas semanais, 4 dias por semana, 36 ou 40, depende do país. Falando em sindicato, é bom lembrar que eles recebem denúncias para que não notifiquem... 15 segundos. Infelizmente. Mas é algo que tem que ser discutido. A atuação dos técnicos de segurança do trabalho precisa ter a garantia do apoio dos empregadores. A segurança do trabalho não pode ser cobrada apenas desse ou daquele setor, mas de todas as áreas onde estão operando os trabalhadores. Termino aqui, presidente, agradeço a tolerância. Eu sei que é meus 15 segundos, mas em vida longa, a campanha Abril Verde, vida longa, a consolidação das leis do trabalho, que já prevê essa campanha há muitos anos. Ela já está na rua e é feita por muitas organizações. Agora, nós vamos, aquilo que está na rua vai se tornar lei definitivamente. Muito obrigado, querido senador Irã, pela oportunidade para que eu falasse de 2 temas tão importantes para a minha própria vida e a história de toda a nossa gente. Abraço. Obrigado, senador Paim. Tenha uma excelente semana. E antes de passar a palavra para o próximo inscrito, que é o senador Girão, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senado àquela família distinta que nos visita. Não sei se eles são daqui de Brasília ou se são de fora. São de onde? São Paulo. Olha só. Essa família de Atibaia, São Paulo, que nos visita no Senado Federal. Sejam muito bem-vindos e que Deus os abençoe. E passo em seguida a palavra ao nosso querido senador Girão.
Paz e bem, meu irmão, senador Dr. Irã, quero também aqui fazer um agradecimento à equipe da TV Senado, da Rádio Senado, Agência Senado, que sempre cobre de forma muito fidedigna os trabalhos do plenário do Senado, saudar a família que está aí de Atibaia, São Paulo, saudar os funcionários da casa, os assessores e também as brasileiras e os brasileiros que estão nos acompanhando agora. Senhor presidente, mais uma vez, nós tivemos um final de semana recheado de polêmicas no nosso país, né? Havia uma comitiva aí, tipo um trem da alegria, que foi para Londres, né, sem a menor transparência, com ministros do Supremo Tribunal Federal, ninguém sabe quem pagou, quem estava lá, né? Parece que todas essas críticas que cada vez mais os brasileiros têm a essa postura de alguns ministros dos nossos tribunais superiores não adianta nada, né? Então, é importante essa reflexão, é importante a abertura à imprensa. A imprensa do Brasil, acho que praticamente, por unanimidade, está perguntando por que não pôde fazer entrevista, por que não pôde cobrir o evento, né? Por que essa falta de transparência? Inclusive, senhor presidente, em nome da ética, da transparência, eu estou acionando pelo portal de transparência, a nossa equipe já foi autorizada para buscar essas informações que são importantes, né? Para que a gente tenha efetivamente as respostas de tudo isso, o que está acontecendo. Nós temos que ter muita fé, muita resiliência nesse momento, porque os valores estão invertidos na sociedade, né? Você pega o que aconteceu com o parlamentar congressista, com o Marcel Van Hatten, nesse final de semana, interpelado aí pela OAB, o presidente da OAB, com declaração muito forte, enquanto deveriam bater palma para um parlamentar que faz o que a OAB deveria fazer, que é defender a Constituição, que é apontar desvirtuamento do nosso ordenamento jurídico, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, mas não. Se calam perante os poderosos, aí vai um parlamentar com o artigo 53, que é claro, a inviolabilidade do direito da fala, das opiniões, dos votos, e vão questionar, interpelar o rapaz, um cidadão eleito pelo povo brasileiro. É um negócio incompreensível o que nós estamos passando no Brasil. Minha solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten e meu repúdio a essa atitude de uma entidade tão respeitada ainda no Brasil pelo conjunto da obra, embora esteja sendo omissa nos últimos tempos, mas eu só quero reafirmar a minha admiração histórica à OAB e que as pessoas de bem daquela entidade, da Ordem dos Advogados do Brasil, se posicionem sobre o que está acontecendo no Brasil. É aquela velha história. O errado é errado, mesmo que todos façam, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Então, a gente precisa, como Martin Luther King, um grande pacifista e humanista, dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Então, senhor presidente, em meio a tudo isso, a nossa voz. O Senado precisa cumprir seu papel para defender a população, apontar o que está errado, para que a gente volte a ter um ordenamento, um Estado democrático de direito no nosso país. Porque enquanto o Brasil acompanha com crescente perplexidade as denúncias de abusos cometidos por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, por exemplo, dos arquivos do Twitter que foram liberados, até a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está atenta e demandando sobre esse assunto as autoridades brasileiras, né, que estão colocando em risco, no meu modo de entender, a liberdade de expressão no nosso país. O presidente Lula, olha só, em meio a tudo isso,
o presidente Lula participou na noite do dia 15 de abril de um jantar com ministros do STF, na casa de Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte em Brasília. Aí fica aquela pergunta, onde é que está a independência entre os poderes? Né? O Senado, a gente pergunta, a sociedade pergunta, e o Senado assistindo a tudo isso? Precisamos agir. Na reunião, os ministros pediram que o presidente Lula desse apoio ao STF e ajudasse na articulação para blindar o avanço de propostas no Congresso Nacional que visam atacar o STF? É isso? Discutiram também as recentes denúncias de Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que estão sendo apuradas pela Comissão de Assuntos do Judiciário do Congresso norte-americano, com repercussão mundial, né? Participaram do jantar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, né? As duas últimas indicações feitas por Lula, coincidentemente. Além deles, o ex-ministro do STF, né? Ricardo Lewandowski, que também é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e o Jorge Messias, advogado-geral da União. Olha que jantar interessante, reunindo essas autoridades em Brasília, né? O eminente caráter político desse jantar pode ser confirmado com várias declarações mencionando que o STF estaria sendo, abro aspas, atacado, o que demonstra mais uma vez como alguns ministros não suportam ser criticados por serem imunes, talvez, ao erro humano. Ou então as declarações de Flávio Dino dizendo que sua posição é a mesma do presidente Barroso. Olha o corporativismo aí. Abro aspas. O STF não está buscando debate político com Elon Musk. Fecho aspas. Não é competência de nenhum ministro do Supremo estar preocupado com as eleições no parlamento brasileiro. Se vai ser mais um ou menos um conservador. Seu papel é julgar de acordo com a lei. Já a declaração de Dino revela mais uma vez todo o claro e abusivo ativismo judicial praticado por vários ministros do Supremo, né? Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, corroborando com isso, se disse preocupado com o avanço dos conservadores no Senado. O que seria da eleição do presidente do Senado em 2026, por exemplo? É a preocupação com o impeachment? É isso? Então, está aberta a caçada aos conservadores do Brasil? É isso, doutor Irã? Se o senhor se considera conservador, cuidado, né? Porque uma declaração dessa é eminentemente política de um tribunal que deveria ser técnico. Ou eu estou vivendo em outro planeta? O presidente Lula manifestou interesse de fazer novos encontros com ministros do STF, inclusive os indicados por Bolsonaro, os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Vários integrantes do governo vêm dando apoio público ao ministro Alexandre de Moraes. É o sistema se autoprotegendo, né? Vários integrantes do governo chegaram a reproduzir a fala de Moraes. Qual foi ela? Que dizia o seguinte, abro aspas, as redes sociais não são terra sem lei. E o ministro Paulo Pimenta, em solidariedade, chegou a dizer que, abro aspas, o Brasil não é e não será o quintal da extrema-direita. Olha só, agora a extrema-esquerda não existe nesse país. É estranho isso, né? Essa semântica. O jornalista Felipe Moura Brasil, que eu tenho o maior respeito, comentou que, abro aspas, enquanto o corregedor indicado por Lula ao STJ afastava juízes da Lava Jato, como a que condenou Lula, ministros do STF jantavam com Lula e seu intermediário Lewandowski na casa de Gilmar, cobrando ao presidente a defesa deles e de sua agenda política. E cadê as manchetes sobre isso? Né? Refere-se aqui, né, pergunta do próprio jornalista Felipe Moura Brasil, cadê as manchetes de conluio? Refere-se aqui ao silêncio jornalístico de parte expressiva da grande mídia, mesmo diante do avanço inconstitucional
da censura prévia no Brasil, é claro. Enquanto isso, cresce por todo o país o descontentamento contra os abusos cometidos por alguns desses ministros em acordo com os interesses do governo federal. Na manifestação de domingo na praia de Copacabana, né, que a gente teve agora lá no Rio de Janeiro, no domingo passado, sem ser esse ontem, o passado, o pastor Silas Malafaia fez um discurso eloquente e contundente, apresentando uma cronologia dos principais fatos que, desde março de 2019, com a instauração do inquérito imoral e ilegal das fake news, o inquérito do fim do mundo, chamado por um ex-ministro do Supremo, porque ele nunca acaba, né? Inclusive, a PGR pediu para arquivar logo no início, né? E não foi ouvida. Essa é a democracia relativa do Brasil. A divulgação dos artigos do antigo Twitter, agora o X, das decisões ilegais impondo censura prévia, escancaram para o mundo toda a gravidade da situação brasileira, em que o avanço da ditadura da toga vem se consolidando com todo tipo de perseguição política contra aqueles que simplesmente exercem seu direito de fazer opinião ao governo e criticar as posturas de ministros do Supremo, né? Eventuais desvios. Então, é só para um lado, eu repito, é só para calar a direita, os conservadores, é isso que a gente vive no Brasil. E aqui para nós, doutor Irã, semana passada, nós celebramos os 10 anos do Marco Civil da Internet. Olha, os sinais estão todos aí, né, nesse momento, e a gente vê o vilipêndio daqueles que deveriam ser os primeiros a defender as nossas leis. Cresce a cada dia, senhor presidente, o número de inquéritos sigilosos. E isso eu quero fazer aqui um adendo a essa questão, porque esses inquéritos perseguem jornalistas, advogados, artistas, líderes religiosos, comunicadores e até parlamentares pelo crime de opinião. São muitos os brasileiros com contas bloqueadas, né, de rede social, derrubadas por decisão judicial, né? Até conta congelada, que o cara passa a vida inteira. Imagine, doutor Irã, o senhor passando a vida inteira no seu trabalho, seja como um político, um servidor público, seja como um médico que o senhor né? Ter uma canetada, a sua conta bloqueada. Que democracia é essa que a gente vive? Chegou a hora de jogar luz nisso, né? Cadê as pessoas de bem desse país, né? E tem até passaporte retido de jornalistas, né, num abuso de autoridades sem precedentes em nossa nação. Nós vivemos, senhor presidente, a maior crise moral da nossa história, com a inversão completa de valores. Enquanto homens e mulheres de bem são perseguidos e punidos por crimes de opinião, por cumprirem o seu dever, como a força-tarefa da Lava Jato, dezenas de processos de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo parlamentares, inclusive, são mantidos pelo foro privilegiado no STF há anos, sem nenhum julgamento até sua inevitável prescrição. Enquanto se quer, a todo custo, acabar com a liberdade de expressão, a livre opinião no nosso Brasil, empresários que confessaram ter desviado bilhões, repito, P de bola e de índio, bilhões de reais do povo brasileiro são perdoados pelo STF, as multas, né? Enfim, é isso que a gente está vendo. Enquanto presos políticos com comorbidades têm negado o direito de responder o processo em liberdade, como foi o caso do Clezão, que morreu na prisão, o mesmo STF concede habeas corpus a perigosos chefes do tráfico internacional de drogas, como foi o caso do André do Rap, né? O André do Rap, como diz. E nós temos aí o Coronel Naime, temos aí o Silvinei Marques, nem sequer visita de parlamentares o STF dá retorno. Já cobrei o nosso presidente da casa, Rodrigo Pacheco, algumas vezes publicamente. Tem desde dezembro carta pedindo visita. Olha o desrespeito, o nível de humilhação do Senado Federal. Não pode isso acontecer, né? E essas pessoas
não era para ter nem foro lá no STF, estão no STF, têm direito a acesso aos autos, têm direito à visita, porque nem parlamentares conseguem, né? É muito estranho tudo que está acontecendo, gente. São famílias que estão sofrendo. E como diz de novo Martin Luther King, eu quero voltar a esse grande pacifista. Em momentos de sombra, nós precisamos lembrar dessas pessoas que nos trazem inspiração. Ele dizia o seguinte: uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que a gente está vendo no Brasil? O exemplo tem que vir de cima. Não está vindo de cima o exemplo, senhor presidente. Até quando os brasileiros vão suportar tamanha degradação moral? Né? É uma provação muito grande o que a nação está passando, o que as pessoas de bem estão passando, mas ainda há tempo. Essa é a boa notícia. Cabe à Câmara dos Deputados instalar imediatamente a CPI do abuso de autoridade, já que tem número de assinaturas necessárias, fato determinado. O deputado Marcel Van Hatten conseguiu as assinaturas. Basta o presidente da Câmara colocar para votar. Mas o principal responsável por tudo isso que está acontecendo no Brasil, de cabeça para baixo, e eu faço aqui a minha culpa, porque eu faço parte dessa casa honrosa que completou 200 anos há poucas semanas atrás. O principal responsável é, sem dúvida, brasileiras e brasileiros, o Senado Federal, né? Única instituição que recebeu da nossa Constituição a prerrogativa de abrir processo de impeachment de ministro do STF. Impossível se manter calada, indiferente à nossa Câmara Alta. Ficaremos marcados para sempre pela história, pelas gravíssimas consequências dessa inaceitável e já dolosa omissão de todos nós. Então, eu faço um apelo aqui. O senhor é um parlamentar que anda nas ruas, que vai, doutor Irã, nos mercados, nas feiras, conversas com os roraimenses, tem muito cearense lá, né, que me conta isso. Eu também ando no meu estado, converso com gente de direita, gente de esquerda, gente que nem se identifica com direita nem com esquerda, que é contra governo, que é a favor de governo. Esse faz parte do processo de escuta da sociedade, a democracia é isso. Está todo mundo incomodado com o que está acontecendo, né? E o Senado pode se levantar. Eu acredito muito na capacidade de reflexão das pessoas de bem, íntegras, né? E está na hora para os nossos filhos, para os nossos netos. Doutor Irã, a vida é passageira. Nós estamos aqui de passagem, né? Daqui a pouco a gente parte para o mundo espiritual, né? Como é que vai ficar a nossa consciência, independente da religião que a gente processe? Mas como é que vai ficar os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, a geração de brasileiros que nos colocou no Senado nesse momento histórico? Olha o privilégio que nós temos. Somos 81 senadores, eu sou um, o senhor é outro. No meio de 214 milhões e para lá de brasileiros, nós somos 81. Olha que privilégio podermos exercer nosso mandato, fazer o que é correto, somente isso. Então, que Deus nos dê sabedoria, força, discernimento, para podermos cumprir cada um no seu quadrado, o seu papel, que eu acho que nós vamos voltar a ter, sim, um reequilíbrio entre os poderes, a verdadeira harmonia, e o Brasil é que vai sair ganhando, e a gente vai cumprir a nossa tarefa. Muito obrigado, doutor Irã, por essa oportunidade. Obrigado por o senhor ter aberto essa sessão nessa segunda-feira especial, uma semana que tem um feriado e que nós vamos ter aí sessões remotas, né? Inclusive marcada amanhã, a CCJ. Eu espero que tenhamos o bom senso de votações polêmicas não fazermos durante essa semana, porque o debate fica excluído, né? Remoto é diferente de estar no tete-a-tete, no olho a olho, e muitos colegas não estarão em Brasília nesse período, porque foi deliberado sessão híbrida, né? Física e virtual, e eu acredito, por exemplo, que a votação do DPVAT, do Jabuti dos 15
bilhões que lá está dentro desse projeto, que possa até ter a deliberação, mas o pedido de vista amanhã para ficar para a semana que vem, quando o Senado estiver com casa cheia, com plenário cheio, para que a gente possa fazer o bom debate e encontrar a melhor solução desse e de outros projetos. Que Deus abençoe a nossa nação, muita paz, uma excelente semana para todos nós. Muito obrigado, senador Girão, todos os senadores e senadoras que nos acompanham remotamente. Eu quero também aqui fazer uma fala que está relacionada a um decreto que foi publicado pelo governo na semana retrasada. É um projeto 11999 que ele altera a composição da Comissão Nacional de Residência Médica, ferindo de morte a representatividade das nossas entidades conselhais, associativas, naquele conselho. Houve uma reação muito forte do movimento médico, senhoras e senhores, e eu como presidente da Frente Parlamentar da Medicina, e doutor Luizinho, líder do Progressista, deputado, também na Câmara dos Deputados, nós apresentamos 2 projetos de decreto legislativo para sustar aquele decreto. E já conseguimos aqui a urgência constitucional com 32 assinaturas e o deputado Luizinho na Câmara conseguiu 41 assinaturas de apoiamento ao PDL. Esperamos que o mais rápido possível o nosso presidente Pacheco possa pautar esse PDL aqui para que nós possamos discutir essa matéria, porque, senador Girão, a Comissão Nacional de Residência Médica ela tem cuidado daquilo que é o nosso padrão ouro na especialidade médica. E funciona muito bem, pareado com os países onde se faz residência médica de maneira muito eficiente no mundo. O Brasil é um exemplo. E, ao alterarmos essa paridade, nós corremos o risco de flexibilizar o trabalho dessa comissão, que é um trabalho que realmente tem formado especialistas da melhor qualidade para servir o povo brasileiro. De forma que eu estou convidando as entidades médicas nacionais para que no próximo dia 7, na terça-feira, e se Vossa Excelência tiver um tempinho, está convidado para ir à Associação Médica aqui de Brasília, onde vamos fazer um grande debate sobre a questão desse decreto e também das diretrizes que estão sendo discutidas no Ministério da Educação em relação à formação do médico brasileiro. Então, eu estou aqui fazendo aqui da presidência desta casa o convite para todas as entidades que certamente virão e para todos os senhores e senhoras senadores que fazem parte da nossa frente e que também não fazem, mas que se preocupam com a saúde, com o Sistema Único de Saúde, com a qualificação do médico brasileiro, que estejam presentes lá, que vai ser às 7 horas da noite, na Associação Médica de Brasília. E antes de terminar, queria também desejar aí uma excelente semana para essa turma de paulistas distintos que nos visitam. E nós vamos agora sair daqui para vocês. As pessoas dizem que a gente não trabalha, né? Mas a gente vai sair daqui para uma CPI que trata de manipulação do futebol. Então, saímos daqui para ir para lá e ficamos aqui até 6, 7 horas da noite. Eu espero que vocês tenham gostado da visita de vocês. Venham mais vezes, que nós nos sentimos muito honrados, nós todos senadores e senadoras, com as suas presenças. E a presidência informa às senhoras e senhores senadores que está convocada a sessão deliberativa semipresencial para amanhã, terça-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, essa presidência declara o seu encerramento. Uma boa tarde e que Deus os abençoe. De competições da Confederação Brasileira de Futebol. Informam ainda
que também foi convidado o senhor Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade da CBF. Entretanto, esta presidência foi informada apenas hoje que ele não poderia comparecer em função de uma reunião da Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol. Sei que alguns senadores querem falar e não concordam com a sua ausência, mas devo transmitir que, educadamente, a assessoria da CBF aqui está presente, veio até mim, se justificou confessando que foi um erro da assessoria, pois realmente ele tem este compromisso e ele quer vir em qualquer data que marcarmos, sem a necessidade de convocá-lo, como é o nosso direito e a minha frase, que venham por amor ou por dor. O senador Girão pediu a palavra sobre isso. Em relação a esse assunto, conforme eu combinei com o próprio amigo e irmão senador Eduardo Girão, eu só peço a ele um instante em função deste assunto para confirmar remotamente, já está conosco bem antes das 3 horas da tarde, o relator, mais uma vez, de algo que todo o futebol brasileiro espera, aquilo que ele já fez aqui e foi prejudicado em uma outra CPI pelo posicionamento inadequado de um ex-senador da República, graças a Deus ex, né? O senador Romário já está, eu aguardo o senador Carlos Portinho pelo seu compromisso, mas ele disse que estaria remotamente, e o senador Girão também já está. Então, senador Girão, eu vou dar a palavra ao senhor e depois pedir a compreensão dos dois convidados para algo muito importante que quero colocar até para a observação dos senhores e de todo o Brasil, que foi uma gravíssima declaração dada após o jogo Bahia 1, Grêmio 0, pelo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. E também uma informação que chegou 10 minutos atrás, que nos surpreende e nos faz interpretá-la aqui, que é a mesma empresa do CEO sócio do Botafogo do Rio, Joe Testor, a mesma empresa contratada por ele, acaba de trazer a público a sua opinião de que o segundo gol do Botafogo ontem contra o Flamengo foi ilegal. Com a palavra, senador e vice-presidente desta CPI, Eduardo Girão. Aí, ó, pronto. Oi, senador, ouve? Ele precisa liberar o próprio áudio. Libera um pouco o seu áudio. Oi, não estou ouvindo. Não estamos, na verdade. Ele precisa liberar. Agora, está me ouvindo bem? Agora, perfeitamente, com uma voz cearense. Que bom, meu querido irmão, senador Cajuru, lhe cumprimentando pela condução dos trabalhos, dizendo que, embora seja de forma remota, estaremos atentos a cada palavra. Quero dar boas-vindas aos diretores da CBF que puderam vir. Infelizmente, recebi com surpresa aí, agora pela manhã, a notícia de que o senhor Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade da CBF, convidado por mim para comparecer a essa CPI, não viria por uma questão de compromisso relativo à Assembleia Geral do órgão. Né, assim, eu só gostaria, senhor presidente, de que a gente realmente remarque nessa data, porque eu continuo considerando como fundamental a presença do diretor de governança da CBF, por entender que ele tem muito a colaborar no sentido de esclarecer questões importantes, como a criação, a implantação do canal de ética do futebol brasileiro, que busca ouvir relatos sobre violações ao Código de Ética da Confederação, bem como elucidar fatos sobre as centenas de processos instaurados na Comissão de Ética até junho de 2022. Só para o senhor ter uma ideia, eram 588 quando se tratavam de manipulação de resultados,
contra quem foram e as punições impostas aos infratores. Além disso, eu gostaria de ouvi-lo sobre quantos e quais procedimentos internos do sistema de compliance já foram implantados na CBF desde a instituição dessa diretoria. E, por fim, sua opinião como ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Bahia, né? Portanto, respeitando os argumentos sugeridos pela assessoria da CBF, mantenho o meu requerimento e peço a essa comissão que marque, assim que possível, né, a vinda do senhor Hélio Santos Menezes Júnior, para que a gente possa fazer um trabalho bem consistente sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Muita paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos todos os diretores que a gente vai acompanhar essa exposição de motivos, e temos perguntas a todos eles. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, o vice-presidente, senador Eduardo Girão, e como a palavra preguiça não está no nosso vocabulário, desde já eu marco. Como na semana que vem o relator Romário terá um compromisso mundial pela Copa Master FIFA em Curaçao, e eu não vou fazer reunião sem ele a meu lado aqui, até porque ele é o relator. Cabe a mim apenas a presidência. Mas para compensar um dia que ficaremos sem trabalhar, na outra semana nós faremos 3 reuniões, segunda, terça e quinta, 13, 14 e 16, correto? Secretaria da Mesa? Correto? Então, eu já faço o convite com a assessoria da CBF aqui presente, que me disse que ele viria qualquer dia, para o dia 13, onde teremos apenas... Desculpa, para o dia 16, é isso? Dia 16 não são os presidentes de Palmeiras e São Paulo? Eles passaram por 22. Eles passaram para 22? Ah, perfeito. Então, dia 16. Então, dia 16 está livre, portanto, está assim já determinado, e sei que terei a concordância de todos os nossos membros, e especialmente do relator Romário. Irmão Romário, eu peço só rapidinho, eu não vou colocar tudo, mas vou colocar a parte principal para que o Brasil veja ou reveja a declaração grave do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, após o jogo Bahia 1, Grêmio 0, para análise de todos os senhores, de todas as senhoras e de todo o país, e a compreensão já obtida dos convidados, que depois dela eu já iniciarei as suas palavras e os seus direitos, e mais para frente comentaremos sobre essa declaração no telão de Renato Gaúcho, do Grêmio Porto Alegrense. Tem que abrir o som dele, que ele não vai abrir. Não, eu pedi o Renato Gaúcho. É. O Cajuru não enxerga, mas ouve bem pra caramba. Eu pedi Renato Gaúcho e pedi a compreensão do relator Romário. O Diego Costa mandou eu me fuder. Expulso, e para que o time do banco, eu quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o seu Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele, diz ele que viu o Diego falando uma coisa. Ele estava num local que nem poderia estar, e o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso, ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o Soteldo sofreu uma falta que o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, o Braulio. O segundo tempo aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não está vendo esse tipo de falta? A gente está cobrando dele que os jogadores do Bahia toda hora estão fazendo cera. E ele está apontando o relógio para a gente dizendo que vai descontar. Aí teve várias substituições no segundo tempo, fora a cera que o Bahia fez. Ele deu 6 minutos. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele?
uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar. No rosto, raspão. Não leve no rosto. O contato foi nas costas. Oi, o Diego mandou eu me fuder, tá? Quem? O Diego Costa mandou eu me fuder. Tá? Na bola. O Diego não mostrou nada disso, viu? Bem, Deu falta. Aí está o resumo. E tanto o senador e relator Romário, como o senador Eduardo Girão, como aqui presente, o nosso exímio senador de Roraima, doutor Irã Gonçalves, o senador Portinho, que já estará conosco também remotamente, todos poderão comentar, caso queiram. Eu não quero discutir lances em função da minha visão, mas o que fica aqui como ponto de interrogação é se é, pelo menos, ético alguém que dirige a comissão de arbitragem estar ao lado do quarto árbitro durante uma partida de futebol? É a pergunta que eu deixo no ar. Vamos então de imediato dar início aos depoimentos do dia, começando pelo senhor Júlio Avelar, a quem convido para ficar em nossa mesa diretora e ter o direito de 15 minutos para a sua explanação inicial. Fique à vontade, senhor Júlio, e muito obrigado pela sua presença a convite. Só regimentalmente, eu digo que Vossa Senhoria se promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe for perguntar. A sua resposta, por fineza, senhor Júlio? Sim. A partir deste momento, então, Vossa Senhoria está sujeito ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nesta oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2, da Lei número 1579, de 1952, estabelece que fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, permite a esta Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, constituindo crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Sei que isso não vai acontecer. A palavra, então, ao senhor Júlio Avelar, por 15 minutos. Excelentíssimo presidente da CPI, senador Cajuru, excelentíssimo relator da CPI, senador Romário, em nome dos quais cumprimento todos os senadores dessa CPI. Senhoras e senhores, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para contribuir com esta CPI. O movimento crescente de apostas esportivas sem nenhum controle traz sérios riscos à integridade do esporte e à economia popular. No que toca à integridade do esporte, há mais de um ano, a CBF vem sugerindo a adesão do Brasil à Convenção de Macolã, que trata do combate à manipulação de competições esportivas, cujo texto em português tomamos a liberdade de encaminhar à secretaria desta CPI para que possa disponibilizar a todos os senadores. Esta convenção é o primeiro e único instrumento jurídico internacional de combate à manipulação de resultados. Entrou em vigor em 2019 e já tem adesão de quase 50 países, inclusive de fora da Europa, como Austrália e Marrocos. É muito importante que o Brasil também adira à Convenção de Macolã para o combate da manipulação de resultados. É um passo fundamental para a formulação de uma estratégia nacional robusta e integrada de combate à manipulação de resultados, com base nas melhores práticas internacionais, com o suporte necessário para a superação das lacunas legislativas existentes e também para a implementação de uma plataforma nacional de integridade desportiva.
E mais, não será nenhuma novidade o Brasil aderindo a uma convenção da Europa. O presidente Lula, recentemente, assinou em 2023 a adesão à Convenção da Europa sobre Crimes Cibernéticos. É importante também sensibilizar o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o UNODC, para implementar no Brasil o Programa Global de Salvaguarda do Esporte contra a Corrupção e o Crime, que foi criado em 2017. O escritório da UNODC no Brasil tem atualmente 15 programas, mas nenhuma iniciativa dedicada ao enfrentamento da manipulação de resultados, que é um problema global e precisa ser combatida com cooperação internacional e união do poder público com agentes esportivos e a iniciativa privada. A CBF vem trabalhando no combate à manipulação de resultados em cooperação inédita e histórica com a FIFA e a Conmebol. E é bom que se diga, hoje a CBF é a única associação nacional das 211 filiadas à FIFA que tem um escritório de projetos permanente na própria FIFA, mantendo diálogo permanente e acompanhando estrategicamente tudo o que acontece no mundo do futebol em primeira mão. Já temos mais de 100 iniciativas em desenvolvimento para reconstrução, modernização e profissionalização do futebol brasileiro. Somos referência para o mundo inteiro, inclusive e principalmente no combate à manipulação de resultados. Posso dizer, sem medo de errar, e vou mostrar em detalhes aqui na minha apresentação, que desde o início do meu trabalho e a criação da unidade de integridade, a CBF tem sido referência no combate à manipulação de resultados. E a manipulação de resultados é problema bem antigo. Com a internet e plataforma de apostas internacionais, esse problema, obviamente, ele se agravou. Em 1982, a revista Placar denunciou a máfia da loteria esportiva, com manipulação de resultados no futebol brasileiro. 120 pessoas foram indiciadas, porém, com fundamento na falta de tipos penais específicos, não houve avanço nas investigações. A Justiça Desportiva, no entanto, atuou e puniu. Em 2005, a revista Veja denunciou a máfia do apito. A Justiça Desportiva novamente tomou medidas eficazes, inclusive banindo os árbitros Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. A ação penal na Justiça Comum, naquela época, foi trancada, novamente com o fundamento de não haver lei para enquadrar a conduta. Agora, nos escândalos atuais, novamente, a CBF está enviando relatórios, prestando informações para a Justiça Desportiva e para as autoridades públicas e, diferentemente dos anos anteriores, temos hoje leis que disciplinam o tema. Portanto, medidas efetivas vêm sendo tomadas por todos. Inclusive, a CBF solicitou à FIFA e foi prontamente atendida para que todas as penalidades aplicadas no Brasil tenham efeitos internacionais. E aproveito para protocolar aqui pessoalmente nesta CPI uma série de decisões que ilustram bem isso. Isso aqui é um fato muito importante, que recentemente, no treinamento da Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, na sede da FIFA em Zurique, em fevereiro desse ano, o diretor da FIFA, Carlos Schneider, destacou em sua fala que o Brasil atualmente é o país que mais tem aplicado punições esportivas à manipulação de resultados no mundo inteiro. A CBF também está em sessão permanente com o Ministério do Esporte e com o Ministério da Justiça, que nomeou um delegado da Polícia Federal como ponto focal para tratar do combate à manipulação de resultados. Há um protocolo de cooperação entre a CBF e a Polícia Federal a todo e qualquer tipo de manipulação de eventos relacionados ao futebol brasileiro. A Polícia Federal, ela é copiada em todos os ofícios da Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, reportando casos suspeitos. Vou mostrar uma apresentação com resumo do que a CBF vem fazendo, incluindo todo o planejamento construído junto com a FIFA e a Conmebol. Se trata do maior investimento do mundo no combate à manipulação de resultados.
com destaque para a implementação imediata de uma plataforma educacional em parceria com a FIFA e o Centro Internacional de Segurança do Esporte, o ICSS. O objetivo é formar mais de 1.000 oficiais de integridade em todo o ecossistema do futebol brasileiro, incluindo federações, clubes, atletas, treinadores, árbitros, auxiliares. O investimento previsto nos próximos 2 anos, senhoras e senhores, são de 14 milhões, sendo 3 milhões da FIFA, 4 milhões do ICSS e 7 milhões por parte da CBF. Este programa está sendo preparado com o envolvimento de instituições como o Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, né? A Organização das Nações Unidas, a Academia Internacional Anticorrupção, o Instituto Interregional de Pesquisas das Nações Unidas para o Crime, o Conselho da Europa, a Interpol e a Agência de Treinamento da ONU. A CBF também está trabalhando em cooperação com o Comitê Olímpico do Brasil dentro da Parceria Internacional contra a Corrupção do Esporte, conhecido como IPACS, que foi lançada no Fórum Internacional sobre a Integridade do Esporte do Comitê Olímpico Internacional em fevereiro de 2017. É uma plataforma para reunir organizações esportivas internacionais, governos, organizações intergovernamentais e outras partes interessadas relevantes para fortalecer e apoiar os esforços para eliminar a corrupção e promover uma cultura de boa governança dentro e ao redor do esporte. Esse problema da manipulação de resultados exige uma resposta eficaz, ágil e coordenada entre as autoridades públicas e entidades desportivas. A aquisição de conhecimento, a legislação apropriada, o suporte técnico e o acesso a mecanismos de cooperação internacional são apenas os passos iniciais deste amplo ecossistema que estamos construindo. Eu queria, então, nesse momento, pedir que colocasse a apresentação para eu poder abordar em mais específicos temas sobre combate à manipulação de resultados por parte da CBF. Pode passar o slide, por favor? Bom, nesse slide aqui eu queria demonstrar que até o ano de 2021 a CBF ela não tinha um contrato específico de monitoramento. O que a CBF tinha até 2021 era um convênio através da FIFA e Conmebol, onde algo em torno de 1.000 partidas eram monitoradas nesse contrato guarda-chuva da FIFA e Conmebol para com a CBF. Não havia, nesse momento, senhoras e senhores, nenhum monitoramento em campeonatos estaduais. Não tinha também qualquer registro ou informação dos processos internos, tá? E não tinha registro de medidas adotadas. A partir de 2022, eu faço um parênteses aqui, Vossa Excelência, né, eu entro na CBF em abril de 2022, logo em seguida, né, a confirmação do presidente Edinaldo como presidente da CBF. E a partir daí a gente começa a tomar uma série de medidas, né, no combate à manipulação de resultados. Então inicia-se, nesse momento, um trabalho em conjunto com a FIFA e a Conmebol. A gente cria, no ano passado, em novembro, a Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro. A CBF, ela faz um contrato específico de monitoramento, na verdade, ela renova esse contrato que estava, né, não tinha sido assinado nos últimos 2 anos, 19 e 21, 20 e 21, e com isso a gente começa a monitorar campeonatos nacionais, né, monitorando todos os 27 campeonatos estaduais da primeira divisão. Passamos a criar, a CBF criou um banco de dados específico, onde algo em torno de mais de 5.000 jogos são monitorados por ano. Por favor, pode voltar o slide? São mais de 5.000 jogos monitorados por ano, mais de 45 campeonatos monitorados por ano, um aumento de 327% no monitoramento de jogos, um aumento de 633% de campeonatos monitorados. Ou seja, nesse momento, são mais de 200 casos suspeitos, né, ou denúncias, né, que foram enviadas para federações. Obrigado. Para as federações, para o STJD, TJD, Comissão de Ética, Ministério Público, Polícia Federal, né? Fizemos também uma revisão ampla do Regulamento Geral de Competições, criando novas regras, atribuindo a importância
e rigor a integridade, e sanções administrativas, né, independentes de outras já existentes na legislação, assim como aperfeiçoando um alinhamento nos protocolos, né, ou no contato com as entidades, sejam elas públicas ou privadas, no combate à manipulação de resultados. Próximo slide, por favor. Então, aqui apenas uma linha do tempo para elucidar isso, né, o nosso provedor de serviço, né, que monitora casos suspeitos de manipulação de resultado é a Sport Radar. Na primeira linha ali, eu demonstro o contrato da FIFA e Conmebol com a Sport Radar, cobrindo, né, o Brasileiro Série A, Série B, a Copa do Brasil, o Brasileiro Feminino 1. Esse contrato ele vem lá desde 2018 e ele perdura, né, até os dias de hoje. E embaixo eu demonstro para os senhores que nos anos de 2018 e 2019 havia um contrato da CBF com a Sport Radar, mas ele apenas contemplava poucos jogos, né, jogos esses da série C e D, né? E esse contrato específico, ele por algum motivo que eu desconheço, não estava na casa, né, ele não foi renovado nos anos aí da pandemia, principalmente 2021, né, mas já em 2022, sob uma nova gestão, esse contrato ele é renovado, né, ele passa a ser assinado novamente e o escopo dele é consideravelmente, né, ampliado, né, cobrindo jogos de campeonatos nacionais, estaduais de Série A, de acesso, além de estaduais de base, enfim, um monitoramento muito mais amplo das competições do futebol brasileiro. Próximo slide, por favor. Opa, perdão, eu ia pegar aqui. Desculpa. Aqui é um gráfico, uma tabela que mostra a evolução desses jogos monitorados, isso retratando, né, tá em conexão com o slide anterior. Desculpa, mais uma vez. Nós temos aí em 2018, 2019, 2020, 2021, algo em torno de 1.000 partidas, né, que estavam sendo monitoradas, e a partir de 2022 nós temos, né, um aumento considerável, né, de partidas sendo monitoradas no que tange à CBF. Tá? Então, só estou aqui elucidando de novo, 327% de aumento de jogos monitorados e um aumento aí de 633% de campeonatos, né, monitorados. Obviamente, são números já atualizados. Aí, próximo slide, por favor. Acho que acabou o tempo, não sei se Senhor Júlio, o senhor pode concluir sem problema nenhum. Correto? Só para o senhor saber a democracia desta CPI, o senador tem direito a 10 minutos para perguntas. Perfeito. Então, eu lhe dou mais 5 minutos, pode ser? Pode ser, eu concluirei em 5 minutos. Obrigado. Então, esse slide aqui demonstra um pouco mais sobre o processo, né, que é adotado pela CBF no manuseio, no envio desses relatórios, né? Basicamente, a gente recebe esses relatórios do nosso parceiro, a Sport Radar, e esses relatórios eles são ou de competições nacionais ou de competições estaduais. O processo ele é similar, mas com algumas pequenas diferenças, né? Os relatórios que são de competições nacionais, eles são enviados ao STJD e à Comissão de Ética da CBF, e os relatórios que são de competições estaduais, eles são enviados não somente ao STJD e à Comissão de Ética, mas adiciona-se ao TJD local e à Federação local. O que a novidade que nós temos, né, a partir do ano passado, após ali o mês de outubro, né, é que a Polícia Federal ela passou a integrar integralmente esse processo, e a Polícia Federal recebe todos os relatórios que nós recebemos, seja da Sport Radar ou até possivelmente da FIFA. Tá? É um monitoramento diário de jogos, né? A gente dá todo o suporte a federações e temos essa integração completa com a Polícia Federal, e a gente dá suporte ao STJD e ao Ministério Público, né, nas suas diligências. Tá? Próximo slide, por favor. Volta um, por favor. Esse slide aqui é o que eu considero o mais importante da minha apresentação, né? Aqui eu trago alguns dados quantitativos. Os senhores podem perceber que no ano de 2022 a gente teve, e aí eu já menciono o relatório da Sport Radar, teve um total de 153 jogos, tá, que foram tidos como casos suspeitos
suspeitos no ano de 2022, dos quais 139 eram de futebol. Então eu trago para cá esses 139 e vocês podem perceber a dispersão, né, desses relatórios por categoria de competição, tá? E já no ano de 2023, né, e aí o relatório da Esporte Radar traz o número de 109, para os dados da CBF são, na verdade, 110. Nós temos um relatório que nos foi enviado diretamente da FIFA, tá? E ele aponta uma redução aí de casos suspeitos. E nesse ano, né, até o presente momento, isso já mostrando aqui uma tendência neste momento, o ano ainda não acabou, tá, de declínio em casos suspeitos, que até o momento nós temos 15 casos reportados, tá, com casos suspeitos de manipulação, tá? Sem entrar em maiores detalhes, mas isso já também refletido no relatório da Esporte Radar, dos 109 casos que nós recebemos no relatório da Esporte Radar, 15 eram de competições CBF. Os demais, eles são de competições estaduais. Por quê? Porque, obviamente, né, os casos suspeitos ou a tentativa de cooptação, né, de agentes para possivelmente fraudar uma partida de futebol, ele se dá na parte de baixo da pirâmide, onde há um poder aquisitivo menor, tá? Mas importante ressaltar que nós estamos, nesse momento, vendo uma tendência de declínio em casos reportados como suspeitos, tá? E para o mês de agora, de 2024, nós não recebemos nenhuma sequer caso suspeito reportado. E aqui eu até posso olhar algumas linhas em específico nessa tabela. Por exemplo, estaduais de Série A, se não me engano, tem 2 ou 3 ainda em andamento, mas já em fase de finalização. E os senhores podem perceber que em 2022, estaduais da Série A, nós tivemos 32 casos, em 2023 passou para 26, e nesse ano nós temos aí algo em torno de 11, né, pelo menos reportados. A Copa São Paulo de Juniores, que em 22 tivemos 2 casos como suspeitos, e em 6 em 2023, uma Copa que já terminou e nós não tivemos nenhum caso reportado. Ou seja, mostrando que estamos vendo um declínio aí de casos suspeitos. Mas isso também não quer dizer que o trabalho para por aqui. O trabalho é um trabalho contínuo, né? E, obviamente, esse resultado ele não é só em cima de ações que a CBF tomou, e sim ações que todos os senhores aqui têm, obviamente, trabalhado, né, seja através da lei geral ou de estar aqui presente nessa CPI, ou até a internacionalização das penas por parte da FIFA, ou seja, esse assunto da manipulação de resultados, ele hoje tem um enfoque muito maior. Próximo slide, por favor, rapidamente. 35 segundos. Tudo bem, aqui é só para mostrar rapidamente que a gente constantemente atualiza o Regulamento Geral de Competições, tá? Ele tinha artigos simples, ao meu ver, né, no passado, e a gente foi renovando ele em 2022, em 2023, em 2024. 15 segundos. Pode passar? Pode passar? E todas as penas da FIFA, todas as penas internacionalizadas, elas não são passíveis de serem suspensas ou convertidas. Uma vez internacionalizadas essas penas de manipulação de resultados, elas permanecem. Tá? Então, o banco de dados eu já falei. Só passa para o último slide, por favor, só para terminar. Peço licença. Pode passar. Para o último slide, diretamente. Pode passar? Passem mais um. Para aqui, por favor. Não, volta. Esse aqui é um slide que eu tive a oportunidade de apresentar no ano passado. E ele demonstrava uma série de iniciativas que a CBF ela estava em curso de tomar, ou ainda está em curso, né, de ser adotados, que aonde eu tenho o verdinho aí checado, são avanços que nós obtivemos após, né, a minha última
presença na CPI da Câmara dos Deputados. Então, nesse meio tempo, a CBF ela teve a oportunidade de criar a unidade de integridade, que hoje o Dr. Gussen vai poder dirimir um pouco mais sobre essa criação, e uma série de outras parcerias estratégicas, sendo ela com o ICSS, né, que é referência mundial em segurança do esporte, convênio este assinado. O Dr. Gussen vai poder elaborar um pouco mais. Mesma coisa com a SIGA, que adota padrões universais de certificação internacional. E nós temos uma série de outras iniciativas que estão em curso, liderados pela Unidade de Integridade. E tudo isso, senhoras e senhores, que nós temos feitos até esse momento, em todo o momento nós temos sido apoiados pela FIFA, pela Conmebol, com reconhecimento internacional através de postagens, etc. E nós, senhoras e senhores, trabalhamos para colocar a CBF na liderança global do combate à manipulação de resultados. Eu queria agradecer aqui pelo tempo, agradeço pela extensão, me coloco à disposição para qualquer pergunta e, se quiser, obviamente, essa apresentação, assim como os documentos que eu mencionei na minha apresentação, eu estarei entregando aqui à Secretaria e, obviamente, a CBF está aqui para contribuir de toda a forma possível no combate à manipulação de resultados e com os andamentos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Perfeito, senhor Júlio Avelar, diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol. Evidente que iria fazer esse pedido para que o senhor deixe aqui em nossas mãos, para todos os membros desta CPI de manipulação de jogos de futebol e casas esportivas, e também a toda a imprensa brasileira, e com a qual eu me dirijo para dizer que todo o relatório dos 139 jogos já foi entregue, esse relatório, às nossas mãos aqui na CPI, e está à disposição de quem da imprensa esportiva brasileira ou qualquer outro segmento desejar. Bem, só duas rápidas observações. A primeira, aliás, uma só. A primeira por uma questão de justiça e de dar crédito, porque eu não tinha conhecimento. Quem enviou o vídeo ontem, domingo, na hora do almoço, para mim, eu até conversava por telefone com o doutor Irã Gonçalves, senador e integrante desta CPI, com muita honra, que vai tratar da minha visão amanhã, ele com o seu timaço no Hospital dos Olhos aqui de Brasília, e de repente chega até mim o vídeo da entrevista do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Então, por justiça, dar crédito ao qualificadíssimo senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, e quando formos tratar dessa entrevista, que ele tenha, por gentileza, o direito de ser o primeiro a comentá-la sobre a gravidade ou não da mesma. Agora a hora mais esperada da CPI, deste homem público, depois de sua história irretocável nos gramados, também na vida pública, o senador Romário, relator, que evidentemente não tem tempo estabelecido para as perguntas, lembrando que esta semana, por decisão do Senado Federal, o trabalho pode ser feito presencialmente ou remotamente. Senador Romário com seus compromissos, mas à disposição da CPI remotamente. Por favor, irmão. Boa tarde, irmão Cajuru, presidente dessa comissão. Boa tarde aos senadores que estão participando. Senador Irã, senador Girão, senador Portinho. Todos aqueles também que estão nos vendo. Primeiro dizer que é sempre uma honra poder ser pedido por você, Cajuru, meu irmão, um cara sério, íntegro, e que realmente tem dado uma cara bem diferente para essa CPI, que, diferentemente de outros que estiveram no Congresso, eu tenho certeza que a gente vai ter um grande resultado. Quero parabenizar a presença do senhor Eduardo Gussen, oficial da integridade da CBF, o senhor Júlio Avelar, que acabou de fazer uma apresentação muito boa, bem simples, objetiva, e diretor de competição da CBF. E aproveitar, mandar um abraço para o nosso presidente, Edinaldo, também da CBF. Bem, para eu não me estender muito, eu vou diretamente aqui às perguntas. Eu queria só fazer uma pergunta a você, meu irmão Cajuru.
eu posso ir fazendo pergunta e os nossos convidados irem respondendo, porque, na verdade, eu tenho aqui apenas 4 perguntas, 2 para cada um. Como é que vai funcionar hoje esse momento? Como seu aprendiz, eu prefiro o ping-pong. A sua pergunta e a resposta. Ótimo. Obrigado. Então, vamos começar aqui com uma pergunta para o senhor Júlio Avelar. O senhor John Textor, em depoimento a esta CPI, mencionou análise de vídeo feitas pela empresa Good Game, utilizando tecnologia da inteligência artificial para identificar suspeitas de manipulação de resultados. Por outro lado, temos a tecnologia do VAR, que é utilizada para analisar lances duvidosos sob o ponto de vista de regras do futebol. O senhor, como responsável pela operação de grandes competições esportivas, entende que o VAR também poderia auxiliar na identificação de suspeitas de manipulação? Como o senhor avalia essa situação, essas análises de vídeo com esse objetivo? Essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor Júlio Avelar. Obrigado, Vossa Excelência, pela pergunta. A CBF ela utiliza hoje a metodologia que é amplamente utilizada em todo o mundo, que são, na verdade, né, a metodologia de avaliação de desvio padrão em apostas, né? Então, essa é a metodologia que a Sport Radar utiliza e que é referência mundial, adotada pela FIFA, pela Conmebol, pelas mais variadas entidades desportivas mundo afora. Eu entendo que o uso da inteligência artificial como ferramenta, né, pode até ser uma metodologia a ser utilizada no futuro, mas eu desconheço, né, algum outro campeonato que utilize essa ferramenta, mas obviamente que se o VAR ou imagens do VAR, né, elas possam vir a ser utilizadas no futuro, né, como um recurso para analisar a possível manipulação de resultado, eu acho que isso daí o tempo vai dizer, mas eu desconheço também qualquer metodologia que use as imagens do VAR, né, com essa finalidade, né? E de toda forma, obviamente, eu acho que a CBF ela está disposta a utilizar qualquer ferramenta que seja referência no mundo para o combate à manipulação de resultados. O que tiver disponível de melhor, com métricas aprovadas mundialmente por órgãos reconhecidos, a CBF não deixará de utilizar. Tudo bem, muito obrigado pela pergunta. O senhor Eduardo Gussen, ele vai fazer alguma explanação ou eu já posso fazer uma pergunta para ele, senhor presidente? Pode fazer a pergunta, relator Romário. Pois não? Desculpe interromper, eu vou fazer uma pequena explanação. Então, a decisão é minha e, evidentemente, eu vou permitir isso. Se eu permitir a ele, não vou permitir ao senhor. Aí o senhor teria o Cajuru como seu inimigo, e não sou. Então, o relator Romário faz a pergunta, eu só quero que o senhor anote, por fineza, que aí, na sua vez, como ele é o primeiro a questionar, o senhor responde. Pode ser assim? Relator Romário, por fineza, faça a sua pergunta, a sua indagação. Muito bem. Eduardo Gussen, diretor oficial de integridade da CBF. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: a CBF está desenvolvendo o passaporte do jogador, uma forma de monitorar as transferências de atletas que já estiveram envolvidos em suspeita de manipulação, de forma a impedir novas tentativas. A CBF já identificou algum atleta nessa situação? Alguma ação foi tomada em relação a esses atletas? A CBF planeja implementar alguma regra para impedir que atletas aliciados por organizações criminosas tenham livre trânsito no campeonato organizado pela CBF? Excelentíssimo presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, senador Jorge Cajuru. Falo de uma vez? É uma satisfação estar aqui nessa sessão no dia de hoje sob a presidência de Vossa Excelência. Excelentíssimo relator dessa comissão parlamentar de inquérito, senador Romário, muito obrigado pela pergunta.
com relação ao passaporte, é um instrumento novo. A CBF, recentemente, no ano passado, firmou um convênio com o ministro Flávio Dino, quando estava ainda à frente do Ministério da Justiça. Firmou convênio também, a partir daí, com a Polícia Federal. E, nesse contexto, passamos a desenvolver esse passaporte do atleta, que é um documento sigiloso em que a CBF estabelece essa relação com as autoridades públicas, cabendo a elas conduzir essa investigação. Então, nesse contexto, presidente Cajuru, a CBF, o setor da unidade de integridade da CBF, analisa sempre o conjunto probatório, não analisa fatos isolados. E dentro desse conjunto probatório, ele encaminha esse material, todo o material que chega em tempo real a essas autoridades que vão definir como vão conduzir essas investigações. Eu quero deixar claro que as investigações competem às autoridades públicas. E o sistema penal brasileiro é muito claro. Ele tem um órgão investigativo, um órgão acusador, que é o Ministério Público e que pugna pela boa aplicação da lei, e um órgão julgador. São essas instituições que vão analisar e definir qual tipo de prova vale, qual o tipo de prova é relevante para instruir uma investigação e para instruir posteriormente possíveis ações penais. Dentro dessa pergunta que eu fiz ao senhor Eduardo, já teve alguma situação de um jogador brasileiro que foi suspenso pela CBF e ter jogado em outros países? E se sim, quais foram esses jogadores ou qual foi? Sim, já ocorreram alguns casos e podemos, inclusive, sigilosamente encaminhar todos à presidência, como vamos encaminhar inúmeros outros materiais quando terminar a sessão. Agora a pergunta vai para o senhor Júlio Avelar, já que é ping-pong, né? Um de cada vez. No último sábado ocorreu um episódio do jogo entre Bahia e Grêmio, na Arena Fonte Nova, em que o time gaúcho, fato esse que o meu amigo, irmão, presidente da CPI, passou inclusive o vídeo aí. Renato Gaúcho alega que uma pessoa externa no jogo teria influenciado o árbitro na expulsão do atleta do banco do Grêmio. Essa pessoa consta hoje na súmula como delegado da partida. O senhor, como diretor de competições, poderia explicar como se dá esse controle de quem fica à beira do campo, como é feito esse credenciamento? Há a possibilidade de interferência externa de agentes não credenciados à beira do campo? Senhor Júlio Avelar, por favor. Obrigado, Vossa Excelência, pela pergunta. A pessoa em questão, ela estava trabalhando como delegado de partida. Ao que me consta, não houve qualquer interferência externa. Inclusive, a CBF recentemente até divulgou os áudios do VAR, né, onde mostra que o quarto árbitro, imediatamente após a ofensa verbal, ele comunica ao árbitro da partida o ocorrido. Então, eu desconheço qualquer interferência externa relacionada a esse delegado de partida que estava dentro das suas atribuições normais, no posicionamento correto, devidamente credenciado para trabalhar à beira do campo. E, continuando na resposta da sua pergunta, é que o controle do credenciamento ele é feito em todas as partidas, né, pelas federações locais essas que trabalham como a CBF ou como braço da CBF na organização de qualquer partida de futebol no país. Mas é só uma curiosidade, senhor Júlio. Esse delegado do jogo, ele pode
interferir na expulsão de algum jogador, assim como disse o Renato Gaúcho? De forma alguma. Se ele interferiu, ele pode fazer? De forma alguma, não há interferência externa, ele não pode interferir e, ao que me consta, não houve essa interferência. Ok, muito obrigado. E agora a última para o Sr. Eduardo Gussen, né? Sobre os relatórios de monitoramento produzidos pela empresa Esporte Radar, entendemos que alguns são disponibilizados à CBF através de um contrato guarda-chuva com a FIFA e outros são relativos a um contrato direto com a CBF com o Esporte Radar. O senhor poderia esclarecer quais campeonatos são cobertos por qual contrato e se os relatórios produzidos têm grau de detalhamento diferente em caso de discrepância, por que a CBF não alinhou até hoje para que todas as partidas e campeonatos analisados tivessem o mesmo rigor de detalhamento? Senador Romário, existem diferentes graus de monitoramento e nós acompanhamos isso tudo, como eu disse anteriormente, vou fazer chegar às mãos de Vossa Excelência em tempo e hora, através de acordos de cooperação ainda, porque o nosso objetivo é ampliar esses acordos de cooperação, transformando em convênio com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal e com o Ministério Público, através do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Então, todos os órgãos que detêm atribuição de fiscalização vão estar integrados com o Ministério Público, com a Confederação Brasileira de Futebol, recebendo essas informações através do passaporte. E, nesse sentido, eu vou destacar aqui, ia falar anteriormente na minha fala, mas eu acho que é oportuno dizer que, para nós do futebol brasileiro, para o futebol mundial, é muito importante aderir à Convenção de Macolã, que cria critérios efetivos para coibir práticas de manipulações de jogos. Eu acho, presidente Cajuru, que se nós sairmos dessa comissão de inquérito com alguns avanços, e talvez esse seja o principal avanço, será um grande passo para a moralização do futebol brasileiro. Nós nunca vamos poder dizer que não vai haver mais nenhuma situação de manipulação, mas nós estaremos inseridos num contexto mundial, e isso, para o futebol, para a cultura brasileira, é muito importante. Trará segurança e trará rigidez. Muito obrigado, senhor Eduardo Gussen. Presidente, irmão Cajuru, me sinto contemplado aqui com essas perguntas e essas respostas. A CPI da manipulação de resultados de futebol e casas esportivas também se sente contemplada, como sempre, no embasamento de seus questionamentos. Senador e relator que vai fazer história nesta CPI, sem dúvida alguma, Romário Faria, e sei de seus compromissos aí no Rio de Janeiro. Queria respeitosamente convidar o senhor José Eduardo Gussen, o oficial de integridade da Confederação Brasileira de Futebol, uma unidade criada, inclusive, em dezembro de 2023, para que ficasse aqui na mesa, caso tenha uma outra pergunta ao senhor. A visibilidade é melhor daqui e terá, evidentemente, o seu tempo para a sua explanação. Bom, eu tenho sido chamado de presidente das compreensões, dos pedidos, e graças a Deus sempre atendido, não, doutor Irã? E agora eu vou pedir mais uma. Como o querido amigo está fora do país e participando, ele nunca fica ausente, senador Eduardo Girão, ele teve o direito, no início da sua palavra, a gente precisa dar crédito e ser justo a quem forneceu a mim essa entrevista do técnico Renato Gaúcho, até nem para perguntar, aí fica à vontade, mas para um próprio comentário seu, se ele considerou grave ou não o que falou o Renato Gaúcho depois do jogo Bahia 1, Grêmio 0. Então, eu peço a compreensão do Girão, que pela inscrição seria o próximo a perguntar, seria eu, mas eu cedi a ele em função das obrigações que ele lá tem prazerosamente, como ele sempre faz comigo também. Portanto, eu peço só que a gente ouça primeiro, nesse momento, o senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, com a sua qualificação e com a sua importância nessa CPI. Pois não, meu amigo Portinho?
Muito obrigado, meu colega presidente Cajuru. Muito obrigado à presença dos nossos representantes da CBF. Os interesses são comuns, é óbvio. Todos nós queremos preservar a integridade do esporte. Primeiro ponto que você já contribui com essa CPI é a respeito da Convenção de Maculã. Tenho certeza que o senador Romário, o senador Cajuru, todos nós aqui, senador Irã, Girão, vamos dar a nossa contribuição, porque se é uma convenção internacional, ela precisa passar pelo Senado Federal, e nós aqui esperamos que não aconteça como aconteceu com a lei de dopagem, com o Código de Dopagem, que ficou durante 10 anos dormitando na presidência da República, até que foi finalmente pelo Senado, encaminhado ao Senado Federal e ao Congresso, e foi, com isso, foi internalizado com a sua aprovação. Sem dúvida, é fundamental que a Convenção de Maculã, ela deve, imagino, vou ler com cuidado, mas imagino que deve trazer normas gerais a respeito do combate à integridade dos resultados esportivos, e é de suma importância. Eu quero aqui fazer uma cronologia do que aconteceu na Europa. Em 2009, eu estava lá, voltando até do julgamento na Corte Arbitral do Esporte, quando estourou um dos maiores casos de manipulação de resultados, que envolveu, inclusive, o campeonato da UEFA, né? A partir dali, todos os países interessados, suas confederações, buscaram assinar e formular protocolos para a preservação da integridade. A Polícia Federal, ou o seu similar em cada um dos países, passa a ter um grupo tático especializado, né? Aqui, o Ministério Público é ele quem oferece as denúncias. Aliás, trabalhou muito bem no caso em Goiás, é bom que se diga. Não fosse o Ministério Público, talvez não teria sido revelado aquele caso, né? Com todas as punições que trouxeram. Mas é importante, a par de convenções internacionais, de acordos de cooperação com FIFA, com Unesco, tudo isso é muito importante. Mas a vida real aqui no nosso país tem andado numa velocidade, me parece, um pouco mais rápida a partir da aprovação da Lei das Apostas, e os 109 casos que traz a Sport Radar, o alerta a esses casos, e mais outros 3 ou 4 casos que trazem as denúncias do senhor John Textor, né, são de suma importância e não poderiam nunca ser desprezados, porque quando a gente ataca o mensageiro, o sinal para fora é que estamos inibindo outras denúncias. Dito isso, passo as minhas perguntas de forma objetiva. Esse contrato de monitoramento, com quem foi firmado, qual o valor desses contratos? E eu tenho uma notícia para você do Rio de Janeiro, que a Federação de Futebol do Rio foi quem primeiro implementou um contrato junto à Sport Radar para o monitoramento. E a minha última pergunta em cima desse tema é a abrangência do contrato da Federação do Rio, ou, aliás, a abrangência do contrato da CBF é a mesma abrangência, é o mesmo valor, é o contrato que tem mais ações, né, dentro de vários pacotes, né, porque é como um plano de saúde, você tem o ambulatorial e tem o de internação. Eu quero saber qual é o grau desse contrato e comparado, inclusive, com o contrato da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que foi pioneira, diga-se, nesse tipo de monitoramento. Então, com quem foi, com quem são os contratos que a CBF tem, eu sei que serão reportados, quais os valores dele, né? E isso importa para a gente entender se é benéfico às apostas, porque o que está me parecendo é que a gente vai gastar mais dinheiro para monitorar do que tem a receber, e, por final, qual é o grau desse contrato feito com a Sport Radar, se está no mesmo patamar do contrato feito pela federação, ou se as informações a que ele reporta a CBF são mais concisas, são menores, qual é a relação entre esses contratos. A segunda pergunta, né, esse é o primeiro bloco. Meu segundo bloco de pergunta, eu gostaria de saber quais são os canais de denúncias que a CBF tem hoje. Eu sou um cidadão comum e tenho uma informação e quero fazer uma denúncia à CBF.
qual é o canal que foi implementado. Dentro desse mesmo segundo bloco de perguntas, que eu peço anotar, eu gostaria de saber se há acordo antes do início do campeonato. É lógico que eu sei, está lá no regulamento geral, foi muito bom colocar, né? Mas há um documento de compliance, de respeito à integridade, que seja firmado não só pela família futebol, atletas, árbitros, clubes, a própria CBF, mas também pelas casas de aposta? E a terceira pergunta é, dentro desses 109 jogos, por exemplo, que foram relatados, alertas pela Sport Radar, o que fazem as casas de aposta? Elas estão trabalhando em conjunto com a CBF? Elas são consultadas? Elas encaminham informes? Há um protocolo assinado com as casas de aposta? Ou esse protocolo ainda não se consumou? E, por fim, eu gostaria de saber, senhor Júlio Avelar, se ele soube das denúncias do Texto, se o senhor Texto o procurou para conversar a respeito dessas denúncias, se ele foi recebido e se a CBF tem interesse ou não nessas denúncias, ou se ela só trata das denúncias do Sport Radar. Isso tem a ver também com a minha pergunta sobre se há um canal de denúncias para que pessoas possam encaminhar denúncias no caso de ter conhecimento de indícios, não trato como prova, de indícios de manipulação. Para concluir, não é uma pergunta, apenas para que todos fiquem na mesma linha, inclusive quem nos assiste, quero deixar bem claro, há o erro para a manipulação. Há o erro para a manipulação que diz respeito a apostas, e há o erro para a manipulação que diz respeito a outras questões. Quero lembrar que antes da lei das apostas já houve casos de manipulação, a máfia do apito é um, eu trabalhei em 2, cuja prova é muito difícil, mas no meu sentimento em que houve no STJD, mas a gente sabe que tanto o STJD quanto os advogados, eles têm limitações, por isso que esses casos todos devem ser encaminhados ao Ministério Público. E para aproveitar minha última pergunta, saber se a Procuradoria do STJD ela faz o acompanhamento, se ela tem algum acordo de cooperação para acompanhar o andamento desses casos reportados ao Ministério Público. Obrigado. Senhor Júlio Avelar. Alô, bom, primeiramente, acho que tem algumas perguntas que talvez o Gussen possa complementar, até porque são até mais da esfera dele, mas eu vou tentar responder todas aqui da melhor forma possível. Existe um contrato guarda-chuva da FIFA com FIFA e Conmebol, né, com a Sport Radar, contrato esse que contempla a CBF. Se não me falha a memória, esse contrato, obviamente, eu não tenho acesso a esse contrato, a CBF não tem acesso, é um contrato exclusivamente dessas organizações com a Sport Radar, não tenho como dividir maiores comentários. O contrato adicional da CBF, assinado no ano de 2022, eu não me recordo aqui o valor, mas acho que não há nenhum problema em dividir esse contrato, uma vez solicitado por essa CPI. Tá? Ao que me consta, esse contrato ele é vigente até o final desse ano, né? E obviamente a gente trabalha numa renovação desse contrato. Sobre o contrato que a Good Game tenha com a Federação do Rio, eu desconheço, é um contrato direto entre as duas partes, eu não tenho como tecer qualquer comentário. Quais são os canais de denúncia? A Unidade de Integridade ela tem um e-mail, né, próprio, né, unidadeintegridade@cbf.com.br, né? Além disso, a CBF ela tem outros e-mails genéricos que podem ser, obviamente, acessados a qualquer momento, né? Seja o e-mail de contato geral da CBF, também um outro, se alguém quiser fazer algum contato. Né? Se há algum documento de compliance com atletas e casas de aposta, não há um documento, mas como Vossa Excelência já antecipou na resposta, há um regulamento geral de competições e nele existem artigos específicos, né? Artigos esses que eu até
transcrevi parte dele, o artigo 65, ele rege sobre o tema. Se não me falha a memória, o artigo 114 também, ele fala um pouco mais sobre a lei geral, né, e sobre apostas. Se as casas de apostas elas fazem, né, alguma coisa para contribuir quanto a isso, a nossa relação não é diretamente com as casas de aposta, que fique claro isso, a nossa relação são com os provedores que estão monitorando esse mercado de apostas, empresas essas que são referências mundialmente, no caso a Sport Radar, e através da FIFA ela também tem outros parceiros que podem detectar jogos suspeitos e nos informar, né? Algumas desses parceiros, eles são, na verdade, associações de casas de aposta que monitoram o mercado de apostas esportivas e relatam, né, qualquer inconsistência no mercado de apostas para que possa ser oferido pela CBF. Sobre a pergunta se o John Textor me procurou pessoalmente sobre esse caso de manipulação, né, avaliado pela Good Game, não me procurou diretamente, né, mas eu aproveito aqui para ressaltar que isso pode até se perguntar para o Botafogo, eu sou a pessoa mais acessível do mundo, atendo a todos os clubes, atendo a todas as federações, né? A CBF está sempre aberta, né, a receber, né, qualquer filiado. E, por último, quanto à Procuradoria do STJD, se ela acompanha, né, os casos junto aos Ministérios Públicos, né, eu não sei lhe informar, não sei dos procedimentos, obviamente, do STJD no acompanhamento desses casos, junto ao Ministério Público. Eu passo a bola para o senhor Gussen, porque eu acho que ele pode complementar algumas questões aqui perguntadas. Obrigado. Fica à vontade, senhor José Eduardo Gussen. Bom, primeiro me dirigir ao senador Carlos Portinho, por quem eu tenho um grande respeito, uma grande admiração e acompanho a trajetória dele e nos representa muito bem no parlamento. Esse aspecto ligado ao registro feito, ao canal de denúncia e a tramitação dessas investigações, elas começam formalmente, como prevê inclusive o Código Penal de Processo Penal brasileiro, através de uma notícia-crime. Uma notícia-crime em que, no caso presente, o CEO da SAF Botafogo, ele formaliza os fatos às autoridades. E as autoridades, a partir dali, começam a adotar as medidas legais cabíveis. Aí alguém pode me perguntar, ele poderia anexar a essa notícia-crime um laudo, um estudo, algum documento que pudesse contribuir para essa apuração? Claro que poderia. Mas a decisão final da validade disso vai ser sempre das autoridades públicas. Nesse aspecto específico, o CEO do Botafogo, o noticiante, ele não é o dono da bola. Não é ele que conduz a forma com que essas investigações vão acontecer. São as autoridades públicas. E as autoridades públicas certamente vão analisar, inclusive, essas provas trazidas aos autos. Então, nesse sentido, que deixar isso aqui claro é muito importante. Até esse momento, nós ficamos muito num campo de reuniões, de pedidos de reuniões, de ilações, de colocações abstratas e não concretas. O que a CBF espera nesse sentido, e estará sempre de portas abertas, há um e-mail, inclusive, da Unidade de Integridade, que é integridade@cbf.com.br, disponível para todos. E, se alguma notícia grave chegar lá, imediatamente será encaminhada para o Ministério da Justiça e para a Polícia Federal. Alguma outra questão? Imediatamente. Só peço para acrescentar a CPI.
passa a seguir esse fluxo também. Será um prazer. Obrigado. Como vem acontecendo hoje. Então, todas essas situações pretéritas seguiram esse protocolo. E, senador Portinho, como o senhor bem sabe, nos pilares do compliance, da prevenção, detecção e responsabilização, é exatamente isso que a unidade de integridade tem construído nesse momento. Visitamos a FIFA, visitamos várias confederações internacionais e, como disse aqui o Júlio Avelar antes, a Confederação Brasileira de Futebol hoje é uma das grandes referências mundiais no combate à manipulação. E as respostas que têm sido dadas, acho espetacular o resultado da Copinha, com nenhuma incidência. Ou seja, as práticas educacionais estão surtindo efeito. Às vezes nós só enxergamos problemas quando eles são gritantes aos nossos olhos. Quando não há nenhuma situação, nós não valorizamos tanto. E essa situação da Copinha, que é conduzida, diga-se de passagem, pela Federação Paulista de Futebol, é um resultado a ser comemorado. Muito obrigado. Senhor presidente, eu só queria fazer alguns registros em cima. Senador Portinho, o senhor tem o direito à réplica, é evidente. Muito obrigado. Primeiro, deixar claro que a gente já identifica, e eu quero aqui fazer a licença, né? Porque o doutor Gussi e o departamento foram criados há menos de 4 meses, se eu não estou enganado. Mas é preciso correr quanto tempo. E me assustou o fato de que a Procuradoria do STJD não tem acordo de cooperação, não tem contato, não tem relação alguma com as denúncias encaminhadas ao Ministério Público. Ou seja, recebe as denúncias, jogam para o Ministério Público e aí no tempo de Deus, seja o que Deus quiser. Não pode, está errado. É preciso que a Procuradoria do STJD, porque é um órgão interno da CBF, isso foi estabelecido no caso do Dodô, lá perante a Corte Arbitral do Esporte, ela não é autônoma, como parece, nem independente, ela é um órgão interno da CBF, e se a CBF tem acordos de compliance, seja com a FIFA, Conmebol, com quem quer que seja, não pode a Procuradoria do STJD ficar a reboque. Até porque a Procuradoria não tem os instrumentos, é óbvio que o Ministério Público e a Polícia Federal possuem, mas ela tem o maior interesse de que essas investigações dos 139 jogos, por exemplo, que foram relatados, que tem alerta, sejam averiguadas. E ela tem que ter representatividade por algum acordo de cooperação junto à Polícia Federal e ao Ministério Público. Em segundo, com relação às denúncias do senhor John Textor, o que eu mais li é que ele tentou, de todas as maneiras, encaminhar a CBF. Ele poderia mandar por esse e-mail? Poderia, mas eu quero lembrar que o John Textor é o Botafogo e o Botafogo é da família futebol. Se ele tem alguma denúncia, ele deveria ser recebido com tapete vermelho, cafezinho, e mesmo que ele tiver 100% errado, né, a CBF tinha que encaminhar e dar crédito a toda e qualquer denúncia, seja de quem for, porque senão a gente vai inibir que outras denúncias sejam encaminhadas. E eu digo isso, inclusive, porque eu que vi as provas, os indícios, como eu falei, do que trouxe o texto, me chamou muita atenção. A gente tem linha de VAR alterada, de impedimento, linha torta, a gente tem um caso sério do que é visto pelo VAR e pelo árbitro, que está incongruente, e a gente vai se debruçar sobre isso, e a gente tem as questões de comportamento atípico de atleta, e nesse caso eu entendi, não é um comportamento individual, é de muitos atletas no mesmo lance, que deveriam sim ser levados a sério pela CBF, né, e ser encaminhado, recebido. E com relação ao e-mail, Gussi, muda o nome, pelo amor de Deus, te faço esse apelo, faça uma campanha para que as pessoas denunciem e deem um e-mail, que seja um e-mail que a pessoa possa guardar. Eu até esqueci, cbf@integridade.com. Não, isso aí não é um canal, não é um saque, não é a maneira. Por favor, eu peço que dê atenção a isso. E com relação a uma questão que me preocupou. Sim, as casas de aposta não têm relação
com o futebol. Por isso que as casas de aposta não contribuem, por isso que as casas de aposta não encaminham para a CBF mais elementos, não correm atrás, porque elas também são vítimas, quero deixar claro, em 99% dos casos. Né? Mas como não tem relação com o futebol? Se ela vive do futebol, de outros esportes, mas principalmente do futebol. Então, isso justifica a resposta justifica por que as casas de aposta não foram chamadas a assinar um documento de compliance. Inclusive, a CBF é patrocinada por uma casa de aposta, gente. Né? Então, está lá no RGC. O atleta não leu, o árbitro não leu, o arbitral... certamente a gente sabe como são os arbitrais, incluíram isso no RGC, está lá, está lá no RGC. Para a família futebol, talvez até servisse. Embora eu acho que quando o clube assina um compromisso antes do campeonato, ele se compromete ainda mais. Então que isso vai inibir, é lógico, né? Mas isso agrava certamente a sua culpa. E esse é um dos caminhos do compliance que ele tem que seguir. Agora, não ter um documento com os clubes e não ter um documento com as casas de aposta que estão aí faturando em cima do futebol e manchando o futebol muitas vezes por manipulação, não necessariamente de alguma casa de aposta específica, mas como é que não assina um documento de compliance, de um protocolo de troca de informações? Isso está lá na lei. Na lei a gente mandou dinheiro para a Polícia Federal. Por que a Polícia Federal não tem um grupo tático? Ela tem um delegado. Um delegado. E esse delegado tem o quê embaixo dele? E isso está formalizado como dentro do Estado? O Ministério Público, ele tem um GAECO para isso? Tem que ter, gente. E a CBF, aí que está, é muito bom ter um relacionamento com a Unesco, com a FIFA, dá grife, dá uma grife, né? Mas a prática aqui, o que acontece aqui dentro, infelizmente, meu querido amigo Gussen, é muito pouco tempo que eu sei que você está aí, mas tem muita coisa para fazer, que só em 3 audiências dessa CPI a gente já identificou, no caso aqui, 4 ações imediatas na minha fala, que devem ser feitas. Espero que receba de forma construtiva. Nós aqui não vamos fulanizar discussão nenhuma, o nosso interesse é o mesmo, é a preservação da integridade do esporte e as ferramentas e os mecanismos que a CBF e as federações devem criar para isso, porque qualquer mácula à integridade do esporte, azar do futebol. Muito obrigado. Bem, amigo senador Carlos Portinho, só rapidamente, por gentileza, aqui não como presidente, mas como um jornalista esportivo que sou, com 50 anos de carreira, e ainda sou mais ou menos, diferente do senhor, que não é mais advogado, mas simplesmente foi o melhor advogado esportivo deste país. Só fico aqui a ter uma dúvida. Posteriormente, o senhor pode falar com mais tempo. O senhor considerou grave ou não a entrevista do técnico Renato Gaúcho após o jogo Bahia 1, Grêmio 0? Gravíssimo. Toda interferência externa que possa macular o resultado de uma partida é fundamental que a gente vá a fundo. Mas só que, meu querido Cajuru, eu estou guardando esse assunto para quando a gente for ouvir e a gente puder entender melhor do VAR. Porque a minha preocupação maior, seja com o VAR, seja com o árbitro de campo, são as interferências externas, já havia antecipado a Vossa Excelência. Concordo com você, devemos esperar. Eu só queria saber se você considera grave ou não, porque eu tenho rigorosamente a mesma opinião sua. Obrigado, senador Carlos Portinho. Peço desculpas em função também de compromissos, ele está no exterior, do nosso querido senador Eduardo Girão, que pela lista de inscrição era ele, que ele me compreenda o que aconteceu e que fique à vontade para os seus questionamentos. Girão, querido. Está me ouvindo bem, presidente? Perfeitamente bem. Agora a voz nem parece cearense, parece francesa. Que bom, que bom. Eu vou tentar ficar dentro dos 10 minutos, presidente, porque eu sou um apaixonado pelo futebol, um desportista desde criança. E Deus me deu a oportunidade, né, de ser presidente do Fortaleza, em 2017. E eu estou muito assustado com o que está acontecendo com o futebol brasileiro. De lá para cá, eu vejo uma degradação. E o grande advento que nós tivemos nesse período foi a aposta esportiva. Então, da mesma forma que cigarro
no meu modo de entender. Olha que eu estou falando de um patrimônio do povo brasileiro, que é o futebol. Nós somos conhecidos como, no mundo inteiro, como o país de chuteiras. A nossa paixão nacional é o futebol. E eu estou falando com diretores da CBF, e nós vamos ouvir o presidente também, vamos ouvir também, hoje, que não pôde estar conosco, o doutor Hélio, mas eu temo, já disse no ano passado, e quero reafirmar, pelo amor ao futebol, eu temo que a CBF está ajudando a matar a galinha dos ovos de ouro nosso. Porque essa questão de aposta esportiva é incompatível com o futebol. Assim como o cigarro também. Não combina. Né? A gente vê que ela é uma autofagia, porque o próprio sócio-torcedor vai ficar sem dinheiro para colocar no seu clube, para ajudar no seu clube com a mensalidade. A família vai pegar um ojeriza em médio e longo espaço de tempo, ojeriza porque vai ver um ente querido perder tudo, né? Então vai ser azar do futebol, como diz o senador Carlos Portinho, é azar do futebol, mas está em tempo de, efetivamente, como foi colocado aqui, além de um e-mail de denúncias clara, que tem que ficar na boca do povo, em vez de ter na placa do estádio profetize, pedindo para a pessoa apostar o tempo todo ali, ninguém consegue mais assistir um jogo de futebol, coloca lá o canal de denúncias sobre o que está acontecendo. Eu percebi um tom, e eu vou fazer as perguntas tanto para o doutor Júlio Avelar, como também para o doutor Eduardo, meu xará. Eu vou fazer perguntas, mas eu percebi um tom com relação ao John Textor preocupante, quando foi falado que ele não é o dono da bola. A gente sabe que ele não é o dono da bola, mas a CBF precisa compreender que ele faz parte do espetáculo, o Botafogo faz parte do espetáculo. Então tem que ser ouvido, tem que ter, não pode isolar. Né? O depoimento que ele deu a essa CPI foi preocupante. O cara está ajudando o futebol brasileiro fazendo isso. Essa percepção precisa ter essa reflexão sobre o que está acontecendo. Para mim está muito claro que ele está querendo ajudar o futebol brasileiro nesse momento. Então, a questão de patrocínio da CBF de casa de aposta, como foi dito pelo doutor Júlio Avelar, não tem relação direta. Como não tem relação direta se é patrocinador da CBF uma casa de aposta na Série A e outra casa de aposta na Série B? Olha só, isso não dá conflito de interesse, né? Então, eu acho muito importante essa reflexão para o bem do futebol a curto espaço de tempo. Eu vou direto aqui para o doutor Júlio Avelar. Na sua função junto à CBF, o senhor é responsável por liderar o planejamento, a operação e a organização de todas as competições administradas pela entidade no futebol masculino, no futebol feminino e nas categorias de base. Então, levando-se em conta a sua competência em gerir essas disputas, eu pergunto, quais as ações desenvolvidas por sua diretoria junto aos clubes de futebol que participam das diversas divisões do futebol brasileiro nos seus âmbitos, masculino e feminino, na busca de sanar as manipulações de resultados, que só faz atentar contra o nosso principal esporte. 2, sendo responsável pelas competições das categorias de base, sua diretoria desenvolve alguma política de conscientização junto aos atletas mais jovens, lá na tenridade, sobre os perigos que envolvem a corrupção no futebol? Aí vem a parte de educação, né? 3, nessa sua interação com os mais diversos clubes brasileiros, dos maiores aos mais modestos, de todas as regiões do país, já lhe foram relatadas abordagens por parte de corruptores, atletas, diretores, comissões técnicas? Como é a relação com as federações estaduais quando o assunto é fraude em resultados? O senhor falou que a CBF tem contato com a Sport Radar.
para análise de partida, contrato, na verdade, para análise de partida das competições que ela organiza. Por que essa empresa foi a escolhida? Com qual frequência ela envia alertas de suspeita de manipulação de resultados? Ou seja, das 139 partidas em 2022 e das 110 em 2023, em quantas se comprovou fraude? Quais foram as punições impostas? Quais os critérios dessa empresa para apontar partidas suspeitas? Lembrando, doutor Júlio Avelar, que o Brasil é o campeão mundial. Por mais que o seu setor esteja tomando medidas, o Brasil é o campeão mundial aí de denúncias e manipulações. Eu mostrei o mapa na última sessão. Para o doutor Eduardo Gusten, oficial de integridade da CBF. O senhor, antes de ser oficial de integridade da CBF, foi procurador-geral de Justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Portanto, é um homem acostumado a promover e acompanhar investigações que tratam de atos de corrupção, fraudes e afins. Segundo o Esporte Radar, no Brasil, em 2022, 139 partidas de futebol estavam sob suspeita. E em 2023, 109. Entre elas, aquelas inclusas em todas as séries do Campeonato Brasileiro, ABCD, além de campeonatos regionais. Diante disso, eu pergunto, qual a sua visão diante do considerável número de partidas sob suspeita de manipulação de resultado nos anos de 2022 e 2023, repito, uma das maiores do mundo. Quais as ações práticas implantadas para a CBF no sentido de coibir essas fraudes? Como estão as interações com as federações estaduais nesse sentido? Como está a interação da CBF com essas entidades de segurança pública, Polícia Civil e de Fiscalização de Controle Estatal, MP, nas investigações das fraudes em resultados? Como se dá essa cooperação? Na Série A do Campeonato Brasileiro, tem um patrocínio master de cada um das apostas esportivas, a Betano, como da Série B, né? A Betano na Série A e na Série B, a Bet Nacional, a CBF. Na sua opinião, não haveria um grave conflito de interesses ao haver uma relação negocial da CBF com essas bets? Quanto essas casas de aposta estão pagando para a CBF? Essa minuta de contrato pode ser disponibilizada a esta CPI? Pelo mundo, outras ligas e confederações têm tomado decisões drásticas contra os efeitos nocivos da manipulação de resultados. Temos, por exemplo, a França, a Bélgica, a Espanha, o Reino Unido, que inclusive proibiu, em breve, aí, já de estampar nas camisas dos times a marca de casas de apostas. No Brasil, estamos caminhando no sentido contrário. Essa situação não estaria contribuindo para a perda da confiabilidade do futebol, ou a ambição ela vai preponderar sobre a pureza do nosso futebol, sobre o objetivo que é unir? E para finalizar, senhor presidente, como o senhor vê, doutor Eduardo, a participação de atletas e árbitros nesse esquema de manipulação de resultados? Eu digo que é a minoria da minoria, porque como eu fui presidente do clube, eu vi no olhar de cada um, na postura de cada jogador, de cada de goleiro, de comissão técnica, a integridade. Se um cara faz um gol e dedica a Deus ali, a Jesus, o cara faz a melhor defesa, dedica a Jesus, a gente percebe ali, eu digo isso porque convivi durante o ano de 2017 com eles e vi muita integridade e vi muita serenidade desses jogadores. Então, qual a visão do senhor sobre isso? E além daqueles que já foram punidos, quantos e quais desses profissionais estão sendo investigados hoje pela CBF? Muito obrigado, senhor presidente. Dentro do tempo aí, não vou nem usar os 15 segundos que faltam. Gratidão. Eu que agradeço a sua objetividade, senador Eduardo Girão, e o cumprimento pelos compromissos que tinha, e o senhor abriu mão deles para estar presente remotamente nesta nossa importante quinta reunião da CPI de manipulação de resultados de jogos de futebol e casas de apostas esportivas. Bem, tanto o senhor Júlio Avelar como o senhor José Eduardo Gussen foram questionados e eu, democraticamente,
deixo-os à vontade para quem quer começar. Alô, obrigado, Vossa Excelência. Senador Girão, Vossa Excelência, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar, obviamente, responder na melhor das minhas habilidades. Vamos lá. Quais atitudes foram tomadas pela minha diretoria ou políticas de conscientização? Bom, primeiro que qualquer caso suspeito reportado, né, pela Sport Radar ou por alguma outra empresa associada à FIFA dentro do nosso contrato, né, ou do contrato da FIFA e da parceria com a CBF, obviamente todos esses relatórios eles são encaminhados a federações, aos órgãos competentes, etc. Quanto a políticas de conscientização, gostaria de dividir com todos os senhores que nós realizamos ao longo desse ano, né, algumas palestras com técnicos e capitães, né, de pelo menos 4 divisões de futebol diferentes, primeira divisão, segunda, terceira, quarta, né, atingindo assim todas as camadas de níveis sociais, né, de atletas que têm remunerações maiores ou menores, né, e nós fizemos nessa oportunidade, que foi uma palestra não só técnica para falar de aspectos de tabela, organização de calendário, a gente teve a oportunidade de ter uma palestra dessa unidade de integridade do futebol brasileiro, né, presidida pelo Dr. Gussen, onde dividimos uma série de questões relacionadas ao combate à manipulação, canais de denúncia, penalidades, etc., que eu tenho certeza que o Gussen pode falar um pouco mais quando for o momento dele. A interação com as federações, eu remeto a exatamente esse processo, né, que eu tive a oportunidade de dividir com todos vocês aqui e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Qualquer relatório, né, principalmente aqueles relatórios de competições estaduais, que são competência das federações estaduais, eles são divididos com as federações estaduais e as federações estaduais, obviamente, elas tomam as suas diligências junto a órgãos específicos que não somente aqueles que nós comunicamos, né? Então, há uma relação bem próxima junto às federações estaduais na divisão dessas informações, desses relatórios e, obviamente, a gente quer saber o que foi feito, né? Quer prestar suporte, né? Tudo isso a gente faz dessa maneira, tá? Se eu já fui contactado por algum atleta ou diretor com algum caso, né, suspeito de manipulação de resultados, não, eu nunca fui contatado diretamente. Sobre por que a Sport Radar, a Sport Radar ela é uma empresa hoje referência mundial, né, no monitoramento, né, de casos suspeitos de manipulação de resultado, não só no futebol, mas em uma série de outros esportes, né? E quanto à assiduidade, né, de recebimento de alertas ou relatórios, a todo momento que há alguma mudança no desvio padrão de aposta de qualquer jogo, a Sport Radar imediatamente, nem que seja uma mensagem, esse jogo aqui está sendo monitorado, ela já avisa para a gente. E, obviamente, isso é seguido ou por um relatório ou por uma outra mensagem para desconsiderar isso, que acabou que não houve nenhuma suspeita nesse jogo. Mas o contato, ele é ao vivo e a todo momento, né, quando há alguma suspeita de manipulação. Quais são os critérios, né, para a celebração desse contrato? Eu não posso responder isso, eu não sei lhe dizer o que levou, quais foram os critérios, a métrica utilizada para, né, o aumento desse escopo de um contrato direto da CBF para com a Sport Radar, mas o que eu posso lhe afirmar é que a Sport Radar ela é uma empresa referência mundial no provisionamento desses serviços. Então, a CBF ela foi atrás de quem é a melhor no mercado. E eu gostaria de ressaltar que a CBF ela está aberta, sim, a qualquer outro tipo de metodologia ou empresa, né, que venha prover serviços, sejam eles complementares, né, ou adicionais, né, no combate à manipulação, e nós não mediremos esforços para contratação de outros serviços dessa mesma natureza.
Sobre o Brasil ser campeão de dados, né, de casos suspeitos de manipulação de resultado, sim, em números absolutos gerais, conforme o relatório da Sport Radar, no ano de 2023, nós ficamos com 109 jogos, mas eu acho importante dividir, né, com todos os senhores, que no Brasil há uma incidência maior de jogos em comparação a outros países. Então, eu trago até, como por exemplo, aqui, outras federações sul-americanas que tiveram números 3 vezes inferiores aos nossos reportados. O número de jogos é absolutamente inferior ao que é praticado aqui no Brasil. Ou seja, enquanto que no Brasil se monitora, por conta da Sport Radar, algo em torno de 9 mil jogos, esse número ele é muito menor nesses outros países, né? Porque, como o senhor bem disse, nós somos o país do futebol, né? Mas eu acho que essa perspectiva, né, de número, ela é importante ser contextualizada, porque se joga mais futebol aqui no Brasil do que qualquer em outro lugar do mundo, tá? Eu passo a palavra ao Dr. Gussen. Me permita, senhor Júlio Avelar, assim como eu dei o direito de réplica ao senador Carlos Portinho, evidente que eu quero fazer o mesmo e vou fazer ao senador Eduardo Girão. Eu só gostaria de fazer aqui, rapidamente, uma sugestão. Eu sou o presidente dessa CPI, mas nunca decido nada sem ouvir todos os companheiros e todos os membros, especialmente. Com a experiência que tenho em 9 Copas do Mundo, eu aprendi que o melhor para questionamento é o ping-pong. Por quê? Quando o senhor não responde e não agrada a quem perguntou, ele tem o direito de replicar e de seguir. Porque quando a gente faz em 10 minutos todas as perguntas, o senhor tem que anotar, correto? E aí o senhor responde, aí tem o direito de réplica. Então eu queria só fazer essa sugestão, que o Romário inclusive aceitou como relator e fez ping-pong, que eu acho que renderia mais e a gente não ficaria tão preocupado com réplica, tréplica, porque não existe quatréplica, né? Não existe, né? Então a gente ficaria de uma forma mais satisfatória, é a sugestão que eu faço, mas o direito de réplica é todo do senador Girão e depois o senhor José Eduardo Gussen vai também lhe responder, senador. Recomece, Girão, por favor, o áudio. Está no mudo. Pronto. Presidente, okay. eu gostaria de ouvir primeiro o doutor Eduardo Gussen, porque eu não vou fazer a tréplica, vou apenas fazer uma réplica. Então, só para a gente ganhar tempo aqui. Tá bom, por favor? Senador Eduardo Girão, mais uma vez uma satisfação dirigir minhas palavras a Vossa Excelência, deixando claro que quando eu fiz aqui o registro de que o CEO do Botafogo Futebol Clube não é o dono da bola, é na condução das investigações. Ele tem todo o direito de apresentar notícias crimes. Ele é o noticiante. E a função dele vai até uma etapa. Ao procurar e formalizar nas instituições a notícia dele. A partir dali, a condução desses trabalhos será feita pelas autoridades públicas. A questão presente é que essas colocações, elas começaram por meio de adjetivações fortes, falando em corrupção, em manipulação e fraudes. Talvez tenham começado de trás para frente. Então, as autoridades, tenho certeza disso, aguardam ansiosamente por esse registro, que é a partir desse registro que as autoridades poderão identificar fatos, pessoas e provas. Há um capítulo no Código de Processo Penal que trata exclusivamente de provas, e não é A, B ou C que diz qual é a melhor prova
Não é A, B ou C que diz qual é a rainha das provas. Foi nesse sentido que eu quis dizer isso. A primeira etapa dele, ok, ele concluiu. Vamos para as etapas subsequentes. É isso que aguardamos todos ansiosamente. Se ele quiser ir à CBF para formalizar algo, vai ser recebido muito bem. Se ele quiser ir à CBF para conversar sem gravação, sem registro de fatos tão graves, nós consideramos prudente não recebê-lo dessa forma. Porque são fatos graves que sinalizam para crimes. E situações como essa têm que ser vistas com muito cuidado. Ele fala de dados e de uma nova forma de analisar o futebol. Isso talvez tenha criado até uma emulação muito grande no campeonato atual. Ele já começa de uma maneira estressada, vamos dizer assim. Mas nós estamos abertos para colaborar, para ouvir, para dialogar e contribuir para a rigidez e para um melhor ambiente do futebol brasileiro. Um registro que é importante fazer é que na portaria 15 de 2023 constou Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol. Presidente, eu já tenho o compromisso do presidente Edinaldo que a próxima portaria vai sair Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro. E eu aqui, sob compromisso, afirmo aos senhores que semestralmente vou apresentar um relatório das iniciativas da Unidade de Integridade, porque tudo acontece de uma maneira muito rápida. Nos entrevistamos com autoridades mundiais, estamos aplicando imediatamente essas práticas, repito, o Brasil, a CBF é líder, precisamos sim assinar a Convenção de Macolã, ela é o ponto de partida. Ali, presidente, está o passo a passo do combate à manipulação ao futebol. Por uma outra segunda pergunta, quanto ao senhor disse no tocante aos atletas e árbitros, eu comungo do senhor da mesma impressão. Fizemos palestras para eles, temos feito palestras recorrentes, alguma delas, acredite, acontece às sextas-feiras, às 8 horas da noite, e todos eles comparecem, debatem, dialogam, técnicos, capitães, e um debate rico, muito importante. É óbvio que essas questões atingem mais atletas de série C e D que percebem importâncias menores de salário. E a nossa preocupação é essa, de conscientizá-los também, de mostrar para eles que a prática desses crimes vai prejudicar, sob maneira, a carreira deles, dentro e fora do futebol. Repito, o diálogo tem sido muito bom. O passaporte é esse primeiro documento, repito, sigiloso, entre CBF e órgãos públicos, a partir da documentação que chega a nós das mais diversas fontes. Então, é um meio de robustecer essa prova. Essa prova, para gerar uma investigação ou um processo, ela tem que ser muito consistente. Essa CPI da manipulação de resultados, ela é muito relevante para o esporte, para o futebol brasileiro. Mas ela veio numa temática meio que invertida. Falando de inteligência artificial, dados, temos que tomar cuidado também para ela não migrar de uma CPI da manipulação de resultados para uma CPI de manipulação de dados. Então, essa questão da inteligência artificial, ela hoje atinge todas as instituições. Administrações públicas, digitais, são muito importantes. Câmera na lapela de policiais é muito importante. Mas será que só policial tem que andar com câmera? E os outros funcionários públicos que estão em departamentos, em seções tão sensíveis quanto os policiais? A legislação francesa, por exemplo, coíbe, eu sou contra, mas ela coíbe qualquer manipulação de dados, qualquer análise de dados. Então, assim, é um assunto muito maior que transcende isso. Óbvio
que, pelo perfil do senhor John Testor, que vem de um mercado tecnológico, ele tem uma visão diferente. Assistindo a fala dele aqui, eu achei uma sugestão dele muito interessante, o controle maior nos campos de futebol, dentro dos gramados, o número, a ampliação de câmeras para auxiliar o VAR, tornar o VAR menos subjetivo. Nós temos que ouvi-lo. Mas, nesse contexto, ele tem que apresentar provas, porque é um tipo penal também que trata da denunciação caluniosa. Então, às vezes, quem noticia acaba sendo investigado. Esse contexto todo que nós temos que olhar com esse olhar mais acurado, com esse cuidado. Mas todo respeito ao senhor John Testor e todo respeito a todos aqueles que nos queiram procurar para trazer fatos reais e concretos. Eu só não posso tomar um café com quem diz que há corrupção, que há manipulação, que há fraude. Acho que, nesse contexto específico, o assunto veio à tona de uma forma invertida. A réplica, senador Eduardo Girão. Presidente, você está me ouvindo bem? Estou, muitíssimo. Perfeito. Então eu vou encerrar aqui apenas fazendo uma colocação. Tanto o doutor Avelar como o doutor Gussem falaram de palestras para jogadores profissionais. Eu perguntei sobre a base, o efeito pedagógico lá na origem, lá na fonte, né, que eu acho que precisa a gente ter essa percepção, né? Outra coisa também, a CBF e a Sport Radar fazem uma análise dos padrões de aposta juntamente com os lances de campo para lançar o alerta. É uma análise conjunta, né? Muita coisa não foi respondida com relação ao que eu perguntei. E a última aqui para o senhor Gussem, o senhor falou que a Série C e D são as mais atingidas, né? Não é isso que nós estamos vendo. As partidas da Série A e B estão cada vez mais em suspeita, né? Veja a operação da penalidade máxima, a operação intitulada penalidade máxima em Goiás. É um enorme sinal de alerta. E eu ratifico o que eu disse aqui, é uma percepção minha. Posso estar equivocado, mas eu vejo um tom da CBF nesse momento que poderia, como está todo mundo junto do futebol, querendo promover, né, a questão de uma maior integridade no futebol, desse espetáculo que o brasileiro ama, proteger a pureza do futebol, a essência dele. Eu acho que era importante tomar um cafezinho, sim. Isso não tem absolutamente nada a ver com a questão da investigação que possa ser feita. Inclusive nós estamos aqui numa CPI que pode mergulhar e vai mergulhar, aprofundar com os dados que a gente teve. Agora, eu acredito que isolar o mensageiro, como colocou o senador Portinho, e esse é o tom que me parece, eu acredito que isso não vai levar a lugar nenhum, não vai levar a gente conseguir juntos uma solução para o futebol brasileiro. A questão do conflito de interesses dos patrocínios da CBF, Série A e B, com casas de aposta, também não ficou esclarecida para mim a pergunta que eu fiz. Eu encerro por aqui, senhor presidente. Muita paz. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa casa, todos os diretores da CBF, e a gente espera, se não tiver a resposta aqui, insistir mais na frente nessas questões. Muito obrigado. Obrigado você, senador Eduardo Girão. O senhor José Eduardo Gussem, bem objetivamente, quer fazer uma observação. Porque senão vira tréplica, depois quatréplica, quintréplica. Senador, concordo com o senhor. Vamos, inclusive, reavaliar essa sugestão de Vossa Excelência. Estou entregando aqui às mãos do presidente dessa CPI vasto material. Me coloco à disposição para vir aqui em outras situações, prestar novos esclarecimentos, parabenizar mais uma vez a iniciativa dessa CPI. Eu tenho certeza que ela tem muito para contribuir com o desenvolvimento do futebol, com o desenvolvimento do desporto no Brasil. Parabéns a todos os senhores e fico sempre à disposição.
Perfeito, senhor José Eduardo Gussen. Dando sequência a esta nossa reunião, eu apenas quero fazer rapidamente aqui uma observação, pois tenho ouvido os principais jornalistas esportivos do Brasil, com os quais trabalhei em todas as redes nacionais de televisão, nos maiores jornais, nas maiores emissoras de rádio, e eles reclamando algo a mim. Cajuru, esse assunto já tem quase 60 dias, virou uma novela. Então, daqui para frente, o que seria importante é, havendo prova cabal, irrefutável, que ela fosse apresentada. E não todo dia ter um fato que vocês têm que investigar, e enquanto isso, o futebol brasileiro vai ficando cada vez mais manchado, né? E fica uma coisa quase que generalizada. As próprias casas de apostas precisam entender que nós não estamos generalizando. Nós sabemos separar o joio do trigo. Tem empresas sérias. Eu fui o primeiro criador do projeto de lei para tributá-las e legalizá-las. Várias delas vieram até mim dizendo, senador, nós queremos trabalhar legalmente, queremos pagar imposto. Então você não pode jogar todo mundo no mesmo balaio. Agora, que as casas de apostas poderiam também contribuir e fazer acusações, também com provas, elas também poderiam fazer. E aqui concluo. Na sexta-feira, gentilmente atendi o telefone, aqui uma revelação, inclusive à imprensa, do senhor Joe Testor, o sócio majoritário do Botafogo do Rio. Ele conversou um tempo comigo, junto com seus advogados, em videoconferência, e me prometeu que tem mais provas cabais e que ele vai entregá-las a mim o mais rápido possível. Hoje é segunda-feira. Só pediria a ele, aos seus advogados, que fizesse isso urgentemente, porque não é uma entrega individual a mim, eu imediatamente passo para a secretaria e para todos os senadores, mas que isso tenha realmente a pressa e essa preocupação de não se tornar uma novela interminável e sem a gente realmente chegar ao que todo mundo quer, que é o preto no branco. Toda CPI tem uma praxe. Depois do relator, quem pergunta é o presidente. Como eu amo quebrar protocolo, eu passei a minha vez para todos. Portanto, eu não posso deixar de passar a minha vez a um senador da integridade, da presença dele sempre aqui e em todos os cantos deste Senado Federal, ele que é exemplo e orgulho de Roraima, o senador Irã Gonçalves, que está pacientemente até agora aqui. Eu fico pelo fim, ou seja, eu vou ser o último a perguntar e passo a minha vez, respeitosamente, doutor Irã, aos seus questionamentos. Bom, obrigado, presidente Cajuru, obrigado, senhoras e senhores senadores, dá boas-vindas aí aos dirigentes da CBF, seus respectivos advogados. E o bom de falar depois é que eu já economizei muita coisa aqui que eu ia perguntar, já fui contemplado, presidente. Mas eu queria perguntar ao doutor Eduardo Gussen. A CBF, ela anunciou agora esse mês um contrato com a Betano, que é uma das maiores empresas bet do mundo, que tem como sede Malta, que não é um paraíso fiscal, mas tem uma legislação muito flexível em relação à retirada de dividendos pelos seus sócios, enfim. E eu queria saber de Vossa Excelência qual o critério adotado para firmar um contrato com um patrocinador, que é uma casa de apostas, pelos próximos 3 anos, se não me engano, não é? O contrato. Vocês tinham um contrato de cerca de 50 milhões com a Açaí e assinaram esse contrato com a Betano. O senhor não acha que isso pode, dentro de todo esse contexto que se está falando muito em manipulação do futebol, isso dá mais margem? Veja bem, eu não estou dizendo que aqui tem qualquer tipo de... Isso não é uma ilação. Eu estou dizendo que aquilo que a gente viu aí naquela sessão secreta com o João Textor, tem algumas coisas que nos deixam preocupados. Eu acho e ali, quando eu saí da audiência, a imprensa me perguntou o que eu achei, eles, olha, são indícios. E indícios têm que ser esclarecidos, têm que ser investigados, com responsabilidade, até porque o futebol é um grande business, é um grande
Além disso, é o nosso maior patrimônio cultural, enfim, é uma paixão nacional. Então tem que ser visto com muito cuidado. Então, eu pediria ao senhor, que é o oficial de integridade, o que o senhor acha de a CBF fazer um contrato com uma empresa de aposta, que inclusive ela tem uma sede num lugar que não é um paraíso fiscal, mas tem regras muito flexíveis para retirada de dividendos. E se o senhor tem algum conhecimento de alguma manipulação de resultado, algum indício de manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro Série B, onde a casa de aposta já é também patrocinadora, e se sim, que tipo de punição houve? Eu queria, finalmente, dizer, presidente Cajuru, que, olha, ontem, no domingo, aconteceu o jogo Flamengo e Botafogo. Engraçado, aconteceu o contrário do que aconteceu no outro jogo. O outro jogo começou com uma falta clara de um atleta do Flamengo no atleta do Botafogo, que eu vi com muito cuidado esse lance. Aquele gol era um gol que deveria ser anulado. E agora, no domingo, aconteceu o inverso. O Diego Hernandes derrubou claramente o Fabrício Melo, botafoguense. Mas a Good Games já, inclusive, colocou na imprensa que houve uma falta ali, não sei se vocês viram. Então, eu acho que a posição do Texton não é uma posição de defender o Botafogo, de explicar aquela derrocada do Botafogo depois daquele jogo do Palmeiras. Mas eu acho que tem muitas coisas ali que nós vimos que merecem ser investigadas pela própria lisura do futebol, até para fortalecer a CBF. Né? Então, eu acho que essa opinião do Texton, ele foi suspenso, eu não sei se até por conta de ele não falar português, eu acho que ele verbaliza mal, não é? Mas eu acho que ele deve ser realmente ouvido. E naquilo que ele nos apresentou, existem algumas evidências de que aquilo precisa ser absolutamente investigado, para o bem da CBS, para o bem do futebol. Então, queria saber, em relação a esse contrato com a Betano, se vocês poderiam dizer o valor, porque o da açaí era 50 milhões, se vocês poderiam dizer o valor, e se não há, na sua opinião, como oficial de integridade, algum tipo de conflito de interesse entre a gente fazer um contrato de publicidade e de divulgação com uma empresa de aposta, quando a gente está no meio desse furacão em relação a apostas esportivas. Não é aqui não, no mundo todo acontece isso. Então, eu queria que o senhor me colocasse qual é a posição da CBF em relação a isso. Só antes da resposta, rapidamente, senador Irã, nunca atendo o telefone durante a CPI. Só atendi porque era urgente. O nosso líder, nosso amigo Jacques Wagner, que está assistindo a CPI, mandou cumprimentar os nossos trabalhos, inclusive a sua pergunta. Pois não, obrigado. Eduardo Gustenho. Um abraço, Jacques Wagner. Obrigado, líder. Senador Irã Gonçalves, agradeço sua pergunta. Cumprimento também o senador Jacques Wagner, ministro, e dizer ao senhor o seguinte: primeiro, que a unidade de integridade ela está voltada para outro aspecto nesse momento, nas linhas dos pilares do compliance, da prevenção, da detecção e da responsabilização. Nós estamos analisando diretamente o aspecto da manipulação de resultados. Como disse aqui o senador Carlos Portinho, é uma estrutura muito nova, muito recente, com um volume muito grande, e com o andar do campeonato vão surgindo novos aspectos que demandam muito da nossa atuação. Portanto, nós da unidade de integridade, em momento algum, nos debruçamos sobre esses aspectos do contrato. Tem estruturas próprias dentro da CBF que analisam isso. Na minha ótica, o que eu posso adiantar para o senhor é que hoje há uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada. A CBF vem
regulando esse tipo de atividade. Frequentemente, o noticiário já comunica algumas novas práticas de adequação e autorregulação. Então, agora compete às autoridades governamentais e à própria CBF, aderindo a isso, dar uma nova forma a uma situação nova, com a qual nós não convivíamos anos atrás. Então, como o senhor bem disse, as bets hoje passaram a dominar o futebol mundial. É uma realidade. Talvez seja uma realidade irreversível. Não cabe aqui a mim fazer um juízo de valor e jamais farei, ainda mais a partir de uma lei aprovada e sancionada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. Então, vamos ter que redobrar os cuidados para conviver com essa nova realidade. A segunda pergunta foi... Eu queria saber sobre... Porque, como a questão do contrato não é uma questão que diz respeito ao seu departamento, você certamente não vai saber me informar a respeito do valor desse contrato. Não tenho ideia. Mas eu já vou aproveitar para fazer minha réplica, viu? Mas deve ser superior ao anterior, não? Deve ser. Porque eu assisti aquele trabalho que foi feito aí pela Good Games e realmente tem algumas coisas que nos causam muita preocupação. E essa comissão foi muito prudente, inclusive, de não divulgar aquilo que a gente assistiu. A gente assistiu aí, eu acho que cerca de 2 horas, hein, presidente? Mas 2 horas. É um material muito robusto, né? Que deve ser, que aliás, eu até falei, doutor Gussi, que se os jogadores verem aquele trabalho que foi feito, os jogadores vão pensar 2, 3, 4 vezes para não facilitar ou tomar alguma iniciativa de fraudar uma partida de futebol, porque essas plataformas, elas têm condição de muito claramente revelar indícios de manipulação, de comportamento inadequado. Então, eu acho que isso aí a gente poderia, inclusive, aproveitar para mostrar para os jogadores da Série C e D, e mostrar que realmente, às vezes, eventualmente, o crime não compensa. Então, também faria aqui uma sugestão, como já falou o nosso querido Portinho, que eu acho que o Texon devia ser ouvido. Não, eu acredito que realmente, no decorrer desse processo todo, ele vai ter uma oportunidade de conversar com a CBF, até porque ele faz um trabalho que é meritório no Botafogo. O Botafogo estava absolutamente falido e hoje é um time extremamente competitivo por conta da disponibilidade dele de investir no nosso time, enfim. Eu acho que ele deve ser ouvido com respeito. E eu acredito que, realmente, o que ele colocou é mais uma questão de... Eu acho que ninguém esperava aquele desastre que aconteceu no Botafogo no final do ano. Imagina alguém que investiu um recurso extremamente importante no Botafogo, ver o clube se desfazer no final do campeonato. Eu acho que ali deve-se considerar esse comportamento, essa decepção do texto e também o fato de não falar português. Eu acredito que, aliás, ele até ele respondeu uma pergunta assim, aqui ele disse, olha, eu nunca vi uma pergunta tão idiota pro nosso... Estúpida. Eu acho que ele não... Mas ele tentou, acho até que ele tentou esclarecer. Eu acho que isso gera um mal-estar, não é? Então, eu acredito que é bom a gente ver aquele trabalho que foi feito, que eu acho que é um trabalho que eu acho que é sério, não explica a questão do Botafogo, são coisas que aconteceram no campeonato de uma maneira geral e que eu acho que precisamos realmente aprofundar para dar cada vez mais credibilidade ao futebol e à CBF. Então, quero agradecer a presença de vocês e ao nosso presidente pela maneira cordial, inteligente, como conduz aqui a nossa comissão. Presidente, muito obrigado, e Romário e os senadores que nos acompanham remotamente. Senador Irã, só para dizer que as portas da CBF estão sempre abertas, contanto que haja uma objetividade
da formalização da situação e não uma mera conversa, porque os fatos imputados são muito graves e atendem terceiras pessoas. Essa é a nossa preocupação. Em qualquer outro aspecto, vamos debater coisas futuras e tudo, mas a partir daí já houve um comparecimento à CPI, já houve um comparecimento a unidades policiais, já houve um comparecimento ao STJD. O que nós esperamos de um noticiante são documentos que formalizam para que nós possamos delimitar o objeto da investigação e, mais importante ainda, individualizar condutas para imputar fatos que possam ser considerados criminosos. É esse o nível de insegurança que enfrentamos no momento. Muito obrigado, doutor. Bom, eu queria aproveitar aqui as embasadas e preciosas colocações do senador Irã Gonçalves para fazer outra sugestão. A própria CBF, com todo o respeito que tenho ao baiano Edinaldo Rodrigues, e os senhores devem saber, eu fui o único senador a ir até o Supremo Tribunal Federal, mostrar a importância da permanência dele, porque caso ele saia da CBF e seja punido em seu mandato, nós teremos a volta da maior quadrilha já instalada na história do futebol brasileiro. É ela quem quer a cabeça dele. Isso é óbvio demais. Eu sou um jornalista premiado nacionalmente por matérias investigativas contra essa quadrilha. Alguns corruptos até na medula, até na essência. E nem processado eu fui, porque sabiam que eu tinha provas. Isso eu fiz em Folha de São Paulo, eu fiz em TV SBT, em Record, em Band, enfim. Portanto, sabendo da lisura de Edinaldo, eu, se fosse ele, eu chamaria urgentemente, não é uma convocação, chamaria o senhor Joe Testor e pediria a ele o mesmo material que o senhor apresentou aos membros da CPI, especialmente as imagens, porque além das imagens, Irã, o outro foi aquele áudio que ouvimos que envolve um jogo da Série C do Campeonato Carioca, e aí, no caso, a responsabilidade não é da CBF, é da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, correto? Não foi jogo do Campeonato Brasileiro, conforme estabeleceu-se aquela dúvida na época, de que jogo ele estava falando. Porque as imagens que ele mostra, aí eu, sem visão, ficava perguntando ao Irã, ao Portinho, o que vocês estão vendo? Cajuru, tem uma edição aqui do VAR, Cajuru. Tem uma imagem aqui contraditória, Cajuru. Aí tem uma outra que fala, que eu vou até revelar, de um jogador que entra na área, um jogo da Série A. O atacante entra na área, o zagueiro que estava lado a lado com ele, de repente ele se afasta, vai se afastando. Exemplo, trânsito livre, por favor, entre com bola e tudo. Uma imagem daquela, no mínimo, ela é questionável. E as outras que vimos. Porque eu penso que se o presidente Edinaldo, os senhores, assistirem essas imagens, juntamente com a comissão de arbitragem, que é, ao contrário de Edinaldo, quem eu não deposito confiança, é a minha opinião, como parlamentar e como jornalista, ele não deveria ser o chefe da comissão de arbitragem, o CNM. Para mim, ele já tinha que ser demitido, já tinha que ter sido demitido, é o que eu penso, mas respeito a opinião de todos. Então, eu acho que a gente daria já um pontapé fortíssimo, se ele pudesse, se ele concordasse, Testor, em conversar esta semana e tudo o que apresentou a nós, apresente à CBF, porque eu tenho certeza que o presidente Edinaldo, vendo, ele tomaria providências. Ele chamaria a arbitragem e mostraria, olha aqui, ó, porque não tem nenhum senador irresponsável aqui não, gente. Essa CPI não foi acusada, como na Câmara, de achar que não. E ela não vai terminar em pizza, não. E nem no 0-0, não. Ela vai terminar com goleada, com gols. Aqui não tem ninguém que está brincando. Eu não vou jogar os meus 50 anos de carreira no lixo. E nenhum senador aqui vai jogar a sua credibilidade no mesmo local. Então, eu penso que essa é uma forma de agilizarmos isso, senhor Hussen,
senhor Júlio Avelar, satisfeito que estou com as posições de vocês, com a clareza de vocês, com as respostas rigorosamente da forma mais objetiva, porém sem nenhum compromisso com a mentira e, pelo contrário, com a verdade. Aceitem essa minha sugestão, convença o presidente Edinaldo para ele chamar para uma conversa na CBF o senhor. Eu não enxergo, desculpa. Eu só tenho 13%. Quem vai salvar a minha visão está aqui na minha frente, amanhã em cirurgia. Se recebermos, já adianto que vamos encaminhar imediatamente para a Polícia Federal e para o Ministério Público, que é o nosso protocolo. Todos os áudios não, todas as imagens. Áudio só tem um. Todos os órgãos, no caso a CPI também. Perfeito. Qualquer relatório que a gente receba, seja ele de qualquer natureza, nós imediatamente estaremos dando seguimento aos órgãos competentes de acordo com o protocolo estabelecido pela CBF. Perfeito. Bom, olha, eu queria a atenção dos senhores, e ela serve para qualquer um de vocês, com as últimas perguntas que temos, tanto eu como o senador Chico Rodrigues, remotamente. São perguntas objetivas e não longas, mas essa aqui eu peço atenção. Uma das críticas corriqueiras quanto à arbitragem nos campeonatos organizados pela CBF refere-se ao fato de que os delegados de arbitragem são sempre representantes das federações locais. Segundo declarações de ex-árbitros, a atuação desses delegados locais é algumas vezes fator de constrangimento para os juízes que vêm de outras unidades da federação. Em 14 de fevereiro de 2019, em um artigo para o Globo Esporte, assim se manifestou Sandro Meira Ritti. A CBF precisa exercer sua prerrogativa de indicar os delegados para as partidas de suas competições e retirar esse poder dos presidentes das federações, que são os chefes dos delegados no dia a dia. Ou seja, não precisa muito esforço para entender que existe uma situação clara de conflito de interesse. Creio que essa pergunta é importante e espero ficar satisfeito com a resposta dos senhores. Bom, se eu compreendi bem a pergunta, ela está se referindo a delegado de arbitragem local em partidas da CBF. Exemplo, Bahia 1, Grêmio 0, neste final de semana, que causou a entrevista do técnico Renato Gaúcho. Perfeito. Há uma diferença na terminologia, talvez. A capacidade com que a pessoa em questão do Bahia e Grêmio estava trabalhando nesse jogo era como delegado de partida. Ele era o delegado da partida e não um delegado da arbitragem. E isso daí, segundo, obviamente, o nosso regulamento, o delegado da partida, ele pode ser indicado, obviamente, pela federação local. Avelar, me perdoe. Nesse caso, ele é coordenador da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol. Me desculpe, com a minha experiência. É constrangedor. Ao lado de um quarto árbitro, para mim, tinha que ter um outro árbitro experiente, um ex-árbitro, ninguém ligado à federação. Perfeito. Minha opinião. Vossa Excelência, o trabalho dessa pessoa em questão não era auxiliar o quarto árbitro em temas da arbitragem. Ele estava trabalhando como delegado da partida na organização da partida. Não há qualquer interferência por parte desta pessoa, interferência externa nas decisões do árbitro ali em questão. Sobre o ponto que você falou de ter um delegado de arbitragem, eu acho que essa é uma pergunta um pouco mais apropriada para a comissão de arbitragem para responder. O duro é o CNM responder, né? Ainda mais a mim agora, depois das críticas que eu fiz. Mas eu insisto, caso o senhor José Eduardo queira responder, pode responder.
que a gente aqui não pode chegar e acusar o técnico Renato Gaúcho de mentiroso, porque ele estava ao lado do jogador Diego Costa no banco. E ele garantiu que o Diego Costa não xingou o quarto árbitro. Então, a gente não tem essa imagem e não temos nem esse áudio, perfeito? Então, eu não posso ser irresponsável de chegar aqui, porque eu conheço pessoalmente o Renato Gaúcho desde 1984. O tenho como amigo pessoal e jamais como um sujeito que mente. Pelo contrário, ele às vezes fala até demais. Ele é meio estilo Cajuru, ele é meio bocudo, né? Só a diferença é que ele não toma processo, né? Talvez ele seja mais equilibrado do que eu. Hoje eu estou mais equilibrado, graças a Deus. Mas eu não posso dizer que ele mentiu. Então aí cabe esse questionamento e uma reflexão do presidente da CBF. Para que colocar alguém da federação como um quarto árbitro, ao lado de um quarto árbitro, que segundo esse ex-árbitro aqui, esses acham que é um fator de constrangimento. O senhor não concorda, Hussein? Concordo, Excelência. E concordo também com as falas do próprio senhor John Textor, quando ele diz que os elementos de controle dentro de campo e os elementos de controle sobre o VAR podem ser reforçados. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de dialogar e ouvir sugestões positivas que ele apresenta, inclusive dentro da expertise que ele tem em tecnologia. Essa foi uma coisa que ele já adiantou, inclusive antes desse episódio de domingo. Então, a possibilidade de redobrarmos os cuidados de controle dentro do espaço de campo é fundamental para evitar a ocorrência novamente de situações como essa. Boa entrevista lá na Record. Boa entrevista lá na Record, doutor Irã. Muito obrigado pela sua presença, senador. E amanhã, ansiosamente, eu estou contigo no período da tarde. Presta atenção aqui em algo grave, se vocês concordam ou não também. Antes do jogo Bahia e Grêmio, tem a súmula. Na súmula, o senhor Jailson se apresenta como assessor. Após o jogo, essa mesma súmula o apresenta não mais como assessor. Não é estranho, não? A súmula foi alterada. Se de fato isso for verdade... Isso é 100% verdade. É uma coisa grave. Mas essa pessoa, ela estava designada como delegado da partida a todo momento. Mas na súmula ele estava como assessor. Ele só virou delegado depois do jogo na súmula. Na mesma súmula. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser bastante apurado, né? E você tem o nosso comprometimento de retornar sobre esse tema para você. Eu agradeço, para que a CBF tome conhecimento. Claro. Né? Bem, aqui para fechar, perguntas do nosso querido senador também de Roraima, Chico Rodrigues, integrante desta CPI de manipulação de jogos de futebol e casas esportivas. Outras ligas no mundo têm casas de apostas como patrocinadores? Pergunta ele. Eu posso adiantar e tenho aqui essa informação em mãos. Liga Portuguesa 1, Betclic, eu vou me restringir à Liga. Série A Itália, Holanda, Bélgica, Superliga Dinamarca, Liga Sueca, Liga Suíça, México, Colômbia, Argentina, Peru, NBA, NFL, PGA Tour, NASCAR, Fórmula 1, Copa América, Eurocopa 24. Ou seja, virou uma grande realidade. O mundo vai ter que conviver com essa nova realidade. Eu fico muito confortável nessa situação, porque enfrentei praticamente sozinho e como vice-líder do governo precisava de ter apoio e só fui ter na votação como subrelator das casas de apostas. Por quê? Porque havia um posicionamento totalmente contrário ao meu de que se proibisse totalmente, 100%, a publicidade das casas de apostas nas emissoras de rádio, jornal e televisão, nas camisas dos times de futebol e nas placas de publicidade. Eu acabei convencendo os senadores que estavam radicais, mostrando a eles
isto vai ser a falência de muitos times de futebol. Porque vocês não estão se lembrando. O tempo lá atrás era de cada time de futebol ter uma cerveja na camisa. Hoje cerveja não anuncia mais, porque virou um monopólio. Vocês prestem atenção nos intervalos comerciais. Todos tinham uma mulher bonita, para não dizer outra coisa, né? Falando de cerveja. Às vezes nem tomava cerveja, mas falava, né? Você via lá aquela mulher bonita e tal, e vendia cerveja. Toda a televisão tinha essa receita. Antes, todo intervalo tinha banco. Inclusive o Jornal Nacional, sempre por décadas, era banco. Banco também diminuiu. De repente, essas empresas viraram os maiores patrocinadores. Como você retirar das camisas dos times de futebol, que também perderam esses mesmos patrocinadores? Como você retirar das placas de publicidade, se a presidente do Palmeiras, a Leila, uma mulher que tem todo mundo aqui conhecimento da sua situação financeira, ela diz: senador Cajuru, esse dinheiro é fundamental para o nosso dia a dia, para as nossas despesas. Então não tinha como desrespeitar 40 times de futebol que vieram me procurar sobre essa situação. O que eu entendo, respeitando a opinião de outros senadores que veem casas de apostas todas de forma igual, eu não posso fazer isso, eu tenho que saber separar. E cada clube tem que ter a sua responsabilidade no contrato com uma casa de aposta. É só puxar a capivara dela. Se houver uma denúncia contra ela, evidente, você não pode colocar na sua camisa que você vai estar colocando a sua credibilidade manchada. O mesmo uma emissora de televisão. A única casa de aposta até agora escancarada no Fantástico foi aquela Blazer. Nós tentamos achá-la. Não tem localização. Ela é do exterior. Então, a hora que houver qualquer prova, qualquer denúncia grave de uma casa de aposta, ela será imediatamente convidada ou convocada, por amor ou dor aqui. Só que a gente precisa ter essa preocupação. Ainda sobre o Chico Rodrigues, meu amigo querido senador. Existem outras ligas de outros esportes que têm casas de apostas como patrocinadores? E, por fim, existem outras ligas no mundo que utilizam a Good Games? Quais são, se existem? Com relação a outras ligas, eu já havia mencionado, senador, NBA, NFL, PGA Tour, NASCAR, Fórmula 1, Copa América 2024, Eurocopa 2024. A outra pergunta é sobre a Good Games. E quais? Eu desconheço por inteiro. Pois não, senhor José Velar? Nós não temos conhecimento da Good Game prover serviços para nenhuma liga do mundo. Obviamente, se essa informação estiver desatualizada por nossa parte, que obviamente seja corrigido, porque te gostaria também de saber. Bom, eu não quero nunca ser acusado por, como presidente dessa CPI, ter desobedecido o organograma. E o senhor José Eduardo Gussen não teve direito à sua explanação, porque acabamos tendo perguntas e, com todo respeito ao relator, ele respondeu. O senhor quer ter esse direito para finalizarmos a nossa reunião desta segunda-feira, 29 de abril de 2024? Excelência, agradeço a oportunidade e só gostaria de aproveitar esse momento para, mais uma vez, parabenizá-los pela coragem, pela determinação, pela importância que essa CPI tem para o futebol e para o desporto brasileiro. Temos muito que aprender com ela, temos muito que evoluir a partir de agora e temos que juntos avançarmos para aderir à Convenção de Macolã. Se nós sairmos dessa CPI com alguns ganhos, e esse se for o principal ganho, e para tanto temos que sensibilizar o Poder Executivo, a Presidência da República, eu não acho difícil, porque já sinalizaram positivamente, o quanto isso acontecer, nós vamos estar na vanguarda da vanguarda. Hoje, a CBF já tem uma situação de destaque, mas ao aderir à Convenção de Macolã, nós estaremos entre os melhores, os mais avançados. Perfeito, senhor Gussen. Só
informar ao meu querido amigo senador Carlos Portinho que o técnico Renato Gaúcho do Grêmio gostaria muito de ter falado aqui hoje, mas ele estava, no momento da CPI, em viagem para Ponta Grossa, em competição da Copa do Brasil, mas está à nossa disposição. Eu gostaria de agradecer, especialmente ao senhor José Avelar, ao senhor José Eduardo Gussen, ao senhor Júlio, perdão, aqui é visão mesmo, perdão, mas amanhã Deus e Santa Luzia vão curar. E os médicos da equipe do Dr. Irã, né? Com 3%, olha o tamanho da letra. Eu enxergava com 12, agora é tamanho 45 e marca texto amarelo. Mas não tem problema nenhum. Se eu perder a visão, eu acho que aí eu vou enxergar mais ainda. Vou virar um argentino Borges. Na altura da cegueira dele, com 60 anos, ele escreveu os melhores livros dele. É verdade ou não? Né? E o Borges, quando os peronistas xingavam na rua, morre Borges, morre Borges, morre, ele respondia, lamento, eu sou imortal. A minha resposta será a mesma. Eu gostaria também de agradecer aqui a todos os companheiros, amigos, eu não falo colega, né? O Portinho me chama de amigo, às vezes colega. Colega é quem eu mal cumprimento. Portanto, eu falo aqui amigos e amigas, senadores e senadoras presentes nesta reunião. Agradecer também a nossa equipe de gabinete, a minha em especial, com a craque Carol da Luz, com a Luma Pascoalato, com Roberto Gonçalves, ex-editor do Jornal Nacional, inclusive, dispensa comentários, por 25 anos só. Do gabinete do senador Romário, o Éster, o Flávio, o Vicente, o Lone, do gabinete do senador Girão, o Chico, o Roberto, da liderança do PSB, o histórico de 80 anos, partido de Miguel Arraes, Eduardo Campos, Geraldo Alckmin e outras reservas morais, a Olga, o Santi, o Carlos. Agradecer ao talentosíssimo advogado do Senado, Dr. Otávio, que, aliás, passou toda essa semana, inclusive final de semana, lendo folha por folha das 180 páginas do relatório entregue a nós da CPI, do CEO majoritário do Botafogo do Rio, Joe Testor. Ele ainda não me falou sobre o que já leu, se já leu tudo, mas entregamos inicialmente a ele. E eu, durante esse período de recuperação da cirurgia, também vou ler, como vou esperar o que foi prometido da CBF, né? E também me ater ao relatório da CBF, que já está aqui à disposição de todos, inclusive da imprensa. Finalizo cumprimentando aos consultores do Senado, o Luciano, o Tiago, o Ivo, o Vinícius, e aos senadores da Secretaria, aos servidores, né, que são servidores de todos os senadores, de uma competência insofismável desta comissão, o Marcelo Lopes, o secretário, o Antônio Silva Neto e também o Henrique Cândido. E, assim, não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e todas, convidando-os para a nossa próxima reunião, em função de uma viagem de Romário, relator, a Curaçao, na semana que vem. Nós, então, voltaremos nos dias 13, 14, 16, 3 reuniões em uma semana só, para compensar uma semana de ausência, depois 22, 23, e assim tendo sequência. Essas as nossas próximas reuniões, e os convidados, conforme a imprensa já tem conhecimento, já estão definidos. O senhor Glauber do Amaral Cunha, ex-árbitro de futebol, é o nosso próximo convidado, em função do áudio da gravação sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, em que ele confirma ter inventado um pênalti aos 16 minutos do primeiro tempo, por cumprir a sua parte em um acordo em que um clube lhe prometeu uma propina, mas até hoje ele não recebeu, e ele terá que dizer isso aqui na CPI por amor ou por dor, e ser, evidentemente, punido, não só ele, mas também queremos saber quem foi o corruptor. Deus saúde a todos e todas, agradecidíssimo. Senador. Obrigado, querido, por tudo, tá?
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então, a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A partir de agora, os candidatos ao cargo de juiz têm uma nova etapa de seleção para ingressar na carreira. Antes de realizar o concurso público, eles precisam ser aprovados no Exame Nacional da Magistratura. Para entender essa mudança no processo seletivo, nós vamos conversar com o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques. Ministro, muito obrigado por nos atender e dar um pouco do seu tempo, para explicarmos essa mudança, que eu estou entendendo que é significativa. Eu gostaria que o senhor explicasse por que foi criado esse exame prévio ao concurso, o que se busca com ele, o que ele pode mudar. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado à TV Senado. Eu que agradeço pelo tempo de vocês, que com certeza vamos produzir aqui um material para que a sociedade brasileira entenda esse câmbio, essa mudança de concepção, de seleção de juízes que passa a acontecer no Brasil. A intenção do exame não foi outra senão fazer com que nós tenhamos, doravante, uma uniformização de conhecimento técnico dos juízes brasileiros. Os juízes lá do meio Amazonas, ou do Rio Grande do Sul, ou de Goiás, ou do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, enfim, e de Brasília, todos terão, doravante, a mesma base de conhecimentos técnicos. O segundo ponto é realçar que aquele que ingressa na magistratura não é um servidor público comum, ordinário. Necessariamente ele tem que ter vocação para isso. Por quê? Ele terá normas de condutas distintas de qualquer outro servidor ou agente público neste país. E isso acontece no Brasil, essas normas são impostas naturalmente ao juiz brasileiro, mas ao juiz em qualquer parte do mundo. E aí nós falamos da vocação, então. É retomar um processo de fazer com que o candidato ao cargo de juiz tenha essa compreensão primordial de que a conduta dele será distinta de todos os outros e ele tem que ter vocação para ser um homem sereno, probo, honesto, competente e, sobretudo, um juiz rigorosamente técnico num país como o Brasil, que ainda detém um processo de judicialização extraordinário. O Brasil tem 80 milhões de ações tramitando no Judiciário Nacional para 18 mil juízes julgarem. E esta base fez com que o Conselho Nacional de Justiça, no final do mês de novembro do ano passado, tomasse a iniciativa de delegar à Infam
a execução deste exame nacional para que nós concitemos os candidatos à vocação judiciária. Esse é o primeiro ponto. O segundo, aquele que necessariamente qualquer pesquisa que se faça no âmbito dos tribunais superiores irá se verificar que aqui e ali, ainda que em doses muito pequenas, houve questionamentos em concursos públicos. Também o ENAM vem para aquilatar ainda mais, ampliar ainda mais a transparência na seriedade que já existe hoje, mas vamos ampliar isso com o ENAM. Ministro, então, pelo que o senhor está explicando, esse exame é uma etapa prévia e o candidato, aquela pessoa que pensa, né, em algum dia ingressar na magistratura, ele já pode fazer esse exame independentemente de já estar inscrito para um concurso público em qualquer das áreas da magistratura? Pode mais ainda, ele pode realizar o exame, Ronaldo, tão logo saia da Faculdade de Direito. Porque como o certificado de habilitação para ele poder se habilitar em um concurso qualquer, de qualquer tribunal do Brasil, ele tem um prazo de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, ou seja, 4 anos, e como sabemos, por imposição constitucional, o juiz precisa ter 3 anos de prática forense para ingressar e se inscrever em concursos públicos. Ainda que ele não tenha essa cota mínima de prática forense, ele poderá submeter-se ao exame e, repito, o habilitará para aí sim poder se candidatar a qualquer cargo de juiz em qualquer tribunal deste país. Esse exame nacional, ministro, ele vai ser uma exigência para todos os concursos da magistratura, em todos os níveis? Quais os ramos da magistratura que exigirão esse exame nacional? Para juízes federais, juízes estaduais, juízes do trabalho, juízes militares, ou seja, todos os ramos da magistratura nacional, ao ingressar, o candidato agora necessariamente terá que estar habilitado pela Escola Nacional através do ENAM. Esse exame, então, ministro, a partir de agora, ele será oferecido periodicamente? Perfeito. Nós já estabelecemos que serão 2 exames anuais, um realizado em meados de abril e o outro em meados de outubro. Isso fará com que nós tenhamos um plantel de candidatos habilitados muito maior para fazer frente às demandas do Judiciário Nacional. Lembremos, o Brasil, Ronaldo, longe daquilo que se imagina, ele não possui muitos juízes. Ao afirmar que o Brasil tem 18 mil juízes para a sua população, é preciso registrar que países como França e Alemanha, proporcionalmente, possuem muito mais juízes que o Brasil. O que aqueles países não têm é um nível de judicialização que nós outros temos aqui no Brasil. Repito, 80 milhões de processos estão em andamento neste país. O Superior Tribunal de Justiça, para dar um exemplo disso para a sociedade brasileira, no ano passado, os 33 ministros julgaram 482 mil processos. Isso é um número inimaginável para qualquer país civilizado. Ministro, o senhor falou no início da nossa entrevista, né, que esse exame ele vai proporcionar uma homogeneização entre os candidatos. Nós sabemos que quando se vai fazer o concurso público para a magistratura, dependendo da área, o concurso ele concentra em questões daquela área. Se alguém vai para a magistratura do trabalho, com certeza o concurso foca nisso. Se vai para a magistratura federal, a prova tem uma lógica. Esse exame prévio, então, ele teria, como o senhor disse, a capacidade de testar outros conhecimentos gerais que não estão ou para os quais o concurso público não pode aprofundar? Exatamente, Ronaldo. É o objetivo do exame também isto, ou seja, fazer com que o juiz tenha, até porque como é um exame de habilitação, de uma habilitação, e que não há vagas para isso, necessariamente nós todos, bacharéis em Direito, na Faculdade de Direito, tivemos acesso a todas essas disciplinas. É claro que para o juiz do trabalho,
A concentração, por exemplo, em penal e processo penal é mais branda diante de um juiz federal ou um juiz estadual ou um juiz militar. E a recíproca é verdadeira. O direito do trabalho e processual do trabalho para as carreiras da magistratura federal, estadual e militar também teria um índice menor de avaliação. Porém, repito, como se trata de um exame de habilitação geral, essas matérias todas terão uma exigência com peso único para todas as carreiras. Ministro, embora não seja o objetivo principal, pelo que o senhor está falando, o senhor acha que o exame também pode melhorar a qualidade dos candidatos que vão prestar o concurso público? Com certeza, com certeza. Embora, repito, não há uma tentativa, através do ENAM, de implantar um modelo de concurso público. Eu falava desde o início, Ronaldo, que nós buscamos vocação. Então, o modelo, a forma das questões, elas serão problemas, serão todos problemas, com situações que corriqueiramente o juiz irá enfrentar no dia a dia da magistratura. Ou seja, ela testa aspectos de competências necessárias que muitas vezes o concurso tecnicamente não consegue aferir. Pronto, é esse o objetivo. Esse é o objetivo. Nós vamos fugir à memorização, ou o vulgarmente dito decoreba. Ou seja, exatamente naquilo que falei anteriormente. O juiz não é e não pode ser selecionado como um servidor público comum. Ele terá uma norma e uma forma de prestar o serviço à sociedade distinto de todas as outras. Ministro, eu quero fazer agora o contraponto, porque eu li algumas pessoas que apresentaram objeções a essa ideia do exame, e um dos argumentos é de que essas questões uniformizadas num nível federal, elas deixam de medir aspectos regionais, de cultura regional, de formação das pessoas, e nesse sentido elas não seriam uma boa forma de seleção. Como é que o senhor responde a essa objeção? Esse é um ponto extraordinário, e agradeço pela posição que você coloca para que eu discorra aqui. Note, nós não estamos falando em concurso público. Esse tema, a regionalização, está preservado em cada um dos concursos de cada um dos tribunais, em cada uma das nossas 5 regiões. Este é o ponto. O que nós vamos uniformizar é o rigor técnico de conhecimento do futuro candidato a juiz. E aí eu concordo. Eu sou do Amazonas. Então, a Amazônia brasileira, o juiz da Amazônia brasileira, ele terá que enfrentar situações ainda muito diferentes, muito distintas de qualquer outra parte do país, excetuada a região centro-oeste, em parte dela, aqui no Mato Grosso. Mas, necessariamente, a intenção do ENAM, ela não conflita com a necessidade de cada tribunal deste país, na respectiva região, fixar balizas regionais de conhecimento. Então, uma coisa não ultrapassa o limite da seleção efetiva. Que note, o exame, repito, ele não tem vagas, ele não é um concurso. Nós queremos saber se aquele futuro candidato a juiz possui uma base de conhecimento uniforme para submeter-se a um concurso público de acesso à magistratura. O CNJ mostra que, em 2023, 82,7% dos magistrados brasileiros eram brancos, 59,6% homens. As mulheres, embora sejam maioria na população, não são maioria na magistratura, assim como os negros. Em alguma medida, esse exame pode ampliar o acesso para a gente diminuir essa desigualdade?
Eu pergunto isso porque esse exame pode ser feito um paralelo entre ele, por exemplo, e o Enem, né, no caso das universidades, que propiciou a que mais candidatos acessassem a universidade. O senhor acha que o exame pode ajudar nisso ou não há relação? Tem absoluta relação. Eu não pude nem conter a emoção em lhe responder quando estava ouvindo sua pergunta, Ronaldo. Esse é um ponto nevrálgico. É fazer com que haja uma isonomia para o acesso à magistratura. O sonho absoluto da equipe toda, desde o CNJ, é fazer com que, para a magistratura nacional, com o advento do ENAM, contribua para que nós aceleremos cada vez mais essas desigualdades de acesso à magistratura nacional. Sem dúvida alguma, esse é um dos pontos absolutamente muito realçados pela equipe toda do ENAM, que começa este ano de 2024. O senhor está apontando, então, né, que a gente vai ampliar o acesso, vai melhorar a qualidade. Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre a qualificação que é necessária posteriormente ao ingresso do candidato na magistratura. O senhor está na escola, né, diretor-geral da escola que tem essa função. O senhor acha que a magistratura brasileira ela é suficientemente preparada nessa capacitação inicial e permanente que deve ser feita? Olha, essencialmente sim. Nós temos a imensa maioria dos magistrados já no exercício da magistratura possuem isso. Mas a Infam, desde sua criação, lá na emenda 45, ela fez com que nós tivéssemos a possibilidade de começar a dar um tom mais homogêneo a essa formação. É de conhecimento público, mas vou reiterar aqui, Ronaldo, todo juiz brasileiro que ingressa na magistratura, ele vem para a Infam, para o curso de formação, aqui conosco. E na nossa gestão, a primeira aula é um contato direto comigo, com o diretor-geral, em que, por dever do meu ofício, eu vou transmitir a eles, primeiro, a absoluta gratidão e confiança nossa a eles que tiveram a coragem de ingressar numa carreira que é a magistratura brasileira diante da pletora de ações, da quantidade imensa de ações, para que a população entenda, em que ele vai se submeter. Segundo, eu procuro dar um tom da necessidade de que ele, juiz, diante de todos os atributos que ele possua, o mais importante deles é que ele é o primeiro garantidor dos direitos, de todas as partes, isonomicamente. Nesse sentido, é que a obediência, por exemplo, a precedentes, que é uma cultura que se procura arraigar na magistratura nacional, fará com que necessariamente esses números todos que eu expus, eles decresçam e não se criem falsas expectativas. É dizer, um juiz, num fórum qualquer no interior do Amazonas, ele não tem o direito de desafiar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em qualquer tema. Por quê? Porque ele vai criar uma expectativa para aquele cidadão, e eu citei a Amazônia propositadamente, em que no interior da Amazônia nós temos uma quantidade de pessoas hipossuficientes muito acendrada. Esse juiz não tem o direito de fazer isso, porque ele criará uma falsa expectativa que anos mais tarde, e antigamente eram 20, 30 anos, hoje, com o processo eletrônico, isso se encurtou sobremaneira. Mas imagine, ainda assim, ao fim e ao cabo, eu irei cassar essa decisão desse juiz aqui em cima, porque ela contraria a jurisprudência fixada há décadas. E eu vou fazer com que? Eu vou fazer com que aquela parte que for iludida com uma decisão ilegal do juiz,
tenha que, quando envolver recursos públicos, por exemplo, devolver ao patrimônio público aquilo que recebeu indevidamente, e note, por força de uma decisão judicial. Então, reconheço que os 18 mil juízes brasileiros formam ou conformam uma categoria profissional extraordinariamente competente e proba. Mas, necessariamente, cabe à Escola Nacional, e ela tem feito isso, implementar cursos, não só de formação, mas de aperfeiçoamento da magistratura nacional. Para isso, a Infam criou, Ronaldo, agora na nossa gestão, a Rede Nacional das Escolas Judiciárias Brasileiras. Então, é dizer, todas as escolas que já possuíam cursos, ou possuem cursos, e que eram cursos localizados, sempre que houver o interesse, e em grande parte isso acontece, dos demais tribunais do Brasil inteiro, dos estados da federação, demandarem esse curso, automaticamente a Renejum possibilitará com que os brasileiros, os juízes brasileiros de qualquer rincão do Brasil possam ter acesso a esses cursos. Então, o ENAM é sim uma novidade na seleção, mas é preciso reconhecer que não foram empenho, preciso registrar isso, Ronaldo, o empenho não só da equipe da Infam, mas sobretudo da direção de todos os tribunais de justiça e do trabalho de militares do Brasil inteiro, que estão engajados nesse projeto, de que eles foram extraordinariamente competentes para que nós conseguíssemos alcançar esse objetivo que, sem dúvida alguma, a população vai sentir nas próximas décadas. Ministro, o senhor explicou para a gente como se dá essa formação inicial, nesse curso de formação, depois que o magistrado passa no concurso. Eu queria que o senhor esclarecesse um ponto. A gente sabe que o magistrado assume imediatamente, né, assim que toma posse, as suas funções na sua jurisdição. Esse curso inicial, então, é feito paralelamente já ao trabalho do magistrado, ou esse curso é uma exigência anterior a que ele assuma as suas funções? Anterior, como regra anterior. Em alguns casos singulares, diante da demanda existente de juízes, déficit que há de juízes, pode-se excetuar, mas como regra geral, não. Como regra geral, esse curso de formação necessariamente vai anteceder. Note, Ronaldo, esse é um ponto em que, se tomarmos por base as demais escolas pelo mundo afora, francesa, alemã e espanhola, por exemplo, lá nós temos uma situação distinta, em que há toda uma preparação do juiz após o exame de seleção, após o concurso, em que ele fica na academia judiciária exatamente se assenhorando melhor e mais ainda do trabalho que ele vai desenvolver como magistrado. E aí ele começa adido, ou seja, a trabalhar junto a um outro juiz para efetivamente se habilitar ainda mais para o exercício pleno da magistratura. Com o déficit que nós temos na magistratura aqui, eu sou destinatário de vários pedidos de vários tribunais que pedem que eu reduza a carga horária desse curso de formação. Que hoje é de quanto? Que hoje é de quanto? Demanda extraordinária. Hoje é de quanto essa carga horária? Como? Hoje essa carga horária é de quanto? Eu não posso te precisar agora, Ronaldo. Eu acho que mais de 500 horas, né, pelo que eu vi, né? Mais de 500 horas, com certeza, mais de 500 horas. Entendeu? E aí, só para não interromper, voltar... Há um módulo presencial e há um módulo remoto. A tentativa dos tribunais é que nós fiquemos tudo em EAD, com que a escola não tem concordado. Necessariamente, nós precisamos dar essa visão direta ao futuro juiz para que ele tenha uma convicção do que é a matriz julgadora, a matriz que deve ter de formação da magistratura como um todo. Ministro, para encerrar então, o senhor está animado com o Exame Nacional e crê que ele pode trazer uma mudança significativa aí para a magistratura brasileira? Com absoluta convicção.
Nós tivemos muito cuidado e zelo na elaboração das questões, enfim, do concurso, transparência absoluta. E veja, todas as etapas que antecedem a realização do exame foram cumpridas visando efetivamente aprimorar aquilo que já funciona a contento no Brasil, que é o exercício da magistratura. Repito, o exercício de uma atividade incomparável com qualquer outra, mas que tem um cunho de aprimoramento do processo civilizatório brasileiro. Daí porque eu sempre elogiar e agradecer a todos os juízes e juízas que se predispõem a ingressar na magistratura. Eu tenho convicção, repito, Ronaldo, e tenho todos os brasileiros a convicção de que, muito brevemente, todos sentiremos a diferença em termos um plantel de juízes mais vocacionado ainda para o exercício da jurisdição. Ministro Mauro Campbell, muito obrigado pela entrevista. Agradeço muito por nos ajudar a compreender essa mudança. Eu que agradeço, e agradeço em nome de toda a equipe da Infam e de todos os magistrados deste país. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado à TV Senado. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Essa entrevista já está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar e mandar para aquelas pessoas que precisam também ter esse conhecimento. E pode também se inscrever no nosso canal no YouTube para receber todo o conteúdo da TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então, a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Abril Azul. O mês é dedicado à conscientização sobre o autismo. Como identificar os sintomas, quais os direitos de quem tem autismo, como você pode ajudar a combater o preconceito. No TV Senado Live de hoje, a gente recebe o diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, o advogado Edilson Barbosa, e o neurologista pediátrico e membro da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, Erasmo Casella. Cibele Nunes está ligada aí nas nossas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Senado Live. Obrigada aí pelo convite, né, e por estarem aqui com a gente. E Erasmo, eu queria que a gente começasse explicando melhor para quem está em casa, né? A gente ouve falar em termos médicos de transtorno do espectro autista e eu queria que você explicasse melhor, né? O autismo, ele não é uma doença, ele é uma deficiência neurológica? É complicado esse tipo de pergunta, porque muitas pessoas se põem como não ser uma doença, mas ele está no dicionário das doenças. Assim como está a rinite alérgica, como está a miopia. Então, depende do ângulo que você vai ver. Às vezes, as pessoas
pegam alterações que uma pessoa tem, em vez de falar que tem uma doença como epilepsia, fala que ela é uma pessoa com epilepsia ou é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Na minha opinião, é uma doença, sim. Eu tenho uma filha com transtorno do espectro autista. Eu entendo que as pessoas sofrem muito com esse tipo de transtorno. E ele é classificado tanto no CID, que é o Código Internacional das Doenças, quanto no DSM, que é o Diagnóstico das Doenças Mentais. E prejudica demais as pessoas que têm, algumas prejudicam um pouco menos. Eu não vejo por que não dizer que isso não é uma doença, em analogia às outras coisas que eu citei. Mas ele não tem cura, né? É uma deficiência assim, da neurologia, né? É assim, sempre foi dito que quem tem transtorno do espectro autista, que é o nome que a gente usa desde 2013, quando o DSM englobou todos os tipos de transtorno do espectro autista numa coisa só, a gente vê, o pessoal nos livros escreveu para a vida toda. Na prática, tem vários artigos que mostram que 9 a 10% das pessoas com TEA, com nível cognitivo alto, e que fizeram uma terapia adequada nos primeiros anos de vida, conseguem sair do espectro e ter uma vida bem funcional. E mesmo aqueles que não saem, tem muitos que têm uma vida muito funcional, e aí tem advogado, tem médico, engenheiro, juiz, etc., com o diagnóstico de transtorno do espectro autista, levando uma vida funcional. E outros deixam de preencher os critérios para manter o diagnóstico. Tá certo. Ou seja, não dá para dizer que é para sempre. Tá joia, doutor Erasmo. A gente também vai voltar ao longo do programa explicando melhor o que é o TEA, né? Que o TEA, gente, é transtorno do espectro autista, né? É aí uma sigla que eles usam para poder falar, né, sobre esse transtorno. Antes eu queria ouvir o Edilson, porque o Edilson, ele é advogado, especialista em direito, né, autista, mas ele também é pai, né, Edilson, de 2 jovens com autismo. E aí eu queria saber, você como pai, né, qual que é o maior desafio? Acho que Erasmo está sem áudio. Aí. Primeiramente, agradecer a todos, a todas. Vou me autodescrever para alguém que não tem condições de estar nos vendo. Eu sou um homem, estou sentado numa cadeira preta, estou de terno, preto, estou com o símbolo do autismo aqui ao lado, usando óculos, cabelo preto e atrás uma parede bege. Bem, essa questão do autismo, muito bom a gente estar aqui no Senado Federal, essa casa que representa os estados brasileiros. Nós somos aí 26 estados, o Distrito Federal. Faço parte do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil. Estamos nas 5 regiões brasileiras e sempre falando do autismo. E sempre na ponta, falando com as mães, falando com os autistas e também divulgando o que as leis, essa casa aqui, o Senado, em 2012, elaborou, tramitou, aprovou e hoje está aí no Brasil uma lei que fala somente do autismo. Eu entrei nesse mundo do autismo através do nosso filho. Hoje, ele está com 20 anos, é um autista nível 1 de suporte, faz direito, está no 7º semestre também, é o que o doutor falou, né? Muito funcional, mas é autista ainda. É autista. Muita gente fala que o nível 1, que antes se chamava leve, nem parece ser autista, mas é. Tem as suas dificuldades, tem as suas formas de se relacionar. E temos também a Ana Clara, que é uma menina de 15 anos, autista também. Então, tem 20 anos que a gente lida com o autismo na nossa casa. E eu falo na nossa casa porque a gente não pede que o autismo entre. O autismo pode entrar na casa de qualquer um que está nos ouvindo. Se você não tem ninguém, pode aguardar, que um dia pode ser que você tenha. E aí, você tem que saber como lidar. E também como tratar. E também como você, na sociedade, no dia a dia, como ajudar. Porque muitas vezes a mãe, principalmente, nessa vida do autismo, a gente nota que a maioria são mães solos, aí tentando estabilizar essa criança e tal, indo atrás das políticas públicas.
Então, assim, a gente precisa de conhecer. Se não conhecermos, nós não seremos uma pessoa que entenda, que sejamos inclusivos e que a gente possa colaborar e ajudar, não só com o autista, mas também com a família. Certo. Sara, olá, Sara, Erasmo, Edilson. Nós vamos mostrar para vocês agora a primeira enquete que nós fizemos com o nosso público essa semana, que foi justamente perguntando se as pessoas sabem reconhecer os sinais do autismo, né, os principais sinais. E nós tivemos aí a maioria das pessoas dizendo que sim, 42%, né? Mas ainda um número muito grande de pessoas que disseram que não sabem reconhecer os principais sinais, 32%, e 26% das pessoas dizendo que sabem um pouco, conhecem um pouco. Erasmo, você pode falar para a gente quais são os principais sinais para que as pessoas saibam identificar o autismo, principalmente nas crianças, né, quando nos primeiros anos? Bom, Cibele, obrigado pela pergunta. Quem conhece uma pessoa com autismo conhece só uma, não conhece como um todo, porque é muito variável esse espectro do autismo. O clássico de você procurar quando a criança é pequena, a maioria delas tem um atraso na linguagem. Mas devo salientar que tem crianças que falam antes de 1 ano de idade e vão apresentar características depois. Mas o clássico, e é aquele que a pessoa deve olhar e pensar, é uma criança que tem um atraso da fala, da comunicação verbal, mas também da não verbal. Umas crianças que têm só atraso de fala, elas têm uma comunicação não verbal boa, ela aponta as coisas, ela se movimenta com a mão, com o olhar, e apenas ela tem um atraso de linguagem. Mas aquela tem um atraso na comunicação verbal, não verbal. É uma pessoa que você tem que suspeitar. Nos pequenos, a criança às vezes não olha tanto nos olhos das pessoas. O fato de olhar não afasta o diagnóstico, mas é uma possibilidade. Crianças vão brincar pequenas nessa fase de 1 ano e pouco, enfileirando carrinhos ou dinossauros ou qualquer brinquedo. Muitas vezes tem um interesse muito forte, que são os interesses que a gente chama restritos e repetitivos em rodinhas. Então, eles, em vez de brincarem com o carrinho de uma maneira funcional, eles viram o carrinho de ponta cabeça e ficam rodando a rodinha, ou ficam olhando muito para um ventilador, para a máquina de lavar roupa, por exemplo, que tem um movimento rotatório. Outras crianças têm estereotipias, que a gente chama uma estereotipia, movimentos repetidos sem uma função importante, tipo o flapping, o adejo, que fica balançando as mãos, ou fica pulando sem parar, ou rodando em volta de uma mesa quando eles já estão andando. Uma característica também que tem que prestar atenção nos pequenos, a criança até 1 ano, geralmente ela bate palma, dá tchau, aponta o que ela quer, e as crianças com TEA têm um atraso nesse tipo de coisa. E aí vão evoluindo, muitos têm seletividade alimentar, passam a comer só um tipo de coisa, ou não comer comidas mais molinhas, tipo purê, ou come só purê. Eu tive uma criança que eu cuidei, que ela ficou 1 ano comendo só brócolis. E a mãe falava que ela não comia nem brigadeiro, nem sorvete, nada. Ela ficava nessa situação de uma especificidade alimentar. O olhar nos olhos é uma coisa importante. A criança com TEA não quer dizer que ela não olha. Ela olha, mas se você repetir a mesma coisa que foi interessante, que ela olhou um pouco antes, ela não vai olhar de novo, ela não se interessa, ela fica como se fosse surda. E um jeito de diferenciar isso na família, você chamar pelo nome, ela não vai olhar, mas se de repente ela adora chocolate, você falar chocolate, ela vai olhar para chocolate. Ou então, Pepa, aí eles olham para você que fez essa fala diferente. Ou então, eles muitas vezes precisam de uma avaliação audiológica. Tem só crianças que estão indo relativamente bem, e 1/3 das pessoas com TEA tem o que a gente chama regressão. Elas estavam batendo palma, dando tchau, apontando, falando, e entre 1 ano e meio e 3 anos perdem essas capacidades e regridem. Isso, nessa faixa de 1 ano e meio a 3, como eu falei, 30% das crianças com TEA tem.
Em relação à deficiência intelectual, que antes de ter um conhecimento melhor do TEA, você achava que a maioria tinha deficiência intelectual e não pensava que era TEA. Mas 30% das pessoas que têm TEA, transtorno do espectro autista, têm deficiência intelectual. Por outro lado, tem pessoas brilhantes, como o filho do Edilson, que já está fazendo faculdade de Direito, e talvez nem as pessoas que não conhecem Direito podem pensar que ele não tem nada, mas ele deve ter aquelas coisas momentâneas, uma rigidez, uma certa falta de flexibilidade. Isso é do adulto. Nos maiores, eles têm muita dificuldade com a linguagem literal. Então, o que foge do literal, falar, hoje vai chover canivete, se a pessoa, conforme o nível, ela vai achar que vai chover canivete mesmo. Ou então, eles não entendem piadas. Mas as pessoas que são inteligentes, às vezes mesmo entendendo piada, eles estão do lado de pessoas que entendem. Na hora que eles veem que as pessoas riem, eles riem também. Mas não porque eles entenderam, mas porque eles sabem que faz parte aquelas pessoas com maior desenvolvimento. Mas a tua pergunta foi mais de identificar nas crianças pequenas. Acho que o mais importante foram as coisas que eu falei inicialmente. Cibele, e lembrando que você pode, né, mandar perguntas, a gente tem recebido aí vários questionamentos, né, Cibele? Exato, nós recebemos uma pergunta do Guilherme, do Rio de Janeiro, que eu queria passar para o Edilson. Como ampliar a conscientização sobre o autismo nas instituições públicas, especialmente nas escolas? Cibele, boa pergunta, porque a gente, com essa experiência de 20 anos no autismo, a gente nota que o principal gargalo das famílias e dos autistas, não importa se seja criança, na creche, inclusive na creche hoje, nós recebemos muita coisa da creche. Creche, escola, a escola de ensino infantil, fundamental, médio e na universidade. Nós temos esse grande problema que a gente precisa de encaixar a questão da escola. Aí, na escola, a gente fala de professores, né? As professoras que lidam com os autistas, a equipe pedagógica, a equipe da escola, com os pais, com a mãe, com os terapeutas também. Esse tripé, ele tem que ser encaixado. O próprio Conselho Nacional de Educação fala de um parecer, e esse parecer ele tenta juntar essas peças aí. O autista na escola, as professoras, a equipe e os terapeutas, as pessoas que lidam com esse autista para estabilizá-lo. Então, assim, a gente precisa de muita divulgação. Os governos municipais, estaduais e o governo federal precisam de divulgar. Não é só colocar na TV que está tapando o buraco, que está tirando aí o lixo do esgoto e tal. Tem que fazer, dizer que está fazendo obras, tem que fazer também como lidar com o autista, não só com o autista, com pessoa com deficiência, com idosos e tudo mais. Então, a gente está precisando hoje o autismo já está bem divulgado. Edilson. Já está bem divulgado que existem. Edilson, eu inclusive estava aqui pensando, né? Porque o teu filho está com 20 anos. Eu acredito que... Eu fiquei imaginando você lá atrás, identificando os sintomas, indo atrás do diagnóstico, né? Você vê uma melhora, a gente evoluiu ou ainda tem muita falta de informação? Nós evoluímos, mas falta a informação dos mecanismos para isso acontecer. O Congresso Nacional aprovou o colar de girassol. Agora, se os governos não falar, população, esse colar, se alguém tiver com esse colar, é porque essa pessoa ela tem alguma deficiência oculta, a pessoa não vai saber. Então, é igual uma criança. Quando a criança coloca o dedinho dela lá na tomada e toma o choque, nunca mais ela volta, ela sabe que aquilo lá dá choque. É a mesma coisa de quando a pessoa estiver usando o colar. O colar girassol e o colar quebra-cabeça, que significa aí o autismo, que está na Lei 12.764/2012, se a população, se o motorista, se o PM, se a pessoa do bombeiro, a professora, a pessoa na loja, no caixa do mercado, não souber que aquilo eu sou uma pessoa com algum tipo de deficiência, não vai adiantar. Então, a gente precisa que o poder público entre nisso, de cara,
porque senão nós não vamos conseguir fazer com que aquelas pessoas que estão aí no dia a dia, na sociedade, que a gente luta para que o autista esteja onde ele quiser. Agora a sociedade está pronta para recebê-los? Será que sabe que a CIPTE, aquela carteira identificando o autista, porque o autismo, conforme o doutor colocou, não tem cara, não é igual uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa idosa. Meu filho mesmo, minha filha, eles fisicamente são típicos, são pessoas normais. Agora, não são. Agora, para garantir esse direito, a sociedade precisa de conhecer, e só conhece com muita divulgação. Pois é, doutor Erasmo, a pessoa foi lá, identificou, olhou, nossa, a criança está com alguma coisa, está estranho, tem que investigar. O nosso sistema de saúde, né, principalmente o SUS, está preparado para diagnosticar, para poder encaminhar e né, essa pessoa para ter qualidade de vida, enfim? Para identificar, eu digo assim, eu me formei em 1981 na Universidade de São Paulo. Eu nunca tive aula na faculdade, nem na residência, nem na pós-graduação. Hoje faz uns 9 anos que eu dou essa aula para os alunos do 4º ano, eles estão sendo formados e já tem outras faculdades de medicina que existem aulas para os alunos da faculdade ou durante a residência, e a gente tem colocado muito tema nos congressos de neurologia, de psiquiatria e da pediatria do desenvolvimento. Então, as pessoas estão melhorando na identificação. Com certeza, pessoas da minha geração, inclusive eu, comemos muita bola em diagnósticos, porque não tínhamos conhecimento do transtorno do espectro autista que vem melhorando. Então, as pessoas estão sabendo identificar. Só tem que tomar cuidado também do exagero. Às vezes, a pessoa está numa festinha, uma criança faz o que eu falei do flapping, do adejo, ela ter só isso não quer dizer que ela tenha TEA. Isso pode ser um transtorno do movimento estereotipado, ou uma alegria. Tomar cuidado e não falar, teu filho tem TEA na primeira. Mas, na dúvida, o importante é encaminhar para o serviço de saúde. O SUS vem no caminho, vem um pouco mais devagar do que na vida privada, mas eu te diria que até uns 6, 7 anos atrás, mesmo na vida privada, excelentes pediatras de gerações da minha época, um pouco mais novos, não faziam diagnóstico. Eles vinham porque a escola falava que estava estranho. E, diante disso, às vezes, um dos familiares negava a situação e negavam, e aí a coisa não ia adiante, demorava para ir. Porque, diante da plasticidade cerebral, os mais novos, recebendo um tratamento baseado na análise aplicada do comportamento, tem um potencial de melhorar bastante e até mesmo ter uma vida bem funcional. Ou seja, vem melhorando, mas ainda está muito atrasado. Agora, depois que você identifica, o que você faz para essas crianças? Mesmo na vida privada, não está fácil encaminhar para as terapias mais adequadas, porque não tem vaga, o número de diagnósticos aumentou bastante. Hoje, a gente acredita que aqui é igual aos Estados Unidos, que é 1 para 36 crianças, e na vida privada já é difícil. No SUS é muito difícil o que você fazer. Então, por exemplo, eu trabalho no Hospital das Clínicas, em São Paulo, a gente procura dar algumas orientações para os pais, alguns encaminhamentos, às vezes vai para o CAPS, o UBS, mas a quantidade de pessoas que têm acesso a um bom tratamento ou ao mínimo é muito pequena. Edilson, vamos falar dos planos de saúde. Nós temos uma pergunta aqui da Aline, do Rio de Janeiro. O que está sendo feito em relação aos planos de saúde que têm negado o tratamento às pessoas com autismo, apesar da lei? Olha, boa pergunta. Além de ter dificuldade, conforme o doutor Erasmo colocou, do SUS, a gente luta muito que essa política seja uma política federal, uma política do autismo. A gente chama de centros de referência. Alguns governos municipais estão implementando essa política, alguns governos estaduais. O governo federal, e recentemente até o Ministério da Saúde, divulgou a questão do SER, que é o Centro de Reabilitação. Essa política tem aqui no DF e não funciona. Nós temos muitas mães sofrendo, muitas crianças sofrendo sem laudo. E sem as terapias depois, conforme o doutor colocou, a dificuldade. E com o plano de saúde é a mesma coisa.
Não é porque você tem um plano de saúde, você tem um filho autista, que você tem acesso aos médicos especialistas e nem às terapias. Nós brigamos agora recentemente, o Congresso Nacional, essa casa, o Senado ajudou, a derrubar o rol taxativo, no qual as operadoras diziam o seguinte: o número de terapias eu é que defino, mas nós derrubamos isso. Quem define é o profissional que atua com aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto autista que tem plano de saúde. Mas hoje os planos estão tirando unilateralmente esses autistas dos seus planos. E vem dizer ainda que é muito caro, mais até tratamento de câncer, diferente de muitos momentos, até porque o câncer às vezes tem uma cura e o autismo não. E você paga o plano de saúde justamente para ter acesso a essas terapias. Então, o que as famílias têm que fazer? Judicializar, para que o plano faça o seu papel. Se está tirando, se está aumentando, olha só, aumentar, tem plano, tem família que nos procura, que aumenta de uma vez até 49% a mensalidade. Isso é ou não é negar, entrar ou permanecer? É. Então, o que as famílias têm que fazer, pessoal, é judicializar. A gente tem que usar o poder judiciário, porque o poder legislativo fez sua parte. A ANS também não tem mais limite de terapias. Quem deve definir é o profissional que está acompanhando, e não o plano de saúde, a quantidade de terapias e aonde vai fazer, que tipo de terapia e que profissional. Tem decisões judiciais que os juízes falam o seguinte: vá fazer a terapia com aquele profissional que dá resposta ao tratamento e o plano deve ressarcir integralmente. Edilson, você falou bem aí, né? Porque a gente tem já algumas leis aprovadas, né? Desde 2012, que o autismo é reconhecido como uma deficiência no Brasil. A gente teve outras legislações, agora recentemente, como o cordão de girassol, que vai fazer essa identificação da deficiência oculta, mas o Senado está também se movimentando aqui para aprovar outras propostas que possam beneficiar aí os autistas, como isenção da remuneração na questão da renda, né? Ter isenção para os pais, né, para os responsáveis ou para a pessoa com autismo. E a gente também tem, doutor Erasmo, um projeto aqui que fala do laudo permanente, né, para que esse laudo do diagnóstico ele tenha validade permanente. Como é que o senhor vê esse projeto? É importante que tenha uma aprovação nesse sentido? Eu acho que, de certo modo, sim, de certo modo, não. Os convênios têm pedido, às vezes, cada 4 meses um laudo, que não tem sentido. Mas eu acredito que, como as pessoas podem melhorar muito e nem precisar mais de terapia, pelo menos anualmente deva ter a revisão do laudo. Porque você faz um plano de tratamento, esse plano tem que ser revisto, tem que ter objetivos que você vai procurar e revisar isso daí. Porque eu concordo com o doutor Edilson perfeitamente nessa que temos que lutar pelos direitos. Como eu falei no começo, eu também tenho um filho de 28 anos com diagnóstico de TEA e eu, obviamente, que eu estou do lado das pessoas com TEA. Mas eu sei também que existe um exagero de pessoas que vão, matriculam o filho num convênio X e põe só um filho, e segundo alguns convênios parece que eles não podem negar, isso o Edilson deve saber melhor que eu para falar, e aí eles põem um filho e pagam R$220 por mês, e de terapia ele vai gastar pelo menos mais de R$3.000 por mês, então a conta não fecha. Então a gente tem que tomar cuidado de um lado ou do outro. Eu não sou a favor das cooperativas médicas que estão lutando por alguns acertos, mas acho que tem que mexer um pouco dos dois lados. Algumas clínicas põem mais horários de tratamento do que é necessário, do que é possível. Porque o tratamento fora da escola, a criança na escola, quem cobre pela lei é a escola. E aí, fora da escola, pede-se 40 horas de terapia. Eu não entendo que horas que dá para fazer 40 horas depois da hora do almoço, por exemplo, por semana, 40 horas de terapias por semana. Então, há um exagero também na parte das clínicas, dos formulários e de alguns pedidos. Então, tem que chegar no meio termo, porque a conta não fecha. Uma hora
E eu não tenho parente com convênio médico, eu não sou dono de convênio, eu não estou falando, mas eu acho que nós médicos temos que nos adaptar, porque é o pedido do médico que vale. O médico não pode ceder a uma carta pronta que vem do que você tem que pedir, porque tem esse outro lado. Aquele Allianz não tem mais seguro de saúde no Brasil, o que eles disseram que saíram foi por causa do autismo. Doutora Erasmo, é que a gente já está chegando no final, eu queria ouvir o Edilson também, só para a gente contrapor. Edilson, rapidamente, vocês apoiam, né, essas propostas que estão aqui no Congresso? Olha, a gente apoia, a gente já conversou com o senador Flávio Arnes para a gente criar no Senado um observatório do autismo, das leis, porque leis nós já temos demais. Agora, essas leis precisam sair do papel. É muito bonito. A Lei 12764 de 2012, que é a lei que fala do autismo no Brasil inteiro, pessoal. Você que está aí no seu município, vocês que vão ouvir ou estão ouvindo nosso debate, leiam a Lei 12764 de 2012, que essa casa aqui, o Senado, lá em 2012, diz que o autista é pessoa com deficiência. Apesar de alguns governos, como aqui no DF, está dizendo que não é PCD, mas é. Outra lei que vocês precisam conhecer é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 127 artigos, ali elencam vários direitos que o autista, por força da 12764 de 2012, também tem direito. Então, nós precisamos hoje de criar, e o senador Flávio está conosco nesse tema, é de criar um observatório, é de ver por que não está pegando algumas dessas leis, e principalmente do autismo. Tá certo, Edilson. Eu vou só reforçar aqui, pessoal, porque se vocês quiserem conhecer, né, esses projetos, essas propostas, é o PL 292 de 2024, que trata aí da isenção do imposto de renda, e a gente também tem o PL 3749 de 2020, que trata dessa questão da permanência, né, da validade permanente aí do laudo, né, para quem tem autismo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Infelizmente a gente chegou ao fim. TV é isso, né? Muito é o tempo, né, que demanda. Muito obrigada, Cibele, também, e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Participe toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Até a próxima. Para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso, nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá, o Brasil
Brasil e a posse de armas. A polêmica está nas ruas, dentro de casa, nos estandes de tiro. Quem pode portar, quem tem direito à compra, caçadores e colecionadores. Como anda a fiscalização? O debate foi feito pela Comissão de Segurança Pública do Senado. E um relatório do Tribunal de Contas da União foi taxativo. A fiscalização e o controle das armas de fogo no país são falhos. O alerta foi dado. E como eu disse na abertura do programa, a polêmica está entre nós, na sociedade civil, nas instituições. O tema Armas no Brasil reúne do Exército ao Ministério da Justiça, do Ministério Público ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Há décadas, o Brasil é um país que contabiliza mais de 40 mil mortes violentas por ano. E dessas, 3 em cada 4 são por armas de fogo. As armas também são frequentemente usadas no cotidiano brasileiro como instrumentos de ameaça, mesmo quando não tem como resultado um ferimento ou uma morte. Então, esse cenário faz com que a regulação efetiva de armas, munições e das pessoas às quais a posse de armas é autorizada seja uma tarefa crucial para a segurança pública e assim tem sido tratada como prioridade no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E como andam as apreensões de armas pelo país? Vamos aos números. 280 armas de fogo apreendidas por dia em 2023. No ano, em 2022, mais de 101 mil. Ano passado, mais de 102 mil. No ranking do tipo de armamento, o revólver lidera. E o estado com maior número de armas apreendidas é Minas Gerais. E aí eu trago dados de uma pesquisa realizada pelo Datafolha em julho de 2022, que trouxe que 83% dos entrevistados acreditam que somente forças de segurança deviam poder circular armadas nas ruas e 63% das pessoas disseram que cidadãos comuns não deveriam poder acessar armas iguais ou mais potentes que as forças de segurança. É importante ressaltar também que o ano de 2023, um motivo de muita satisfação, registrou queda no número de mortes violentas no Brasil, comprovando que a construção de um país mais seguro não está associada ao aumento de armas em circulação. Em 2022, a gente teve 47.398 vítimas de mortes violentas intencionais. 76,5% dessas mortes foram cometidas com arma de fogo. A gente teve também um processo de diversificação, né, nos tipos e calibres de armas permitidos, né, o acesso ao público, né, aos privados, aos civis. Né? E isso também teve impactos concretos no mercado ilegal. Né? Se antes a gente tinha, por exemplo, a questão da pistola calibre 9mm como um calibre de uso restrito, passa a ser permitido. Isso se refletiu lá na ponta e no trabalho dos policiais da ponta, num maior nível desse armamento sendo apreendido também no mercado ilegal, né? Mostrando, então, essa conexão entre o mercado legal e o mercado ilegal. Há 2 décadas, o Brasil ganhou o Estatuto do Desarmamento, uma lei federal para o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Surgiu ali o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, para cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Uma arma de fogo é um instrumento que, no Brasil, de acordo com a Lei 10.826 de 2003, deveria ter todo o seu ciclo de vida controlado, da fabricação ou importação até a destruição, incluindo renovações periódicas, troca de propriedade, situações de perda de legalidade, todo o ciclo de vida. Então, nesse sentido, o trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública tem sido e continua sendo para que essas etapas previstas em lei sejam aperfeiçoadas e sejam fortalecidas. Pois é, vários decretos desde 2003 vêm regulamentando o Estatuto do Desarmamento. Em julho de 2023, o governo não só reduziu a quantidade de armas e munições para civis de 4 para 2 e de 200 para 50 munições, como transferiu do Exército para a Polícia Federal a fiscalização das atividades de caça, colecionadores e entidades de tiro desportivo. A partir de 2023, medidas foram tomadas pelo Estado para oportunizar uma espécie de freio de arrumação e de reconstrução de uma política mais racional
sobre armas de fogo no país. Nós avaliamos como positivas várias das medidas que foram trazidas, sobretudo pelo decreto de julho de 2023, né, incluindo o fim do porte de trânsito, a volta das categorias dentro, né, dos CACs, sobretudo dos atiradores, e a mudança, né, da gestão dos CACs para a Polícia Federal, para citar apenas alguns exemplos, alguns aspectos do decreto. Tem decretos regulamentando o Estatuto do Desarmamento, grupo de trabalho para estudar o cenário. E como já vimos, mudanças de atribuições em 2025 nos CACs. Sai o Exército, entra a Polícia Federal. Nós estamos trabalhando na adaptação desse sistema à realidade da Polícia Federal, pela construção das normas necessárias, instruções normativas e portarias, pela realização de concursos públicos, tanto para servidores policiais quanto administrativos, e também a contratação de terceirizados. Então, é muito importante, né, que a gente tenha êxito nesses 5 grandes eixos para que a gente possa bem assumir essa nova responsabilidade que tem data para chegar. 1º de janeiro de 2025, fecha a porta de entrada no Exército Brasileiro e abre a porta de entrada na Polícia Federal, e a Polícia Federal tem que estar preparada para isso. Os dados que a gente sistematizou aqui no Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre 2017 e 2022, o número de pessoas registradas como CAC, né, colecionadores, atiradores e caçadores, cresceu mais de 12 vezes, atingindo mais de 780 mil certificados de registro em 2022. Agora, olhando para o SINARM, né, que é o Sistema sob Responsabilidade da Polícia Federal, a gente teve um crescimento nesse período de 2017 a 2022 de mais de 144% no número de registros ativos, né, alcançando mais de 1,5 milhões de registros em 2022. Os CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, não devem ser demonizados. É uma atividade legítima, correta. Não deve ser demonizada a Polícia Federal, muito menos as Forças Armadas, em particular o Exército, por eventuais falhas. Mas é preciso apontar essas falhas, reconhecê-las e fazer a devida correção. Então eu acho assim, os CACs, quantos CACs passou a arma para o tráfico, vendeu para o tráfico? 2%, 10% no máximo. Nas contas que eu fazia na época era 2%, 3%. Então a gente não pode botar a exceção como uma regra. E a polícia, como eu disse antes, americana, ela vê um cidadão armado, uma força aliada da polícia. Aqui a gente vê mercenários, não, milicianos. É claro que também aqui tem um formato para usar como crime, né? Mas lá não, lá eles veem como uma força auxiliar. Enquanto a polícia não chega, é igual um extintor de incêndio. Começou a pegar fogo, você pega ali no corredor do extintor, começa a iniciar o seu trabalho de não expandir o problema até a chegada do Corpo de Bombeiro. Então, a arma sendo vista por um outro país, ela é diferente sendo vista pelo Brasil. O aumento da fiscalização de uma forma muito eficiente pode evitar o que acontecia no governo anterior, infelizmente acontecia, e nós temos que entregar a verdade, que eram CACs usando, repito, a minoria, mas usando essa liberação não para ir para campeonato de tiro. Isso era um álibi. Usava para ter o porte de armas de fogo, para se deslocar para qualquer lugar, a qualquer tempo. Então, isso precisa ser muito bem, cada vez mais equacionado para a gente preservar vidas, né? E eu fico aqui muito esperançoso com essa audiência pública. É um primeiro passo importante para que a gente tenha um controle de armas de fogo cada vez mais eficientes no Brasil. Com relação ao porte colocado pelo senador Girão, o porte municiado e em pronto uso foi revogado na nova regulamentação. Então, esse transporte da arma de fogo até o local de treinamento, competição, local de guarda ou manejo de espécie invasora, ele hoje precisa ocorrer com a arma de fogo desmuniciada e acondicionada em separado da munição. Considerando o universo das armas de particulares à disposição do SINARM, que ainda não contemplam os CACs, a gente tem
nesse sistema da Polícia Federal, quase 2,9 milhões de armas de fogo de particulares registradas no SINARM. Contudo, mais da metade, ou seja, 56%, estão com registros vencidos, que dá 1,6 milhões de armas. Então fica uma questão: como se dará esse processo de fiscalização dessa enorme quantidade de armas, ainda mais adicionando nesse cenário essa transferência de responsabilidade com relação às armas dos CACs? Da alfândega à destruição das armas, passando pela fiscalização, é o Exército Brasileiro e as suas atribuições. Todo armamento que chega nessas organizações militares, ele é rigorosamente conferido pela lista que a autoridade responsável traz. Nós verificamos a numeração desse armamento, se realmente está compatível. E fazemos de imediato a pré-destruição desse armamento para que ele fique inservível para uso. Então, uma vez que ele foi pré-destruído, ele não tem mais condições de funcionamento e ele fica armazenado até que, no segundo momento, nós possamos levar esse armamento para um alto-forno de empresas siderúrgicas que normalmente fazem esse trabalho de maneira voluntária e gratuita junto ao Exército, para que nós possamos fazer a destruição total do armamento, então, pelo derretimento. Hoje, aproximadamente também 1/3 das organizações militares do Exército, espalhadas em todo o Brasil, participam da fiscalização de produtos controlados de alguma forma. Sem dúvida alguma, é um tema sensível, o controle de armas no país. Quem pode e quem não pode ter uma arma para defesa pessoal. Os membros do Ministério Público, por lei, têm esse direito. Mas com as mudanças na legislação, mesmo o MP tem encontrado dificuldades. Nós não estamos falando aqui de CACs. Não é um promotor, um juiz, não é um magistrado, um membro do Ministério Público que está buscando uma arma de fogo para no seu momento de lazer, ter uma atividade esportiva ou por colecionar armas. Nós estamos falando de profissionais que, em virtude de uma profissão que possui o seu risco inerente, acabam se colocando em situação de risco. E que, caso não seja possível, a gente teria uma outra alternativa, que seria o quê? Requisitar da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar uma escolta 24 horas, o que acabaria onerando ainda mais as instituições públicas, inviabilizando, em muitos casos, a gente sabe dos problemas de efetivo que cada uma dessas instituições possui, mas nós estamos lidando com vidas humanas de profissionais e com situações que nós não podemos repetir na nossa República, como foi o caso de Patrícia Scioli. E as armas de hoje são as armas de amanhã. É um fluxo que não para. Sem controle, o que se vê é um processo contínuo de artefatos em poder de bandidos, grupos organizados, uma sociedade armada. E a pergunta, um legado de insegurança? As armas de fogo são bens duráveis e que, se elas forem bem cuidadas, elas podem continuar em funcionamento por décadas. Até hoje, o país sofre com a violência cometida com o uso de armas de fogo fabricadas nos anos 70, 80 e 90. Portanto, não é exagero pensar que as armas que entraram em circulação durante os últimos 6 anos continuarão a circular na nossa sociedade nas próximas décadas. E aí o desafio passa a ser mensurar e documentar os efeitos que esse cenário trará e tem trazido, né, para a sociedade e para a segurança pública, e é nesse aspecto que o Fórum tem se dedicado a fazer essa documentação. O TCU, Tribunal de Contas da União, fez uma auditoria no controle de armas e munições a cargo do Exército, no período de 2019 a 2022. Esse relatório é que motivou a audiência pública e os problemas apontados são inúmeros, do controle à fiscalização. Tem colecionador que não é colecionador. Acompanhe. Aproximadamente 24 mil indivíduos que estão em execução de pena, com mandado de prisão em aberto ou que tiveram registro de ocorrência policial grave, criminal grave, e que tiveram o registro concedido como CAC. 24 mil pessoas. Um segundo achado relevante da auditoria é que o Exército Brasileiro não verifica a habitualidade dos atiradores desportivos. Uma característica que define um atirador desportivo é a habitualidade. Ele atira todos os meses. Ele participa de eventos e competições. O terceiro ponto identificado é que apenas 10,37% das pessoas físicas que tiveram o seu registro como caçador
concedido e revalidado ou revalidado junto ao Exército, de 19 a 22, só 10% conseguiram autorização para ser caçador junto ao IBAMA. Então tem 90% que só são caçadores para o Exército Brasileiro, não são para o IBAMA. Nós produzimos uma reunião com o IBAMA no dia 6 de setembro do ano passado, justamente porque num determinado momento surgiu uma ideia de que a autorização para a caça do javali seria uma atribuição do Exército Brasileiro. Não é. A autorização da caça do javali é uma atribuição do IBAMA. A competência do Exército é para a utilização do produto controlado pelo Exército na atividade de caça. E o decreto ele colocou uma situação que a autorização para aquisição de arma de fogo para caçador depende de um documento prévio do IBAMA. O IBAMA, no momento, não estava estruturado para produzir o documento da forma como o decreto determinou. Isso deu uma parada no mercado, né? Mas nós conversamos com o IBAMA e já criamos os mecanismos que julgamos adequados, né, para que funcione. Agora, tem sistema que não funciona, tem morto que compra munição. A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército foi incapaz de fornecer dados confiáveis relacionados à quantidade de vistorias e fiscalizações de CACs e de entidades de tiro. E aponta-se como causa a inexistência de um sistema informatizado central que gerencia essas atividades e a descentralização do seu planejamento e execução. A consequência é que as fiscalizações não têm eficiência. O sistema permitiu a venda de munições para falecidos. O sistema permitiu a venda de munições para menores de idade. O sistema permitiu a venda de munições utilizando o CPF de uma pessoa e registro de outra. O sistema permitiu a venda de munições inserindo letras junto com os números do CPF. O sistema permitiu a venda de munições usando registros com o número 000000. O sistema permitiu a venda de munições sem informar o número do registro, o registro da arma, utilizando o CR da empresa que vendeu a munição. O sistema permitiu a venda de munições de calibre diferente do registrado, em nome do CAC. Por exemplo, foi possível comprar munição de 5,56, meu colega Mourão, utilizando o CRAF de uma arma 22. O registro de arma de fogo de calibre 22. Isso gera uma conclusão, no mínimo, sendo respeitoso, de que não é um sistema. Não é um sistema. É uma planilha de Excel mal e mal feita, destinada apenas a servir aos interesses da empresa que vende. Sobre o sistema de controle de venda de munições, nós iniciamos o desenvolvimento de um sistema novo. Em 2021, ele não está finalizado ainda, né? Já chegamos num ponto que falta pouco para que nós tenhamos um Sicovem, onde nós tenhamos cruzamento de dados, né? Então, ao entrar no Sicovem, ele vai ter que logar pelo GovBR, então o CPF já vai ser buscado do site da Receita Federal, né? O Sicovem vai ter acesso à base de dados do SIGMA, então já vai trazer os números de certificado de registro, de CRAF dos atiradores. Então, a gente acredita que tão logo esse sistema esteja pronto, a nossa prioridade, nós consigamos resolver de forma definitiva esse ponto também que é muito caro. Outra preocupação, agora fora do relatório do TCU, diz respeito às multas. Quem não cumpre a lei paga caro? A pergunta e a resposta. As multas aplicadas pelo descumprimento na fiscalização, elas são submetidas a algum teto específico pecuniário? Porque, de novo, o mercado é milionário e existe a possibilidade de empresas que giram um valor altamente expressivo serem submetidas apenas a multas quase que simbólicas ou irrisórias. A respeito de multas e teto, os valores de multas estão previstos, se não me engano, no decreto 10.030, se não me engano, no artigo 111 ou próximo do artigo 111. Né? Então, existem as classificações das multas, as multas simples, a multa máxima, e os valores estão todos definidos no decreto. São valores realmente baixos, né? Mas como estão previstos em regulamentação, nós não temos liberdade de ação para tomar nenhuma posição diferente. Armas, tê-las ou não? Uma decisão pessoal ou um sentimento coletivo? Da segurança ao medo e uma tragédia particular. Então, quando fala assim, teve um atirador ativo que aconteceu em tal local. O Texas, vocês podem anotar, jamais vai ter entrega de armas ou interferência do governo federal nesse sentido. E é o estado mais seguro. Eles têm armas de grosso calibre no
no teto do carro, embaixo do carro. Abriu para escovar o dente, tem uma pistola. Você vai abrir para fazer um almoço, tem lá 2, 3 armas dentro das gavetas. Ah, mas e as crianças, não tem acidente? Não, porque não se tem a curiosidade. A minha diferença para os colegas, e respeito quem pensa diferente, é o seguinte: eu acredito que o controle tem que ser máximo. Máximo. Eu não sou contra a posse. Posse você ter no comércio, você ter em casa, ok, passando pelos limites dados pela Polícia Federal, acredito que é muito importante, testes, enfim. Mas o porte, eu acho que tem que ser muito restrito. Muito restrito. Esse é um tema que nós estamos apenas começando esse debate aqui, né? Concordo 100% com o senhor. Eu tenho um trauma de arma, porque meu pai foi assassinado. Eu tinha 14 anos e perdi meu pai com 42 anos foi assassinado. Então eu tenho um trauma de arma. Mas isso não significa dizer que minha opinião seja melhor do que a dos outros. Mas é um tema que nós temos que ir aprendendo, a conviver, discutindo, para que, se Deus quiser, nós possamos encontrar aqui um melhor caminho. Armas que protegem. Os anos passam e nada muda. Diálogo e controle. Um país menos violento. A gente justifica, né, a posição que o Fórum vem defendendo para que a gente tenha no país uma política racional e responsável de controle sobre as armas de fogo, pois essa política ela é de vital importância para que a gente possa ter um país mais seguro e menos violento. Nesse contexto, eu acho que nós deveríamos, para cada situação, fazer um trabalho com o Congresso de saber diferenciar e tirar essa ideia de que arma foi feita para matar. Para mim e para vocês militares e vocês policiais, a arma foi feita para proteger a vida. Eu tenho o mesmo entendimento, ela protege a minha vida. Para quem não tem costume com arma, ela foi feita para matar. E é utopia achar que um dia nós vamos conseguir acabar com as armas no mundo. Isso é uma utopia. Como parte da sociedade, o Exército Brasileiro tem plena consciência da sua responsabilidade nas atividades de fiscalização de produtos controlados, porque impactam diretamente na segurança pública. E da mesma forma como o senhor David se posicionou, nós estamos dispostos a conversar com todos os setores da sociedade. Já temos um diálogo muito bom com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal. Podemos incrementar esse diálogo também com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no sentido de construir uma união de esforços para que a gente consiga atender a política pública determinada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Salvo engano, em abril de 2019 já estávamos reunidos, CCJ, desse conjunto aqui, seguramente o senador Petecão, o senador Marcos Duval, discutindo esse tema. E naquelas discussões já se aclarava com absoluta precisão a má qualidade da fiscalização e registro das armas de fogo no Brasil. 2019. Infelizmente, de 2019 para cá, as coisas não melhoraram em absolutamente nada, elas só pioraram. Ainda, a maior parte das armas apreendidas pelas polícias estaduais no Brasil é de fabricação nacional. Daí, o trabalho do Ministério da Justiça, do Governo Federal, no sentido do fortalecimento, e mais uma vez, não é no sentido de inviabilização de qualquer atividade, mas no sentido de fortalecimento e aperfeiçoamento das etapas de controle e aperfeiçoamento de armas de fogo e munição. É isso, controle, fiscalização, legislação cumprida. E como foi dito, um país seguro e menos violento. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
As cidades no Brasil são verdadeiros acampamentos improvisados, um total, digamos, desequilíbrio. A maioria esmagadora da população sofre por conta de uma situação do capital, né? Você tem uma ideia, por exemplo, todos os problemas ligados à infraestrutura fundamental da cidade, que são as questões do saneamento básico, né? Faz com que a gente perceba que 2/3 dos tecidos urbanos de todas as cidades brasileiras estão em áreas sujeitas a risco de deslizamento, risco de inundação. E essa inundação não é uma inundação de água de degelo, é de esgoto, pelo nosso fracasso retumbante perante a organização nossa em relação ao saneamento básico. Senado da República, no seu bicentenário, ele se mostra uma instituição que merece todo o nosso respeito porque esteve presente ao longo da história do nosso país em diversos momentos, afirmando os princípios democráticos. O Senado Federal, assim como o Congresso, o Poder Legislativo, dentro do princípio da tripartição dos poderes, ele tem um papel fundamental por ser a casa alta, por representar os estados e buscar a harmonia que a nossa Constituição Federal tanto persegue e obriga. O Senado Federal, por aqui, passaram pessoas, não só Rui Barbosa, mas eu vou aqui fazer menção ao meu conterrâneo, Carlos Lacerda, ao meu tataravô, Francisco Salles, e tantas outras figuras importantes do nosso país. Formou-se uma comissão mista, 11 comunistas e 11 fazendeiros, e o presidente no meio, tendo que decidir tudo. E o senhor decidia a favor de quem? Essa sessão começou às 5 horas da tarde de um dia e terminou às 7 horas da manhã do dia seguinte. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A importunação sexual é crime desde 2018. Antes disso, era apenas uma contravenção penal. Diversas leis protegem a integridade física e psíquica da mulher. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o professor e advogado criminalista José Elias Gabriel Neto. Olá, José Elias, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso Cidadania Mulher. Eu que agradeço, Roberta. Será um prazer falar sobre esse assunto. E o seu trabalho como professor é exatamente nessa área de conscientizar as mulheres sobre esses direitos delas a essa integridade que a gente falou, né? Como é que funciona isso? Será que essa é a melhor prevenção, na sua opinião? Eu como professor, eu leciono alguns cursos sobre proteção à mulher.
proteção contra a violência doméstica aqui na Escola de Contas do Governo do Distrito Federal. Então, a gente passa fazendo esses cursos, explicando para elas como aplicar e se defender utilizando a Maria da Penha. Explicamos os recursos, onde tem que se dirigir, quais são os direitos, quais são os deveres, quais os tipos de violências. Nesse contexto, esse mesmo curso eu levo para uma cidade chamada Estrutural, aqui uma região administrativa de Brasília, para a comunidade mais carente. E lá a gente explica para aquelas mulheres quais são os direitos, quais são os deveres, na mesma sintonia desse curso aqui da Escola de Contas. Por que isso? Isso é uma forma de mostrar como que acontece o crime, como é o contexto da violência e como se proteger desse contexto de violência. Isso aí é um trabalho individual, de certa maneira, mas que tem levado muita cidadania, muito alcance àquelas mulheres que, por vezes, não têm conhecimento de até onde ir quando acontece aquela violência, seja no contexto familiar, seja no contexto doméstico ou ali mesmo acontecendo na rua, no dia a dia dela. Porque como você estava me explicando antes aqui, né, essas violências todas, elas acontecem dentro de um contexto, né, toda uma cultura, né, assim, de que a mulher pode ser sujeita a essas questões. Exatamente. A mulher, desde sempre tem um contexto de violência contra ela. Seja ela por uma questão de acreditar que veio de uma questão que veio da costela de Adão, ou naquele mito de bater a cabeça com um taco na cabeça da mulher, e aí se arrasta ela para a caverna como se fosse algo assim, se vangloriando daquele troféu. E passando por tempos também, várias revoluções que vieram, como a própria Revolução Francesa, num contexto de ser feita do homem para o homem, onde a mulher vai ser colocada na esfera privada. E isso, todo esse ordenamento que se cria ao longo da evolução humana, sempre se subjuga a mulher a partir de um contexto do homem. Então, essa diferenciação, ela vem num contexto cultural, normativo e estrutural. Então, acreditar que a mulher, você está praticando algo contra a mulher, está dentro de um exercício regular do direito do machismo, do homem, quando, na verdade, isso não deve ser feito. Mas, porém, por uma tradição e uma cultura, se acredita que vários tipos de violência são legitimadas. Exemplo disso, nós vemos outros tipos de violências, violências de música, quando ofendem a integridade psíquica da mulher, quando se discute a vestimenta dela, o corte de cabelo, a ideia de uma legítima posse sobre o corpo dela, quando acontecem os crimes contra a dignidade sexual dela. Então, na verdade, o contexto do machismo, ele é estrutural e ele é secular. Então, não é um contexto isolado de hoje. Na verdade, a Terra, quando roda, a violência também roda. Só que ela vem em outros contextos, mas nada que seja, de certa forma, diferente do que já se viu no passado. Na verdade, se aprimora a violência, infelizmente, vem nesse contexto. Dia após dia, a gente vai vendo o quê? Contextos de aumento do número de feminicídios, aumento de números de importunação sexual, aumento de números de violências contra aquelas mulheres em todos os sentidos. Então, o que acontece? Lá atrás, nós vemos uma violência que hoje que acontece aqui na frente. Tanto é que antigamente tinha um contexto de achar que briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje não. Já acabou, né? Hoje não. A Maria da Penha trouxe um rompimento de cultura. Né? Como diz o brasileiro no fórum, né? A lei pegou, né? E a importunação sexual tem sido muito falada por causa de um caso recente, né? Num elevador, uma moça estava no elevador e um homem passou a mão, né, nas nádegas dela, né? Aquilo acabou viralizando aí, tomando vulto, né? E hoje já existe, né, a lei da importunação sexual, né? É crime mesmo. Só que essa lei, ela foi criada, né? Ela é de 2018. No ano anterior teve um caso também muito conhecido, né? Foi num ônibus em São Paulo que um homem se masturbou e ejaculou em cima de uma mulher, né? E na época ainda não era crime, foi por isso que até os parlamentares foram atrás de realmente criminalizar, né, tipificar esse comportamento, porque como era só contravenção,
não aconteceu praticamente nada com ele, né? O que mudou nesse contexto? O que muda assim, para a sociedade isso ser mesmo reconhecido como um crime? A questão, como você colocou no começo, é numa contravenção penal. Então, o que era a consequência de uma contravenção penal? Juizado especial criminal, ou seja, pena até 2 anos. O que ele faria dali? Ele poderia fazer uma composição civil, pagar algum valor de indenização, ou ele aceitava a transação penal, que seria uma pena alternativa ali para ele não ser preso. E aí o que gerava em relação a isso? Muitas vezes até cesta básica, pagar cesta básica. E aí quando se viu esse fenômeno em relação à ideia de que seria pouco tutelado, né? Porque tinha uma tutela, mas ela era insuficiente, porque a proteção da mulher estava aquém daquilo que o legislador tinha na lei. E aí se viu, com esse fenômeno de 2018, a necessidade de revisar a lei para que se aumentasse a pena. Hoje, aumentou-se a pena na tentativa de reprimir com maior ênfase e com maior seriedade e severidade aquele crime que veio contra a mulher. O fato do ônibus foi exatamente o que modificou. A ideia do que ele é inaceitável que o homem fizesse aquilo, aquela conduta e pagasse uma cesta básica. Então, com a modificação legal, hoje o crime passou a ser crime, ou seja, hoje ele enfrenta a justiça criminal como um todo, ou seja, ele pode ter a pena muito maior do que aquela pena base que ele tinha quando era uma contravenção penal. E isso muda, porque querendo ou não, o crime hoje ele tem outras formas de serem punidas, né? Outros tipos de sanções. A contravenção era pagar uma multa, pagar uma cesta básica, e hoje então se torna mais severa a punição. E essa é a grande mudança. Tanto que esse rapaz que fez essa atitude contra a mulher no elevador, hoje ele tá submetido a uma lei mais severa do que aqueles que foram anteriores a 2018. Alguns comportamentos, né, por um período, chegaram a ser considerados até como estupro. Né? E assim, aí a partir nesse caso, por exemplo, assim, mas não teve assim um contato, uma violência mais, claro que houve violência, mas uma violência, né, assim, física, esse tipo de agressão, né? Mas existe também essa possibilidade de alguns crimes terem deveriam ser estupro, eles serem desclassificados, assim, serem menorizados? Depende do contexto de que você se insere e o tipo de violência que é praticado. A questão, por exemplo, de um beijo lascivo, um toque, tudo isso tem que ser dosado para que também não se tenha um excesso de punição. Ele deve ser punido, com certeza, mas ele tem um critério que também tem que ser obedecido à legalidade. Então, não é tudo que necessariamente vai ser o estupro ou tudo necessariamente vai ser importunação sexual. A depender do contexto que ele fizer, você vai poder enquadrá-lo como estupro. Né, dependendo se o ato, como foi feito, qual ato ele teve. Nesse caso desse cidadão, ele está na ideia de quê? De uma importunação sexual, porque a forma como ele lidou, né, o tipo de o que ele fez, ele não chegou a ter aquela violência contra a dignidade a ponto de se caracterizar estupro. Obviamente, a gente não tem todas as informações do processo, mas a princípio do que foi passado na internet, dá a entender que tenha sido uma importunação sexual para satisfazer a própria lascívia. Agora, o crime de importunação sexual, ele não necessariamente tem que ser a vítima que tem que recorrer, né, dizer... pode ser identificado por outras pessoas. Por exemplo, me ocorreu assim, um caso, digamos, um cobrador de ônibus que vê alguém sentado, que passa a mão em todo mundo que passa, por exemplo, tal. Às vezes elas estão com pressa, não podem fazer, mas ele pode denunciar. Né? Assim, pode ser outra pessoa. Isso. Como é um crime de ação penal pública incondicionada, a ideia é que a vítima, outras pessoas da sociedade, possam, inclusive, levar adiante essa denúncia. E detalhe, aquelas mesmas pessoas que estão por exemplo, no metrô, vendo aquela situação, no ônibus, ou alguém que estivesse naquele momento, naquele elevador, eles poderiam dar voz de prisão para ele, porque ele está em flagrante delito. Então, a ideia é, sim, as pessoas podem tomar certas atitudes que vão no sentido também de prevenir. Geralmente vai ter o quê? Se tivesse alguém naquele momento com aquela mulher, certamente aquele rapaz poderia até sofrer algum tipo de violência daquela pessoa para defender a moça que foi violentada, ou mesmo se fosse num outro contexto, alguém que tivesse
possibilidade, prenderia ele em flagrante. Né? Aí, precisa necessariamente ter testemunha para caracterizar? Não. Aí, nesse caso, é o reforço. A câmera do próprio elevador já é a própria testemunha. Tanto é que a cara dele foi exposta, a situação dela foi exposta, e aquilo tornou, assim, de certa maneira, viralizou, né? Que hoje que é o grande termo, né? Porque se tornou algo que todo mundo observou e levou a internet a criar um incômodo com isso, né? Esse ruído levou a algo que que você vê no ônibus, que você vê no metrô, que você vê no dia a dia passando. Até a história, quando você está passando pela rua, vem alguém e faz um assovio. Né? Hoje tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquela visão do século passado não é mais essa. Hoje tem que se ter um respeito muito maior, né? Não é galanteio, não é achar que aquilo é bonito fazer aquilo, aquela conduta, né? Achar que eu sou homem por assoviar para uma mulher, passar a mão dela, eu me torno muito mais másculo, muito mais hétero. Não, isso aí hoje é considerado crime e tem que ser punido como tal. Um assovio pode ser também uma importunação? Diria que não chegaria a tanto, mas a depender do contexto, ele poderia te levar a uma consequência jurídica fora do controle da esfera penal, inclusive, né? Com uma indenização, porque a mulher não se aceita. A mulher não vai aceitar que aquele cara chegue para ela e fale o seguinte: o meu corpo é meu corpo, não é não, né? Hoje é essa a política. Então, ela não aceitar aquilo pode levar a consequências jurídicas dentro de um contexto de importunação e dentro de um contexto cível, de pagamento de indenização contra aquele cidadão que fez algo contra ela. E está no direito dela de fazer isso. Se fosse, né, no caso, o famoso galanteio, que não tem nada de galante, né? Não, aquela cantada... Aquele rapaz do carnaval que puxa a moça e dá um beijo. Quando a gente vê, por exemplo, algumas repórteres, elas passam na televisão, estão falando, estão fazendo a reportagem, vem um cara e dá um beijo, ou ela está no estádio e aí vem o rapaz e faz a mesma situação, porque aconteceu isso no jogo de futebol. Então, isso é importunação sexual, né? E dependendo da forma como é levada adiante e a idade da vítima, pode ser caracterizado tanto a importunação quanto o estupro, a depender do caso concreto. E uma confusão também que volta e meia aparece, né? As pessoas comentam assim, foi assediada, isso é assédio. Na verdade, assédio é um pouco diferente, né? O que seria um assédio? O brasileiro e todas as pessoas que operam o direito, às vezes elas dão nomes diferentes para aquilo que é realmente, né? Por exemplo, o roubo, às vezes, sai como termo de assalto. Né? E aí a gente vai criando conceitos paralelos àquilo que é. E o assédio está dentro desse contexto, né? Porque o assédio sexual, ele já é desde 2001 crime e ele tem a ver com as relações hierárquicas entre a mulher e a pessoa hierarquicamente superior a ela. Aí ele pratica o superior dela algo contra ela ali para satisfazer também a lascívia dele, ou ter algum tipo de favor, algum tipo de mostrar para ela, eu mando e você obedece. E isso diferencia a importunação sexual, porque a importunação sexual, o próprio tipo penal não fala sobre hierarquia. Ele fala que pode ser uma pessoa entre pessoas do mesmo patamar, né, de igualdade ali, né, ou uma pessoa abaixo daquela mulher que trabalha, tem um cargo da mulher está aqui, esse homem está abaixo dela em termos funcionais e ele pratica uma importunação sexual, mas ele não pode praticar contra ela assédio, porque é ela quem está no topo hierárquico, né, por assim dizer. Tem sempre essa relação de superioridade. Exatamente, é isso que define. Tanto é que você vai ver diferentes categorias, dependendo do espaço que você se encontra, né? Qual o tipo de relação que você tem do assediador com aquela mulher, é o que vai caracterizar ou não o assédio. Também aí a gente pode dizer que a importunação sexual seria um soldado de reserva, caso o assédio sexual não fosse aplicado para ela, né, naquele caso. Agora, e você chegou a mencionar também a questão da vestimenta. A gente vê, assim, é recorrente sempre que tem essas denúncias, muitas vezes dizem, mas ela estava com um shortinho muito pequeno, ela estava com a roupa não sei como. Isso não é atenuante, né? Isso não está na lei. Nunca. A grande questão é o machismo, né? É o machismo contra
a mulher, né? Achar que a vestimenta induz o homem a fazer o que faz. Isso nunca pode ser caracterizado como atenuante, isso nunca pode ser justificado para que aquela pessoa age naquela situação contra a mulher. Então, o que hoje a gente vê? Por exemplo, a história do cabelo curto, tingir o cabelo, o tamanho da sua vestimenta, na verdade é a ideia do machismo estrutural que está dentro da sociedade. A verve machista, ela sempre está nessa sociedade achando que o corpo da mulher é parte do homem. Por isso que eu falei na época da Revolução Francesa, porque, na verdade, se acreditar, a Revolução Francesa, ela trabalha com a ideia do quê? De um pacto social que é de um homem para um homem. A mulher só teria, de certa forma, a ascensão social a partir do casamento. Tanto que, a partir do casamento, ela voltaria para a esfera pública e depois ela voltaria para dentro de casa, porque ela não poderia trabalhar. O homem é o varão, o homem é o mantenedor, o trabalhador, o dono do contrato social. E isso a gente foi vendo em várias legislações. A Revolução Francesa trouxe um Código Civil de 16, que a mulher tinha que ter o nome, por exemplo, o nome do marido, né, no final ali, tirar o nome dela. A questão da laqueadura, que hoje o Supremo vai discutir. Teve várias teses que foram surgidas no ordenamento jurídico, como a legítima defesa da honra, que recentemente o Supremo falou que é inconstitucional. Isso tudo está dentro desse contexto de violência, seja do shortinho, seja do tamanho do teu cabelo, seja a proibição de você pintar o seu cabelo. Então, o ordenamento jurídico, ele trabalha com essas categorias que a gente vai tendo que estipar para que tenha uma dignidade alcançada. Então, continuando aqui nas categorias, né, que podem ser, de certa forma, confundidas, e o estupro? O que define quando é realmente um estupro? O estupro, hoje, em 2009 para cá, houve uma mudança legislativa. Antigamente tinha uma diferença entre o estupro e o atentado violento pudor. Hoje não existe mais o atentado violento pudor, existe só o estupro. Aí tem as categorias, estupro mediante fraude, o próprio estupro em si. O estupro é a violência. O estupro hoje há uma violência contra o corpo da mulher ou do homem. Deixo claro que hoje um homem também pode ser estuprado. Mas trazendo a questão do feminino, a violência contra o corpo da mulher é no sentido de que? De ter uma violência, um arrebatamento ali, uma violência tal que a machuque, né? Seja qual tipo a cópula anal, cópula vaginal, cópula oral. E aí o que acontece? Esse tipo de ato é o ato que você realmente é o extremo da violência contra a dignidade sexual, porque a violência contra a mulher mais extrema é o feminicídio. Então o estupro, ele trabalha com uma ideia de achar que ele é dono do corpo dela, que o tesão dele tem que ser satisfeito e ele vai lá e faz aquele ato contra a mulher. A gente viu recentemente, passou em alguns jornais, que um Uber tinha deixado uma mulher na rua e o cara foi lá e estuprou, né, um rapaz na rua. Aquilo é o extremo da violência contra a dignidade dela. Ela estava desacordada, ela estava simplesmente vulnerável e ela foi objeto da lascívia dele. Então, é o extremo da violência contra ela, da dignidade sexual dela. Um uso da violência no sentido de contexto da cópula. E essa questão da vulnerabilidade, né? A pessoa que está desacordada, que está drogada, embebedada, ou mesmo as crianças, né? Abaixo de 14 anos, né? Isso. Aí, no caso, mesmo se um ato que seria importunação, passa a ser estupro se for uma criança, um vulnerável? O estupro de vulnerável é exatamente, você está numa situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em relação àquele que está ao seu lado. Então, por exemplo, aquela mulher que estava bêbada e foi deixada no poste ali, ela estava no estado alcoólico. Então, o que aconteceu? Ele se aproveitando daquela situação de desacordada, foi lá e praticou o ato contra ela. Ele fez aquele ato, então ela estava numa condição simplesmente sem reação. O menor de 14, ele presume-se que ele seja vulnerável. Então, por isso que o crime tende a ser classificado como estupro de vulnerável, por conta desse ato em si. Porque o legislador entende que a presunção é absoluta, e aí sim pune-se com maior rigor também.
E aí, só retornando então ao caso da mulher desacordada, então não precisa necessariamente assim que ela tenha sido machucada, né? Assim, já é a violência, o ato em si já é uma violência, uma grande violência. É porque na verdade a gente associa o estupro a uma violência que vai machucar. Ali naquele caso, ele pode não ter nem machucado ela, entende? Mas ele forçou algo que ela não estava em condições de dizer não. Né? Tipo, a propaganda não é não, ela é muito importante porque é isso aí. A partir do momento que falou não, você já colocou um limite. A partir do momento que ela não consegue dar o limite do não, porque ela está naquela condição de vulnerável, aí sim tem o estupro. Porque ela está extremamente bêbada, ela está alcoolizada, ela está drogada ali, o que seja. Entendeu? Ou ela pode estar, por exemplo, sob efeito de medicação. E isso condiciona também a ser estupro. Então, esse é o lance da lei. A lei não é a violência. A violência, ela agrava a pena, ela aumenta a pena. Mas, em termos de violência, ele continua sendo crime. A gente está tratando aqui desse assunto aqui no programa Cidadania Mulher. Você mesmo falou que, né, que dá aula para mulheres, Sim. né? Mas apesar de que a gente sabe que também não são só as mulheres que são vítimas, né, desses crimes sexuais, mas são a grande maioria, né? Será que para atingir mesmo a população, para que a gente consiga reverter essa cultura, não tem que falar também para os homens que são os maiores agressores? Não é isso que está faltando? Eu acho excelente essa pergunta, porque toda vez a gente conversa isso no curso. Quando a gente olha para aquelas mulheres, a gente explica assim para elas. Primeiro, vocês não são culpadas. Do que acontece aqui em termos de violência, ninguém é culpado por sofrer violência. Isso é clássico a gente deixar claro para elas. E tratar o homem é uma fórmula, ou uma fórmula que a gente pode dizer, de também ter alcance da lei, do intuito da lei. Porque o que acontece? A ideia do machismo, ele está muito ligado às estruturas familiares também. Um contexto de violência dentro da casa daquela pessoa, daquele homem, ele vê o pai dele tratando a mãe daquele jeito, na cabeça dele, a violência vai ser, ele acha que ele tem direito de fazer aquilo. Então a violência passa a ser o quê? Transgeracional, do pai para o filho, do filho para o filho. Então veja você, olha só essa situação, não tratar o agressor, a gente não vai resolver o problema. Lá no Rio Grande do Sul tinha uma experiência, quando eu morei lá, que eles, na vara do juizado especial, do juizado de combate à violência doméstica, eles trabalhavam com o agressor, de explicar para o agressor o que é essa situação. Né? Eu me lembro até hoje que em 2006, com esse gancho de Porto Alegre, eu lembro quando eu fazia estágio no fórum, em 2006, a Maria da Penha, estava vários cartazes no fórum. E estava lá, ela queimou o feijão, ele queimou as mãos delas, proteja-se. Então, na verdade, eles queriam dar um contexto de mostrar para hoje, ó, a lei, ela veio para mudar essa cultura. Tanto que hoje os homens sabem o que é a Lei Maria da Penha e as mulheres também sabem. Muitas vezes elas só não identificam essa violência. Por isso que eu lhe falei, o trabalho que eu faço na cidade satélite, ali na estrutural ou ali no curso da Escola de Contas, é falar assim, isso também é violência. Uma vez eu falando com uma mulher lá na estrutural, ela virou e falou assim, eu não sabia que ele tirar dinheiro da minha conta, eu tinha 15 mil reais, foi a economia da minha vida toda. Eu não sabia que esse dinheiro, ele poderia fazer o que ele fez, pegar e sacar e levar para ele. E aí ela falou assim, eu não sabia disso. Então você olha e você fala o seguinte, na verdade, tem achar que a violência é só aquela que machuca, né? Aquela que causa marcas. E a gente não vê. Então, por isso que é importante o tratamento. Né? O tratamento que eu digo é o seguinte, incutir àqueles homens a ideia de dignidade da mulher. Tanto é que a repressão penal por si só, ela tem importância, ela é necessária, mas sozinha ela não resolve. Se resolvesse, a gente não tinha tantos números de feminicídio aqui no Brasil. E com essa a gente conclui, então. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas parabéns também pelo seu trabalho aí, né, combatendo essa violência. Eu que agradeço, eu faço isso com o maior amor, é um estímulo para mim. E falo que onde eu puder levar o conhecimento da Maria da Penha, as leis de regência também, outras leis, o que eu puder proteger com a minha profissão de advogado, essas mulheres, eu estou aqui para fazer isso. Eu acho que é meu propósito na Terra, além de outras coisas, é essa proteção que eu devo a elas.
Muito obrigado pela oportunidade, Roberta. Obrigada e obrigada também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site, na internet e também no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos humanos, combate ao bullying, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então a gente vem aí para atender no mesmo projeto de lei o bebezinho prematuro e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. A dengue, como nós sabemos, é um dos problemas de saúde pública que vem de forma epidêmica há 40 anos afetando o nosso país e está diretamente associado às condições de crescimento urbano no Brasil e na América Latina. O ano passado, de novo, junto com estados e municípios, fizemos os alertas, destinamos também recursos para a fase de prevenção a todo o Brasil. Nós estamos aí mergulhados numa epidemia da dengue previsível, uma doença endêmica no nosso país há dezenas de anos. Não obstante, nós estamos aí com 1.344 óbitos, dados da semana passada, e quase 1.900 sobre investigação. Mais de 3 milhões de pessoas no Brasil acometidos por essa doença. Quero reforçar aqui o que foi anunciado como programas estruturantes. O primeiro, a reconstrução da saúde da família, que nós estamos com a meta de 80% de cobertura. Pela primeira vez, conseguimos aprovar, com a pactuação entre estados e municípios, uma política nacional para alta e média complexidade. E este ano lançamos o programa Mais Acesso a Especialistas. Esse programa se inspira no que nós fizemos com a redução de filas e tem a meta de reduzir o tempo para consultas e exames. Todos os municípios do Brasil tiveram um aumento de 17% na transferência de recursos do SAMU. O próprio orçamento do Ministério da Saúde teve um acréscimo para 46,2 bilhões de reais. Um acréscimo de mais de 50% só em relação ao período anterior.
Boa noite. Hoje é segunda-feira, 29 de abril, e o Senado Notícias está no ar. Em depoimento à CPI das apostas esportivas, hoje, representantes da CBF apresentaram ações da entidade para combater a manipulação de resultados nos jogos de futebol. O diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, avaliou que o aumento de apostas esportivas sem controle traz riscos à integridade do esporte e também para a economia popular. E diz que há mais de um ano a confederação vem sugerindo ao Brasil que faça a adesão à Convenção de Maculan, que trata do combate à manipulação de competições esportivas. Esta convenção é o primeiro e único instrumento jurídico internacional de combate à manipulação de resultados. Entrou em vigor em 2019 e já tem adesão de quase 50 países, inclusive de fora da Europa, como Austrália e Marrocos. É muito importante que o Brasil também adira à Convenção de Maculan para o combate da manipulação de resultados. Eduardo Gussen, oficial de integridade da CBF, também reforçou a importância de aderir à convenção. Nós estaremos inseridos num contexto mundial e isso, para o futebol, para a cultura brasileira, é muito importante. Trará segurança e trará rigidez. Tenho certeza que o senador Romário, o senador Cajuru, todos nós aqui, senador Irã, Girão, vamos dar a nossa contribuição, porque se é uma convenção internacional, ela precisa passar pelo Senado Federal. Júlio Avelar afirmou que desde 2022 a confederação recontratou a empresa Sport Radar para auxiliar no monitoramento das partidas de futebol e que trabalha junto com a Conmebol e com a FIFA em ações para combater a manipulação de resultados de futebol e destacou que o problema é antigo. A CBF vem trabalhando no combate à manipulação de resultados em cooperação inédita e histórica com a FIFA e a Conmebol. E é bom que se diga, hoje a CBF é a única associação nacional das 211 filiadas à FIFA que tem um escritório de projetos permanente na própria FIFA. E a manipulação de resultados é um problema bem antigo. Com a internet e plataforma de apostas internacionais, esse problema, obviamente, ele se agravou. Sobre as denúncias de John Textor, o representante da CBF disse à CPI que não é o CEO do Botafogo que irá conduzir as investigações. Ele não é o dono da bola. Não é ele que conduz a forma com que essas investigações vão acontecer. São as autoridades públicas. A gente sabe que ele não é o dono da bola. Mas a CBF precisa compreender que ele faz parte do espetáculo, o Botafogo faz parte do espetáculo. Então tem que ser ouvido. Se ele tem alguma denúncia, ele deveria ser recebido com o tapete vermelho, cafezinho, e mesmo que ele tiver 100% errado, né, a CBF tinha que encaminhar e dar crédito a toda e qualquer denúncia, seja de quem for. Se ele quiser ir a CBF para formalizar algo, vai ser recebido muito bem. Se ele quiser ir à CBF para conversar sem gravação, sem registro de fatos tão graves, nós consideramos prudente não recebê-lo dessa forma. Porque são fatos graves que sinalizam para crimes. E situações como essa têm que ser vistas com muito cuidado. Só não posso tomar um café com quem diz que há corrupção, que há manipulação, que há fraude. Acho que nesse contexto específico o assunto veio à tona de uma forma invertida. O presidente da CPI disse que John Textor informou a ele que tem mais provas a apresentar. Só pediria a ele, aos seus advogados, que fizesse isso urgentemente, porque não é uma entrega individual a mim, eu imediatamente passo para a secretaria e para todos os senadores, mas que isso tenha realmente a pressa e essa preocupação de não se tornar uma novela interminável e sem a gente realmente chegar ao que todo mundo quer, que é o preto no branco. Outro assunto que também foi abordado aqui na CPI foi sobre a declaração do técnico Renato Gaúcho de que houve interferência externa na expulsão de um jogador na partida entre Grêmio e Bahia no último fim de semana. Ele questionou também se as denúncias de John Textor não deveriam ser levadas mais a sério. É
pelo menos ético, alguém que dirige a comissão de arbitragem estar ao lado do quarto árbitro durante uma partida de futebol? É a pergunta que eu deixo no ar. Está na pauta do plenário desta terça-feira o projeto que prorroga o PERSE, Programa de Incentivos que beneficia o setor de eventos. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos foi criado em 2021, durante a pandemia da Covid, para ajudar as empresas impactadas na época. O PERSE original beneficiava 44 setores com isenção de impostos. Em medida provisória editada no ano passado, o governo determinou o fim gradual dos benefícios a partir de 1º de abril deste ano. Mas depois da reação do Congresso e das empresas do setor, enviou novo projeto, mantendo o programa com modificações. O chamado novo PERSE, aprovado pela Câmara dos Deputados, fixa um teto de 15 bilhões para os incentivos fiscais de abril de 2024 a dezembro de 2026 e reduz de 44 para 30 os setores beneficiados, entre eles bares, restaurantes, hotéis e empresas de produção cultural. O texto agora deve ser votado no Senado em regime de urgência. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, deve propor novas mudanças no projeto. Entre elas, incluir no teto de 15 bilhões a inflação até 2026. Limitar a participação a empresas que façam parte do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e impedir que empresas grandes tenham acesso aos recursos por meio de liminares. Também está na ordem do dia do plenário amanhã a 4ª sessão de discussão da proposta de emenda à Constituição que recria o quinquênio para magistrados e integrantes do Ministério Público. Depois de 5 sessões de discussão, o texto pode ser votado em primeiro turno. E só depois de uma votação em segundo turno no Senado poderá ser encaminhado à Câmara dos Deputados. Outros itens na pauta desta terça-feira são o projeto que autoriza a União a liberar incentivos fiscais para estimular a substituição de máquinas e equipamentos em determinadas atividades econômicas. E o projeto que reconhece como atividade de risco permanente atribuições do Poder Judiciário e do Ministério Público. Também amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto de lei que recria o seguro obrigatório para os proprietários de veículos automotores. O DPVAT foi extinto em 2020 e agora pode voltar. O projeto de lei, já aprovado na Câmara Federal, prevê a volta do seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito, o antigo DPVAT, mas agora com outro nome, SPVAT. O seguro deve ser pago por todos os donos de veículos terrestres e prevê as seguintes coberturas para passageiro, motorista ou pedestre: indenizações por morte e por invalidez permanente, total ou parcial, e reembolso de despesas com assistências médicas e suplementares, o que inclui fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses e outras medidas terapêuticas, desde que não seja ofertado pelo SUS no município de residência da vítima, com serviços funerários e com reabilitação profissional para vítimas de acidentes que resultem em invalidez parcial. Os valores das indenizações serão estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. O DPVAT, instituído desde 1974, deixou de ser pago pelos donos de veículos em 2021, depois que o consórcio de seguradoras privadas que administrava o seguro foi extinto. De forma emergencial, a Caixa Econômica passou a administrar um fundo para garantir os pagamentos das indenizações até 31 de dezembro de 2023. Mas esse pagamento foi suspenso antes do prazo, em 15 de novembro do ano passado. A Caixa Econômica alegou que, sem a arrecadação do seguro, os recursos restantes no fundo eram insuficientes. Para resolver o impasse, o governo federal enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional, criando então um novo seguro, o SPVAT. O DPVAT existe porque muitas vezes você tem um acidente e você é uma pessoa de pouca renda e não consegue arcar com o prejuízo eventualmente dado, ou o prejuízo até de vidas que acontece num acidente
automobilístico no trânsito. Ele é obrigatório por conta disso, porque não se trata de uma opção, se trata de uma garantia para o conjunto da sociedade. As pessoas que têm mais poder aquisitivo fazem o seguro do seu carro. Dentro do seguro do seu carro tem um seguro contra o terceiro para, se você bater, consertar o carro do outro, ou até sobre essas questões que possam vir a atingir pessoas. De acordo com um estudo divulgado em 2023 pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, no período de 2010 a 2019, o DPVAT arrecadou mais de 60 bilhões de reais. Na distribuição do arrecadado, 50% eram destinados ao pagamento das indenizações das vítimas, 45% ao financiamento do SUS, uma compensação parcial pelos atendimentos a acidentados no trânsito, e 5% para financiar atividades do Departamento Nacional de Trânsito. Na nova proposta, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o repasse ao SUS passa a ser optativo, de até 40%. A ser estabelecido em decreto pelo presidente da República. E a Caixa Econômica assume de forma permanente como agente operador do novo seguro, em um modelo de gestão diferente dos consórcios, chamado de fundo mutualista. Era um valor baixo, mas se mostrou acima do necessário, tanto que foi se acumulando excesso de arrecadação desse seguro obrigatório. Quer dizer, ele poderia ter sido menor e poderia ter continuado ao longo do tempo, por esses 3 anos, e o ideal é que ele seja agora um valor, continue sendo um valor baixo e um valor adequado para financiar aqueles gastos previstos na norma. Estudantes do ensino médio de escolas públicas de todo o país têm até amanhã, dia 30 de abril, para se inscreverem no programa Jovem Senador deste ano. Os selecionados vão ganhar uma viagem a Brasília, onde vão vivenciar por 4 dias a atividade legislativa do Senado, debatendo questões de interesse nacional e propondo sugestões legislativas. Nesta terça, 30 de abril, termina o prazo para que alunos do ensino médio de escolas públicas do Brasil se inscrevam no programa Jovem Senador, promovido pelo Senado. O programa foi criado em 2011 e promove uma semana de vivência legislativa, em que os estudantes de até 19 anos das escolas estaduais e distritais simulam o papel dos senadores, debatendo temas de impacto nacional e propondo sugestões que podem se tornar projetos de lei. Para participar do Jovem Senador, os estudantes são selecionados por meio de um concurso de redação, aplicado em parceria com as secretarias de educação dos estados. Este ano, o tema é 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Os autores das melhores redações, um de cada estado e do Distrito Federal, ganham a viagem para Brasília, com tudo pago pelo Senado. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site senado.leg.br/Jovem Senador. A vivência será realizada de 5 a 9 de agosto. Com esse programa, o Senado Federal quer levar um pouco do próprio Senado para o estudante, para que ele aprenda como é o processo legislativo, como ele pode interferir na hora de formular uma lei. E ele vira um multiplicador também, porque tudo que ele aprende aqui no Senado Federal, porque ele vem para a vivência legislativa, ele leva também para a sua cidade. Então, ele fica muito consciente de direitos, de deveres e como participar da vida cívica do país. O Senado aprovou em março deste ano e enviou para a Câmara dos Deputados o projeto de lei que dispõe sobre a educação integral e estabelece diretrizes para a sua implementação na educação básica. Esse é apenas um exemplo entre outros 44, que começaram como sugestão dos jovens senadores e hoje tramitam no Congresso Nacional. O programa, portanto, é uma forma de estimular a participação do jovem brasileiro na política e de impactar a vivência de cada um deles por meio da consciência cidadã. O programa Jovem Senador influenciou e muito a minha caminhada. Hoje sou professor universitário com formação na área do direito. Tanto na graduação quanto na pós-graduação, trabalho com os estudos constitucionais, o que foi objeto de abordagem na nossa estadia em Brasília. Esta semana teremos o feriado do Dia do Trabalhador.
Momento ideal para discutir soluções para o problema dos acidentes que vitimam milhões de pessoas no Brasil, sem falar nas doenças ocupacionais. No Senado, está em análise um projeto que estabelece o mês de abril como o mês de campanha nacional de prevenção dos acidentes de trabalho. É o Abril Verde. De 2012 a 2022, o Brasil registrou 6 milhões de acidentes de trabalho, resultando em mais de 2 milhões de afastamentos. Só no ano passado, segundo dados do INSS, foram mais de 600 mil acidentes e 2.694 trabalhadores perderam a vida por problemas relacionados ao trabalho. O Ministério Público do Trabalho diz que a maioria das mortes acontece não por acidentes, mas por doenças ocupacionais. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde publicaram um estudo que apontou que 81% das mortes relacionadas ao trabalho decorrem de doenças relacionadas ao trabalho. Jornadas excessivas, precarização e pressão por resultados são causas importantes de adoecimento no trabalho, ressaltam especialistas. 44 horas de trabalho semanal, isso tem que ser revisto, senador. Passou da hora de pelo menos reduzir para as 40 horas e na saúde 30 horas no máximo, porque o que acontece? Os trabalhadores estão adoecendo, o número de trabalhadores afastados por síndrome de Burnout e outras doenças relacionadas ao trabalho, doenças mentais relacionadas ao trabalho, só aumentam. No meu segmento, senador, a grande maioria dos trabalhadores trabalham no regime 6x1, que são 6 dias de trabalho com um dia de descanso. E esse dia de descanso pode ser a segunda, pode ser a quinta, garante-se um domingo ao mês ao trabalhador homem e 2 domingos ao mês à trabalhadora mulher. Mas é insuficiente para que ele tenha, esse trabalhador, uma rotina de lazer com a sua família, um convívio familiar. Os números são altos e, mesmo assim, há uma subnotificação, porque eles só levam em conta os trabalhadores com carteira assinada. Eu falei em 40 milhões de trabalhadores, mas eu falei 40 milhões de trabalhadores formais, senador. Mas nós temos que lembrar que nós temos outro tanto, ou talvez mais, 40 milhões, eu não tenho esse dado, eu acho que ninguém sabe isso aí, de trabalhadores informais. E eu acho que nós, como sistema de saúde e segurança do trabalho, senador, nós precisamos atentar para essa população. Muito bem. Inclusive, eu acho que seria até os mais necessitados do que os trabalhadores formais. Não quero fazer esse juízo de valor, acho que não foi uma frase boa, mas eu acho que nós teríamos que dar atenção para essa população. Como é que eles ficam na hora de um acidente? Quem indeniza? Quem paga? Como é que fica a família dele? Vai receber o quê? Se ele não tem direito a nada, né? Conscientizar trabalhadores, empresas e a sociedade em geral sobre a necessidade de ações de prevenção é um desafio e é o que prevê um projeto que está em análise no Senado. O texto do senador Paulo Paim cria uma campanha nacional dedicada à segurança no trabalho, que seria celebrada anualmente em abril. Hoje, alguns órgãos, como o Ministério Público do Trabalho e instituições, já promovem ações de conscientização sobre segurança no trabalho no mês de abril. A proposta do senador Paulo Paim é ampliar e institucionalizar essas ações. Durante todo o mês, a gente discuta projetos, divulgação, fazendo denúncias e como também melhorando as condições de trabalho dos assalariados brasileiros, principalmente nas fábricas onde acontece o maior número de acidentes, mas acontece também no campo, como acontece em outras atividades. Então, fazer uma campanha permanente, entendo um mês como simbologia, contra a doença no trabalho e acidente no trabalho, é um dever de todos nós. Abril foi escolhido para ser o mês da campanha nacional permanente porque existem 2 datas importantes neste mês. 7 é o Dia Mundial da Saúde e 28 é o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho.
O projeto que cria o Abril Verde já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e agora está em análise na Comissão de Educação. Sabe aquela dúvida que você tem, reclamação, elogio ou sugestão para o Senado Federal? Essas e outras demandas podem ser atendidas por meio da ouvidoria. Somente nos 3 primeiros meses deste ano foram mais de 10 mil manifestações recebidas pelo setor. Em funcionamento desde 2011, a Ouvidoria do Senado tem se consolidado como um canal aberto e direto de comunicação da sociedade com a Casa Legislativa. O objetivo é estimular o envolvimento do cidadão na melhoria dos processos legislativos e administrativos. A ouvidoria ela vai além do que o nome diz, de ouvir. A gente pega sugestões através do telefonema, através da internet e encaminha aquele que vai poder responder. Nem todas as perguntas nós podemos responder. Então, uns são o Ministério Público Federal, outra Polícia Federal, outra Procuradoria e também aos senadores do seu estado. Quando vem do estado A, ela é encaminhada para aqueles 3 representantes do estado. Quando nós assumimos, ninguém fez nenhuma mudança, a gente só acelerou. A gente imprimiu o maior ritmo e hoje a gente tem uma coisa muito boa lá, que é a participação do brasileiro e da brasileira. Segundo o relatório de gestão do setor, só em 2023 foram recebidas cerca de 42 mil manifestações de todas as regiões do país, tanto por formulário disponível no site do Senado, quanto por ligação telefônica no 0800 e até mesmo por carta. Este ano, apenas no primeiro trimestre já foram registrados mais de 10 mil atendimentos. Informações sobre os parlamentares ocupam o primeiro lugar entre as demandas mais solicitadas, mas também são recebidas sugestões de novas leis, apoio a projetos em tramitação ou pedidos de livros jurídicos, por exemplo. Mais da metade das manifestações são respondidas de forma imediata. As demais são enviadas para outros setores, para só então serem respondidas ao cidadão. O objetivo é que ninguém fique sem resposta. Todos os atendentes estão preparados para responder qualquer tipo de solicitação, qualquer tipo de demanda que chega na ouvidoria. A divisão é feita em atendimento primário, que é o atendimento do 0800, então dos atendentes que respondem essas demandas de imediato, nós temos 30 atendentes que estão preparados para responder imediatamente uma solicitação sobre um projeto, uma proposta legislativa, um projeto de lei, às vezes ele quer só uma informação sobre uma tramitação. O atendente está preparado para responder qualquer manifestação. O modelo de gestão criado pela Ouvidoria do Senado chamou a atenção de outras instituições e atualmente é implantado em diversos órgãos por todo o país. Nós temos convênios assinados, termos com muitas ouvidorias, ouvidoria do Conselho Nacional de Serviços Públicos, dos procuradores públicos, a gente tem com assembleias, tem com câmaras. Então, a gente está expandindo a nossa expertise para outros estados que nos procuram. O treinamento de pessoal é adaptado de acordo com as necessidades identificadas nas próprias demandas recebidas. Dentro dessa equipe de 53 funcionários, nós temos 4 supervisoras de capacitação. E essas supervisoras são responsáveis por elaborarem os treinamentos. Para quem passa o dia inteiro ouvindo as demandas da população e respondendo cada manifestação, a sensação é de dever cumprido. É muito gratificante saber que nós podemos passar essa informação aos cidadãos que, na maioria das vezes, não sabem que tem esse canal, que é a Ouvidoria do Senado, para esclarecer as dúvidas que geralmente tem referente a projetos de lei, referente a outras dúvidas com relação aos senadores e afins. É bem gratificante, é bem bacana terminar o serviço e sentir que foi um canal para que o cidadão tenha mais conhecimento sobre essas questões. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.